dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queiramos ou não, todos os nossos dados são capturados e guardados em algum lugar. A cada instante, somos atraídos por algum tipo de informação. O que vemos, o que vestimos, o que comemos. Nossas escolhas são sutilmente sugeridas pelo algoritmo. Quem controla tudo isso? Afinal, do que estamos falando? Sobre esse tema, a Cidadania recebe Hilton Norberto Robel Filho, professor da Universidade Federal do Paraná e do IDP. Seja bem-vindo, Hilton. Ótimo, muito obrigado pelo convite. Talvez uma pergunta mais complicada. O que é algoritmo? Ótimo. Algoritmo, na verdade, é algo que vem da matemática, que basicamente quer dizer que estabelece um conjunto de determinações, um conjunto de respostas quando há uma certa situação. Então, quando acontece um determinado fenômeno, há um conjunto de respostas pré-ordenadas. Isso vem originariamente da matemática, mas com o advento da tecnologia digital foi bastante empregado para diversas funcionalidades que nós temos hoje em dia. Em que momento você acha que o algoritmo passou a tomar conta de todas as nossas vidas? Olha, especialmente com essa atual, digamos assim, versão da internet, essa atual versão de como nós utilizamos os nossos celulares e computadores, né? Então, nós estamos falando algo que é bem recente, né? Dos últimos anos, que passou a utilizar esses algoritmos para obter, tratar e utilizar uma série de informações importantes, especialmente de nós, pessoas humanas, não é isso? E, a partir disso, fazer uma série de sugestões, nos classificar. Então, esse momento contemporâneo tem passado a utilizar muitos algoritmos para interagir com as pessoas, especialmente nós, essas pessoas naturais. E de que forma nós somos mapeados, somos capturados pelo algoritmo? Claro, porque nós interagimos tecnologicamente pelo nosso celular, pelo nosso computador, para comprar alguma coisa, para fazer uma pesquisa. Interagimos com estados, interagimos com o governo, né, para buscar serviços públicos. E, obviamente, em cada uma dessas interações há dados que são armazenados, que são tratados. Isso faz e isso possibilita que a tecnologia classifique-nos à luz dos nossos interesses, à luz das nossas características, fazendo sugestões ou indicando determinadas decisões, seja para empresas privadas ou para o próprio Estado. Bom, antigamente a gente falava o índice de analfabetismo, depois o analfabeto digital e agora o excluído digital, né? São três figuras que ilustram muito bem de que forma a sociedade vai se segmentando. Quais são os riscos desse algoritmo avançar além do ponto em que nós não possamos mais controlar aquilo que queremos? Ótimo, essa é uma pergunta muito interessante. O excluído digital, como o próprio nome nos coloca, é aquela pessoa que não tem o acesso. Às vezes não tem acesso porque não tem o acesso à internet, às vezes não tem o acesso ao instrumento tecnológico, o telefone, ao computador, não é isso? Então, nós temos sim, muitas pessoas ainda que são excluídas digitalmente, trazendo problemas, seja para o trabalho, para a vida pessoal, para acesso aos serviços públicos. O analfabeto digital é aquela pessoa que, apesar de ter um certo acesso, ela não compreende bem como se utilizar, não compreende bem o impacto em relação a isso. Isso é um problema muito grande, se discute bastante nos diversos setores a importância de uma alfabetização digital, a pessoa saber como utilizar, saber dos impactos e obviamente que a partir do momento que todos nós, em maior ou menor medida, temos nossos dados coletados, essa classificação, a utilização. Eu gosto muito, Paulo, de uma manifestação, tem um professor alemão chamado Hoffmann Rien, né, que diz que os dados não são o petróleo. O petróleo é algo muito importante, nós vemos aí o mundo, né, todas essas guerras que tem muitas vezes relacionadas com o petróleo. Ele diz que não é o petróleo, o algoritmo é mais importante que o petróleo. Por quê? O algoritmo não, os dados. Porque eu permito tratar esses dados, eu permito reunir esses dados e fazer uma série de análises. Então, os dados que
muitas vezes são utilizados pelos algoritmos para fazer sugestões e classificações, acabam, de fato, regulamentando boa parte da nossa vida em sociedade. Tem até um termo que se criou, que é algocracia, né? O poder dos algoritmos, como eles, né, moldam a nossa vida. Como é que a informação virou mercadoria e quais as consequências disso? Ótimo. Já se falava há muito tempo de sociedade da informação, né? Um conceito que já tem alguns anos. Hoje em dia se fala de alguma maneira em sociedade algorítmica. A informação se transformou numa mercadoria em certa medida, claro que é um direito fundamental importantíssimo, estamos aqui no Senado, né? É importante que as pessoas tenham informação, informação de qualidade, mas a informação, além de ser algo relevante para o cidadão, se transforma numa mercadoria por quê? Com informações das pessoas, eu consigo compreender uma série de fenômenos e influenciar essas pessoas, fazer sugestões para essas pessoas, negar ou permitir que eu tenha acesso a determinados serviços e bens. Então, sem sombra de dúvida, a informação também tem esse aspecto de mercadoria hoje em dia. 10 anos atrás ocorreu um fenômeno que eu acho que foi notável, que já foi descrito até em documentários, que foi a eleição do Brexit, onde ficou depois evidente de que um grupo político escaneou com detalhes todas as preferências, religião, preferência por comida, hábitos, determinadas escolhas, enfim, tipo de comportamento e, grosso modo, colocou na cabeça de uma parte do eleitorado do Reino Unido, na Inglaterra, né, que houve uma grande Inglaterra que poderia estar de volta, então, quer dizer, manipulou pela emoção. Né? Isso é possível, não é uma coisa visível para o eleitor, para o cidadão, que ele está sendo manipulado? Muitas vezes o eleitor ele é manipulado, o cidadão é manipulado e não tem a compreensão que está sendo objeto dessa manipulação, dessa fraude. Como você bem falou, se utilizam de questões sentimentais, emocionais, muitas vezes maquiadas, né, em uma série de interações e de informações ou de questões que são trazidas. Então, isso sim, muitas vezes nós não sabemos que estamos sendo manipulados, né? Então, isso é um problema muito grande, pois somos levados a tomar determinadas atitudes, muitas vezes a partir de algo que é organizado, né, isso é estruturado para que nós façamos a decisão de determinada maneira, mas muitas vezes sem uma reflexão mais adequada e pautada ali por instrumentos que buscam nos influenciar de maneira, como você falou, muitas vezes mais no aspecto emocional e sentimental. Isso já acontece aqui no Brasil? Olha, sim, nós sabemos que há toda uma atuação, inclusive, Paulo, o Tribunal Superior Eleitoral, né, já há muito tempo estabelece resoluções e julgamentos importantes exatamente no caso das eleições, né, buscar uma forma adequada de realização de propaganda eleitoral, uma forma adequada de interação, não é isso, dos segmentos sociais e políticos. Então, nós temos isso, na verdade, é um fenômeno que impacta em maior ou menor medida todo mundo, né? Até que ponto o Estado deve regular de forma que ele não seja controlador, restringindo a informação? É um grande problema isso, claro, político em todo o mundo, né? Como você vai impedir a pornografia, a exploração, a exploração de crianças, inclusive, as propagandas negativas e ilusórias, e sem ferir, sem que o Estado rompa essa fronteira da liberdade de expressão? Ótimo, Quem vai julgar isso? Essa é uma grande questão. Eu participo de uma discussão acadêmica com a Dublin City University, com professores e professoras que estudam muito essa questão do direito digital. E exatamente em janeiro, agora, no evento que tivemos, esse foi um dos temas. Exatamente quem vai fazer esse controle, não é isso? Como vai fazer esse controle? E por quais razões eu vou fazer esse controle, né? O controle, a regulação, ela é importante, mas uma regulação que respeite os direitos. Dentre eles, como você bem colocou aí, a liberdade de expressão. Agora, o outro lado da moeda, a liberdade de expressão, como os direitos em geral, a gente fala bastante isso, né? Não são absolutos, ou seja, né? Eles são garantidos numa certa medida. Então, o que acontece? É óbvio que eu preciso organizar bem as leis, eu preciso interpretar adequadamente a Constituição e a legislação pelo Poder Judiciário, eu preciso estabelecer órgãos administrativos para atuar. Vamos trabalhar com um exemplo agora. Nós temos o ECA Digital,
né? O ECA Digital estabeleceu, então, agora a Agência Nacional de Proteção de Dados. Até mudou. Era a autoridade, agora Perfeito. a Miriam Wimmer que está à frente. Ótimo, exatamente. Então, até mudou o status para ser uma autarquia, ou seja, para ter uma musculatura mais adequada para atuar. Então, trazendo esse exemplo, o ECA Digital estabelece que a Presidência da República, o Executivo Federal, vai regulamentar a lei. E lá já estabelece uma série de restrições. A lei fala, olha, não pode regulamentar, por exemplo, de uma maneira que promova o quê? O acesso, o tratamento inadequado de dados. Então, respondendo à sua questão, é necessário que tenha uma regulamentação legal. É necessário que essa regulamentação legal seja bem seguida pelos destinatários, pelos órgãos, com, por exemplo, decretos bem feitos. E é relevante, obviamente, também que o judiciário faça uma interpretação adequada dessas leis, desses decretos. Não lhe parece que essa questão legal e questão de administrar, julgar, é uma coisa muito complicada que vai sempre estar sendo posta em questão? Porque quem vai dizer o que é fake news e o que não é fake news? Essa autoridade, ela está, no seu entendimento, está bem constituída, ela tem meios de agir, porque parece que é uma corrida inglória. Você sempre está correndo atrás de alguém que inventou uma forma de burlar. Ótimo, né? A preservação do direito à informação, que a gente chama de direito à informação adequada, né? Por quê? Porque desinformação, como o próprio nome diz, não é informação. Eu estou querendo tirar a informação das pessoas, estou querendo fraudar o debate público. Então, um direito à informação adequado é bastante relevante, mas você está corretíssimo, né? Quem pode fazer essa análise? Claro que nós temos parâmetros que foram fixados internacionalmente, tem parâmetros que nós buscamos fixar internamente. Sim, numa democracia as questões são passíveis de debate, né? Agora, obviamente que tem limites, né? Por exemplo, né? Tem uma série de questões que não são verdades fatuais, elas não são verdades, né? Eu não posso dizer que aquilo aconteceu. Então, respondendo a sua questão, é um tema complexo, mas há alguns parâmetros. E claro que isso tem que ser feito com parcimônia, não é isso? Para não se suprimir opiniões legítimas, né? As pessoas podem ter opiniões legítimas. Uma coisa são as fake news, uma coisa é desinformação, outras coisas são opiniões legítimas, mas esse cuidado precisa ter sim. Sempre caímos aqui naquele, quem vai julgar, né? Isso aí é algo que perturba vários países, vários dirigentes. No mundo, né? Quem vai dar a última palavra ou quem vai julgar? Sim, isso perturba quase todos. Em 2016, acho que foi o Klaus Schwab, que à frente do encontro de Davos, na Suíça, ele lançou um manifesto em favor da 4ª Revolução Industrial, né? E pintando um cenário assim, bom, as tarefas que são menos cerebrais, as tarefas mais repetitivas serão exercidas por máquinas que vão aprender essas funções. Então, parece que de lá para cá houve um salto muito grande. E recentemente o Bill Gates disse o seguinte, em 2030 o ser humano, não haverá qualquer atividade do trabalho que o ser humano não seja dispensável. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui do algoritmo? Ótimo. Primeiro, isso me traz muita preocupação. É claro que a tecnologia traz importantes questões para os cidadãos. É importante que no Brasil nós temos acesso a diversos serviços públicos eletronicamente, então isso é ótimo, né? Agora, o emprego da tecnologia tem que ser pensado também no impacto que tem em relação ao ser humano. Então, os algoritmos que você nos trouxe aqui, inteligência artificial generativa, a inteligência artificial que pode aprender, pode criar e tem sido utilizado bastante em todos os cantos e aqui no Brasil com grande ênfase no judiciário, na iniciativa privada, no Estado brasileiro como um todo. A grande questão obviamente que há uma série de questões que a inteligência artificial pode nos auxiliar, mas tem um outro conjunto de questões que impõem uma forma de raciocinar, de pensar, que, penso eu, a forma pela qual os algoritmos que se encontram dentro da inteligência artificial não têm a prudência, não têm a construção, não têm os parâmetros adequados para bem decidir. Então, sim, a inteligência artificial também trabalha com esses algoritmos para permitir que ela realize uma série de atividades
boas atividades são feitas, mas no meu entendimento, essa afirmativa do Bill Gates não é completamente verdadeira. Ou seja, não penso que seja algo bom. Você não acredita nisso? Eu acho que é possível que muitas decisões sejam feitas pela inteligência artificial, mas eu acredito que muitas delas não serão boas decisões. Bom, a teoria da comunicação lá atrás, aí na época lá daquela escola alemã, né? Escola de Frankfurt, tinha o emissor e o receptor da informação. Aí, de repente, nós nos vimos com celulares na mão, oba! Até os idiotas, foi aberta a porta, como dizia Humberto Eco, né? A internet liberou a voz até para os idiotas. Mas, enfim, não estamos tratando disso. Mas, de repente, com a inteligência artificial, com as novas ferramentas e com o algoritmo, nós voltamos a ter o mesmo dilema. Eu, apesar de poder emitir, da internet ser uma disputa por atenção de bilhões de pessoas ao mesmo tempo, mas parece que o algoritmo faz com que a informação, de uma certa forma, volte a ser de mão única. Concorda com isso? Que bom que você trouxe até a menção à escola de Frankfurt. Recentemente, infelizmente, faleceu um grande pensador, que é o Jürgen Habermas, que refletiu muito até sobre a questão dos jornais. A importância que os jornais escritos, ou mesmo a televisão, tem na construção da opinião, da esfera pública. Acontece que nós podemos interagir, nós, no nosso celular, no nosso computador, ou seja, as pessoas podem emitir mais opiniões. Só que isso não trouxe uma democratização, digamos assim, ou um ganho de pluralidade, porque, como você sabe, nós temos, por exemplo, muitos fenômenos da bolha. Então, eu penso de uma maneira, eu me manifesto de uma maneira, eu vejo determinadas coisas na internet e no celular. Os algoritmos, a tecnologia vai me classificando. Eu vou sendo classificado. E eu acabo interagindo com pessoas, recebendo informações, muitas vezes que são relacionadas com como eu penso e como eu ajo. Isso faz com que eu crie essas bolhas, por quê? Porque pessoas que pensam de maneira diferente, que consomem informações diferentes, acabam interagindo apenas com elas mesmas. E, de outro lado, vão ter pessoas que pensam diferente, mas só vão interagir com aquelas pessoas. Isso faz com que nós temos uma grande polarização, porque as pessoas diversas, interagem menos. Então, isso tem trazido até problemas para a política, para a construção política plural, para a construção de acordos e entendimentos. E a polarização também, que isso é um fruto dessa gestão pelo algoritmo, né, que favorece aquela coisa que chama mais atenção, um lado contra o outro. Né? Você conhece algum país do mundo, se em algum país do mundo já existe um tipo de aprendizagem, de informação, na escola mesmo, para ensinar as pessoas a discernir, fazer a diferença entre o que é falso e o que é verdadeiro, que procure desconfiar da mensagem que está recebendo? Então, existem alguns projetos educacionais, sejam com políticas públicas ou de escolas, apontando exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu participei de uma banca de doutorado que exatamente o tema era educação digital. Lá do Andrei Fretz, da PUC do Rio Grande do Sul, apontando exatamente várias políticas públicas que precisariam ser feitas para lidar melhor com a educação, a formação dos cidadãos. Então, sim, isso são questões que são trazidas e têm sido objeto de implementação em alguns lugares. Esse tipo de proposta, fatalmente, ou em algum momento, teria que passar por aqui, pelo parlamento. Porque trata-se de educação, da educação básica, e fundamental. Você acha que a lei brasileira de proteção aos dados e, por extensão, a educação, a atenção, a justiça está sendo feita com a legislação que temos agora? Ótimo. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei importantíssima que tem sido implementada, óbvio que há melhorias a serem feitas, mas é uma legislação relevante. Nós temos no Brasil também uma regulamentação do processo educacional na Constituição, uma regulamentação importante, e temos também, como você bem sabe, leis aprovadas aqui no Parlamento, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por exemplo, que é a nossa grande lei. Essas leis estabelecem várias regulamentações relevantes. Por exemplo, então, a questão do pluralismo de ideias, o pluralismo de formas de se atuar educacionalmente. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: há sim um marco,
há uma orientação, mas uma regulamentação mais detalhada pode ajudar. A publicidade brasileira, ela, em alguma forma, ela está infringindo algum direito do cidadão? Com o advento da inteligência artificial, com coisas como, por exemplo, apostas em jogos de azar, e não necessariamente jogos de azar que envolvam apenas dinheiro, mas assim, utilizados para vender alguma coisa e que geram ansiedade na psique das pessoas. Sim, a forma pela qual as propagandas são feitas mudaram muito. Antigamente nós tínhamos propagandas mais focadas na TV e no rádio, agora bastante na interação da internet, até com influencer, com pessoas que têm muitos seguidores. A gente observa até um momento bastante contemporâneo, o ECA Digital se preocupando com a propaganda para crianças, né? Por exemplo, o ECA Digital não permite o que a gente chama de perfilamento, classificação das crianças a partir das informações que se obtém para se fazer propaganda para essas crianças. Explica um pouquinho melhor o que é esse perfilamento. Perfilamento é você fazer uma classificação das pessoas à luz das informações dos dados que nós temos, ou seja, o que nós consumimos, onde nós vamos, o que nós pensamos, não é isso? Características pessoais. Então, obviamente, cada um de nós tem uma individualidade e permite, então, com os dados, se classificar as pessoas. Aquela pessoa tem interesse mais por aquele assunto, ou aquela pessoa tem interesse mais por aquele esporte, ou tem interesse mais por aquele tipo de compra. E a partir dessa classificação, você pode ser mais efetivo na propaganda, não é isso? Informando aquela pessoa algo que, a princípio, ela teria interesse ou ela poderia ter interesse. Então, mudou, sim, a propaganda agora feita a partir dos dados que são obtidos de maneira lícita ou ilícita, causa, assim, muitas vezes isso que você nos trouxe aqui, uma ampliação da ansiedade, né? Muitos estudos apontam que nós estamos nos tornando uma sociedade de pessoas mais ansiosas, né? E tem muito a ver com esses constantes estímulos que nós recebemos. Esse sistema de sedução e recompensa que existe nos jogos via internet e tal, ele também trabalha dentro do mesmo esquema, né? E como nos outros países existe algum limite legal para que seja aberto o código do algoritmo que determina o que a gente vê que nos é oferecido? Essa discussão sobre o algoritmo é sempre complexa porque as empresas que criaram os algoritmos alegam segredo industrial, né? Ou seja, eu tenho um negócio que, dentre as ferramentas do meu negócio que me possuem, tem um algoritmo. Esse algoritmo, então, se for aberto, pode fazer com que uma empresa concorrente conheça o meu algoritmo e se beneficie disso de maneira indevida. Então, se discute muito no Brasil e no mundo, né, de que maneira esses algoritmos precisam ser vistos não apenas, como falando aqui de uma empresa, de videogame, por exemplo, como você nos trouxe aqui, não apenas como uma proteção né, de um segredo industrial ou de uma propriedade privada, mas como isso impacta, né? Nós vemos, especialmente nas discussões europeias, tentando, né, acomodar a proteção ao negócio, a proteção, né, isso a empresa, que é importante, mas, né, com a maneira pela qual as pessoas podem ter um pouco mais de transparência de como elas vão ser seduzidas, de alguma maneira, influenciadas. A Meta, na Austrália, por exemplo, a Meta que é dona do conglomerado WhatsApp, Facebook e acho que Instagram também, né? Na Itália, não, desculpa, na Austrália, existe uma lei que agora apenas jovens a partir dos 16 anos poderão aderir a esse tipo a essa rede social. Meta perde dinheiro com isso? Está diminuindo a quantidade de pessoas que usam, pelo menos até atingirem aquela idade. Então, sim, ela está perdendo dinheiro com isso. Que tipo de cuidados o cidadão comum, evidentemente, não é tão hábil no manejo de seus dados, da proteção dos seus dados, que tipo de cuidado no cotidiano você acha que esse cidadão deveria seguir? Eu, por exemplo, recebo todo dia, com os primeiros 5 números do meu telefone, recebo uma ligação me avisando que você não compareceu ao INSS porque você está para fazer prova de vida. Ou então, compra com alerta do banco tal. Enfim, todo dia isso.
Talvez por causa da minha idade eles acham que eu sou trouxa, né? Ah, mas eu também recebo quase todo dia uma ligação ou uma mensagem pedindo informações, pedindo dados, ou falando que você tem direito a alguma coisa, ou que uma compra foi bloqueada e você tem que entrar em contato com a central. Então é bastante importante, primeiro, ver se é um canal oficial. Né? Buscar e descobrir. Então, você está procurando um banco X, está procurando o órgão tal, não é isso? Procurar no site oficial desse órgão, não é isso? E buscar entrar em contato. Recentemente, por exemplo, fomos objeto de uma tentativa de golpe dizendo, olha, uma empresa de concessão de luz está querendo devolver dinheiro, né? Me passa o dado do teu banco, me passa, né? Então, a primeira questão é buscar os canais oficiais. Segundo, né, não fornecer, a não ser que você tenha certeza ou que está conversando com os canais oficiais, não fornecer uma série de dados importantes, como seu CPF, né, especialmente, obviamente, senhas de seja lá o que seja isso. Mas a mais importante é buscar os canais oficiais, penso eu. Isso também se aplica a notícias? Procurar saber se uma notícia é verdadeira ou não? Isso é bastante interessante e importante a sua questão. Todos nós recebemos muitas comunicações, especialmente por WhatsApp. Não apenas, mas especialmente. Não é isso? De, muitas vezes, pessoas que nós gostamos e tendemos a acreditar que o que ela está falando é verdade. Né? Agora, às vezes, até a pessoa não tem má fé, mas te encaminha sem uma maior checagem de determinadas informações. Então, sim, né, é importante que nós façamos essa checagem. Como eu faço essa checagem? Eu busco pesquisar em repositórios, em locais, né, que têm maior confiança, profissionalismo, né, se aquela informação bate com a realidade. Então, sim. Hilton, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Cidadania. Eu aprendi bastante, espero que os espectadores tenham aprendido muito também. Ótimo, eu agradeço o convite, muito obrigado. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Patrícia Madri, a fase de testes da reforma tributária começou. O que os empresários devem fazer a partir desse momento? A partir desse momento, os empresários precisam olhar para a sua operação e entender o impacto tributário. É um momento de estratégia e de planejamento fiscal. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O contribuinte que ganha até R$ 5.000 mensais está isento do pagamento do imposto de renda. Já quem ganha salários acima de R$ 5.000 até R$ 7.350 tem redução de alíquotas. Para compensar os cofres públicos pela perda de arrecadação, a lei aumenta a taxação de altas rendas a partir do ganho anual de R$ 600 mil. O Senado votou, agora é lei. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta.
Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, bom dia. Terça-feira, 7 de abril, o Senado Notícias está no ar. Os senadores podem votar hoje em plenário projetos de lei sobre carreiras profissionais. Um deles é o que reconhece o período de estágio como experiência profissional. O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira o projeto que reconhece o período de estágio realizado por estudantes como experiência profissional. Período que também poderá ser usado para contar pontos em concurso público, a depender de uma regulamentação futura. E também está na pauta uma proposta que autoriza residentes na área de saúde a dividir os 30 dias anuais de repouso em períodos menores, de no mínimo 10 dias cada. Atualmente, a lei determina que as férias sejam tiradas em 30 dias consecutivos. A CPI do crime organizado conseguiu as assinaturas necessárias para a prorrogação dos trabalhos. Para amanhã, está previsto o depoimento do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O ex-governador Ibanez Rocha foi convocado pela CPI. No requerimento de convocação, o relator, senador Alessandro Vieira, diz que o ex-governador está no centro de 2 eixos de investigação. O primeiro relacionado às relações comerciais do escritório de advocacia que ele fundou com entidades investigadas nas operações Compliance Zero e Carbono Oculto, conduzidas pela Polícia Federal. E o segundo diz respeito ao papel exercido pelo governador nas decisões do Banco de Brasília, o BRB, nas operações com o Banco Master. Mas a ida de Ibanez Rocha à CPI é facultativa, de acordo com decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O ministro reconheceu que ele está na posição de investigado e afastou a obrigatoriedade de comparecimento. Já o secretário nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, foi convidado para falar sobre as ações adotadas pelo governo para enfrentar o domínio das facções criminosas dentro dos presídios. Vinculado ao Ministério da Justiça, o Senapem é o órgão que administra o sistema penitenciário do país e coordena a política penitenciária nacional. O senador Eduardo Girão, que apresentou o requerimento de convite, justifica que hoje as facções criminosas usam os presídios como quartéis generais, de onde são articuladas operações criminosas como tráfico de drogas, armas, extorsões e ataques coordenados a agentes públicos e civis.
E o relator da CPI, senador Alessandro Vieira, protocolou nesta segunda-feira um pedido para prorrogar os trabalhos da comissão por mais 60 dias. Pelo prazo inicial, a CPI deveria encerrar os trabalhos no dia 14 de abril. O pedido foi assinado por 28 senadores, um a mais do que o necessário. Mas a prorrogação só deverá ser efetivada quando o requerimento for lido em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Uma correção. A expectativa é de que o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, possa comparecer na reunião de hoje da CPI do crime organizado. Um dos líderes em energias renováveis no planeta, o Brasil pode avançar ainda mais na pesquisa e utilização de fontes limpas disponíveis dentro e mesmo nos limites do nosso território. A Comissão de Infraestrutura faz hoje uma audiência pública sobre o aproveitamento do potencial energético offshore. Somos o terceiro país do mundo em capacidade instalada de energia renovável, com algo em torno de 88% da matriz elétrica proveniente de fontes limpas, como hidrelétrica, solar, bioenergia e geração eólica. Mas esse potencial pode crescer ainda além nas regiões offshore, com instalações em alto mar, onde os ventos são mais fortes e mais constantes, um potencial ainda inexplorado. Em 2025, uma lei instituiu o Marco Legal para o setor. Para debater a regulamentação e a implementação da energia eólica offshore no nosso país, a Comissão de Infraestrutura promove uma audiência pública interativa nesta terça-feira, 7 de abril, a partir das 9 da manhã. E você acompanha aqui na internet, senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. 10 reuniões de comissões, sendo uma de CPI. No plenário, sessão de premiações e sessão deliberativa. Confira a agenda desta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, como vimos, a Comissão de Infraestrutura tem audiência pública prevista para debater regulamentação e providências necessárias desde a vigência da lei que trata do aproveitamento de potencial energético offshore. Trata-se da energia produzida pelos ventos em alto mar. Também às 9, como vimos, a CPI do crime organizado tem reunião marcada para ouvir André de Albuquerque Garcia, secretário nacional de Políticas Penais. Às 9h30, a audiência pública prevista na Comissão de Assuntos Sociais para debater o impacto negativo do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde pública, especialmente entre os jovens. Também às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional tem reunião marcada, primeiro para apreciar indicações de emendas ao orçamento deste ano, depois para examinar projetos, como o que determina a realização periódica de inspeções prediais e cria o Laudo de Inspeção Técnica de Edificação, o LIT. Às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião prevista. O primeiro item da pauta é o projeto que cria o Fundo Garantidor de Crédito ao microempreendedor individual, às microempresas e às empresas de pequeno porte, o FG Micro. No mesmo horário, a Comissão de Educação tem reunião marcada e ela terá duas partes. A primeira é para examinar projetos. Um deles cria o selo Bandeira Verde para reconhecer as escolas que implementarem ações de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental. Na segunda parte, a CE vai definir a política pública a ser acompanhada pela comissão neste ano de 2026. Também às 10, a Comissão de Constituição e Justiça deve se reunir em audiência pública para discutir a proposta de emenda à Constituição que proíbe o uso da aposentadoria como punição quando o servidor cometer infração disciplinar. E no mesmo horário está prevista a entrega da comenda Nise da Silveira. Esta é a primeira edição da homenagem que é concedida a personalidades que se destacaram no tratamento humanizado em saúde. Serão agraciados a pioneira em psiquiatria do Brasil, que dá nome à premiação, Nilce Silveira, in memória, já que ela morreu em 1999. E ainda Guilherme Thiago de Souza, Ludmila Abraão Ajar e Sheila Cristina Santos Moraes. E a partir das 11, a Comissão de Segurança Pública tem reunião prevista. Ela terá duas partes. Na primeira, exame de projetos.
como o que criminaliza a conduta de negociar dados provenientes de interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática. E logo mais às 14h, a Comissão de Assuntos Sociais tem audiência pública marcada para debater rotulagem nutricional de produtos alimentícios ultraprocessados e o uso de edulcorantes, impactos na saúde pública e estratégias regulatórias necessárias à proteção do consumidor. Também às 14h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, como vimos, um dos projetos considera como experiência profissional o estágio realizado pelo estudante. Às 14h30 está prevista a instalação da Comissão Mista da Medida Provisória 1327, com a eleição de presidente e vice. A MP reduziu custos e a burocracia para a obtenção da carteira de motorista, além de promover outras mudanças. A Comissão de Assuntos Sociais discutiu nesta segunda-feira o uso de cigarros eletrônicos por jovens e os malefícios para a saúde. Os debatedores defenderam a fiscalização sobre a venda e a realização de campanhas de prevenção. O uso de cigarros eletrônicos no Brasil é proibido desde 2009. Mesmo assim, o seu consumo vem aumentando, principalmente entre os jovens. Dados do Ministério da Saúde revelam que 70% dos consumidores de vapes no Brasil têm entre 15 e 24 anos. Embora pareça uma alternativa menos prejudicial, o consumo prolongado desses cigarros podem acarretar doenças respiratórias. A Comissão de Assuntos Sociais realizou uma audiência pública para debater os malefícios do uso desses cigarros. Os dados apresentados que a nível nacional quase 30% dos adolescentes entre 13 e 17 anos de uma certa forma estão consumindo os cigarros eletrônicos. No Distrito Federal, esse número é de 43%. Além dos danos causados pelo cigarro eletrônico, foram destacados na audiência pública a necessidade da prevenção do uso e da fiscalização sobre as vendas para adolescentes e jovens. Não basta a proibição, é preciso que isso seja fiscalizado. A gente tem um problema semelhante com o álcool, né? É proibido a venda e o consumo de álcool por adolescentes, mas infelizmente as pesquisas mostram um acesso fácil e um consumo frequente entre adolescentes do álcool, e isso acontece a mesma coisa com os cigarros eletrônicos. Não só ele altera a imunidade do meu pulmão, como de todo o meu corpo. No líquidozinho do vape, eu não tenho a nicotina da forma do tabaco, que é lá da folha do tabaco. Não tenho essa nicotina. Eu tenho uma nicotina manufaturada, uma nicotina industrializada. Eu tenho sais de nicotina. Ele altera os meus neurotransmissores de um jeito mais intenso e ele acaba liberando mais dopamina. E aí, quando ele libera mais dopamina, eu quero mais dopamina, eu quero mais e mais e mais dopamina. Então eu acabo fazendo mais fácil esse ciclo vicioso. Acho que a gente tem que investir na família, tem que investir na prevenção, que é uma coisa que os governos têm dificuldade. Espalha-se a droga, né? E não há uma campanha de prevenção esclarecendo a população que precisa saber do risco do uso da droga. Fortalecimento de estratégias internacionais para a promoção da paz. Esse foi o tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, com o objetivo de analisar o papel do Brasil na mediação de conflitos e a criação de mecanismos que garantam a proteção humanitária em escala global. A audiência da Comissão de Direitos Humanos debateu um momento crítico, onde o deslocamento forçado atinge marcas históricas. A discussão foi pautada pela necessidade de transformar tratados internacionais em ações concretas de acolhimento e apoio às vítimas de guerras. E a guerra, como eu já disse, ela não destrói apenas cidades. Ela destrói redes de apoio, ela destrói oportunidades e compromete gerações inteiras. É por isso que a paz não pode ser apenas uma aspiração abstrata em discursos ou tratados internacionais. A paz precisa ser construída dia a dia,
com proteção efetiva, com ações concretas e com inclusão. O representante do Ministério das Relações Exteriores destacou a atuação do Brasil na agenda Mulheres, Paz e Segurança. Estudos indicam que a participação feminina em processos de negociação contribui para a maior durabilidade dos acordos de paz. O Brasil, ademais, é firme defensor da agenda Mulheres, Paz e Segurança. Dados empíricos mostram, por exemplo, que a presença de mulheres em negociações de acordo de paz aumenta em 20% as chances de que durem pelo menos 2 anos e em 35% a probabilidade de que durem mais de 15 anos. Outro ponto abordado foi o impacto dos conflitos sobre as instituições democráticas. A gente se encontra numa situação hoje que não vem de um passado recente, vem de uma desconstrução estrutural das instituições, não só no direito internacional, como eu comentei, da ONU com vocês, né, do Conselho de Segurança, de todas essas esferas que existem para salvaguardar o direito internacional, mas no nosso âmbito doméstico. A audiência também reforçou a importância da recém-promulgada Frente Parlamentar pela Paz Mundial, que busca criar uma consciência coletiva contra a lógica do armamento. É preciso uma massa crítica para mudar essa mentalidade da guerra. A guerra é um absurdo, é uma insanidade, é algo desumano, é desumano. E nós não vamos ganhar essa batalha com armas, nós não vamos ganhar essa batalha com guerras, nós não vamos nem com críticas, porque nós temos que trabalhar com a luz, com a força do amor, com a força da solidariedade, a força da dignidade humana, essa força. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, em vigor desde 17 de março, foi tema de debate no Conselho de Comunicação Social do Congresso. Os representantes destacaram acertos do texto e também pontos em que pode ser aprimorado. A coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil lembrou que a proteção das crianças e adolescentes é dever constitucional de toda a sociedade. Ela afirmou que, para isso, é preciso regular as redes sociais, mas ela alertou que há um lobby muito forte contra a regulação. Nós precisamos buscar desenvolver regras, estabelecer direitos e deveres para que a gente possa ter um ambiente digital com o qual nós interagimos, mais democrático, que garanta a liberdade de expressão, que não permita o discurso de ódio, que não permita o direcionamento de conteúdos para crianças e adolescentes que favoreçam a automutilação, o estímulo ao suicídio ou que atentem contra a integridade física e mental das nossas crianças e adolescentes. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente estabelece que as empresas têm obrigação de garantir o devido processo na moderação de conteúdo, com transparência e direito à contestação e apelação. Na avaliação do representante da Coalizão Direitos na Rede, o ECA Digital pode ser usado como modelo de proteção contra arbitrariedades, que poderia ser ampliado. Ampliar para além do universo das crianças e adolescentes, para ampliar, por exemplo, o contexto eleitoral, o contexto da comunicação social como um todo, a proteção aos jornalistas, por exemplo, que eventualmente tentam divulgar seu conteúdo e esbarram na lógica do funcionamento das plataformas. A gente tem, então, nesse microcosmo do ECA Digital, uma proteção procedimental que pode servir como um modelo pedagógico para como o devido processo pode proteger vulnerabilidades sem aniquilar direitos. O presidente da SaferNet Brasil alertou que a forma como são compartilhados dados pessoais atualmente dá margem a fraudes e vazamentos. Ele explicou que já existe tecnologia mais segura para fazer verificações. É um absurdo você sair distribuindo ao longo do dia cópias, ou às vezes originais, do seu documento de identificação, com todos os dados que estão ali, filiação, número de CPF, foto, data de nascimento, etc., apenas para ter acesso a um determinado ambiente, a um determinado local. É por isso que tem tanta fraude no Brasil. Por quê? Porque há uma pulverização de documentos com dados pessoais espalhados aí em todos os lugares.
Da mesma forma que há também uma banalização do reconhecimento facial, que hoje é usado em condomínios, em academias e assim por diante. E esses dados são armazenados como? Geralmente de forma precária. E eles vazam, pessoal. Esses dados costumam vazar. A gente não sabe quando, mas eles vão vazar. Isso é fato. O Conselho de Comunicação Social do Congresso também debateu ontem as condições de trabalho dos profissionais de comunicação. Jornadas irregulares e exaustivas que afetam a saúde mental dos profissionais de comunicação foram as questões mais discutidas na reunião do Conselho de Comunicação Social, que debateu a precariedade do trabalho do jornalista na atualidade. No geral, eles relataram uma cultura tóxica que colabora com sobrecarga mental nas redações. Está bem de acordo com o que a gente viu na pesquisa americana. E as principais reclamações: falta de empatia, falta de reconhecimento, falta de transparência na comunicação, comunicação violenta, desrespeito às folgas, desorganização nos processos da redação e sobrecarga de trabalho. Mais da metade dos jornalistas apresentaram sintomas de depressão, aí foram 50% da amostra, e quase metade convive com estresse, 47%, e insônia, 47,9%. Para os integrantes do Conselho, a questão da saúde mental, devido às condições inadequadas de trabalho, atinge não apenas jornalistas, mas radialistas e editores de áudio e vídeo, além de outros profissionais de comunicação. O tema emerge quando se observam as condições de trabalho no setor audiovisual e de comunicação, marcados por jornadas extensas, pressão produtiva e precarização, resultando em adoecimento, burnout e afastamento de profissionais. O problema da saúde mental está presente no jornalismo, no radialismo e também no audiovisual. Sofremos exatamente com as mesmas questões e basicamente por uma questão de jornada e um processo de intermitência. Você sabe que você trabalha hoje e não sabe quando volta a trabalhar. Então isso afeta muito a saúde do trabalhador na medida que não te dá segurança no seu planejamento familiar. É um problema muito sério que tem afetado bastante, principalmente como consequência até do VOD. Pela pressão enorme que nós temos para cumprir a extensa jornada que se tem e as 12 horas todos os dias dentro de um estúdio, num espaço fechado, né? Bibliotecários e conselhos de biblioteconomia foram homenageados em sessão especial no Senado Federal. A regulamentação da profissão foi há 60 anos. Os bibliotecários são os responsáveis pela organização de documentos, informações. São também os responsáveis pela manutenção da história. Profissionais que exercem um papel fundamental na mediação entre a informação e a sociedade. Nos tempos modernos, o bibliotecário é peça-chave na transição entre a era analógica, quando as informações estavam registradas em meios físicos, e a nova realidade digital. Nas bibliotecas escolares, nos centros de pesquisa, nos arquivos públicos e nas ações de preservação da memória nacional, o trabalho desses profissionais se traduz todos os dias em mais acesso ao conhecimento, mais cidadania e mais desenvolvimento para o Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Biblioteconomia, existem hoje no Brasil mais de 21 mil bibliotecários. Os profissionais normalmente trabalham em bibliotecas públicas ou privadas, centros de documentação e até em empresas públicas ou privadas. A profissão foi regulamentada há 60 anos. Celebrar os 60 anos desse decreto e da criação dos conselhos regionais da primeira e 10ª região também é estar atento às novas dinâmicas informacionais que vão nos impor desafios imensos pelos próximos anos, né? A gente já tem desafios imensos, cada um pautado sobre as suas perspectivas contemporâneas, regionais, mas pelos próximos anos isso vai ser cada vez mais evidente do nosso papel profissional. O ex-presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia destacou a importância dos conselhos profissionais para a valorização dos bibliotecários e para a garantia dos melhores serviços prestados à comunidade. Como seria chegar aos 60 anos sem que nós não tivéssemos a contribuição dos nossos regionais, a contribuição das nossas entidades profissionais
e a capacidade imensa de gerir pessoas e de pensar a profissão para frente. É fundamental fortalecer a articulação permanente dos conselhos de biblioteconomia com a sociedade, com as entidades representativas da profissão e com as diversas instâncias de poder público, em especial com o Parlamento. Esse espaço público central de formulação das leis e das políticas que impactam diretamente o mundo do trabalho. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Patrícia Madri, a fase de testes da reforma tributária começou. O que os empresários devem fazer a partir desse momento? A partir desse momento, os empresários precisam olhar para a sua operação e entender o impacto tributário. É um momento de estratégia e de planejamento fiscal. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado tem sido essencial porque leva informações a todo o Brasil sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço pelo Brasil e pelo estado de Roraima. A TV Senado é essencial para a democracia, porque ela leva informações a todos os cantos do país com seriedade, com respeito e com compromisso com a verdade e com a sociedade brasileira. Eu quero parabenizar, me congratular com a TV Senado, com todos aqueles que fazem a TV Senado, parabenizar pelos seus 30 anos e, logicamente, que ela continue levando informações com a seriedade que é feita e, logicamente, com todo o respeito ao nosso telespectador. Ao telespectador que continue ligado na TV Senado, porque você recebe informações de verdade aqui no Senado Federal. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil.
Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. Meu nome é Mariana Pamplona. Não tenho sobrenome materno em Havelberg porque meus pais tinham medo de que no futuro eu pudesse sofrer algum tipo de represália do regime militar. Nessas fotos, estou no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo, visitando o túmulo da minha tia Yara, cuja história me acompanha desde antes do meu nascimento. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelos, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula
que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Aguinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida dos pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastasizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela à base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor. Ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesma que vai para anatomia patológica, a gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de moléculas, porque esse RNA é uma molécula mensageira, é ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que sofreram, que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho isso que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim, que a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem.
que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento é em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, lugares que você vai, que você chega... e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todo... Olá, estamos de volta, são 9h13. Está começando nesse momento a reunião na CPI do crime organizado para ouvir André de Albuquerque Garcia, secretário nacional de Políticas Penais. Acompanhe. Antes de iniciarmos nosso trabalho, submeta a deliberação do plenário, dispensa da leitura e aprovação da ata 16ª reunião, realizada 31 de março de 2026. As senhoras senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontra, a ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Esclarecimentos quanto à oitiva do senhor Ibanez Rocha Barros Júnior, o advogado e ex-governador do Distrito Federal, convocado pelo requerimento 310 de 2026 do senador Aliceno Vieira. A convocação se deu por meio do envio de e-mail, correspondência e telegrama. Além disso, com apoio da Polícia Legislativa do Senado Federal, houve a tentativa de intimação do depoente em sua residência, porém o convocado não se encontrava em casa e nem havia quem pudesse recebê-lo. Por meio de decisão proferida na última sexta-feira, 3 de abril, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça, no âmbito da petição 15.556, ficou afastada a obrigatoriedade do comparecimento do depoente nos seguintes termos, aspas, ante o exposto, restando configurada pelo teor da justificativa apresentada pela comissão parlamentar para embasar a sua convocação, a condição de investigado do peticionante Ibanez Rocha Barros Júnior e já tendo sido manifestada a objeção de sua defesa técnica, afasto a obrigatoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultativa, deixando a cargo do peticionário a decisão de comparecer ou não à CPI do crime organizado, fecha aspas, fala do ministro André Mendonça. Por fim, a defesa do convocado, por meio do e-mail enviado ontem, dia 6 de abril, comunicou que o senhor Ibanez não compareceria a essa reunião. Antes de conceder a palavra, só um minuto, antes de conceder a palavra ao senhor André Garcia, que está aqui, a quem eu desde já mais uma vez agradeço o comparecimento, eu só queria mais uma vez aqui fazer a minha manifestação da forma como o Supremo Tribunal vem se manifestando com relação aos trabalhos da CPI do crime organizado. Eu sempre falei e sempre vou falar que nós vivemos num império em que a premissa constitucional do artigo 5º é que todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Só que no Brasil, uns são mais iguais que outros. Quando é para agir de forma contundente contra pobre e preto, vale tudo, as leis funcionam, o Código de Processo Penal funciona, o Código Penal funciona, Lei de Execução Penal funciona, as instâncias, às vezes, nem o pobre, nem em segunda instância vai. É transitado em julgado em primeira instância. Agora, quando a gente tenta fazer a apuração de qualquer conduta que envolva crimes de colarinho branco, crimes de sonegação fiscal, crimes contra a ordem tributária, crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculado, crimes envolvendo os agentes políticos, crimes envolvendo outros agentes de outros poderes, nós temos decisões que, com todo respeito, eu tenho que me curvar à decisão judicial, porque a decisão judicial não se discute, se cumpre, mas a advocacia do Senado está, eu, enquanto presidente, recorrendo de todas as decisões que, de alguma forma, vêm inviabilizando, que é essa palavra que a população tem que saber. A população tem que entender que a CPI do crime organizado ela está tentando
e está tentando, com toda isenção e responsabilidade, tanto da parte do relator como da minha parte enquanto presidente e do vice-presidente, senador Hamilton Mourão, que a gente apure. Olha, ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Agora, não é razoável que nós tenhamos aí, a gente aprova que numa comissão parlamentar de inquérito, oitiva de testemunha, o Supremo vem e fala, a testemunha não é obrigada a comparecer. Convocação, não é obrigada a comparecer. Transferência de sigilo, não é obrigado, invalida e não vai fornecer. Olha, então não quer que se apure? Por que não quer que se apure? É isso que tem que ser questionado. Quem nada deve, nada teme. Quem nada deve, nada teme. Eu sempre falo isso. Se me falasse assim, senador Contarati, o senhor autoriza a quebra do sigilo bancário do senhor? Pode pegar a quebra do meu sigilo bancário. Pode pegar. Porque eu vou lá falar, olha, eu recebo X como aposentado como delegado de polícia, recebo como senador, essas são minhas fontes, essas são as receitas, e dali que sai. Agora, eu acho lamentável e eu acho isso uma afronta com a população brasileira. Porque é muito triste você ver e falar, e com todo respeito ao convidado que aqui está, porque eu fiz essa fala, a mesma fala eu fiz com o então ministro Ricardo Lewandowski. Eu falei, ministro, qual é o percentual da população carcerária no Brasil que hoje está cumprindo pena de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato? Você não tem. As cadeias estão lotadas com um segmento, com um recorte socioeconômico. E aí vale tudo. Aí a gente pode fazer, aí faz e acontece. A gente altera Código Penal, altera Código de Processo Penal, condução coercitiva, está tudo bem. Agora, na hora que a gente tem, quando ousa condenar um político por corrupção, concede prisão domiciliar. Olha, as cadeias estão lotadas de pessoas com doenças, com comorbidades, com câncer, com HIV, com moléstias incuráveis, morrendo dentro do sistema prisional e não são concedidas prisão domiciliar. Mas no Brasil, uns são mais iguais que outros. Então, eu só quero fazer aqui o meu repúdio a qualquer decisão, com todo respeito, porque se eu não puder manifestar a minha contrariedade com relação a essas decisões que vêm viabilizando o trabalho da CPI, não há razão de ser. Nós temos, dentro de um amparo previsto na Constituição Federal, que é a CPI um instrumento de minoria, e que nós temos aqui quantos senadores e senadoras de diversos espectros políticos partidários e que querem apurar. Agora, nós estamos diante de uma das principais comissões parlamentares de inquérito, a Comissão do Crime Organizado no país. E o que vem a ser crime organizado? Senão o modus operandi que já se aperfeiçoou, que está impregnado em organizações que não é mais aquilo que era antigamente. Agora nós temos envolvimento de pessoas, de agentes públicos, agentes privados, instituições de todas as esferas, que tem que ser apurado. Então, eu queria aqui só fazer essa manifestação de discordância dessas decisões que estão inviabilizando o trabalho da CPI do crime organizado. Com a palavra, o senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os presentes, nosso convidado. Eu pedi a palavra, presidente, para historiar de forma mais precisa a situação específica do ex-governador Ibanez Rocha. O ex-governador Ibanez foi convidado, ainda no cargo, a comparecer para prestar esclarecimentos aqui com relação à política de segurança do DF. O Distrito Federal tem números consistentes, positivos, no tocante ao combate ao crime, então esse era o primeiro objeto. E já naquele momento, o governador, de forma bastante assintosa, manifestou que não compareceria de forma alguma. Ao contrário de outros governadores. O governador tem agenda, o governador tem dificuldade. E alguns se colocaram à disposição para comparecer, o governador de Santa Catarina compareceu, mas apenas o governador Ibanez se recusou de plano a comparecer. E ele devia ter seus motivos para se recusar. Quando ele renuncia ao cargo para se colocar como apto a concorrer nas novas eleições desse ano, a gente apresenta e aprova a convocação dele. E é importante a presença do ex-governador Ibanez para que ele possa esclarecer, novamente, a questão da política de segurança pública no combate a facções, mas também o envolvimento nele no escândalo do Master BRB. Até porque as notícias vão se avolumando
e preocupam o cidadão do Brasil todo, mas especialmente do Distrito Federal, coisas como a notícia de que, mesmo após a constatação de que as carteiras de crédito eram fraudulentas, se fez a aquisição de mais de 20 bilhões em créditos podres do Banco Master. Então, assim, não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Aquilo que a gente não consegue fazer aqui pela CPI, e aí, lamento a decisão, a reiteração de decisões do Supremo Tribunal Federal esvaziando CPIs. Essa CPI, ela tocou, presidente Fabiano e colegas, ela tocou num ponto sensível que em 200 anos ninguém tocou, que é o envolvimento direto de ministro do Supremo com figuras, no mínimo, controversas. Aquilo que a imprensa fala, aliás, hoje, parabéns, dia do jornalista, parabéns para todos os jornalistas, aquilo que a imprensa fala há décadas, aquilo que os corredores de Brasília falam há décadas, mas que ninguém nunca colocou no papel, a gente está colocando no papel, a gente está demonstrando essa realidade. Isso incomoda sobremaneira, porque, como diz o presidente Fabiano Contarato, no Brasil, a lei penal só vale para preto e pobre. Essa é a verdade. No Brasil, a lei só vale para pobre. Essa é a realidade, infelizmente. E eu fico impressionado como alguém tem a coragem de pedir a confiança dos brasileiros ou dos moradores do Distrito Federal e depois não tem a coragem de prestar esclarecimentos, prestar contas. E eu estou falando do correligionário. O ex-governador Ibanez Rocha é meu colega do partido, do MDB. Não tenho nenhum problema pessoal, não sou eleitor do Distrito Federal, não tenho questão nenhuma partidária envolvida, ideológica envolvida. Tem uma questão moral envolvida. Tem uma questão legal envolvida. E a gente precisa avançar como país no sentido de que a lei efetivamente seja a mesma lei para todos. Porque eu desconheço, nesses quase 25 anos de polícia, a hipótese de pessoas que são convocadas para prestar depoimento que conseguem da justiça uma salvaguarda de compareça se quiser, esclareça se quiser, entregue os sigilos que a justiça mandou entregar se quiser, porque o COAF está nessa situação agora, o COAF está constrangido, o COAF está ameaçado pelo ministro Alexandre de Moraes, flagrantemente constrangido, ameaçado para que não entregue relatórios de inteligência financeira sob pena de cometer uma série de crimes ilícitos. Por quê? O que tem de tão grave que tem que esconder? São os voos nos aviões do Borcaro? Não dá mais para esconder, a CPI já mostrou. São os contratos multimilionários? Também não dá mais para esconder. A imprensa mostrou, a CPI comprovou. Então, qual é o passo que falta? Para que a gente transforme esse país de verdade numa república. Então, temos muito a fazer, presidente Fabiano. Comunico a Vossa Excelência e ao colegiado, hoje à tarde tenho reunião com o presidente dessa casa, senador Davi Alcolumbre, para tratar do pedido de renovação de prazo, prorrogação de prazo por mais 60 dias da CPI. Historio para quem nos acompanha como é que se dá o processo de prorrogação de CPIs. O regimento da casa é claro. Se você tem um requerimento subscrito pelo número suficiente de senadores, a prorrogação é automática. Basta que se faça a publicação do requerimento. É isso que está escrito textualmente, literalmente. Mas para que ocorra a publicação, é preciso que o presidente da casa despache para a publicação. Esse ato não foi realizado ainda pelo presidente Davi. Teremos essa reunião hoje, 14h30, para tratar desse tema, para que a gente saiba se teremos a prorrogação ou se a CPI será encerrada na próxima semana. Se for encerrada na próxima semana, garanto aos senhores e às senhoras, será encerrada com relatório completo, apresentando os fatos que podemos apurar, atribuindo responsabilidades e apresentando indiciamentos. Porque ninguém aqui veio para se omitir, nem veio para brincar em Brasília. Muito menos para fazer parte de quadrilha ou bando, muito menos para ter conluio com organização criminosa, como tantos o fazem. Se tivermos mais prazo, melhor ainda, vamos aprofundar mais ainda os trabalhos, vamos mostrar com mais clareza ainda essa radiografia de quão grave é a infiltração do crime organizado no poder público brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor o relator, senador Alessandro Vieira. Neste momento, convido... Presidente, também queria fazer uma reflexão aqui. Com a palavra, senador Sérgio Moro. O que a gente assistiu desde o início dessa CPI do crime organizado foi uma tentativa aqui de realização de uma investigação necessária para o país, partindo do crime organizado com suas conexões com o mundo das finanças,
e a lavagem de dinheiro é imprescindível para o crime organizado. E aqui é uma conexão óbvia com a Reag Investimentos, que por sua vez tem uma relação com o Banco Master. Dentro desse universo, diversos personagens lá, inclusive, que foram investigados naquela operação Carbono Oculto, relacionada aí à filtração do crime organizado no mercado de combustíveis, mas também, e digo infelizmente, surgiram essas conexões do Banco Master com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós tentamos aqui fazer uma investigação em cima desses fatos, que é uma investigação que o país precisa. Acho que tem uma coisa que a história revela, é que se nós varremos esses problemas para debaixo do tapete, eles voltam maiores. Eles vão se agravando. E toda a iniciativa aqui tomada, né, eu vou destacar aqui, quebra do sigilo fiscal e bancário do Fundo Arlim, que realizou pagamentos, compra de cotas do Resort Taiaiá, de propriedade do ministro Dias Toffoli, através da Maridit. Foi uma decretação de quebra aprovada por essa comissão, requerimento amplamente fundamentado, e de repente vem uma decisão liminar impedindo que seja feita essa apuração. Quem vai fazer essa apuração? A Polícia Federal, PGR, quem vai fazer essa investigação necessária para o país? E aqui, creio que essa comissão cumpriu o seu dever cívico com o país de tentar realizá-la. Mas muito surpreende toda essa atuação de parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, impedindo que fosse feita a apuração necessária, uma apuração importante para o país. Por isso, aqui assinei, senador Alessandro, lá o pedido de prorrogação da CPI, com a ressalva de, no entanto, se nós não tivermos a liberdade de fazer essa apuração, vai ficar muito difícil. E se não for nós, quem então? Então que se apresente o Ministério Público, que se apresente a Polícia Federal para fazer esse trabalho. Mas mesmo diante das limitações, teve elementos importantes que foram colhidos, né, pelas comissões, inclusive esses voos em jatinhos absolutamente inapropriados, feitos por autoridades do Poder Judiciário, com pessoas investigadas ou pessoas relacionadas aí a crimes financeiros. Então é importante que essa CPI prossiga, mas que ela possa prosseguir com liberdade. Eu faço aqui um paralelo. Vamos lembrar da história do Richard Nixon, né, do escândalo Watergate, que acabou sofrendo impeachment porque atuou clandestinamente para a obstrução das investigações. A questão das fitas que foram colhidas, que buscou que não fosse ali, que isso viesse à tona. E vamos fazer um paralelo, porque lá naquela época, década de 70 do século passado, a Suprema Corte norte-americana teve a coragem de tomar a decisão certa. Olha, vamos fazer com que essas fitas possam ser utilizadas pela investigação, que elas venham a público, para que as pessoas possam saber o que estava acontecendo ali dentro da Casa Branca, toda a tentativa de obstrução da justiça. E aqui nós estamos passando por um momento vergonhoso, no qual essa obstrução das investigações está vindo do nosso Supremo Tribunal Federal. Parte dos ministros, faço aqui a ressalva. Também faço uma ressalva, a meu ver, necessária, em relação ao ministro André Mendonça. Ele tem feito um trabalho corajoso, um trabalho que não é destituído de riscos, todos nós aqui conhecemos, sabemos disso, mas ele tem feito um trabalho importante, tanto no caso relacionado ao roubo das aposentadorias e pensões do INSS, como no caso do Banco Master. Discordo respeitosamente da decisão dele de dizer que não é necessária o comparecimento do investigado por uma extensão do direito ao silêncio. Mas aqui faço uma observação de que, embora lamente esse entendimento, é o entendimento dele que vem desde de longo tempo e é com base numa interpretação jurídica. Tenho certeza que não é do interesse dele e não é do entendimento dele realizar qualquer espécie de obstrução. Agora, aquelas decisões de impedir quebra do estilo bancário e fiscal, como do ministro Gilmar Mendes,
essas nós temos que lamentar porque juridicamente são vazias de conteúdo e impedem o trabalho aqui dessa comissão. Por fim, só finalizando, apresentei uma proposta de emenda constitucional, que é a 5/2026, que foi assinada por mais de 40 senadores dessa casa, temos a maioria, para deixar claro na Constituição que o direito ao silêncio não significa impedir o comparecimento na comissão, ou seja, em qualquer lugar, porque esse entendimento não existe em nenhum lugar do mundo. Espero que isso possa ter o apoio, inclusive, dos senhores senadores da mesa, para que nós possamos aprovar, não a tempo dessa CPI, infelizmente, mas pelo menos que nós resgatemos a efetividade das comissões parlamentares de inquérito do nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Eu só queria aqui falar que eu concordo plenamente com essa proposta apresentada por Vossa Excelência, inclusive assinei essa proposta. E mais uma vez, eu quero falar para as pessoas que PCC, Comando Vermelho, eles não guardam mais dinheiro. Estamos de volta, são 9h33. Você estava assistindo à reunião da CPI do crime organizado e passa a acompanhar, a partir de agora, a reunião na Comissão de Infraestrutura, uma audiência pública para debater o potencial da energia offshore, aquela energia que é obtida pelos ventos em alto mar. Já há uma lei que regulamenta, mas se está discutindo o aprimoramento dessa lei. Acompanhe. Que encaminha seu posicionamento institucional sobre o projeto de concessão da hidrovia do Rio Madeira. Os documentos, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estarão disponíveis para consulta no site desta comissão no prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação neste período. Comunico ainda que o arquivamento dos documentos que tiveram seu prazo, de consulta encerrado. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater acerca da regulamentação e das providências adotadas após o advento da Lei nº 15.097 de 2025, que trata do aproveitamento de potencial energético offshore. Em atenção ao requerimento número 1 de 2026 desta comissão, da minha autoria. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados. Almirante de Esquadra Silvio Luiz dos Santos, diretor-geral de navegação da Marinha do Brasil. Por favor. Natália Hoffmann, coordenadora-geral do Departamento de Transição Energética, DTE, do Ministério de Minas e Energia. Por favor. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado. Ludmila Lima da Silva, superintendente de concessões, permissões e autorizações do Serviço de Energia Elétrica da ANEEL. Obrigado por ter vindo. Roberta Cox. Obrigado por ter vindo. Diretora de Políticas para o Brasil do Conselho Global de Energia Eólica. Obrigado por ter vindo. Tetsu Koike, diretor do Programa de Políticas Setoriais, Planejamento e Inovação da Secretaria Executiva do Ministério de Portos e Aeroportos. Obrigado por ter vindo. Arthur Boareto, coordenador-geral de Finanças Verdes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Está ali. Obrigado por ter vindo. Marcelo Cabral, diretor de Novos Negócios da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. Obrigado por ter vindo. Informo também que foi convidado o representante do Ministério da Fazenda, que não pôde comparecer a essa audiência. E antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania, tudo junto, ou pelo telefone 0800 061 2211. Novamente, o portal e-Cidadania, no senado.leg.br/e-cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. Eu repeti porque
As pessoas que nos assistem aí remotamente também, é importante a participação da população, não só tomar conhecimento do assunto, que é extremamente importante, mas também participar com as suas perguntas e comentários. Eu aproveito também para agradecer a presença de todos aqueles que estão aqui no plenário, né, pessoalmente. Obrigado pela presença e antecipadamente a todos os participantes também, obrigado pela contribuição. E a ideia é sempre que nós entendamos, né, o que tem sido feito a partir da lei que foi estabelecida, e como que isso interfere positivo ou negativamente, ou as expectativas e demandas, né, e preocupações dos setores aqui representados e aqueles que não estão aqui sentados ou aqui junto conosco, mas que participam externamente e podem mandar a sua contribuição. É importante que nós saibamos o que está acontecendo aqui no Senado, para que nós possamos tomar providências. Nós temos aqui 2 senadores presentes, né? O senador Jaime Bagato e o senador Espiridião Amin, e certamente esse tema interessa a muitos outros senadores que vão ter a chance de acompanhar os resultados, ler o resultado, ver todo o material e poder ajudar na resolução de problemas e tornar a energia eólica offshore realmente um ativo muito importante para o nosso país na produção de energia renovável. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem realizadas pelos expositores. A exposição inicial, né, vamos tratar aqui mais ou menos como é que a gente vai fazer isso, vamos combinar. Cada um dos apresentadores terá 10 minutos para apresentar. Então, eu vou passar a palavra um a um. Os senadores podem interferir ou comentar a qualquer momento, por favor. Então, os apresentadores têm 10 minutos cada um para apresentar. No final, e nós vamos coletando as perguntas, né, vamos coletando as perguntas da população. Eu vou passar as perguntas para os apresentadores também, de forma que vocês saibam o que está sendo discutido pela população e por aqueles que estão nos acompanhando. E no final, nós fazemos uma coisa, ao mesmo tempo, nós fazemos as considerações finais e as respostas a perguntas. Então, eu volto a palavra para cada um dos apresentadores, então, para as considerações finais e respostas às perguntas, ok? Combinados, então, com a palavra, o nosso primeiro apresentador. Não sei se alguns senadores querem fazer alguma consideração inicial. Não? Então, com a palavra, o almirante de esquadra Silvio Luiz dos Santos, diretor-geral de navegação da Marinha do Brasil. Muito obrigado, senador. Esses 10 minutos eu vou pedir um pouquinho mais, porque realmente tem muitas coisas a informar. De maneira muito rápida, eu vou fazer uma passagem rápida. Então, gostaria de agradecer o convite, no nome do senador Marcos Pontes, agradecer a presença dos demais congressistas, o senador Espiridião Amin, que é um parceiro lá da área sul, muito obrigado. Agradecer toda a audiência, é uma satisfação para a Marinha estar aqui passando suas perspectivas sobre o empreendimento eólico offshore. Naturalmente, é uma fonte importante, uma fonte alternativa importante para a transição energética, e o Brasil realmente tem muito potencial devido, enfim, à sua superlativa costa, onde tem ventos constantes, insolação, outros recursos naturais marinhos, e naturalmente a potencial eólica offshore é sim uma fonte importante que deve ser explorada. Naturalmente a Marinha está absolutamente envolvida nessa questão por vários aspectos, né? Não só aspectos de defesa, como aspectos da segurança marítima, como também a Marinha é uma agência reguladora constitucionalmente. Então, nesse sentido, a Marinha é fundamental entender o papel estruturante da Marinha nessa questão, em todas as perspectivas, no sentido de atender às questões de defesa, de segurança marítima e, particularmente, como agência reguladora, para a gente obter um ambiente regulatório robusto, no sentido de promover, né, esse potencial elétrico offshore, mas respeitando, naturalmente, a sustentabilidade ambiental, né, a segurança operacional e, obviamente, identificando aí o desenvolvimento econômico, que é isso que todos pretendem. Com relação as nossas atribuições, elas são constitucionais,
Eu vou passar de forma muito rápida por causa do tempo, mas em linhas gerais nós temos atribuições constitucionais. A primeira, bastante conhecida, a defesa da pátria, é a chamada defesa naval, mas também nós garantimos os poderes constitucionais e a GLO, nós também apoiamos a defesa, a política externa. Então, nós fazemos a chamada diplomacia naval. E pela Lei 9799, a Marinha o comandante da Marinha é a autoridade marítima e tem as suas atribuições subsidiárias, seja as gerais e as particulares. Ou seja, nós controlamos a Marinha Mercante, e, entre outras questões, provemos a segurança da navegação aquaviária, implementamos a fiscalização, né, e também com a Lei 9537, a Lei da Segurança do Tráfico Aquaviário, nós trabalhamos no nosso tripé, que é a salvaguarda da vida humana no mar, a segurança da navegação e a prevenção da poluição hídrica. E nessa lei está explícito que a Marinha ela deve normatizar essa questão. Então, a Marinha promulga normas da Autoridade Marítima que, em linhas gerais, tem sim a mesmo peso das leis. E o que nos faz um ator extremamente importante nessa questão? É a nossa articulação nacional. Então, nós estamos articulados nacionalmente, historicamente, e temos uma presença local muito importante. O que significa dizer? Nós, como nós temos uma presença local, nós conseguimos trazer as especificidades de cada localidade, particularmente nessas áreas de interesse de empreendimento offshore, para dentro desse debate, né, e que essas particularidades sejam, enfim, consideradas e levadas a cabo nessas conclusões. E outra coisa importante também a respeito da nossa articulação é que nós temos contato direto com as autoridades locais, seja autoridades do nível municipal, seja a comunidade marítima, seja os armadores, seja as colônias de pesca. Então, nós conseguimos, de uma maneira bastante apropriada, ter uma legitimidade e uma confiança mútua com todos esses operadores da área marítima. Então, nós conseguimos trazer, identificar riscos precoces, identificar conflitos e trazer para essa questão na área desse debate. Então, a Marinha, ela indubitavelmente é um ator qualificado nessa questão. Com relação ao que foi convidado, nós fomos convidados para tratar, né, de debater o arcabouço, né, e as medidas tomadas a partir da Lei 1597. Mas o que eu trago aqui é que muita coisa já foi debatida, né? Eu tenho certeza que os demais interlocutores falarão a respeito, que são mais próprios nessa questão, mas o fato é que isso já vem sendo debatido. A Marinha, como eu falei, ela é articulada nacionalmente e presente localmente. Então, tudo que é sensível ao mar de alguma forma, nos atinge e nós reagimos a isso. Então, desde 2019, a Marinha já vem normatizando essa questão, naturalmente, mas em 2022 tiveram alguns regramentos infralegais bastante interessantes, o que eu passarei a citar aqui. Primeiro, o decreto 10.094, né, ele tratou da cessão de uso, né, de cessão de uso onerosa de área marítima na nossa área, tratou da interferência prévia, da declaração de preferência prévia, que é fundamental, e dos órgãos emissores. Ou seja, naquele momento já se identificou que há sobreposições de áreas e nós precisamos discutir isso com muita clareza para obter, né, uma harmonia no interesse desse emprego. Então, isso já foi ali sentido dessa necessidade de vários atores trabalhar num planejamento conjunto para isso atender. Depois teve duas portarias, já um pouquinho em outubro, a do Ministério das Minas e Energia, que a ANAEL que vai positivar, ou seja, uma vez a ANAEL dizendo, olha, a área está disponível, o processo começaria, tratava no portal único, que é uma modelagem matemática, no caso aí o PUG Offshore que está embaixo, e já tangenciava o planejamento espacial marinho, que é levado a cabo pela CIMI, que eu tenho alguns companheiros que estão nessa audiência que trabalham lá também. Então, isso ela absorveu essas informações. E a portaria número 3 do Ministério do Meio Ambiente, Interministerial, da Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, tratava, então, desse software do PUG Offshore, e ele teria que ser tratado lá, para evitar, enfim, desconflitar as questões, né? E aí, em 25, veio, naturalmente, essa lei, né? E o que foi feito antes
foi um trabalho robusto e agora o GT Eólico Offshore, a presidente está aqui, né? E naturalmente nós estamos trabalhando isso. Todas essas discriminações, esses processos que foram trabalhados, nós estamos querendo voltar para esse novo decreto para que esse trabalho não seja perdido, que foi um trabalho extremamente robusto, importante, né, e que, naturalmente, vai fazer com que essa lei seja realizada com mais eficiência. Nesse sentido, tratando da lei, naturalmente eu peguei os termos que interessam à defesa naval, à segurança marítima, então no seu artigo 6, o parágrafo 1º, trata ali que os prismas não podem ser concedidos para rotas de navegação marítima e bem como áreas de exercício militar, ou seja, dá atenção à defesa nacional, isso é fundamental. No seu artigo 7º, ele já ali também chama a atenção das diretrizes do planejamento espacial marinho, é fundamental isso, um trabalho que está sendo feito por várias mãos, né? E no seu artigo 10, quem recebeu a outorga tem que atender às normas da autoridade marítima. Então, a própria lei, ela já identificou e sensibilizou as atribuições da Marinha do Brasil. E qual a nossa visão, né? Nós entendemos que é uma atuação integrada de órgãos para tratar desses projetos e, obviamente, vai ser uma utilização múltipla dos espaços marítimos. Nós precisamos apenas harmonizar. Nesse sentido, há algumas ferramentas já disponíveis, né, e processos em andamento, processos de apoio. Uma delas ali é o Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais, o INDE, né, por conta de tempo eu não vou passá-lo, mas o fato é, entrando ali, ele é público e várias organizações já colocaram seus dados ali. Nessa questão, se os senhores tiverem o interesse de acessar, os senhores vão perceber que os espaços marítimos, diferentemente de ser vazios, eles são intensamente utilizados ou há propósito de utilização. Então, há várias atividades que utilizam os espaços marítimos, né? Então, a gente percebe que há necessidade de planejamento. E uma outra ferramenta de apoio também muito clara é o planejamento espacial marítimo, que ali a gente colocou aquela área ali do Porto Açu, que é na área do Sudeste. Naturalmente, o Porto Açu é um TUP, né? É um terminal extremamente eficiente, privado, que tem uma vocação muito grande aí para a questão logística, né? E ele é próximo daquelas áreas que estão pleiteando o empreendimento eólico offshore. Mas tem outras atividades ali. Ali a gente vê questões de rotas marítimas, a gente vê exploração de petróleo, enfim, existe uma gama de atividades que são executadas lá. E o planejamento espacial marítimo, ele vem efetivamente para isso, né? Assegurar que essa área seja segura, bem utilizada e atenda aos requisitos ambientais, né? Harmonizar interesses diversos, isso é fundamental, né? E ele efetivamente não só vai mostrar essas interferências, como também será um software que poderá, enfim, integrar dados geoespeciais e estabelecer parâmetros para nós identificarmos qual atividade que deve ser feita, que passo e, naturalmente, preservar as questões que são muito fundamentais para a gente, que é a segurança da navegação e a defesa nacional. Passando de forma muito rápida, também não vou navegar, ele é público. Aponta para lá. Aqui para cá. Então, essa é só uma lâmina que ele traz todas as atividades e o fato é necessidade de planejamento. E o PEM, o Planejamento Espacial Marinho, ele é fundamental nessa questão. Vai ser uma ferramenta de governança, de desconflito de atividades marítimas e, naturalmente, ele deve ser muito utilizado nessa delimitação e cessão de áreas para isso. De forma muito rápida, com relação como está o PEM, está nessa situação, né? Então ele é financiado pelo BNDES e pela Fumbio, foram divididos em 4 grandes macro-regiões, né? No Sul começou em 24, vai terminar em 27, a empresa ganhadora, no Sudeste a FGV e Varopec, no Nordeste a Fumbio está bancando ali 10,65 milhões e no Norte está praticamente fechado, aquelas 3 empresas vão ganhar, vai começar agora em novembro, em 28 vai terminar, ou seja, até 2030 nós teremos esse trabalho concluído. Um trabalho fundamental para essa sessão diária.
Com relação ao nome infralegal, de forma muito rápida, a Marinha, como eu disse, ela é sensível a essa questão desde 2019. Nós somos articulados nacionalmente e presentes localmente. Então, tudo que afeta, nós rapidamente somos sensibilizados e atuamos no sentido de ordenar. Nós somos os responsáveis pela manutenção da boa ordem no mar. Nesse sentido, ela está em atualização com aquelas normas infralegais. E, em linhas gerais, nós também introduzimos melhores práticas que são realizadas no mundo todo. Então, na Europa, particularmente, os empreendimentos eólicos offshore já enfim, de alguma forma, compartilham com as rotas marítimas e ali tem alguns dados importantes e que nós internalizamos. Em linhas gerais, de forma muito rápida, nós verificamos todas essas questões. Isso é uma norma interna que nós estamos depurando para que, quando o parecer da Marinha saia, ele atenda de forma abrangente todas essas questões e nós fazemos, naturalmente, uma abordagem integrada da questão. Segurança da navegação, proteção de ativos estratégicos e ordenamento do tráfego aquaviário para a Marinha do Brasil é indissociável e a gente coloca essa posição sempre nessas áreas que serão cedidas. Como eu falei, nós trazemos um condicionante internacional, que é o PIANC, que é muito conhecido como Associação Mundial para a Infraestrutura de Transporte Marítimo. O que é importante, senhores, e eu gostaria de deixar muito claro nessa audiência pública, é o espaço de manobra de navios. Nós não podemos trazer a lógica terrestre para espaço de manobra de navios. Espaço de manobra de navios, ele tem que ter suas zonas de segurança, tem que ter margens adicionais, entre outras questões, no sentido de evitar, né, problemas, e existem muitos problemas de condições meteorológicas condicionantes ou limites, né, de dificuldade, às vezes, de visibilidade. Temos problemas de máquinas que são operacionais que ocorrem, temos falha humana. Então, um navio, ele não guina 90 graus, ele tem uma zona de abatimento, então isso é fundamental ser considerado. Não tragam a lógica terrestre para o mar, isso é fundamental. A gente entende que não há uma solução única para cada caso, que não cada empreendimento eólico offshore vai ter que, o seu caso, vai ter que ser o estudo, vai ter que ter a sua avaliação de risco. Esses são alguns espaços aqui, né, que nós trazemos de fora, né? Em linhas gerais, navios sola são aqueles navios com mais de 500, a arqueação bruta não é dimensional, mas são navios grandes, né? Então, ali, se tivermos 500 metros entre um eólico offshore e uma zona de tráfego, ela é intolerável ali para navios solas. Começa a ter tolerabilidade ali a 1 milha de distância, ou seja, 1.852 metros, mas isso dependendo do navio, ou seja, se nós colocarmos uma zona menor do que isso, provavelmente nós vamos estar limitando o porto. Então, nós vamos conseguir realizar o empreendimento eólico offshore, mas nós vamos constrangir o porto e a economia local, né? E os limites aceitáveis ali é cerca de 5 milhas, que dá perto de 10 quilômetros, 9 quilômetros. Outro dado muito importante, e isso nos preocupa de uma maneira muito clara, são as interferências eletromagnéticas. Ali nós temos apresentado a tela de um radar, né? Nós percebemos que ela está saturada, e esse saturamento, indubitavelmente, são por conta das várias torres, né, do aerogerador. Ele causa distúrbios de interferência eletromagnética e ele causa, como a gente pode ver, ecos falsos. E o problema não é só o eco falso. O eco falso é aquele eco que está ali e você não vê, mas você também pode ter um eco verdadeiro e ele ser desmascarado por essa questão. Então, vai ocorrer acidentes sérios, né? Como nós falamos, o acidente aeronáutico ele é trágico. O acidente marítimo ele é catastrófico. Ele é catastrófico. Uma vez que tem um acidente no Porto de Santos, ele vai parar, o Porto de Santos parar por 7 dias, o Brasil para. Então, tem que se ter atenção a isso. Então, para concluir, né, indubitavelmente a energia offshore é uma fonte importante para o potencial energético para a transição.
tem que se entender o papel estruturante da Marinha do Brasil. Nós somos articular nacionalmente, presente localmente, regulamos com robustez para não ter problema, fiscalizamos. Nós pretendemos ser um facilitador, nunca um complicador, né? E nós validamos operacionalmente. E um mantra da Marinha do Brasil, quem começar a empreender no mar vai passar a fazer parte de um poder que nós chamamos poder marítimo. E um mantra da Marinha do Brasil é fazer com que o poder marítimo desenvolva. Então, nosso trabalho, a despeito de sermos uma agência reguladora, nós contribuímos e fazemos tudo para contribuir com o desenvolvimento nacional. Naturalmente, como eu falo, o quarto item, o planejamento e o equilíbrio é fundamental para o duplo, ou melhor, para o uso múltiplo do mar. Nós teremos o uso múltiplo do mar, então o planejamento, particularmente o espacial marinho, é fundamental, e o equilíbrio nas decisões. E para todo e qualquer empreendimento eólico offshore, teremos que fazer gestão de riscos e, naturalmente, ter atenção à segurança da navegação. Por tempo que eu tenho, muito obrigado. Estou aberto à palavra, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui agora. Muito obrigado, Almirante de Esquadra Silvio Luiz dos Santos, diretor-geral de navegação da Marinha do Brasil. Eu mesmo tenho algumas perguntas, mas vou deixar para o final, para que a gente siga aquela mesma instrução que foi dada. Eu passo agora a palavra à doutora Natália Hoffmann, coordenadora-geral do Departamento de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, para 10 minutos de apresentação. Eu vou pedir que o tempo seja observado. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando, falando para vocês um pouco sobre o trabalho desenvolvido no Ministério de Minas e Energias. Vou tentar ser breve aqui. Recentemente nós tivemos a aprovação da CNPE número 1 de 2026, onde o ministro trouxe algumas falas aqui, né? Que a energia eólica é uma aliada estratégica para a transição energética e o potencial brasileiro comprova essa relevância. Então, nós tivemos a publicação do potencial eólico offshore do Brasil, publicado, primeiro pelo Banco Mundial, de 1.200 gigawatts, também pelo Roadmap da EPE, publicado em 2020, de 697, na costa brasileira, e também temos atualmente 59 processos no IBAMA com solicitação de licenciamento para eólico offshore. Então, isso mostra o potencial brasileiro. Também tivemos, acho que só o título não está aparecendo, se vocês puderem centralizar. Nós tivemos também a publicação do relatório do Banco Mundial dos cenários para eólico offshore no Brasil. Então, mostra aqui 3 cenários possíveis, né? Cenário base de 3%, 6% e 19%. Então, nesses cenários, eles apontam a quantidade de turbinas dessas possibilidades e também perspectivas da capacidade eólica até 2050, a quantidade de empregos locais. Então, vocês veem que é uma tecnologia que possibilita isso, além de ser renovável, de não ter emissões, ainda empregos locais criados e valor agregado também à cadeia nacional. Nós tivemos inúmeros estudos publicados, esses daqui são os primeiros e foram publicados pela EPE. Todos esses estudos eles podem ser acessados no site do GT, a gente tem compartilhado informações no site. Eu convido vocês a acompanhar o que vem sendo discutido. Os desafios para a regulamentação infralegal da 15.097 são o arcabouço regulatório, licenciamento ambiental, a compatibilidade com o planejamento espacial marinho, a identificação de áreas offshore, a oferta-demanda, infraestrutura de transmissão, financiamento e infraestrutura portuária. Então, a eólica offshore, assim como uma tecnologia da transição energética, vem para mudar a forma como algumas coisas vêm sendo feitas
e a principal característica é que a junção de vários desses atores para que ela possa acontecer, e com grandes desafios. Vocês conseguem arrumar o... Então, aqui tem uma linha do tempo com o material que foi publicado, desde a trajetória do Marco Legal. Começamos ali em 2018. 2018, com a publicação técnica da EPE e do IBAMA. Então, tudo isso antecedeu o Marco Legal da Eólica Offshore, o que justifica a robustez que a lei trouxe. Como meu colega da Marinha apresentou, a gente teve também publicação de decreto, portaria, que não teve efeito, porque eles foram publicados concomitantemente à discussão da lei. Então, por fim, a lei veio em 2025 e a intenção é que todo esse material que já foi produzido seja incorporado na regulamentação infralegal da lei de eólicas offshore. Nós começamos a discussão do grupo de trabalho de eólica offshore em 2024, em junho de 2024 foi a primeira reunião, de maneira informal, mas mesmo assim já naquele momento com 21 instituições. E realizamos inúmeros workshops, também o material, as apresentações do workshop, relato, também podem ser acessados na página do GT. E, por fim, em outubro de 2025, foi criado oficialmente o GT de eólicas offshore, com a adição da AGU e do representante dos estados. Então, é essa composição com 23 instituições que vocês podem ver do lado esquerdo. A vigência do GT é até agora 31 de agosto e as principais entregas são resolução CNPE, que comunico aqui que nós conseguimos aprovar na semana passada, recentemente, o decreto regulamentar a lei, que está em discussão também com todo o GT, feito de uma forma inédita e inovadora, com a participação das instituições antes da proposta do GT. Então, dessa forma, a gente acredita que o documento ele vai ter representatividade dentro dessas instituições que são afetadas e a gente vai conseguir um processo participativo e espero que mais rápido, mais fluido também. Outra entrega do GT é o relatório de políticas públicas e o fluxo da DIP, da Declaração de Interferência Prévia. Dentro do trabalho do GT, nós temos esses eixos norteadores das atividades desenvolvidas. O primeiro, que está alinhado com a entrega que o GT precisa fazer, é o arcabouço regulatório, que é o trabalho de todo o normativo infralegal necessário após a lei. Decreto, portaria e resoluções. O segundo é o planejamento e identificação de áreas. A aprovação e aplicação da metodologia de seleção de áreas e sinergia com dados do PEN. A intenção desse eixo do planejamento e identificação de áreas é a redução de riscos, que nada adianta a gente ofertar áreas ou possibilitar que os processos deem início se essas áreas ainda têm incertezas. A gente vê em alguns países alguns processos que não foram à frente por isso. Então, a nossa intenção com esse planejamento é essa, redução de riscos. Também temos estudos técnicos e relatórios, dentre eles de capacidade portuárias, engajamento de partes interessadas, modelos de comercialização de energia, mapeamento de sensibilidade socioambiental. E, por fim, o desenvolvimento do balcão único, que é o portal de gestão de áreas, onde todo o trâmite da oferta de áreas deve acontecer, a exemplo dos já previstos documentos anteriores que foram publicados, os procedimentos entre as instituições que vão estar envolvidas com a outorga, com a cessão de áreas e outorga, e a declaração de interferência prévia. A estrutura regulatória.
Depois de publicada a Lei 15.097, nós tivemos a aprovação da CNPE número 1, de 1º de abril de 2026 agora, que ela já estava prevista, ela veio com a previsão legal, e ela consiste na definição de diretrizes estratégicas que nortearão a regulamentação. Então, nós já tivemos essa primeira entrega na semana passada. Agora, o nosso trabalho está sendo em cima do novo decreto, e a expectativa é trazer nesse novo decreto o que os outros regulamentos anteriores já traziam, que não tiveram efeito. E também a publicação de portaria do MME e interministeriais, caso necessário. Tópicos para regulamentação. Como eu já adiantei, é um assunto complexo. Os processos de tramitação, de coordenação entre as instituições, nós somos muitos, 23 instituições atualmente, processos de aprovação das áreas, diretrizes para licitação, participação governamental, bônus, compatibilidade de usos múltiplos, definições e critérios para definição locacional, estudos preliminares e obrigatórios, procedimentos e diretrizes. Então, esses são os tópicos que vão ser a previsão de regulamentação do decreto. Há um pouco sobre a diretriz, a resolução de diretrizes para eólica offshore, o que constou nela, a previsão de definição locacional prévia de prismas, aplicável para oferta permanente e planejada também, solicitação de declaração de interferência prévia, com taxas aplicáveis e prazos para análise e resposta, procedimento de apresentação e sugestão de prismas, detalhando as etapas e competências, sanções e penalidades aplicáveis, requisitos obrigatórios dos interessados, parâmetros para a promoção da indústria nacional. Então, esse aqui é um detalhamento maior do que veio das diretrizes. Eu vou passar esse daqui, porque ele é um pouco denso e meu tempo já está acabando, mas a apresentação vai ficar disponível. Então, mais um ponto sobre a resolução de diretrizes é sobre a definição inicial do afastamento de 12 milhas. Esse tema é um tema caro, principalmente para o Ministério do Meio Ambiente e também para a Marinha, por conta do PEN, que é onde as atividades acontecem. Então, na resolução de diretrizes consta que isso deve ser observado e com possibilidade desse afastamento com base em estudos técnicos específicos. E também, claro, assim como já determinado por lei, seguindo as diretrizes do Planejamento Espacial Marinho. A condução desses estudos técnicos vai ser feita pela EPE, pela Empresa de Pesquisa Energética, com o apoio do GT de Eólicas Offshore para a elaboração das análises. A avaliação do parâmetro locacional por critérios técnicos, econômicos, ambientais e sociais. O objetivo de permitir maior flexibilidade regulatória e busca por um debate mais fluido no âmbito do decreto em elaboração. Esse aqui é um pouco da competência das instituições que foi discriminada na resolução de diretrizes, que é a do CNPE, poderá definir áreas prioritárias do MME, forma de apuração de pagamentos e sanções, critérios e requisitos para habilitação, forma de cálculo das participações governamentais. Para o Ministério da Indústria e Comércio, propor ao CNPE parâmetros para a promoção da indústria. E para o GT, minuta de decreto e fluxo de processo. Bom, esses daqui foram os principais marcos já entregues, que foi o início, a CNPE com o início da criação do GT de 2024, a publicação da lei em 2025, a resolução... em 2024 aconteceu o início das atividades, em 2025 foi a publicação da resolução que cria oficialmente o GT. A abertura da consulta pública em 2025, da metodologia de seleção de áreas, e a resolução CNPE número 1, que foi publicada. Isso aqui veio repetido. Próximos passos. Início da aplicação da metodologia de seleção de áreas. Nós esperamos, em breve, agora, publicar o resultado da consulta pública.
Decreto concluído e workshop realizado, mapeamento de sensibilidade social em execução, é um dos estudos que está sendo desenvolvido no âmbito do GT. Relatório com fluxo de competências da DIP, normativos da ANEEL, Portal Único de Gestão de Áreas Offshore, Portaria de Diretrizes para Leilão publicada e áreas de interesse identificadas. Muito obrigado, a doutora Natália Hoffmann, coordenadora geral do Departamento de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia. Eu agradeço, tem algumas perguntas que eu vou deixar para o final também, mas eu aproveito para anunciar a presença também do senador Jaime Campos aqui conosco, o senador Marcos Rogério, que é o presidente da comissão, obrigado pela presença. Relembrando, os senadores, a qualquer momento quiser falar, por favor, senador Jaime Bagatoni. Obrigado, presidente. Vossa Excelência, senador Marcos Pontes. Eu quero cumprimentar aqui a todos os que estão, todos os que vão falar aqui, principalmente aqui nesse momento o almirante Silvio Luiz dos Santos. Parabenizar Vossa Excelência pela sua competência, pelo seu esclarecimento e pelo que você vê no potencial que nós temos, que essa lei, a 15.097 de 2025, do potencial energético de energia eólica offshore. E o potencial que o Brasil tem. E nós sabemos que as duas fontes com menor custo de energia, de geração, é a hidráulica e a energia eólica. Temos a energia solar, mas que ela não é constante. E a grande vantagem que nós temos desse potencial energético offshore é o potencial da corrente de vento, corrente marítima do vento lá. Então, nós temos um potencial muito grande. Quando se falou aqui em 1.200 gigawatts, né, que foi falado aqui, vocês vejam o potencial que nós temos de geração de energia eólica. E nós estamos vendo essa grande crise que nós temos aí afetando hoje novamente. Passamos na década de 70, voltamos com outra crise violenta agora sobre essa situação nossa do combustível, do petróleo. E sabemos que nós temos que diminuir essa nossa dependência total que nós temos praticamente do petróleo. Nós temos que avançar. O Brasil, tem um potencial energético tão grande quanto que é, ou talvez seja o maior país do mundo que tem um potencial igual nós temos. E aí, a gente entende, quando o almirante fala aqui, o almirante Silvio, ele fala sobre a segurança. A gente entende sobre a segurança marítima, a segurança da navegação, da manobra dos navios, que ele já falou aqui, mas também eu tenho certeza que a Marinha ela está disposta para ajudar ao Brasil, para ajudar esse potencial energético que nós temos aí e podemos avançar e muito. E também sabemos que temos que ter muita segurança na linha de transmissão, que vai ser a linha de transmissão que vai sair de lá da geração de energia para o processamento, para fazer a interligação em terra. Mas dizer para vocês, para quem estiver nos acompanhando pela TV Senado, o Brasil precisa avançar e muito na energia eólica, em todos os potencial que nós temos. E precisamos diminuir, de verdade mesmo, essa dependência que nós temos hoje, tanto do petróleo, porque, olha, essa crise que nós estamos encontrando aí, se estamos se deparando aí, talvez vai ser uma crise quase idêntica à da década de 70. Então, quero dizer que essas audiências públicas, elas têm que avançar, nós precisamos avançar, sabemos que os estudos têm que ser feitos, porque temos que
diminuir todos os riscos possíveis, inclusive o almirante falou até de falha humana, mas nós precisamos avançar e ver aquilo que nós podemos fazer, aquilo que podemos contribuir. E eu tenho certeza que a Marinha irá dar a sua contribuição para esse fator energético que é a energia eólica offshore. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Jaime Bagatoli, pelos seus comentários. Lembrando aos outros senadores, senador Jaime Campos, nós estamos abertos às intervenções a qualquer momento. Por favor. Um minuto só. Senhor presidente, senhoras e senhores convidados, eu serei muito rápido nas minhas observações, minhas indagações. Eu acho que diante de tudo que está acontecendo, que já fez um breve comentário aqui o colega senador Jaime, nós estamos vivendo uma janela de oportunidade, né, com certeza, para o Brasil, né? É guerra do Irã, da Rússia, tarifas do Trump, e etc, etc. Então, o Brasil tem um potencial gigantesco, como bem disse, na questão da transição energética. Eu imagino que a energia renovável, eólica, solar, é extremamente importante, sobretudo não polui, e o Brasil tem um potencial gigante. Eu estava lendo um artigo ontem do senador João Paulo Prats, que foi presidente da Petrobras, feliz aí das suas observações, suas colocações em relação ao momento ímpar que o Brasil vive em relação à energia renovável. Temos aí o hidrogênio verde, não é isso? Sobretudo a questão também da nossa industrialização, tecnologia e crédito de carbono. Feito isso, lamentavelmente nós precisamos desse país aqui, almirante, é a questão da segurança jurídica. Nós vivemos praticamente o governo brigando contra o povo brasileiro. Eu acho que chegou o momento de nós sermos uma grande potência em relação à questão energética. Lamentavelmente, essas guerras têm prejudicado e prejudicam o Brasil de uma maneira geral, sobretudo na questão, naturalmente, da própria economia. Quando você fala em relação ao agronegócio brasileiro, quando o litro de óleo sai de 6 para 8, lá no Mato Grosso, paguei semana passada 9,4. Combustível de avião saiu subiu 66% o litro de querosene das nossas aeronaves que usam. Feito isso, eu queria fazer apenas duas perguntas. Uma para a Natália e outra para o almirante. Natália, existe um mapeamento da capacidade atual da indústria brasileira para atender a demanda do setor offshore? Portos, estaleiros, fabricação de agrogeradores, e quais são os principais de nossos gargalos? Outra para você mesmo. Considerando a experiência internacional, como o Brasil pretende garantir competitividade frente a mercados mais maduros, como a Europa, a Ásia e especialmente em termos de custo de energia? Esse para Vossa Senhoria. Faço para Vossa Excelência, almirante, uma pergunta apenas. Como está sendo tratada a coordenação entre geração offshore e outros usos do espaço marítimo, como navegação, defesa e exploração de petróleo e gás? Eu queria que Vossas Excelências nos respondessem tanto a Natália como também ao almirante Silvio. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, os nossos apresentadores para as respostas, só lembrando aqui, já o que eu falei no início, as perguntas seriam passadas para a resposta no final, mas no caso dos senadores aqui, como nós temos uma agenda corrida aqui com as comissões nas terças-feiras, então é feito de forma diferente, então os debatedores respondem imediatamente e os senadores podem interferir a qualquer momento. Obrigado. Muito bom, muito bom. Eu mesmo vou ter que ir para a CCJ, que eu sou meio titular também lá para ir sabatinar e fazer uma audiência pública lá. Por favor. Obrigada pela pergunta. A primeira é sobre a existência de cadeia de suprimentos aqui no Brasil. A eólica offshore, diferente da onshore, ela tem outras dimensões. A offshore, os aerogeradores são muito maiores do que as que são instaladas em terra. E isso possibilita que o potencial aproveitado do vento seja muito maior. E porque também não tem nada em volta ali no mar, né? Então, a capacidade de produção é muito maior. Isso faz com que toda a cadeia de suprimentos enfrente um desafio. Enfrente o desafio desde para fazer o material, fazer os aerogeradores e principalmente pelo transporte.
Então, nós temos cooperações técnicas e podemos ver em outros países onde isso já é realidade. E nesses países, a indústria fica muito próxima ao porto e o porto precisa ter uma característica ideal para poder lidar com esse material. Nesse sentido, o GT, em uma das entregas, tem a publicação do relatório de políticas públicas. Nesse relatório de políticas públicas, que ele está sendo subsidiado por vários estudos que nós temos com cooperações internacionais, com o Banco Mundial, para fazer o levantamento desses gargalos. E dentro do GT também participa o Ministério da Indústria e Comércio, também que trabalha junto conosco, para atender essa demanda do relatório das políticas públicas voltadas para a eólica offshore. A outra pergunta é sobre competitividade. O Brasil ainda não tem eólica offshore. Em outros países, isso já é uma realidade. A gente vê países com que a gente tem cooperação, como a Dinamarca, por exemplo, que desde a década de 80, 90, eles já desenvolvem. E qual que é o trabalho do MME nesse sentido? Trazer segurança jurídica com esse arcabouço regulatório infralegal. Então, a nossa intenção por etapas, então vocês podem ver que as entregas do GT são bem pontuais. Cada instituição que participa do GT tem que cumprir a demanda que lhe cabe, dentro do Ministério de Minas e Energia, MMA, MDIC, para resolver todos aqueles desafios que eu trouxe ali na frente, da necessidade de licenciamento ambiental, de desenvolvimento portuário, e com isso trazer competitividade para o Brasil, porque o Brasil já tem o potencial que é o vento. Agora só falta a gente organizar a parte regulatória para trazer segurança jurídica para que seja realidade aqui no Brasil a eólica offshore em breve. Obrigado, doutora Natália. Almirante, por favor. Senador, muito obrigado pela pergunta. Enfim, a pergunta do senhor é muito apropriada. Como nós estamos tratando a geração offshore com outras atividades do espaço marítimo, enfim, nós já identificamos que os espaços marítimos, diferentemente de talvez pensarmos que é um espaços vazios, eles são espaços muito utilizados, com muitas previsões de atividades marítimas existentes, seja a exploração óleo e gás, seja a pesca profissional, pesca artesanal, tem as rotas marítimas que são fundamentais e entra mais essa demanda que é, enfim, a cessão de espaços para a geração de eólica offshore, que nós achamos que é muito importante, como os senadores falaram. Acho que é uma fonte importante, que vai, sim, contribuir para o desenvolvimento nacional, na medida que teremos energias limpas. A nossa matriz é muito limpa, mas indubitavelmente uma fonte interessante. Nós temos exatamente o mesmo tratamento. O que nós percebemos, sim, que há superposições de áreas, de atividades marítimas, e nós temos esse instrumento, que é o Planejamento Espacial Marinho, né, que ele vai vir para tratar da governança desses espaços marítimos. Então, o que a Autoridade Marítima Brasileira pensa? Ela não quer decidir entre uma e outra atividade. Ela quer encontrar solução para todas as atividades. E é nesse sentido que a gente entende que tem que ter, e que está tendo, né, um planejamento coordenado entre vários atores, né, e a gente entende, sim, que há soluções para o empreendimento marítimo offshore. É importante e há soluções. Atendendo esses requisitos, a gente entende que vai ser uma fonte bastante importante para a transição energética e para o desenvolvimento nacional. Muito obrigado. Quer falar? Senador Marcos Rogério, com a palavra. Eu vou fazer algumas ponderações, mas eu vou ficar aqui ouvindo um pouco mais. Depois tem outras comissões também, mas eu quero ouvir um pouco mais sobre esse assunto que, de fato, é um assunto que nos interessa muito e nos deixa no ar ainda muitos questionamentos, mais questionamentos do que convicções. Eu, particularmente, debati
né, quando da aprovação dessa lei aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado Federal. É um tema inovador, né? O Brasil talvez até diante do seu potencial pudesse sair na frente com mais uma matriz de geração, mas quando a gente começa a olhar para o sistema como ele está funcionando hoje, e eu estou falando de sistema, eu não estou falando de fonte isolada, eu estou falando de sistema, a gente observa que o Brasil não se preparou para isso. Aliás, o Brasil não se preparou para o modelo que nós temos hoje funcionando. Ele está estrangulado, colapsando, né? E aí a gente está discutindo aqui uma nova matriz de geração. Um modelo inovador, um modelo desafiador, e que eu queria trazer aqui algumas ponderações, e às vezes a gente discute muito, né, fontes, né, e o Brasil é rico em fontes de geração de energia, talvez seja um dos países com maior potencial de geração diversificada do planeta, né? Países que têm a marca da sustentabilidade, a marca do verde. Vossa Excelência esteve comigo em Nova Zelândia, por exemplo. Nova Zelândia, a matriz de geração deles, uma das principais, é a carvão, né? E o Brasil tem aqui um potencial hidráulico extraordinário, né? O potencial de energia, né, eólica também muito forte, né? Fotovoltaica, energia, né, de fonte nuclear, térmicas a gás, além das que tem um impacto maior na questão ambiental. Então nós temos aqui uma diversificação de fontes extremamente rica no Brasil, e mesmo com tudo isso, e por que eu estou trazendo essas premissas como base para a argumentação que eu vou fazer? É claro que o ponto central sempre é a sustentabilidade do modelo, a segurança, né, de um modelo, porque quando a gente fala em crescimento de país, a gente não tem como fugir do fator energia. Ele é o principal insumo, né, que sustenta qualquer crescimento. Agora, a gente às vezes deixa de pensar no que está lá na ponta e que paga a conta. E aí a gente começa a discutir modelos extraordinários, modelos de futuro, modelo disso, modelo daquilo. E a gente... Será que alguém está pensando no consumidor que está lá na ponta? O quanto que esse modelo representa? Qual que será o impacto de custo de geração com uma matriz que é inovadora, mas que carrega em si, pela característica do modelo, cenários que nem nos permitem nesse momento, e eu não vi até agora ninguém falando aqui, qual é o custo de geração de uma fonte offshore. Eu sei o parâmetro internacional, né? Fala-se ali de 3 a 6 milhões o mega de energia gerada com esse modelo, mas são dados abertos. O que vai custar no Brasil? O Brasil não tem nem os componentes para esse modelo, nós não temos. Ainda não temos produção para esse modelo, nós seríamos dependentes de produção externa. Mas, ao final, né, qual o impacto disso na vida do consumidor? Nós vamos chegar esse ano a 60 bilhões o custo da CDE para o consumidor brasileiro. 60 bi. E toda vez que você tem que fazer equalização aqui ou acolá, é lá na ponta que vai repercutir as inovações que alguém abstratamente está discutindo, sem considerar, meu caro senador Jaime Campos, aquele que paga a conta, né? Do mais simples ao maior empresário do Brasil. Todos acabam arcando com as consequências, especialmente o que está no mercado cativo. Ele paga essa conta, ele paga essa fatura. Então a gente vem discutir um tema que é um tema de inovação, que é um tema que reforça a nossa matriz energética,
né, que garante segurança para o futuro em termos de produção, que garante talvez viabilidade, né, se você olhar aí a questão dos eletrointensivos, se você olhar aí a questão, né, de você direcionar para determinadas regiões, né, os data centers, se você discutir a questão do hidrogênio verde, que é outra questão que nós vamos ter que discutir também, quanto é que vai custar a produção para verificar se... Estamos de volta, são 10 horas e 32 minutos. Você estava acompanhando a audiência pública na Comissão de Infraestrutura sobre energia offshore e passa a acompanhar agora a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. O primeiro item da pauta é o projeto que cria o Fundo Garantidor de Crédito ao microempreendedor individual, às microempresas e às empresas de pequeno porte. Acompanhe. Esta comissão, pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 8ª reunião ordinária, realizada em 24/3/2016. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata, portanto, está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Esse é o que a gente passa. Na verdade, a gente tem, a senadora Leila não está aqui, que é o item 2. O senhor pode anunciar as candidatas, pode votar também a audiência pública do item 5. Não, deixa eu pegar. Ao item 5. Não, a relação, cadê a relação? Requerimentos? Não, da pauta. Na pauta nós temos para hoje, como item primeiro, o PLP do senador Wilder Moraes, que retiramos da pauta em função da ausência do autor, o PL 4932 de 2023, sobre o qual há um pedido de retirada do relator, porque o relatório ainda não está pronto. O item 4 da pauta é um PLP 74/2024 da senadora Janaína, que tem como relator o senador Laércio Oliveira, e há também um pedido para retirada da pauta. E resta o PL 258/2024 do senador veneziano Vital do Rego, sobre o qual temos um requerimento de audiência pública. Cadê a audiência pública? Sobre o item do senhor, que é o projeto Um requerimento de audiência pública do senador Esperidião Amin. A votação do requerimento será simbólica. As senadoras e senadores que concordam... Com a palavra, Vossa Excelência. E rapidamente justificar o requerimento. Por favor. Quero deixar muito claro que eu considero este assunto um assunto momentoso no Brasil e no mundo. E tenho dedicado
ao assunto em questão uma atenção não ocasional. Quero destacar 2 aspectos. Primeiro, já realizamos algumas audiências públicas aqui e no meu estado e na CNI, na busca de consolidação de diretrizes para equacionar essa questão, esse problema e as suas consequências. E quero destacar, então, 2 pontos. Primeiro, há 3 anos, o Instituto Federal de Concórdia, a antiga Escola Técnica Agrícola de Concórdia, onde se desenvolveram vários projetos, inclusive projetos da Embrapa, para o aperfeiçoamento da suinocultura, em todos os aspectos, desde a qualidade da carne, porco tipo carne, a sua evolução, até o tratamento sanitário, tanto do animal quanto da criação, ou seja, da forma de trato do animal. Obrigado. Do lixo da velha e hoje muito moderna Escola Técnica Federal, o professor Lettieri desenvolve um programa de, por quilo de plástico de uso único, produzir 200 mililitros de gasolina. E eu vi funcionando. Eu vi. Nasci no dia de São Tomé, me satisfez, porque vi o processamento. É claro que isso é um processo de pesquisa de um Instituto Federal, outros fazem isso também, e é uma das modalidades de solução para o problema. Segundo, eu acompanhei, como catarinense, o programa Vozes do Oceano, do Wilfredo Schirman, que trouxe muitas informações a respeito do que o plástico faz no mundo, não por ser plástico, mas pela sua destinação equivocada. De sorte que este requerimento não pode ser considerado procrastinatório, pelo contrário. Perfeito. Ele, eu quero declarar, tem como objetivo iluminar o problema e iluminar as possíveis soluções que já foram apresentadas, que estão em discussão, que merecem a inovação e a qualificação. Então, é uma justificativa do requerimento para demonstrar o real propósito do autor, no caso este que vos fala. Muito obrigado. Votação simbólica do requerimento. Em votação, requerimento apresentado. As senadoras e senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, fica sobrestada a matéria, fica sobrestada a tramitação da matéria. Nós temos sobre a mesa alguns requerimentos de informação da senadora Damares. São vários. Nós vamos colocar esses requerimentos em pauta na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. Ele poder receber, se ele já alcançou aí o seu tempo de contribuição e etc. Eu estou falando dele receber enquanto
depois dele ter sido aposentado compulsoriamente, né, receber os vencimentos integrais, que é isso que a sociedade, só estou vocalizando aqui até para ter esse esclarecimento melhor, é isso que a sociedade contesta, não entende como é que o cara praticou essa falta grave, foi afastado, aposentado compulsoriamente e está ganhando, é um prêmio para ele, então, ele agora está em casa, depois de uma falta grave, ganhando, né? E eu acho que essa é a questão principal, né? E sobre o gatilho, que aí tem a ver com gatilho, né? Se o processo demorar 30 anos, o cara vai continuar recebendo, se for amanhã a sentença transitar em julgado e a perda do seu cargo, ele recebeu esse recurso durante 30 anos em casa. É isso que a sociedade está enxergando e não gosta, né? Então, como é que a gente antecipa ou cria um gatilho? E aí eu vou ao encontro do ansejo da sociedade. Será que a gente não criaria um gatilho se a gente suspendesse os pagamentos dele enquanto o processo corre? Depois, é lógico, se ele for absolvido, ele vai ter direito a receber os retroativos, né? Mas enquanto o processo corre, será que isso não seria suficiente para fazer a máquina andar rápido por ser um juiz que está sem salário respondendo a um processo e até dentro de uma ordem de prioridade que pode ser estabelecida, né? O problema é o inverso, ele está respondendo eternamente por um processo enquanto ele está recebendo. A sociedade não está satisfeita com isso, né? E isso não tem nada a ver com o tempo de contribuição, a contribuição que você colocou muito bem aqui deve ser levada em consideração. Mas quem entende mais do assunto aqui, entre os senadores, que ascendeu na carreira como grande magistrado, vou passar a palavra aqui ao senador Moro e depois a doutora Vanessa, se quiser fazer os seus comentários. Senador Portinho, agradeço. Desculpa, registrar a presença do meu guru, nosso querido senador do nosso Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua presença. Mato Grosso, perdão, do nosso Mato Grosso. Desculpa. Obrigado pela presença. Senador Portinho, agradeço, porque eu vou ter que presidir a CSP daqui a pouquinho, mas primeiro cumprimentar os magistrados aqui presentes, tanto os juízes como promotores, cumprimentar aqui a doutora Vanessa também pela exposição. Acho que a gente tem que deixar bastante claro aqui e partir da seguinte premissa: juiz ou promotor que comete um crime tem que perder o cargo e não pode ter aposentadoria compulsória. Isso é algo inaceitável e a proposta de emenda, na verdade, caminha para esse objetivo. Agora, no mundo ideal, senador Portinho, só maus juízes seriam processados disciplinarmente. No mundo real, senador Jaime, o que acontece, e a gente já viu a utilização do processo disciplinar para coibir a independência da magistratura. Vou destacar aqui os juízes da Lava Jato, desembargadores do TRF4, cuja única infração, entre aspas, que se pode dizer, foi ter condenado o atual presidente da República, em várias instâncias foi condenado, porque haviam ali provas em relação à conduta criminosa, sofreram um processo administrativo disciplinar e ainda respondem lá no CNJ. Quando vai se verificar o processo, mas o que aconteceu? Qual que é o motivo? Não tem motivo nenhum. Vamos lembrar um juiz trabalhista que sofreu uma sanção disciplinar porque estava num grupo de WhatsApp, sem cometer qualquer ato. Então a gente não pode ser ingênuo e achar que só os maus juízes são processados disciplinarmente. Por isso que eu apresentei uma emenda para que o fato, a falta grave que gere a perda do cargo e a perda igualmente da aposentadoria, se resuma àqueles fatos, faltas disciplinares que configurem também crimes. E aí tomei a liberdade de fazer uma especificação dos crimes que são mais comuns. Coloquei lá, crime, corrupção e peculato, né? E vamos dizer assim, é uma minoria de juízes que se corrompem, mas existe e precisam ser punidos e não podem ficar com a aposentadoria compulsória. Pertinência ou integrar ou favorecer qualquer forma organizações criminosas, né? Tem casos aí, muitas vezes, que se vê, né, de juízes concedendo decisões absurdas em relação
a pessoas vinculadas ao crime organizado. Normalmente isso aí está vinculado com corrupção. Minoria, mas precisa ter um tratamento jurídico adequado. E coloquei também crimes cometidos com grave violência contra a pessoa. Homicídio, feminicídio vai estar incluído, estupro. Fiz uma matéria no jornal hoje, a meu ver um pouco equivocada em relação ao teor da minha emenda, dizendo que se um magistrado cometer um estupro de vulnerável, que ele não seria punido, que eu estaria blindando o juiz. Senador Jaime, eu não conheço um caso, né, de juiz que foi processado disciplinarmente por esse fato. Mas para evitar qualquer espécie de controvérsia, estou reapresentando a emenda, vai ser a emenda 4, nós deliberamos amanhã, para incluir naquele rol crimes contra a dignidade sexual, que abrange aí toda espécie de delito. Porque eu tenho certeza, a maioria dos magistrados, e aqui magistrados incluo juízes e promotores, é honesta, faz o seu trabalho ali com correção e também não quer que essas poucas maçãs podres fiquem na magistratura ou sejam beneficiados com perda de cargo junto com a aposentadoria compulsória. Mas nós também precisamos resguardar, e aqui a doutora Vanessa tem toda a razão, a independência daqueles magistrados que ousam, muitas vezes, contrariar interesses poderosos. E aqui eu vou lembrar uma história que a gente esquece, mas é importante relembrar, do juiz Alcides Mendonça Lima, que foi processado no final do século XIX, porque proferiu uma decisão contra o governador, na época chamava presidente, né, Júlio de Castilhos, dizendo que uma lei estadual era inconstitucional, e o presidente lá disse que se puna esse juiz. E ele foi processado, foi condenado por crime de abuso de autoridade. Quem defendeu ele e reverteu a condenação foi Rui Barbosa, perante o Supremo Tribunal Federal. E escreveu aquele livro famoso, aquele texto famoso dele, né, o juiz e a independência, o júri e a independência da magistratura, no qual ele cunhou a expressão crime de hermenêutica, dizendo que o juiz não pode ser punido. E ele apontou nesse texto, senador Jaime, que o juiz lá, o Alcides, estava não só correto na interpretação, mas se tivesse errado, que não deveria ser punido. Então, quando se discute esse tema, o que se quer preservar são os bons juízes, são os bons promotores. Não vamos ser ingênuos em achar que a máquina administrativa disciplinar não pode ser direcionada contra aqueles que se ousam se erguer contra os poderosos. Eu tenho dúvidas, se eu tivesse ficado na magistratura, se eu não teria sido punido também, porque fiz meu trabalho, porque botei bandido do colarinho branco na cadeia, gente que roubou a República. Mas, infelizmente, nesse mundo de valores invertidos que a gente vê nessa presidência do Lula, nós precisamos ter cuidados. Agora, a premissa necessária é, e eu acho que existe um consenso, mesmo na magistratura, ninguém vai defender algo diferente disso, juiz que comete crime, promotor que comete crime, tem que perder o cargo. E a aposentadoria compulsória que é concedida aos juízes tem que cair, nesses casos, mas não permitir que, a pretexto de se buscar integridade, se persigam os juízes que façam o seu trabalho. Outra questão importante e essencial, que foi bem colocado aqui pela doutora Vanessa, é precisa haver a garantia do processo judicial. Precisa, sim, que se houver a imposição dessa sanção de perda do cargo, que isso seja ratificado ali pela Justiça. E vou dar um exemplo. Procurador da República da Operação Lava Jato, corajoso, o Diogo, que trabalhou na Lava Jato, fez um grande trabalho, processou gente poderosa, cometeu um erro na carreira dele, que publicou lá, fez um outdoor, com autoelogio à força-tarefa. Acho que naquele momento de pressão pública, e as pancadas e pedradas eram grandes, fez uma propaganda com dinheiro dele, um outdoor com dinheiro dele, autoelogiando lá a força-tarefa da Lava Jato. Pois bem, foi processado e por isso foi demitido pelo CNMP, numa decisão, a meu ver, absolutamente errada na composição anterior, durante a presidência do PGR Augusto Aras. Não creio que isso aconteceria na atual composição. E aqui cabe mencionar, sim, que o
procurador Paulo Gonet parou com essa perseguição contra procuradores lá da Operação Lava Jato. Mas o Diogo foi punido com demissão por esse crime, entre aspas, né, de fazer um outdoor sem dinheiro público. E aí o que aconteceu? Quando foram fazer a aplicação dessa pena na justiça, a justiça corretamente encontraram lá juízes independentes que disseram: não, peraí, isso aqui está errado, né? Isso aqui está desproporcional, isso aqui está ilegal. Por isso que a gente precisa ter também essa garantia da vitaliciedade, tá? Tem que ser por processo judicial, porque dizer que a gente confia plenamente nos órgãos disciplinares da magistratura, eu não confio, porque já erraram. E esse é um exemplo, e tem outros exemplos. Então a gente precisa ter uma dupla garantia, que seja assim pelos órgãos disciplinares, mas a efetivação da perda do cargo seja igualmente pela justiça. Sem jamais confundir aqui o debate, senador Portinho, porque esse não é um tema popular, infelizmente. Esse não é um tema popular, mas nós precisamos sim acabar com a aposentadoria compulsória para juízes que cometem crimes. Creio que a minha emenda que apresentei, amanhã eu vou defender, faz o necessário equilíbrio entre a necessidade de se acabar com a aposentadoria compulsória para juiz e promotor que comete crime, os promotores nem têm, mas enfim, mas resguardando o aspecto ali da necessidade da execução judicial e, do outro lado, não permitindo que um juiz que cometeu uma indisciplina, e às vezes esse termo é muito lato, né, e pode favorecer perseguições, seja eventualmente perseguido porque ousou contrariar interesses poderosos. E quem fala aqui sobre isso não é o senador só da República, é alguém que foi 22 anos juiz. E a gente, né, isso todo mundo sabe, nós tivemos uma atuação na qual nós tentamos aplicar a lei, que é muito difícil nesse país, para crimes de corrupção e lavagem de dinheiro contra interesses poderosos. E se a gente não tivesse as garantias necessárias para exercício do cargo, provavelmente não teríamos agido dessa forma. Vossa Excelência goza de toda a minha admiração, já lhe disse isso pessoalmente, pela sua história, pelos casos que atuou e a maneira proba, assim como de todo o povo do Paraná, certamente, né, que acompanhou de perto o seu trabalho. Sérgio Moro, nosso senador. Eu queria só fazer uma pergunta, que aí se possível, até Vanessa que outros também estão aguardando, mas é porque isso é o debate, isso aqui a gente precisa fazer. A advocacia administrativa também está previsto aí? Ou enquadra dentro de corrupção? Não, poderíamos mudar a redação para colocar porque esse tema está tão em voga, pública, né? A outra pergunta que eu teria a fazer também, o que eu faço para o meu colega senador Moro, também, se puder aqui, contribuir com a sua percepção. Tá? Porque essa decisão do ministro Dino, se eu não estou enganado, ela concentra as ações no STF. Não é isso? Quando, na verdade, eu vi o trabalho, Vossa Excelência citou, da Procuradoria de São Paulo, né? E me parece que corre pelo menos o duplo grau de jurisdição. Ele começa em primeira instância, procurador? Desculpa a minha ignorância. Na segunda, tá. Perfeito. Era o que até que eu achava que o mais correto. Tá, isso é muito importante. Porque também pode haver uma concentração, né, de poder no STF, né? E como eu disse, o STF hoje está distante da magistratura, da sociedade, mas da magistratura também, do Poder Judiciário, idem. Tanto que só tem um parlamentar de carreira lá hoje. Né? Aliás, faço aqui, aproveitando a presença dos nossos magistrados aqui, eu sou autor, senador Sérgio Moro, da PEC 45 de 2025. Anotem as instituições de magistrados. A PEC 45 de 2025, ela quer devolver o STF à magistratura, como ápice da bela carreira do magistrado, o que torna o órgão técnico e imparcial, não uma banca de advogados. Né? Então, senador Sérgio Moro, por favor. Só para agradecer as palavras de Vossa Excelência, e também acho que nem deixar claro nesse debate que quando a gente discute isso, blindar, né, a magistratura, é uma minoria de juízes e promotores que cometem crimes. Senão parece que a gente está falando aqui de uma carreira infestada por criminosos, o que está longe da realidade. O juiz que está lá na primeira instância, trabalhando, na segunda instância, normalmente trabalha até em condições difíceis, tendo que enfrentar processos em relação ao crime organizado. E a gente não pode
né, simplesmente desproteger toda a carreira, porque tem alguns que cometem crimes. Esses cometem crimes, sim, que sejam punidos, que sejam eliminados da carreira e que percam qualquer espécie de benefício, inclusive a aposentadoria compulsória. O que a gente pode trabalhar, senador Portinho, é para melhor redação aqui dessa proposta de emenda, embora esses casos de advocacia administrativa muitas vezes se confundem com casos de corrupção, né? Às vezes olha uma coisa, parece uma coisa, mas depois você vê que é outra, um pouco mais grave. Lembrando aqui até a presença, citando a presença aqui do nosso senador Mourão, ele também tem uma emenda, e acho que a gente deve se dedicar a ambas, na mesma linha, senador Sérgio Moro, de definir o que seriam essas condutas graves, né? Ou seja, ambos estão delimitando a conduta criminosa e até especificando. Meu querido senador Jaime Campos, antes de eu passar aqui para a nossa debatedora, Vossa Excelência tem alguma manifestação a fazer? Pode vir, Davi. Eu confesso para os senhores que o momento que o Brasil está vivendo de estressamento no campo político e até mesmo no campo jurídico, essa matéria, essa PEC, proposta pelo ministro, né, Flávio Dino, que foi encaminhada, né, se não me falha a memória, acho inócuo e inoportuno. Nós, com todo respeito, temos ao ministro, eu acho que, na verdade, ninguém aqui está defendendo pessoas corruptas, pessoas que dão decisão, muitas vezes vendendo. E, ultimamente, com toda a sinceridade aqui, criou-se diante da opinião pública brasileira de que a magistratura brasileira, lamentavelmente, em que pese 99% são gente honradas, né, sérias, tanto da magistratura aqui como do Ministério Público Estadual, Federal, mas criou, assim, diante de toda a sociedade, de que a magistratura do Brasil, lamentavelmente, muitos estão fazendo dela balcão de negócio. Mesmo assim, é bom que se esclareça, é de que tem muita gente boa. Eu, particularmente, defendo a tese de que a magistratura, o Ministério Público, delegados de polícias, né, procuradores de estados, etc., são pessoas, na sua maioria, que são pessoas responsáveis e não pode ser punido, como tem uma emenda aqui da senadora Elisiane Gama, dizendo que vai acabar com a vida da cidade. Quem quer ser mais juiz desse país aqui? Primeiro já veio aqui uma proposta de diminuir o salário, ou seja, ora, a pessoa que vai julgar tem que ganhar bem. Eu sou dessa tese. Mas me parece que há um equívoco tão grande que estamos nessa discussão, nessa audiência aqui, para tentar buscar um encaminhamento que certamente vamos punir dentro da forma da lei, com direito à ampla defesa, é bom que se esclareça, né? Ao direito ao contraditório, para que, como bem citou aqui o senador Sérgio Moro, lá atrás do século XIX, se não me falha a memória, né? Um determinado juiz, porque deu uma sentença e lá foi punido. E mesmo assim, com todo respeito, também tem o Conselho Nacional de Justiça, ele tem que apurar melhor os fatos. Até porque muitos que já foram afastados, daqui a pouco volta, porque entrou na Justiça, entrou, sei lá, no Supremo, no STJ e voltou para o seu cargo. Mas já volta essa pessoa para o seu respectivo cargo de forma diminuída, sem aquela autoridade, sobretudo sem aquele ânimo para fazer verdadeiramente aquele que é o seu papel, né, dar as grandes decisões. De maneira que, quer dizer, os senhores e as senhoras, não sou jurista, não sou advogado, sou contador, você imagina, e empresário do setor do agro. Mas sou um homem que tem 6 mandatos. Já fui 3 vezes prefeito, governador do meu estado do Mato Grosso e 2 vezes senador da República. Estou aqui nessa casa acompanhando, procuro sempre votar com minha consciência. Não vou como Maria Carvasca, outra, muitas vezes por questão política partidária, vai votando do jeito que muitas vezes é encaminhada a votação pelo seu líder, pelo seu partido. Eu voto aquilo que é bom para o Brasil e aquilo que é certo. Não concordo, em hipótese alguma, diante do que está sendo apresentado aí, dessa possibilidade de acabar a necessidade, redução do salário, etc, etc. Isso é besterol. Eu acho que isso não é que está fazendo com que esse país aqui talvez não tenha um rumo certo, ou seja, da prosperidade, do desenvolvimento, sobretudo com justiça social. E eu venho aqui apenas solidarizar com os senhores, na medida que, certamente, o meu voto vai ser voto consciente.
concordo plenamente. Que a sociedade critica muito esse negócio do juiz, muitas vezes, até mesmo juiz que praticou atos ilícitos, aposenta e sai com a sua aposentadoria, ou seja, talvez recebe um prêmio de consolação, um prêmio, um benefício que não é o correto, senador. Presidente, contigo. Eu quero aqui dizer o seguinte, essa matéria é um assunto que temos que discutir de forma muito profunda aqui. Não podemos votar de forma assodada, muito pelo contrário. Caso contrário, nós estaremos com certeza cometendo um erro, que será erro histórico, praticado nesta casa daqui, pelo Senado Federal, e nós aqui somos homens maduros, suficientemente capazes, e com certeza fazer uma reflexão, uma avaliação, de ver o que ele é justo e o que ele é injusto. Por isso eu venho aqui dizer aos senhores, aquilo que certamente é o correto, vai ter o apoio do Jaime Campos. Agora, que aquele que muitas vezes vem num momento como esse aqui para tentar, talvez, fazer uma cortina de fumaça por tudo aquilo que está acontecendo aqui nesse país, aqui, sobretudo no próprio Supremo Tribunal Federal, para ter certeza que eu não vou nessa, não. Eu vou votar aqui tranquilamente e, sobretudo, sabendo, conhecedor profundo do valor de cada um dos senhores, das senhoras têm, não só no MPE, MPF e na magistratura desse país aqui, votar para que os senhores possam ter, com certeza, independência nas suas decisões. Essa é a minha pequena observação e, no momento certo, com certeza, eu farei uma manifestação mais aprofundada. Muito obrigado, senador Jaime. Eu vou passar para as considerações específicas da doutora Vanessa e, na sequência, seguimos. O senhor falou que provavelmente 99% da magistratura é formada de pessoas honradas. O senhor sabe que quando em 2024 o STF me indicou por unanimidade para compor um cargo, para assumir um cargo no Conselho Nacional do Ministério Público. E no ano passado eu renunciei a essa indicação com muito peso no coração, porque eu sei da honradez de um cargo desse, de participar de um conselho, porque eu queria estar aqui. Era esse o lugar que eu queria estar, defendendo a magistratura brasileira, que eu vou até acrescentar um número que o senhor falou, 99,4%, porque o número de aposentadorias compulsórias que foram aplicadas nos últimos 20 anos é de 0,66% do número total de magistrados. Não são poucas, não, mas é 0,66% do número total de magistrados. Então, nós estamos tratando da quebra da garantia da vitaliciedade, que é um ponto fulcral para esse Estado democrático de direito, por conta de 0,66%. Que a gente pode resolver de outra forma, não com a quebra da vitaliciedade, como o senador Portinho falou. Quando o senhor fala, senador, e aí eu me penitencio, porque eu devia ter falado isso na minha fala, quando o senhor fala assim, o que a sociedade não aceita é que o juiz fique aguardando por anos o processo recebendo salário integral. Não é integral, é proporcional. Essa aposentadoria compulsória que é feita em razão da pena é só pelo tempo de contribuição. Então, esses colegas que eu citei na minha fala, que foram aposentados compulsoriamente no ano passado e estão aguardando o desfecho da ação para perda do cargo, eles eram colegas jovens de carreira. Então, o que eles recebem não é o salário integral, é R$2.000, R$3.000, proporcional ao que eles recolheram. Então, na verdade, é só uma devolução. Mas aí o senhor traz uma ideia, que quando a gente fala desses equívocos do sistema, o senhor traz algumas ideias a serem consideradas. Uma suspensão do salário, ou então que essa aposentadoria seja adiada para quando for completado o tempo de contribuição para a aposentadoria efetivamente, e aquilo ficaria congelado. Não sei, são muitas as ideias que permitem que a gente quebre esse estado de coisas com a qual a sociedade não se conforma e que a gente possa trazer soluções efetivas para isso, sem quebrar a vitaliciedade da magistratura. É proporcional, o sistema de travas, o ministro falou. E o senhor falou da questão do rito, do ministro Flávio Dino, que ele teria mandado direto para o Supremo. Essa questão do rito é uma consideração que o ministro Flávio Dino faz no voto dele, que ele fala o seguinte: o processo tem que ser visto, a pena tem que ser dada pelo CNJ. Se for dada num estado, como em São Paulo, por exemplo, que deu aposentadoria compulsória, o CNJ tem que confirmar ou não essa aposentadoria compulsória. Se o CNJ confirmar, o único órgão que pode modificar as decisões do CNJ é o STF. Muito respeitosamente, nós discordamos
completamente desse raciocínio formulado pelo ministro Flávio Dino, porque a ação de perda do cargo não é uma ação ajuizada contra o CNJ, não é uma ação contra um ato do CNJ, é uma ação contra o magistrado. Quem é o réu não é o CNJ, o réu é o magistrado. Então ela tem que ser ajuizada não é pela AGU, é pelo Ministério Público. A gente sustenta que ela deve ser ajuizada pelo Ministério Público, que é outro órgão independente. Então, ajuizada por um órgão independente, no juízo competente contra o magistrado, no Tribunal de Justiça, porque a gente tem essa prerrogativa do Tribunal de Justiça, mas com duplo grau. E aí haverá recurso para os tribunais competentes, um recurso para o STF, um recurso para o STJ, mas em grau de recurso, numa competência originária, que não está prevista na Constituição, e foi um raciocínio construído nesse voto monocrático que foi proferido na semana passada ou retrasada. Né? Então, obrigada. Então, antes de passar, só para... A audiência pública é muito bom por isso. Para as pessoas entenderem. Eu, por exemplo, aqui, confesso, eu não tinha compreendido, Vossa Excelência foi muito clara. Se é uma pessoa jovem, um magistrado jovem, ele não vai receber o salário inteiro da magistratura até o final da sua vida, enquanto o processo dele está correndo, se durar até o final da sua vida. Ele vai receber proporcional ao que ele já contribuiu. Se ele é um magistrado já que já está no final da sua carreira, digamos assim, prestes a se aposentar, essa proporção vai ser praticamente a mesma proporção do salário, porque ele já viveu uma vida inteira na magistratura. Isso é muito importante ser dito, porque a sociedade não sabe disso. Ela não sabe que é proporcional às contribuições, né, que são contribuições previdenciárias, né? E Vossa Excelência traz até uma sugestão interessante, né, que ele talvez não precise receber, mas ele possa usar aquilo que ele contribuiu para lá, quando ele alcançar a idade, somar o que ele vai depois contribuir ao longo da sua vida, caso ele tenha perda de cargo, vá advogar ou vá para outra profissão, né? Pela ordem. Lógico. Eu queria apenas registrar aqui a presença da minha querida conterrânea, amiga, a doutora Jaqueline Chiruchi, que é presidente da Associação Mato Grossense do Magistrado de Mato Grosso. Ô, Jaqueline, essa grande mulher, com certeza uma grande juíza, e vai ser nossa futura desembargadora dentro em breve. Muito bom. E cumprimentar aqui o Tarcísio, velho amigo nosso aqui, o Zé Stiquini, que é nosso conterrâneo Mato Grossense aqui, são duas pessoas que eu tenho um bom relacionamento, com certeza, da representação que eles não fazem. Seja bem-vindo aqui, viu, Jaqueline? Mato Grosso bem representado, então, não só por Vossa Excelência, senador Jaime Campos. Eu vou dar a palavra aqui ao nosso próximo debatedor, e foi importante porque Vanessa deu um abre-alas aí para todos poderem se alinhar aí nos assuntos, no tema. Então, com a palavra, o senhor Tarcísio José Souza Bonfim, presidente da CONAP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Vamos ouvir agora o Ministério Público. Quero inicialmente cumprimentar a todos e a todas com um bom dia. De forma muito especial, senador Portinho, queria agradecer a Vossa Excelência por essa oportunidade, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que esse é um momento que nós temos de trazer a nossa voz numa perspectiva de buscarmos uma construção coletiva, propositiva, independente também, sobre um tema que é importante, não para o Ministério Público, não para a magistratura, mas para a sociedade brasileira. Não estou aqui para defender privilégio, nem defender direito de colegas que integram a nossa instituição, mas estou aqui para defender a institucionalidade, defender a importância de termos um Estado forte através das suas diversas representações. E se me permitam, eu gostaria, antes de entrar no tema propriamente dito, fazer uma referência especial ao senador Jaime Campos, do nosso Mato Grosso, agradecer pela postura sempre dialógica e pela atenção sempre gentil conosco, senador. Cumprimentar também o senador Moro, que estava aqui conosco, o senador Mourão, nosso Procurador-Geral de Justiça de São Paulo e os colegas do Ministério Público, representantes de associação do Ministério Público. Nós falamos em nome de 16 mil colegas, senador Portinho, que integram o Ministério Público dos Estados, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público Militar. Como eu já disse, a nossa defesa aqui não é uma defesa corporativa, não é uma defesa de privilégio, mas é trazer uma reflexão sobre a importância desse instituto, assim como é, por exemplo, a inamovibilidade, que garante que o colega que desempenha a sua função no dia a dia não seja objeto
ou destinatário de uma ordem, vamos transferir esse promotor que está incomodando, está combatendo o crime organizado, está combatendo desvio de recursos públicos, está combatendo facções criminosas, está lutando pelos vulneráveis, tem uma postura de combate e de defesa dos entendimentos contra-majoritários, por exemplo. Então, com essa perspectiva, eu queria deixar a nossa primeira mensagem. O tema da vitaliciedade, senador Portinho, não é novo. Desde a nossa primeira Constituição da República, 1891, 1934, 1937, 1946, 1947, 1946, 67, 69 e na nossa Constituição Cidadã, o tema da vitaliciedade, ele foi erigido como um pilar pelo legislador constituinte originário. E assim o fez o legislador constituinte originário em 1988. Falar sobre vitaliciedade é, sobretudo, falar sobre liberdade, sobre autonomia, sobre independência. E o Estado brasileiro, através dos poderes e instituições que o representam, que o integram, precisa contar nos seus representantes. Nós, no caso, somos escolhidos na sociedade através de um processo chamado concurso público, e os senhores através de um outro concurso, que é se colocar à disposição da sociedade, e a sociedade os elege para os representar. Então, dentro desse contexto, nós temos que entender que a vitaliciedade, ao contrário do que é propalado, ela constitui garantias próprias da sociedade, assim como é a autonomia dos entes federativos, seja do Estado federado, seja dos municípios, assim como é o sistema bicameral, assim como dispõe o artigo 53 da Constituição, que diz que o senador tem que ter altivez, tem que ter liberdade, tem que ter autonomia, tem que ter independência para defender suas convicções, porque assim fazendo, ele estará contribuindo na defesa do Estado Democrático de Direito e de uma sociedade livre, justa e igualitária. O nosso pedido, senador, e a nossa entidade já esteve nessa CCJ, e eu quero também fazer um registro e agradecer ao presidente, Otto Alencar, já esteve aqui para defender diversas pautas importantes, não para cada um dos membros individualmente considerados, mas para a sociedade. Defendemos, por exemplo, nesta casa, senador Portinho, a rigidez do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida quando envolvidos membros de organização criminosa. Ou quando estivemos reunidos com o senador Jaime Campos ou outros senadores trazendo notas técnicas para aperfeiçoar os instrumentos de atuação de que se vale o Ministério Público para cumprir a sua missão constitucional. Então, não se trata de defender privilégios, senador Mourão. Se trata de defender a altivez de cada juiz e de cada membro do Ministério Público, para que o juiz, livre de intimidações, livre de pressões, livre de tentativas de achincalhamento da sua função de julgar, possa fazê-lo baseado nas provas, obedecendo à Constituição, obedecendo às leis que são aprovadas nesta casa. E é esse o nosso pedido. Nós queremos, senador Portinho, queremos, senador Mourão, queremos, senador Jaime, continuar a trabalhar pelo nosso país, trabalhar com independência, trabalhar com altivez, trabalhar com autonomia, trabalhar com liberdade, porque a sociedade espera isso de todos nós. Então, a nossa defesa da vitaliciedade, ela perpassa exatamente por uma visão de igualdade. Nós estivemos conversando, as diversas entidades, com a senadora Elisiane, e, certa feita, a senadora, mas e a igualdade dos servidores públicos e a isonomia dos servidores públicos? A Constituição, ela distingue, levando em consideração que as desigualdades precisam ser tratadas na medida da sua desigualdade de atribuição, de responsabilidade, do grau de atuação de cada instituição. Nós temos atividades mais complexas, atividades mais perigosas, atividades que demandam um grau de independência maior do que outros. Mas o serviço público brasileiro, ele é um patrimônio da sociedade. E nós estamos pedindo ao parlamento, a nossa voz, senador, é exatamente nesse sentido. Nós queremos continuar cumprindo a nossa missão, com altivez, com independência, com autonomia. E eu gostaria de frisar, o nosso pedido aqui, a nossa defesa, não é do mau promotor, mas são dos bons promotores, que são a maioria do patrimônio dessa grande instituição, que é o Ministério Público Brasileiro, que é a magistratura brasileira. Então, fica a nossa mensagem, a nossa disponibilidade para continuar contribuindo com esse debate. Nós queremos Ministério Público forte, magistratura forte, Senado Federal forte, Câmara dos Deputados forte,
porque é só assim, unidos, poderes e instituições, nós poderemos fazer a grande entrega que a sociedade espera de todos nós. A entrega de uma sociedade livre, justa e solidária. E tenho certeza que a sociedade, o Senado Federal, poderá continuar a contar com o Ministério Público, com cada homem e com cada mulher que compõe a nossa instituição. Então, continuo à disposição, agradeço a oportunidade, parabenizo Vossa Excelência por essa possibilidade de dialogarmos, de fazermos o contraponto, de esclarecermos o que muitas das vezes é veiculado na imprensa de forma distorcida, talvez com o objetivo até de enfraquecer as nossas instituições. E as nossas instituições precisam estar unidas nesse grande processo dialógico de construção da nossa institucionalidade e da nossa constitucionalidade. Então, que impere e que faça prevalecer a vontade pós-república do legislador constituinte originário de manter a vitaliciedade dos membros da magistratura e do Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado, senador. Doutor Tarcísio, o Ministério Público, então, não abre mão de ser o titular da investigação e do procedimento? Assim, bem claro o objetivo, gente. Sim, sim. Nós cumprimos o nosso papel, senador. A doutora Vanessa, inclusive, trouxe exemplos do Ministério Público de São Paulo, da atuação. Nós realizamos isso, eu sou do Ministério Público do Maranhão, nós temos colegas que tiveram as ações foram ajuizadas, os colegas perderam os cargos, porque nós defendemos o Ministério Público. E para defender o Ministério Público, nós temos que defender os bons promotores, né? E os bons promotores é que integram a nossa instituição. Nós não estamos aqui para defender o mau promotor, aquele que não tem um compromisso com a sociedade e que cumprir a legislação, a Constituição Federal. Muito obrigado. Lembrando que toda profissão, né, tem sempre aqueles que desvirtuam, né, e até mancham a imagem, né? Isso acontece em toda profissão e até onde não é profissão, como aqui no parlamento também, né? Então, isso não é um problema específico, aliás, é 0,60 e poucos da magistratura, e do MP acho que é 0, né? Ou perto de 0. 0,7 aproximadamente. 0,7, também a mesma faixa. Então, você vê que são... É realmente a minoria da minoria, né? Graças a Deus. Eu vou aqui passar a palavra a José Schettino, presidente da Associação Nacional dos Procuradores. Só antes, algum comentário dos senadores queiram fazer uso da palavra sobre a manifestação? Seguimos. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao senador Carlos Portinho pela honra de ter dado a oportunidade que a Associação Nacional dos Procuradores da República pudesse se manifestar aqui nesse tema em discussão aqui, que é um tema, como mencionaram os queridos Vanessa e Tarcísio, que são temas candentes e relevantes não só para as carreiras e para os membros do Ministério Público e dos magistrados do Judiciário, mas para toda a sociedade brasileira. Eu gostaria, não posso deixar de fazer um registro aqui do nosso agradecimento, tanto pela fala e a presença, até há pouco, do senador Sérgio Moro, do nosso senador, vice-presidente Hamilton Mourão, e do querido senador Jaime Campos, do nosso queridíssimo Mato Grosso, senador. Falar depois da exposição da Vanessa, que basicamente esgotou o assunto, é muito difícil também das palavras do Tarcísio, que demonstram a relevância desse assunto. Torna a minha fala quase que desnecessária. E eu, então, por isso, vou pedir aos presentes para fazer um vislumbre aqui histórico, muito rápido, e vou pedir para os senhores me acompanharem aqui para a Inglaterra do século XVII, quando os reis nomeavam os juízes a seu bel prazer. E os juízes, quando proferiam alguma decisão que desagradavam o rei da Inglaterra, eles eram pura e simplesmente demitidos pelo rei. E nisso, muito resumidamente, em algum momento não deu certo. E eis que a Inglaterra fez a chamada Revolução Gloriosa, ao final da qual, em 1701, o parlamento inglês, o grande parlamento inglês, promulgou o Act of Settlement de 1701, a lei que há 325 anos
deu aos juízes da Inglaterra a garantia da vitaliciedade. Porque há 325 anos, quando os ingleses, a civilização democrática sólida mais longeva do Ocidente, perceberam que contra o poder absoluto era preciso ter magistrados independentes, eles compreenderam que a independência, que é o requisito para a imparcialidade, só se concretizaria com juízes que não temeriam perder seu cargo caso desagradassem algum poderoso, fosse o rei ou um barão qualquer da Inglaterra. Esse requisito, que na Inglaterra eles não chamam de vitaliciedade, mas é um requisito que eles dizem during good behavior, durante bom comportamento, ele é adotado pela Inglaterra, todos os países democráticos da Commonwealth, o sistema judiciário federal americano. Nós temos aí, inclusive, um exemplo que, para mim, até é exageradamente imperfeito, de juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, em que são vitalícios, literalmente, até morrer no cargo. E, de modo geral, em todos os países da Europa Ocidental, que são matriz da democracia brasileira, como Portugal, e aí sim, Portugal, a garantia da vitaliciedade, com esse termo, claro, no nosso próprio vernáculo, no nosso próprio idioma, é o termo vitaliciedade, e ele é, sem nenhum dissenso, considerado uma garantia da independência do judiciário necessária para a imparcialidade judicial. E um ponto que é importante, nós que vivemos num sistema presidencialista de separação tripartite de poderes, nós consideramos geralmente que a independência dos poderes é um requisito para a própria democracia. Mas se nós formos de novo voltar na Inglaterra e nos países democráticos com sistema parlamentarista, nós vamos ver que a separação dos poderes nesses países não é tão rígida. Afinal de contas, o primeiro-ministro geralmente é quem governa, exerce o poder executivo, por assim dizer, mas é um membro do parlamento. Nesses países, a concepção, como na Inglaterra, no Canadá, a concepção é de que o que define um Estado de direito é a independência do judiciário. Um Estado onde não haja um agente público que possa dizer para os governantes: a lei te proíbe de fazer isso, não é uma democracia. Não é uma democracia. E com todo o respeito que o Senado merece da sociedade brasileira, a aprovação das emendas apresentadas, com todo o respeito também à senadora Elisiane Gama, né, está no exercício do direito dela de defender as suas posições, mas a aprovação pelo Senado é, de certo modo, uma afronta ao Estado de Direito e à democracia brasileira, como eu raramente poderia citar na minha memória no regime pós-88, vindo daqui do Senado. O Tarcísio bem lembrou que a garantia da vitaliciedade está presente esteve presente em todas as constituições brasileiras desde a primeira Constituição Republicana de 1891. Certíssimo, pois eu faço só uma ressalva. O único momento em que a vitaliciedade foi excepcionada desde 1891 no Brasil foi durante o AI-5, quando suspenderam as garantias do Congresso, quando suspenderam o habeas corpus e também acabaram com a vitaliciedade e, naquele momento, aposentando alguns juízes, alguns ministros da Suprema Corte que não aceitavam não terem independência para dizer a lei não é exatamente como os senhores estão querendo aplicar. O que eu posso dizer, e aí sobre o tema especificamente, a sociedade brasileira tem todo o direito de discutir as sanções que os membros do Ministério Público, que os juízes devam ser submetidos em caso de alguma infração funcional. E é legítimo que a sociedade discuta se a aposentadoria compulsória é uma pena, quando, claro, para a sociedade é difícil conciliar como que o cidadão passa anos para conseguir se aposentar, enquanto um magistrado é punido com aquilo que o cidadão considera um benefício adquirido ao longo de anos de trabalho e contribuição. Isso é um tema legítimo de ser discutido aqui.
Mas isso não se confunde com a garantia da vitaliciedade, como muito bem Vanessa e Tarcísio e também o senador Moro expuseram anteriormente. A garantia da vitaliciedade, ela é uma garantia de independência, que é o fundamento para a imparcialidade. Nós tivemos oportunidade, junto com os demais colegas das outras associações, de ter uma interlocução breve, mas muito direta e franca com a senadora Elisiane Gama, relatora da PEC 3, e me chamou a atenção 2 aspectos por ela mencionados no nosso diálogo, na interlocução com ela. O primeiro ponto foi que ela ressaltou, estou basicamente citando de memória, posso estar confundindo, mas ela ressaltou que ela tem lá no estado dela, o estado do Maranhão, uma atuação forte em defesa do meio ambiente, e que nessa atuação dela, como senadora, né, parlamentar eleita nessa defesa, ela de vez em quando tem alguns embates, né, democráticos com setores ruralistas e do desenvolvimento. Pois eu disse a ela, e repito aqui nesta sessão, nessa audiência pública, que um promotor lá do interior, do Maranhão, ou do interior de Minas Gerais, ou do interior de qualquer estado brasileiro, que tenha que promover alguma investigação, tenha que promover algum ato em defesa do meio ambiente, dependendo do tamanho, da dimensão econômica de algum empreendimento imobiliário, empreendimento hoteleiro, enfim, industrial, que possa afetar o meio ambiente e que conjugue naquele lugar os interesses de toda a elite política e econômica, esse promotor certamente, se souber que vai ser demitido após um PAD, um simples PAD, dificilmente agirá com a serenidade e com o destemor que ele agiria se ele tivesse ainda, como todos temos, a garantia da vitaliciedade que permite que ele haja com independência e imparcialidade. Então, a nossa palavra aqui aos senadores é pedir que o Senado siga a sua tradição de alta casa da democracia e defenda a democracia. Como uma casa alta, como disse o senador Jaime, de senadores experientes, parlamentares vividos, experientes, de fato, todos dignos do nosso respeito e admiração, eu acredito que é uma casa que saberá fazer as distinções, as matizações e as nuances necessárias, sem, com isso, tomar de roldão, à guisa de acabar com o que é visto como um privilégio, uma sanção vista como um privilégio, com toda a garantia da independência do Judiciário brasileiro, do Ministério Público brasileiro, e com isso, não é exagero que eu vou dizer, com o Estado democrático de direito no Brasil. Agradeço pelas palavras, meu tempo já acabou. Zé Schettino, muito bem colocado. Eu só quero fazer uma ponderação, que, na verdade, essa casa estava adormecida quanto a esse tema. Isso quem provocou foi o próprio Poder Judiciário, e infelizmente eu tenho que falar, porque o STF é parte, ou deveria ser parte, do Poder Judiciário. Porque quando o ministro Flávio Dino solta uma decisão dizendo que não é o Ministério Público, é a AGU, que a instância original não vai ser o tribunal de origem, mas vai ser o STF, ele está legislando. E ele obriga a gente a uma reação. A reação veio justamente, não por acaso, com o próprio projeto do ministro Flávio Dino, quando então senador, né? Que é retomado para dar garantia à sua decisão. Olha isso, senador Moro. Como é que o processo legislativo é usado em reação, né? Mas para convalidar algo que está errado. E não sou eu que estou dizendo aqui que está errado. Quem está dizendo são os representantes da magistratura, do Ministério Público, dos procuradores e outros mais que vão passar aqui, né? Então a gente vai ter, Zé Schettino, desculpa, a gente vai ter que meter a mão nesse pirão. Porque do jeito que está pior. Porque não tem o afastamento, a pessoa às vezes comete um crime grave, vai continuar na adjudicância, julgando, até que a ação transite o julgado, recebendo, proporcionalmente, se for o caso, mas a sociedade não está compreendendo dessa maneira, talvez tenham mecanismos melhores, e numa ação que é a AGU. Não é o MP que vai propor.
né? Sobre um crime, na maioria das vezes, crime, né? E que vai ser concentrado esse poder ainda mais como instância originária, recursal e tudo. É o X-tudo do STF. Que é o que acontece no CNJ, como Vossa Excelência disse, Vanessa. É o órgão persecutor, é quem produz a prova, e no final é quem julga também. E a gente está começando a se habituar e achar isso normal, que a pessoa possa exercer o papel do investigador, do MP, do juiz, do órgão recursal, tudo concentrado. Então, assim, a gente vai ter que meter a mão, espero que para melhorar o projeto, porque a decisão é horrível. O ministro não veio aqui nem para defendê-la, de tão ruim que é, imagino. Por favor, doutor Emerson, a gente tem no remoto, eu vou só esgotar, não conseguiu ficar? A Tricom ainda não conseguiu entrar, mas tenho certeza que muito está sendo dito aqui também atende aos anseios dos tribunais de contas. Então, vou passar a palavra ao promotor de justiça do Ministério Público do meu estado, do Rio de Janeiro, consultor de assuntos jurídicos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, CNPG, doutor Emerson Garcia, com a palavra. Bom dia a todos. Senador Carlos Portinho, minhas homenagens a Vossa Excelência e a essa casa, aos doutores Tarcísio, Vanessa, Schettino, aos senadores presentes, às mulheres integrantes do Ministério Público e da Magistratura, na pessoa das quais cumprimento os demais presentes. Esse tema é um tema que desperta surpresa pela discussão e pela amplitude que a proposta tomou em determinado momento de sua tramitação. Nós discutimos inicialmente nessa Casa Legislativa a aposentadoria compulsória e, em determinado momento, a aposentadoria compulsória ela se transmudou, a vedação, na possibilidade de flexibilizarmos uma garantia que é tão antiga quanto o Poder Judiciário, quanto a existência do Poder Judiciário, que é a da vitaliciedade. O Brasil completará, no dia 7 de setembro, 204 anos de existência enquanto Estado de Direito. Nossa primeira Constituição, a de 1824, ela utilizava o significante vitaliciedade em duas ocasiões. Uma para os senadores, outra para os membros do Conselho de Estado, nos artigos 40 e 137. Em ambas as situações, nós tínhamos ali o exercício de uma função até a morte daquela pessoa que a exercia. Em relação aos juízes, no artigo 155, nós não tínhamos o emprego significante vitaliciedade, mas havia previsão de que os juízes só perderiam cargo por sentença judicial. Então, há 202 anos, no Brasil, um juiz só perde o cargo por força de sentença judicial. Isso estava no artigo 155 da Constituição Imperial de 1824. Pois bem, sobreveio a República, em 1891, o artigo 57 da nossa Constituição disse que os juízes passariam a ter a garantia da vitaliciedade. E ali o significante foi empregado no sentido que nós o conhecemos hoje. Vitalício não é aquele que morre no cargo, como ocorre no direito norte-americano. Vitalício aqui no Brasil é aquele que só pode perder o cargo por força de sentença judicial. Pois bem, e por que há essa previsão de sentença judicial? Como foi muito bem lembrado pelo Schettino, nós tivemos a evolução da ciência política com a sistematização da tripartição dos poderes por Montesquieu. Montesquieu escreveu em 1748 e ele previu 3 poderes. Locke, escrevendo em 1690, o cientista político inglês, ele previu a existência de 2 estruturas, o parlamento e o rei. O que aconteceu entre Locke e Montesquieu? Já que Montesquieu escrevia sob a égide da Constituição inglesa e ele era francês, e Locke era inglês. Será que Montesquieu sabia mais das instituições inglesas que Locke? Não. O que aconteceu entre 1690, após a Revolução Gloriosa, e 1748, foi o Act of Settlement de 1701, um ato de acertamento da dinastia inglesa, e que passou a dizer o seguinte: os juízes permanecerão no cargo enquanto bem servirem, enquanto tiverem bom comportamento, good behavior. E foi essa fórmula adotada pela Constituição norte-americana de 1787, no seu artigo 3º, primeira seção. Então, lá nós temos a garantia de que o juiz permanecerá no seu cargo. A partir do momento em que nós tivemos agentes com garantia de que não seriam demissíveis pelo superior hierárquico, pelo monarca, à época, nós tivemos o surgimento daquilo que nós conhecemos hoje como judiciário.
Então, Locke não reconhecia a existência dessa estrutura e Montesquieu, um pouco mais de 50 anos depois, reconheceu, justamente por isso. É isso que nós estamos discutindo aqui, a possibilidade de nós suprimirmos aquilo que é o alicerce existencial do Poder Judiciário e que, com o passar dos anos, se tornou alicerce existencial do Ministério Público. A garantia, qualquer que seja ela sempre instrumentaliza uma função. Quando nós lançamos os olhos sobre o direito à educação no Brasil, nós vemos que a nossa Constituição assegurou a liberdade de cátedra. Mas a liberdade de cátedra é um prêmio para o professor? Não, busca instrumentalizar a educação. Os senadores dessa casa, eles têm imunidade por suas palavras, opiniões e votos. Mas qual é a função disso? É para que eles possam xingar o vizinho? Não, a função disso é que eles possam falar livremente suas opiniões sem serem punidos. Essa é a razão da instrumentalidade de uma garantia. E por que nós precisamos ter a instrumentalização da garantia da vitaliciedade para juízes e membros do Ministério Público? Porque essas estruturas, esses agentes, instrumentalizam aquilo que é muito caro a todos nós, que são os direitos fundamentais. Para nós termos direitos fundamentais que transitem do papel para a realidade, nós precisamos ter estruturas aptas a fazer com que eles se tornem concretizáveis. O Ministério Público, de acordo com o artigo 127 da nossa Constituição, é uma instituição incumbida da defesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses individuais e sociais, os individuais indisponíveis e os sociais de caráter geral. Quando nós enfraquecemos essa instituição, nós enfraquecemos o quê? O regime democrático, a ordem jurídica, os interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis. Porque o Ministério Público, a exemplo do Poder Judiciário, é aquilo que os germânicos denominam de garantia institucional. Então, quando nós enfraquecemos essas garantias institucionais que a coletividade possui, nós afetamos os próprios direitos dessa coletividade. Então, quando o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, veda uma proposta de emenda que venha a abolir direitos e garantias fundamentais, nós temos duas formas de abolir um direito e garantia fundamental. Nós podemos riscá-lo do papel ou nós podemos inviabilizar a sua projeção na realidade. Então, se nós enfraquecemos o Ministério Público, que zela por interesses sociais, por interesses individuais indisponíveis, se inviabilizamos que um magistrado venha proferir uma decisão de modo imparcial, sem pressões exógenas ou endógenas, nós não podemos ignorar a realidade, as pressões vêm tanto de fora como de dentro. Se essas pessoas não tiverem essa garantia, o que nós faremos em última ratio é enfraquecer os próprios direitos e garantias fundamentais. Então, quando nós pensamos em garantias institucionais, nós necessariamente devemos visualizá-las na perspectiva das funções a serem exercidas. A garantia visa assegurar o bom exercício da função, por isso que ela existe. Se nós simplesmente permitirmos que nós tenhamos a vitaliciedade num preceito da Constituição e outro preceito faça menção à possibilidade dessa vitaliciedade ser afastada na hipótese X ou Y, em que o agente perderá o cargo não por força de um processo judicial, mas por força de um processo administrativo, nós teremos uma incoerência sistêmica. Porque, na proposta, nós temos que, na hipótese de graves infrações, a demissão pode ocorrer por processo administrativo. Alguém consegue imaginar a possibilidade de uma demissão decorrer de uma infração leve? Não. A infração necessariamente precisa ter grave em qualquer nível do funcionalismo público para que haja a demissão. Então, quando nós temos essa flexibilização, nós temos, na verdade, a eliminação da vitaliciedade, com outras palavras. Porque para que nós tenhamos a perda do cargo por processo administrativo, precisamos ter uma infração grave. E a infração grave, necessariamente, ela iria subsidiar a demissão no processo judicial. Mas por que encampar um processo judicial ao invés de um processo administrativo? A análise econômica do direito nos explica que um processo é muito dispendioso, ele demora tempo, então por que não abreviar
Então, muito mais simples um processo administrativo que um processo judicial. Mas por que nós não devemos abreviar? Por uma razão muito simples, como já foi explicado pela doutora Vanessa. No processo administrativo, nós temos a concentração de várias fases na mesma autoridade. E temos um complicador, não há instância superior para rever. Quando nós temos a aplicação de uma sanção no processo administrativo, o implicado só tem uma possibilidade. Ele vai inaugurar uma relação processual numa situação em que ele já foi punido. E ele vai tentar reverter os efeitos daquela punição. Esses efeitos podem ser reversíveis num provimento cautelar, ao menos num aspecto imediato, mas nem sempre serão. Daí a necessidade de nós termos um processo judicial, e aqui é bom fazer um registro, para nós alcançarmos os tribunais superiores, nós precisamos ter um processo judicial. Nós não podemos alcançar a partir de um processo administrativo. Então, o processo judicial ele vai justamente oferecer esse tipo de garantia. E, para finalizar, uma reflexão em torno da concepção de isonomia. As garantias, elas instrumentalizam as funções. Elas não são feitas para nivelar pessoas. Todos são iguais, mas como as funções não são as mesmas, algumas funções possuem garantias que outras não possuem, justamente para viabilizar a sua projeção na realidade. É por isso que um parlamentar tem imunidade por suas palavras, opiniões e votos, e um membro do Ministério Público não tem essa garantia. Um parlamentar não é vitalício. Por quê? Porque no regime republicano o seu poder deve se renovar sistematicamente por meio do voto, mas um membro do Ministério Público tem que ter essa garantia, um membro do Poder Judiciário precisa ter essa garantia. Então, quando essa casa refletir sobre a flexibilização da vitaliciedade, ela estará refletindo sobre o próprio Estado de Direito que nós queremos ter. Porque se nós desejarmos punir uma minoria quase que insignificante a partir de uma reestruturação sistêmica que vai inviabilizar o próprio exercício funcional, nós vamos estar tomando um remédio que talvez seja um veneno. Nós vamos estar nos suicidando na perspectiva de um Estado democrático de direito que precisa ter equilíbrio entre as suas funções. Então, exorto os senadores a refletirem muito sobre isso, sobre a garantia, sobre o que é a vitaliciedade, que nada mais é uma garantia que instrumentaliza o exercício funcional. E por que atribuir ao membro do Ministério Público, à instituição Ministério Público, a iniciativa de ajuizar uma ação de perda do cargo de um magistrado? A razão é muito simples. Da mesma forma que o magistrado precisa ter a garantia da vitaliciedade, ele precisa ter a garantia de alguém que vá processá-lo com garantias similares à dele, para que aquele ajuizamento da ação não se transforme em instrumento de perseguição. Então, uma garantia instrumentaliza a outra, e no final das contas o que nós temos é a garantia dos direitos fundamentais da coletividade, que é o objetivo de todos nós. Eu agradeço a atenção, a paciência e, uma vez mais, parabenizo o Senado pela iniciativa. Senador. Emerson, muito obrigado, tanto na sua fala quanto do Zé Schettino. A gente teve aqui uma remissão histórica, né? As pessoas entenderem como é que a gente chegou até aqui, né? Isso é o trabalho de várias civilizações, da evolução da civilização, né? Muito obrigado. Eu vou aqui deixar para as considerações finais, brevemente, caso que alguém, seguindo a mesma ordem, possa fazê-lo, porque a gente vai compor a próxima mesa em que vai estar o representante da JUF ainda, e eu vou até inverter a ordem para que ele fale primeiro, para a gente ter a sequência aqui da magistratura, do Poder Judiciário como um todo, né? Procuradores, Ministério Público e a JUF, os juízes federais, e na formação da próxima mesa falando primeiro, junto com as Forças Armadas, General Mourão, porque aí é que eu não entendo mais nada, porque são regimes completamente diferentes, né? Na realidade, presidente Portinho e integrantes aí da mesa, essa PEC, se o Stanislau Ponte Preta fosse vivo ainda, estaria inserido no FEBEAPA. Né? É uma realidade isso aí. Não teria melhor
Parabéns. Vanessa, por favor. Eu gostaria de fazer uma consideração muito rapidamente. Primeiro, parabenizar meus colegas de mesa. Eu acho que as falas foram todas complementares. A gente teve um cenário do que efetivamente está sendo discutido aqui. Mas eu queria falar 2 pontos. Eu falei que a emenda de redação da senadora Elisiane acaba com a vitaliciedade, mas não é só a emenda dela. A emenda apresentada pelo senador Rogério Carvalho também acaba com a vitaliciedade. Para reboque de se afastar a aposentadoria compulsória, ele propõe que seja desnecessária a ação judicial. O que a gente propõe é exatamente o contrário. Se efetivamente é um desejo da sociedade a questão da aposentadoria compulsória, que pelo menos a gente deixe claro que a ação judicial teria que ser proposta pelo Ministério Público, ainda que a gente coloque um prazo para isso. E um alerta que eu queria fazer, eu estava aqui conversando com o senador Portinho sobre possibilidades da gente afastar o magistrado para que ele não receba ou só receba proporcionalmente até que seja julgada a ação. Eu acho importante que tenha alguma trava nesse sentido, mas o meu colega Tiago até me mandou uma mensagem aqui falando que eu esqueci de falar uma coisa importante. Tiago é presidente lá de São Paulo, da Associação de São Paulo. Tem uma razão para que essa aposentadoria compulsória seja proporcional. O magistrado ele não pode exercer nenhuma outra função enquanto ele ostentar o cargo de magistrado. Então ele não pode advogar, ele não pode fazer parecer, ele não pode montar uma vendinha para vender alguma coisa, ele não pode ter nenhuma outra função. Então, se a gente afastar sem vencimentos durante a tramitação da ação e sem aposentadoria compulsória proporcional, ele não pode ter nenhuma outra atividade para prover a subsistência. Então, talvez sejam questões técnicas que a gente precise pensar nas soluções a serem encontradas. Mas agradeço a atenção dos senhores, agradeço a sua presença. General Mourão, é muito importante para nós a sua presença aqui. Nosso colega do Rio Grande do Sul está aqui também, o Cristiano Flores, fazendo-lhe uma homenagem. Muito bom. Tarcísio, Zé Schettino, Emerson, alguém tem alguma palavra final? Todos satisfeitos? Mais uma vez, agradecer Vossa Excelência pela disponibilidade. Isso demonstra a importância do tema e, sobretudo, o compromisso do senhor com a construção de um modelo, de uma solução nessa discussão que é importante, não para o Senado, não para a Câmara, não para o Ministério Público, não para a magistratura, mas para a sociedade, nem para as Forças Armadas, mas também para a sociedade brasileira. Cada vez mais nós precisamos ter a dimensão da importância de fortalecermos as instituições. A institucionalidade está acima das pessoas. A institucionalidade está acima de qualquer integrante, de qualquer um dos poderes das instituições. Então fica aqui, senador, o nosso apelo para que defendamos a institucionalidade, defendamos a autonomia, a liberdade, a independência das instituições, porque somente assim nós faremos a entrega a que nos propomos enquanto representantes da sociedade brasileira. Então fica, mais uma vez, o nosso abraço, o nosso reconhecimento, dizer que a CONAMP estará sempre à disposição do Senado Federal para contribuir em todas as pautas que são trazidas, tratadas, discutidas nesta casa, porque nós queremos contribuir com o processo legislativo constitucional. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou, então, desfazer essa mesa, agradecendo a presença de todos e as contribuições, deixando aqui a doutora Fran, aqui, minha técnica legislativa, à disposição das assessorias que queiram, a partir do que foi debatido aqui, encaminhar alguma proposição, Tarcísio, de emenda ao projeto, porque, como eu disse, a gente vai ter que enfrentar, porque pior é deixar a decisão como o STF a proferiu. E assim desfeita a mesa, então. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Espera, deixa eu levantar aqui, perdão. Chamar aqui para compor a mesa, então, Dr. Regis Souza Araújo, juiz federal, representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da JUF. Regis, por favor. E chamar nossos representantes das Forças Armadas, Dr. Luiz Gustavo Inácio da Silva, tenente-coronel da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro, senhor Regis Vinícius Silva Barreto, coronel aviador, representante da Força Aérea Brasileira, senhora Jerusa Mara Grossi, capitã de corveta e representante da Marinha do Brasil.
só para a gente ter a ordem aqui das falas, só para a gente não perder a sequência, então, do Poder Judiciário, acho que o primeiro a falar, gostaria que fosse o Regis Vinícius, para trazer a... Cadê o Regis? Ah, está aqui. Perdão, são dois Regis, agora que eu... Exatamente. O Regis Vinícius com a palavra, iniciando com a palavra para dar sequência às falas do Poder Judiciário e, na sequência, as Forças Armadas, que é um outro regime jurídico completamente diferente. Ai, meu Deus. Senador Mourão, o senhor poderia me substituir enquanto eu vou ao toalete um instantinho e já iniciar com o doutor Regis, que eu estarei assistindo ali da televisão? Ok. Dando prosseguimento aqui aos nossos trabalhos, cumprimentando a todos integrantes aqui da mesa, eu passo a palavra ao doutor Regis de Souza Araújo, juiz federal, representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Bom dia a todos. Cumprimento especialmente o senador Mourão e ao senador Portinho, em nome da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Eu digo que é um espaço extremamente importante de reflexão num tema tão delicado. E eu inicio minha fala, que será bastante breve, já que praticamente tudo já foi esgotado nas falas anteriores, às quais a AJUF adere, que é interesse da própria magistratura que os maus juízes sejam identificados e punidos com rigor. E, para isso, o sistema, o desenho constitucional já existe e foi reiteradamente tratado aqui, em que há um primeiro momento em que se deve fazer a apuração no âmbito administrativo e que há o resultado desse procedimento administrativo mais simples a que se pode chegar, a penalidade mais grave a que se pode chegar nesse procedimento mais simples é exatamente a aposentadoria compulsória. E essa aposentadoria compulsória talvez não tenha um nome muito feliz, mas que, como foi dito aqui, é o pagamento de um benefício proporcional ao magistrado que foi afastado, que foi retirado do sistema de justiça. E, além disso, há que se considerar ainda as recentes mudanças no sistema previdenciário e que colocam que hoje grande parte dos magistrados está vinculado ao regime de previdência, ao regime geral de previdência, ou seja, será um afastamento temporário com benefício proporcional, com um benefício de natureza previdenciária e proporcional. E, no segundo momento, vem, então, a propositura da ação judicial, que é essencial para a preservação da vitaliciedade, como já foi dito por todos aqui, e que a vitaliciedade está prevista desde a Constituição da Constituição do Império e vem sendo mantida como pilar, como necessária ao próprio cidadão. Isso é garantia de um juiz livre, de um juiz que possa decidir com independência. Então, a AJUF reforça esse entendimento de que o ponto central aqui é a garantia da vitaliciedade. E o grande questionamento é como punir com firmeza os maus juízes sem amedrontar os bons juízes. Porque são os bons juízes, esses que são a maioria, inclusive que foi apontado aqui a todo instante, que as punições chegam a 0,7%. Os bons juízes que estão distribuídos no Brasil inteiro, prestando a jurisdição, enfrentando pressão dia após dia, e eles precisam dessa garantia, da vitaliciedade, que só pode ser rompida com um processo judicial em que se garanta ampla defesa, o contraditório e que haja a oportunidade plena de demonstração de como aconteceram os fatos até que se chegue realmente à manutenção ou não do total desligamento da atividade jurisdicional. E é importante isso para que a gente tenha um cuidado de separar, tem a parábola do joio e do trigo, para que a gente consiga separar o joio do trigo de maneira responsável. Por quê? Porque a ânsia de punir pode causar um efeito exatamente contrário ao que se busca, que é afastar, sem a observância de um modelo constitucional previamente desenhado, pode-se produzir a insegurança dos juízes. E um juiz inseguro
deixe de decidir com independência. E foi isso que foi colocado aqui a todo instante e que a JUF reitera as colocações dos colegas que antecederam, era exatamente no sentido de se garantir a vitaliciedade como patrimônio da sociedade. Então, com essas breves palavras, eu queria agradecer, mais uma vez, a oportunidade de manifestação. Doutor Regis, agradeço, né, as palavras de Vossa Excelência, indo no caminho de todos aqueles que antecederam, né, em relação a essa questão da vitalicidade, né, que essa PEC ela atenta, né, contra algo que foi muito bem explicado, que concede efetivamente a independência à magistratura, ao Ministério Público, para que eles possam realizar o seu trabalho livre de pressões, né, num mundo onde as pressões são cada vez maiores. Nós vamos passar agora para a segunda etapa, né, dessa nossa reunião, dessa nossa audiência pública, onde o assunto muda do alfinete para o foguete, né? Então, quando eu me referi anteriormente que a PEC, se o saudoso Stanislau Ponte Preta fosse vivo, ela estaria inserida num livro que ele chamava-se de FEBEAPA, o Festival das Besteiras que assola o país, né? Essa PEC lá estaria dentro, porque ela mistura essa questão da aposentadoria compulsória da magistratura com o instituto da chamada morte ficta, que abrange não só os militares das Forças Armadas, como também militares das Forças Auxiliares. E aqui eu quero, antes de passar a palavra aos representantes das Forças Armadas, que vão, obviamente, colocar todas as questões técnicas aqui envolvidas dentro do conhecimento que todos possuem, né, colocar aqui a minha visão de alguém que passou 46 anos da sua vida dentro do Exército Brasileiro e que, além disso, sou filho de militar. E que isso significa o quê? Que eu vivi a minha vida em toda dentro dessa instituição. Então é importante que se entenda o que vem a ser essa questão da morte ficta. O militar, quando condenado por um tribunal de honra à perda do posto ou patente, ele é considerado como falecido para a instituição armada. Porque essa questão da honra militar é algo muito sério. Então, ele é considerado indigno, seja para ser um oficial, seja para ser um praça das Forças Armadas, e ele é considerado como falecido. Agora, esse militar tem uma família para a qual ele descontou uma pensão ao longo de todo o período em que esteve na ativa. E essa família, então, passa a receber aquele recurso. O militar, completamente diferente da questão que a gente estava discutindo aqui a respeito da magistratura, ele não recebe mais nada. E se ele tiver brigado com a família, ele vai ficar na rua da amargura. Mas a família do militar, essa estará amparada e protegida. Esse é o ponto focal dessa questão da morte ficta. E essa PEC, que o então senador Flávio Dino deixou aqui como uma bomba relógio dentro do Senado Federal, ela simplesmente extingue esse instituto. E aí, um raciocínio bem raso aqui. No mínimo é apropriação indébita. Vamos colocar que alguém que descontou durante 30 anos para que a sua família tivesse uma proteção, ele é condenado à perda de posto e patente. Aqui é importante destacar o seguinte: ele pode ser condenado por um tribunal de honra, independente de ter sido condenado por um crime militar ou crime civil. Por exemplo, aquele militar que vem ao longo da carreira com uma conduta que é inconveniente, ele poderá ser submetido ao tribunal de honra e por ele condenado. E, consequentemente, ele perde o seu posto, sua patente. Então, são figuras totalmente distintas. Então, tendo feito aqui esse preâmbulo, eu vou passar a palavra aqui aos representantes das Forças Armadas. Eu poderia seguir a ordem de antiguidade das forças. Mas, como eu prezo a antiguidade, eu vou seguir a ordem de antiguidade dos presentes, iniciando pelo coronel Regis Vinícius Silva Barreto, representante da Força Aérea Brasileira, que, obviamente, é o mais antigo aqui presente. Senhor presidente, senador Hamilton Mourão, o qual muito nos honra com a deferência e por meio do qual eu cumprimento todas as outras autoridades presentes e pessoas que acompanham essa audiência pública. A nossa primeira projeção, senhor presidente, já vem no sentido de destacar
a nossa especial deferência das Forças Armadas para com o trabalho do Congresso e, claro, nesta ocasião, do Senado Federal. E, obviamente, não poderíamos nos furtar de esclarecer que, no que tange à Força Aérea Brasileira e as demais forças, mas, no meu caso aqui representando a FAB, como instituição de Estado, calcada, formatada, fundada nas balizas da hierarquia e disciplina, nós não coadunamos, não toleramos desvios de conduta, como o senador Mourão já bem colocou, e, por conta disso, apoiamos, sim, todo e qualquer debate que venha suscitar o aprimoramento, o fortalecimento da moralidade pública. Todavia, há que serem colocados alguns apontamentos das peculiaridades da carreira militar. Por gentileza, o próximo. Nesse sentido, o senador Mourão já colocou, mas um ponto de destaque que não podemos olvidar de convidá-los também à reflexão, que é a mobilidade permanente do militar, e isso impõe não só ao militar, mas às famílias determinadas circunstâncias que fazem com que o provedor da família muitas das vezes não esteja presente em momentos singulares da vida pessoal. Então eu digo aqui, nascimento de filhos, por vezes a internação de um parente, o falecimento de entes queridos, a residência em locais inóspitos, às vezes com comprometimento de segurança, insalubridade, disponibilidade de hospitais, às vezes também para tratamentos específicos da própria família, disponibilidade de escolas às quais os militares gostariam de colocar os seus filhos e, obviamente, o emprego armado, que faz com que todos nós militares tenhamos uma margem mínima de tolerância, eu diria talvez zero de tolerância, porque o efeito colateral, quando a gente está se remetendo ao emprego armado, o efeito colateral é a própria sociedade. Nesse sentido, por gentileza, o próximo. Não esgotando o assunto, mas aproveitando já o ensejo que o senador Mourão nos propiciou, faz-se necessária uma abordagem dúbia ou em dois prismas sobre a morte ficta. Enquanto sanção que pode levar, e aí sim ela remete, ela é totalmente vocacionada àquilo que a gente chama de perda do posto ou patente por indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, e nesse ponto não há que ser cogitada a possibilidade de benefício para o militar, porque ele já perde tudo. O senador Mourão nos ajudou, antecipou, e é fato, se o militar não tiver beneficiário que possa receber essa pensão, ele literalmente fica sem nada. E, de outro lado, o recolhimento de natureza previdenciária e humanitária, que é proporcional ao tempo de serviço, um entendimento equivocado por vezes, que há uma integralidade, não é proporcional ao tempo de serviço, se o beneficiário receber, a percepção é proporcional. E essa contribuição ela é permanente e obrigatória. Então, o militar contribui durante toda a vida e o beneficiário também continua contribuindo. Visa a proteção das famílias, mais uma vez reitero, uma natureza humanitária. Não deve, e aí é o entendimento da Força Aérea, acredito que das demais forças, não deve passar a pessoa do condenado. Aqui nós temos uma referência direta ao artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. E, mais uma vez, uma diferença ou um ponto que cabe esclarecimento, o fantasma da morte ficta enquanto sanção para o militar acompanha ele durante toda a vida. Não se deve confundir com um gatilho para auferir ganhos, salário ou provimentos e uma eventual aposentadoria. O que acontece é que o militar pode ter lá os seus 90 anos e, como também, agradecendo o senador Mourão, se ele for enquadrado, por exemplo, no artigo 2º da Lei 5836 de 1972, aonde eu poderia trazer aqui alguns pontos a serem refletidos, mas existe lá conduta irregular. O que é conduta irregular? Altamente subjetivo. Ato que afete a honra, o pudor militar ou o decoro da classe. Basta uma mensagem de WhatsApp. Ter procedido inadequadamente o desempenho do cargo.
pertencer a partido político que ameaça a segurança nacional. Tudo isso naquele espectro de um tribunal de honra, que o senador Mourão já nos propiciou essa análise, pode levar o militar à perda do posto e patente. Por que eu coloco que é um fantasma que acompanha o militar durante toda a vida e não pode servir de raciocínio como se fosse um gatilho para um eventual ganho em aposentadoria? Porque mesmo o nosso velhinho lá na frente, se houver uma interpretação nesse sentido, ele vai sofrer um conselho de justificação, ele vai perder tudo, se ele não tiver beneficiário, ele vai ficar sem nada, e aí questionamos se todo aquele recolhimento durante toda a vida não ensejaria enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa, né, algum outro tipo de enquadramento que a gente poderia refletir aqui nesse momento. Por gentileza, próximo. Nessa linha de raciocínio, tem que ser registrado que a Lei 13.954/2019, a lei que tratou da nossa reestruturação da carreira dos militares em 2019, ela já pontuou de maneira clara no seu artigo 20 que o oficial da ativa da reserva remunerada ao reformado, contribuinte obrigatório, não é facultativo, não é opcional, é obrigatório, da pensão militar que perdeu o posto e patente deixará aos seus beneficiários, não a ele. Então aqui acho que fica bem claro. A pensão militar correspondente e com valor proporcional ao tempo de serviço. Próximo, por favor. E aí poderíamos perguntar, haverá prejuízo para a carreira? Se caso houver uma decisão, se caso houver uma deliberação, conforme está proposto inicialmente? Certamente que sim. Peço aos senhores, rogo aos senhores, a todas as autoridades, em especial aos senhores senadores, que pensem na abnegação que o militar tem que ter, o desprendimento, tudo aquilo que ele se sujeita para a carreira militar e um serviço incondicional à nação, no sentido de epidemias, calamidades, necessidade de segurança e, eventualmente, um emprego armado, mas é uma carreira que certamente é a opção pela dignidade. É uma carreira que, quando a gente entra, a gente já sabe que não vai ficar rico. Mas é uma carreira que, mais uma vez, senhores, eu digo que se essa dignidade permear, ameaçar a dignidade da família, eu tenho um arrobo em dizer para os senhores que será que nós teremos o mesmo nível, próximo, por favor? O mesmo nível de capacidade física, psicológica, psicomotora e intelectual que os certames, os nossos concursos, hoje demandam com tanta necessidade, porque, obviamente, eu não tenho como pegar na prateleira um piloto de gripe em que saiu, e aí, por isso que eu pontuei lá embaixo, as decisões recentes contribuirão para que os jovens mensurem o interesse pela carreira, não só o interesse pela entrada, mas pela permanência. As mensagens estão na mídia, os senhores poderão verificar com facilidade. Quando a gente tem um piloto de gripe em que sai, eu não tenho como pegar na prateleira e colocar um lá. E não tem por um simples motivo, ele é doutrinado, ele é arquitetado, ele é formatado para o emprego armado. Não dá para eu pegar um piloto civil de última hora e colocar lá. Assim como não dá para pegar um comandante de um submarino, não dá para pegar um militar do exército altamente especializado no emprego da tropa terrestre. Então, fazendo uma reflexão, eu aproveito aqui as palavras do insigne professor Canutilho, grande constitucionalista português que auxiliou na nossa Constituição de 1988, que, fazendo um paralelo, um adaptado da minha parte, o professor diz o seguinte: a segurança jurídica desdobra-se na proteção da confiança, de modo a evitar que o Estado frustre expectativas legitimamente fundadas em sua própria atuação. Sabemos, sim, que a nossa profissão é estatutária, e a profissão estatutária pode ter algumas alterações no transcurso dessa carreira. Mas questiono também, como bem pontuou o professor Canutilho, essas mudanças elas podem ou devem ser abruptas a ponto de quebrar a confiança no próprio Estado, confiança legítima mencionada por ele, ou até a segurança legítima a ponto de o jovem mensurar a sua entrada ou permanência nas Forças Armadas. E aí, para finalizar, eu digo o seguinte: as Forças Armadas funcionam como uma espécie de seguro. Todos nós pagamos seguros dos nossos automóveis, não temos a intenção de utilizar. Mas se naquele momento da utilização o contrato for frágil, o contrato for fraco, for diminuto, ali não vai ter como resolver. É nesse ponto que eu trago os senhores, eu peço que os senhores reflitam, se na hora que efetivamente necessitarmos das Forças Armadas, se esses direitos que
vão se perdendo se a gente não estará contribuindo para que o jovem repense a sua entrada e sua permanência. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao Coronel Regis a sua exposição e passo a palavra ao Tenente Coronel Luiz Gustavo Inácio da Silva, que é membro da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro. 10 minutos aí, Luiz Gustavo. Posso, perdão, positivo, aqui? Prossiga, prossiga. É que eu tenho uma pergunta justamente dirigida ao nosso coronel Regis Vinícius. Posso fazê-lo agora? Afirmativo. Muito obrigado. O senhor é o dono da audiência. Estou só aqui... Está muito bem presidido. Estamos aqui num debate flamenguista quase, né? Senhor Regis, considerando que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria ao reconhecer a constitucionalidade da concessão de pensão aos dependentes militares excluídos ou licenciados, conforme se verifica no julgamento da ação direta de constitucionalidade 4.507 e do recurso extraordinário 610.290, pergunto a Vossa Senhoria se, na avaliação institucional da Força Aérea Brasileira, a eventual alteração constitucional proposta pela PEC em debate poderia gerar algum grau de insegurança jurídica no sistema de proteção social dos militares. Mais especificamente, considerando que a jurisprudência da Corte Constitucional tem destacado o caráter previdenciário da pensão militar e a proteção social destinada aos dependentes, que não podem ser automaticamente penalizados por sanções disciplinares aplicadas ao instituidor do benefício, indaga se a mudança constitucional poderia afetar expectativas jurídicas já consolidadas ou suscitar controvérsias interpretativas quanto à preservação desses direitos, em matéria inclusive já superada pelo próprio STF. Com a autorização do senhor presidente, excelentíssimo senador Carlos Portinho, agradeço muito a oportunidade de responder esse tema. Claro que, como bom militar que tento ser, eu me ative ao tempo que nos foi disponibilizado, mas o senhor me deu uma ótima oportunidade de abordar aqui trecho que eu, dentre os vários documentos que eu tenho e que trouxe para eventuais debates, a ADI 4507, aonde teriam aqui vários pontos a serem elencados, mas eu vou me ater a um voto de um dos ministros do STF que diz o seguinte: não se trata de benefício gratuito concedido aos dependentes do militar, porém de uma contraprestação às contribuições previdenciárias por eles pagas durante o período objetivamente trabalhado. Dessa forma, sua exclusão da corporação não pode repercutir nos benefícios previdenciários para os quais efetivamente contribuiu. Entender de forma diversa seria placitar verdadeiro enriquecimento lícito da administração pública. Então, agradeço muito a oportunidade, mas, como o senhor já bem colocou e nos ajudou, já foi decidido pelo Supremo. Inovar neste momento, a nosso sentir, é trazer fragilidade para toda uma estrutura que está funcionando, já foi submetida à revisão por ocasião da 13954/2019 e, como forma de reforçar isso daí, eu reitero, ratifico a previsão do artigo 226 da Constituição, onde tem que a família é a base da sociedade. Mais uma vez, o artigo 5º, inciso 45, que a pena não deve transpassar, não deve alcançar outras pessoas que não sejam efetivamente o condenado. Muito obrigado, senhor senador. Muito obrigado. Tenente Coronel Luiz Gustavo, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, senador General Mourão, senador Carlos Portinho, presidente. Obrigado pela oportunidade de participar dessa audiência. O coronel acabou já quase que esgotando toda a parte técnica, mas gostaria de fazer uma apresentação bem breve, trazendo aqui alguns conceitos relacionados ao tema que podem ajudar na fundamentação da discussão no âmbito da PEC, exclusivamente no que se relaciona aos militares das Forças Armadas. O primeiro conceito que eu gostaria de trazer é que o militar ele não se aposenta. Então, o militar, após cumprir ali os requisitos mínimos
de tempo de serviço, nos termos da lei que rege o Estatuto dos Militares, ele passa a ingressar na inatividade. E nessa condição ele permanece vinculado à sua instituição, permanece vinculado à força, sujeito a todo o ordenamento jurídico vigente, principalmente no que diz respeito às questões disciplinares, né? Então, na condição de inativo, ele pode, inclusive, ser reconvocado nos termos do artigo 96 do Estatuto dos Militares, em situações mais extremas, que seriam ali o estado de guerra, né, estado de sítio, estado de defesa, mas quaisquer outras mobilizações que o país julgar necessário. Então, se o militar não se aposenta, mas passa a integrar uma inatividade sem perder o vínculo com a instituição, fica claro que ele também não contribui para a aposentadoria. O militar ele contribui para a pensão militar, como já foi dito, desde o momento que ele ingressa na carreira até o seu falecimento. E isso, então, é para constituir uma pensão para deixar os seus beneficiários caso o militar venha a faltar. Então, trazendo um gancho aqui, após essa breve introdução para o que propõe a PEC, no caso dos militares das Forças Armadas, a vedação da transferência do militar para inatividade como uma sanção pelo cometimento de infração disciplinar, essa situação ela não se verifica no âmbito das Forças Armadas. Pode passar, por gentileza? No caso de um oficial que cometa uma infração disciplinar que venha a resultar na perda do seu posto patente, ele será demitido ex officio da instituição, sem qualquer direito. Ele perde todas as prerrogativas inerentes à sua condição de militar, incluindo, obviamente, a sua remuneração ou qualquer indenização. Da mesma forma, a praça, excluída bem da disciplina, também não terá qualquer direito à remuneração ou indenização. E aqui, se o militar estiver na ativa ou na inatividade, pode ocorrer a mesma situação. Ocorre a mesma situação. Mesmo na inatividade, o militar ele pode... Pode voltar, por gentileza? Acho que... Isso, ok, obrigado. Também na inatividade, ele pode, se vier a ser condenado com a perda do posto patente, perder todas as prerrogativas e a sua remuneração. Então, se o militar não tiver dependentes, não há que se falar mais em pensão por morte ficta. Evidentemente que os dependentes não receberão essa pensão, muito menos o próprio militar, que terá a sua remuneração extinguida e irá cumprir a pena que lhe for imposta pela Justiça. Por favor, pode passar. No entanto, o oficial da ativa ou mesmo da inatividade, que é um contribuinte obrigatório da pensão militar, que perder o seu posto ou patente, ele deixará uma pensão para o seu beneficiário. Como já foi dito aqui, essa pensão não é um benefício gratuito. Ela é decorrente de contribuições mensais que o militar executou durante todo o período que ele esteve vinculado à sua força. E destaco mais uma vez também que o benefício da pensão ela é proporcional ao tempo de contribuição. E isso, inclusive, foi uma alteração introduzida recentemente durante o processo de reestruturação do sistema de proteção social com a Lei 13.954. E da mesma forma, a praça, que for contribuinte da pensão militar e contar com mais de 10 anos de serviço, também poderá deixar a pensão aos seus beneficiários da pensão militar. Próximo, por favor. Então, aqui fica claro que esse benefício não é para o militar que venha a perder posto patente. É um benefício que será destinado aos seus beneficiários de pensão. E a comandante Jerusa vai detalhar um pouco mais esse aspecto, mas eu gostaria de destacar aqui um aspecto relevante, que o cônjuge do militar dificilmente consegue exercer uma atividade profissional que resulte numa adequada remuneração. Não é por uma opção por conta das peculiaridades realmente da carreira que impede que esse cônjuge se fixe numa localidade e exerça adequadamente sua profissão. E sequer, arrisco dizer que conseguirá realizar as contribuições mínimas para gerar uma própria aposentadoria. Então, o cônjuge ele torna-se totalmente dependente dessa remuneração do militar, não por uma vontade própria, mas por imposições que a própria carreira do militar traz para todo o seio familiar. Então, a gente entende que o cancelamento desse benefício da pensão por morte, além de deixar toda a família do militar desassistida, ela vai de encontro ao que está previsto no inciso 45 do artigo 5º da Constituição, conforme já dito pelo Coronel Regis, em que nenhuma pena poderá passar da pessoa do condenado. Próximo, por favor. E apenas contextualizando aqui no âmbito do Exército, num acumulado até 31 de dezembro de 2025, foram instituídas 298 pensões dessa natureza,
Se nós observarmos ali no que está aí destacado em amarelo, quase 80% dessas pensões foram destinadas a beneficiários de militares com a menor faixa salarial no âmbito da instituição. Se uma medida como essa prosperasse, seria mais impactante ainda para esse universo. Finalizando, fazendo um recorte dos últimos 10 anos, a gente verifica que a incidência desse tipo de pensão é muito baixa. Apenas em 2022, onde houve ali o maior número de pensões dessa natureza, nós tivemos ali 14 pensões, e isso representa menos de 0,03% de todo o efetivo profissional da Força. Então, a ideia que se poderia levantar de que o pagamento da pensão por morte ficta poderia gerar algum benefício para o militar que venha a perder posto patente, ela não prospera, né? Se isso fosse uma realidade, certamente nós teríamos números muito mais significativos do que esses que estão expostos no gráfico. Então, senhor presidente, general Mourão, senador, era isso que eu tinha para apresentar dentro do tempo que foi destinado. Agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição. Muito obrigado, Tenente Coronel Luiz Gustavo. Importante os números apresentados, né? Ele apresentou os números do Exército. O Exército tem aproximadamente 220 mil militares na ativa. Você colocou um número aí de 298, né, que foram submetidos a conselho e considerados indignos, ou seja, é um percentual, né, ínfimo quando se for levarmos em consideração a quantidade de recursos. Mas não é isso que nós estamos aqui analisando, e para isso eu vou passar a palavra à capitã de corveta Jerusa Maragrossi, que representa a nossa Marinha do Brasil, e aí, comandante Jerusa, a senhora complementa tudo aquilo que foi apresentado pelos seus companheiros de forças. Sim, senhor. Bom dia a todos. Senhor senador Hamilton Mourão, saúdo a todos os presentes e agradeço a oportunidade conferida às Forças Armadas de se manifestarem a um tema tão importante para a caserna. Para atender o objetivo, nós vamos seguir o seguinte roteiro: um propósito, uma contextualização, a jurisprudência e a conclusão. Nosso objetivo, nosso propósito é apresentar o principal impacto que a aprovação da PEC trará para o regime jurídico peculiar a que estão submetidos os militares e seus familiares. Como é de conhecimento de todos, as Forças Armadas, os militares, eles têm uma carreira peculiar, sendo designados para missões em condições extremas, ausência constante da família, transferências compulsórias e um sistema de movimentação geográfica permanente para localidades, muitas das vezes, inóspitas. E isso impossibilita ou dificulta em muito a inserção no mercado de trabalho de seu cônjuge, bem como causa até impacto, às vezes, na vida dos nossos filhos, que não têm as mesmas oportunidades de estudar em colégios melhores, né, e a quebra de vínculo afetivo. Próximo, por favor. Bem, em virtude das nossas peculiaridades, nós temos um sistema de proteção social que visa amparar os militares e seus familiares. Decorrente desse sistema de proteção social, nós temos a pensão concedida aos dependentes dos militares excluídos das Forças Armadas, cuja natureza jurídica ela é assistencial, decorre do princípio da dignidade humana, que mais que um princípio é um fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, ou seja, é um pilar de sustentação do Estado Democrático de Direito. Sendo assim, estender a penalização à família que não praticou um ato ilícito viola outro princípio constitucional, que é o da individualização da pena. Corroborando tal entendimento, em decisão recente da Suprema Corte, nós temos a ação declaratória de inconstitucionalidade, já citada pelo senador Carlos Portinho, onde foi decidido pelo STF, que é o intérprete da nossa Constituição, que a concessão da pensão aos dependentes dos militares das Forças Armadas não viola a Constituição e também ela não significa nenhum privilégio ou favor legal ao militar. Por favor. Diante do exposto, a Marinha do Brasil entende que haverá
a supressão indevida de um instituto jurídico essencial à proteção social da família militar. Só complementando a fala, é importante destacar o seguinte: nós militares, mesmo estando na reserva ou reformados, nós ainda estamos sujeitos a se submeter a conselho de justificação, conselho de disciplina e sermos excluídos das Forças Armadas. Então, o senhor imagina um cônjuge que não teve a possibilidade, né, em virtude da dedicação extrema que ele dá à família, ele, com 76 anos, 80 anos, ficar sem o sustento. Então, é muito importante. A família é o nosso porto seguro. Complementando a fala do Coronel Regis, é importante também destacar que nós, militares, quando ingressamos na carreira militar, nós abdicamos de diversos direitos. Mas nós temos a segurança de que, se na intercorrência ali da minha carreira acontecer algum percalço, nossa família vai ter a dignidade mantida. Retirar esse benefício poderá impactar significativamente na capacitação de pessoal. Muito obrigada a todos. Agradeço a comandante Jerusa e o senador Portinho. Então, fica muito claro, né, o total desvio daquilo que é a finalidade do Instituto de Pensão Militar que está colocado nessa PEC. E os representantes aqui das forças mostraram as vicissitudes que vive a família militar pela constante transferências, né, a que são submetidos e que leva, né, diferente da família de um servidor civil que está fixo num lugar e que onde a esposa tem condições de ter uma atividade, que essa família tenha um outro tipo de desenvolvimento. Os próprios filhos têm que estudar em diferentes colégios ao longo da sua vida, não é? Então, essa supressão, não é? E, principalmente, não é, atenta contra direito constitucional muito claro. O condenado, a condenação dele não pode passar para a família, não é? E o que me chama a atenção é que isso vem de um colega nosso de esquerda, que é o grande defensor dos bandidos, o grande defensor dos apenados, o grande defensor que o cara que está na cadeia, a família tem que ter um... Né? E aqui ele quer suprimir isso da família militar. Mas eu acho que a gente sabe quem ele quer atingir, né? No fundo, com essa proposta dele. Né? E eu espero que aqui dentro do Senado Federal a gente jogue isso aí na lata de lixo, porque não tem condições de prosperar. Senador Mourão, se me permite, são regimes completamente diferentes. Trazer a questão dos militares para dentro dessa discussão, que diz respeito, em princípio, ao Poder Judiciário, certamente tem algum outro interesse, né? O jabuti não subiu na árvore porque alguém botou ele lá, né? É lógico que isso é para acertar um alvo específico, né? É mais uma medida de perseguição política e que acaba resvalando sobre as nossas Forças Armadas, que eu quero aqui mais uma vez manifestar, é o nosso bastião da segurança do país, do nosso território. Eu tenho certeza, Mourão, que com o seu apoio a gente vai avançar na PEC 55, que garante previsibilidade orçamentária. O Brasil precisa entender que sem território não há país. Se a gente defende que tenha recursos para educação, para a saúde, lembrar que sem território, sem país, sem nação, não tem educação, não tem saúde, não tem governo. E quem garante isso, a proteção do nosso território, da nossa nação, são as Forças Armadas, né? E, mais uma vez, o governo de esquerda, né, sabota, né, surpreende com um projeto que não tem nada a ver com a discussão original. O militar aqui nesse projeto de lei, ele é completamente estranho. Seus regimes jurídicos são completamente distintos, né? A magistratura, os órgãos do Poder Judiciário têm regimes próprios. E que quando eu vejo aqui a incidência dos casos, em 10 anos, 10 casos, eu me pergunto se há relevância
para a discussão desse projeto de lei no que toca às Forças Armadas, a não ser que haja um alvo específico. E aí fere o princípio, né, inclusive, da administrativo, que fica parecendo personalíssimo, né, esse projeto. Né? Eu vou lutar para tirar, já me adianto aqui. A gente pode discutir a questão do Poder Judiciário, até porque tem que discutir a necessidade do Ministério Público estar à frente, a questão procedimental das instâncias, do duplo grau, não a concentração de poder no STF. Temos que discutir se os ministros do STF também vão se submeter, porque exercem a magistratura, né, como os seus colegas de instâncias inferiores, mas podemos discutir tudo isso e aperfeiçoar o projeto de lei, mas temos que excluir desse projeto as Forças Armadas, porque o seu regime é completamente diferente e tem outras questões, inclusive, que o próprio STF já decidiu e que estariam, por efeito colateral, sendo derrubada por uma decisão que não encarou, por exemplo, esse precedente da própria Corte. Vossa Excelência citou aí a questão dos ministros do STF. Eu quero lembrar que nas Forças Armadas os oficiais generais também são submetidos, né, ao Tribunal de Honra. Então serve para todo mundo, do alfinete ao foguete. Aliás, é importante isso para justificativa, ainda que a gente tire do regime, mostrar que, se há alguma semelhança, que seja essa. Que seja essa. Vossa Excelência deseja fazer o encerramento da sessão? A segunda etapa foi tão bem conduzida, eu estou aqui só para bater palma. Muito bem, então eu agradeço aqui, mais uma vez, né, a presença aqui de todos os integrantes das Forças Armadas, também do Dr. Régis de Souza Araújo, juiz federal, né, que então acompanhou essa nossa parte aqui do debate. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Meu nome é Mariana Pamplona. Não tenho sobrenome materno em Havelberg porque meus pais tinham medo de que no futuro eu pudesse sofrer algum tipo de represália do regime militar. Nessas fotos, estou no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo, visitando o túmulo da minha tia Yara, cuja história me acompanha desde antes do meu nascimento. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2014, foram um pouco mais de 4.000 os casos de câncer de pele diagnosticados no Brasil. 10 anos depois, em 2024, esse número subiu para mais de 72.000 diagnósticos. Para falar do avanço dessa doença e dos cuidados que podemos tomar na prevenção, Cidadania recebe o dermatologista Eduardo Oliveira. Dr. Eduardo Oliveira é um cirurgião altamente especializado, mas ele vem da formação na rede pública e altamente especializado numa cirurgia de Mohs no Reino Unido, onde ele fez um estágio, né? Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com o telespectador. Nós pouco pensamos na pele como um órgão e, na verdade, ele, se fôssemos pensar como um órgão, ele é o maior órgão do corpo humano. Quantas são as funções que a nossa pele desempenha?
Boa pergunta. Como você falou, a pele ela é o maior órgão, isso traz vantagens e traz desvantagens também, né? A desvantagem é que ela está exposta a todas as intempéries do ambiente, e aqui a gente deve conversar bastante sobre a exposição à radiação solar, principalmente. E a vantagem é que, por estar mais visível, a gente tem a oportunidade de diagnosticar precocemente não só tumores, como vai ser o tema principal aqui da nossa conversa, mas outras dermatoses, outras doenças dermatológicas e, eventualmente, até doenças sistêmicas que se manifestam através da pele. Então, a função principal, se a gente pensar organicamente, é revestir todo o nosso organismo. E tem outras funções também, como funções sensoriais. Manter a temperatura. Manter a temperatura. Respirar também. Exatamente. Exatamente. Então, mas a que se deve esse salto, né, no número de casos de câncer de pele diagnosticados no Brasil em 10 anos, de 2014 a 2024? Bom, realmente foi um salto muito pronunciado que traz alguns outros fatores, além de um aumento orgânico do diagnóstico, né? E o principal deles é o aumento, de fato, da capacidade de diagnosticar, né? Então, a gente sabe que no nosso país a cobertura de acesso à saúde, acesso médico e acesso especializado, ela é muito desigual, mas ela tem melhorado lentamente, pelo menos ao longo dos anos. Isso faz com que, naturalmente, a gente chegue a mais diagnósticos, né? E daí o telespectador, às vezes, ele pode pensar, bom, a gente está na era da informação, hoje a gente sabe dos riscos de se expor de forma desprotegida, das consequências nocivas dessa exposição, e com tanta informação, será que a gente ainda está aumentando o risco e a exposição a esses tumores, né? E, de fato, talvez paradoxalmente, a era da informação, a gente nunca viveu tanta desinformação também. São informações falsas e vivemos a era da imagem, né? O culto à imagem, à aparência. Exato. E as redes sociais, por exemplo, elas trazem um benefício muito importante, muito significativo de informação, de acesso, de democratização, mas também traz alguma desinformação. Então, vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, eu estou nas minhas redes sociais e faço também esse papel, eu acho que é o papel de todo profissional, não apenas médico, mas dentro da sua área, de informar. E se eu estou falando lá, olha, Paulo, você tem que tomar cuidado com a exposição desprotegida ao sol, porque isso pode trazer câncer de pele, isso às vezes pode virar uma informação talvez um pouco repetitiva, enfadonha, e talvez vai passar para a próxima. Agora, se eu chegar e falar, olha, cuidado, filtro solar causa câncer de pele. Mesmo que eu esteja totalmente descompromissado com qualquer evidência científica, ao arrepio da melhor evidência científica, isso acaba, às vezes, trazendo luz e chamando muita atenção. Então, a gente tem a desinformação atuando um pouco contra isso. A qualidade da informação é muito importante, né? Agora, desculpa. Pois não. E além disso, né, então, se a gente soma a própria desinformação, a maior capacidade de diagnósticos, né, maior, tanto pelo acesso, né, como eu falei, ainda está um pouco lentificado, mas também a maior disponibilidade de ferramentas diagnósticas. Mas aí ainda entra um outro fator que eu diria talvez seja um fator positivo, que é a longevidade. A gente está vivendo mais. Uma das causas é vive-se mais, então por isso a possibilidade de surgir um câncer de pele é mais frequente, né? Exatamente. É muito comum, por exemplo, durante uma consulta dermatológica, eu estou diante de um paciente, às vezes um paciente idoso, que está ali tendo o seu primeiro diagnóstico de um câncer de pele e faz parte da nossa anamnese perguntar sobre o histórico familiar. Ele fala, olha, doutor, na minha família nunca ninguém teve câncer de pele, minha mãe não teve, meu pai não teve. Você pergunta, mas eles viveram até que idade? E às vezes viveram até os 40 e poucos, 50 anos, 60 anos, quando muito, né? E isso era o normal, era o habitual algumas gerações atrás, né? E agora, por um fator positivo, estamos vivendo mais, né? A expectativa de vida, não só do brasileiro, como do cidadão global, tem aumentado nos últimos anos, faz com que estejamos mais expostos ao longo dos anos aos fatores de risco e tenhamos mais oportunidade de
de vir a receber diagnósticos, né? Então, eu diria aí que é um fator positivo, entre aspas, se a gente puder dizer assim, que justifique esse dado não tão positivo assim, que é o aumento dos diagnósticos. Né? Em todos os casos, até vou abrir um parênteses, em todos os casos, procure um médico para você se informar melhor, em vez de acreditar numa propaganda, algo que você vê na internet, assim, olha, pele milagrosa, maravilhosa, usei tal produto. Não, peraí, não é bem assim, né? Agora, esse salto de 4.200 casos de câncer para 72 mil 10 anos depois, será que isso não houve uma subnotificação? Muitos casos passaram sem ser detectados lá no passado? Com certeza. Esse é um dos fatores principais que justifica o número muito reduzido lá atrás, né? Então, a notificação, hoje em dia, de diversos agravos à saúde, né? Muitos deles são de notificação obrigatória. O Ministério da Saúde tem dados mais concretos hoje em dia, inclusive... Existe um cartão, né? Sim, sim. Existem sistemas hoje em dia informatizados e equipes dedicadas a isso, né? Então, as informações oficiais do próprio Ministério da Saúde é que o câncer de pele hoje representa 30% de todos os cânceres, né? Então, isso é um dado muito significativo, né? Ou seja, 3 a cada 10 tumores. E se a gente for olhar em algumas populações, subpopulações específicas, esse número pode chegar a mais de 50%. Que significa dizer, em outras palavras, que o câncer de pele, numericamente, ele é mais representativo que a soma de todos os outros cânceres do ser humano. Então, definitivamente, é algo que a gente não pode fechar os olhos e ignorar. Ele faz parte da vida e, consequentemente, proteger-se é algo extremamente necessário. Quais são os fatores que predispõem a pessoa a ter o câncer de pele? Bom, embora, sim, existam alguns outros fatores menos comuns, o principal é a exposição solar, né? Então, assim como se a gente for, talvez para um exemplo mais comum ao público, o câncer de pulmão, que a gente sabe que pode ser causado por poluição, pode ser causado... Tabagismo, né? Tabagismo é o principal, né? Mas eu digo por outros, o tabagismo está na cabeça de todo mundo. Bom, fumou, esse é o principal risco e se eu quiser evitar, eu vou ter que reduzir ou, preferencialmente, cessar o tabagismo, né? E para o câncer de pele, a exposição solar, de longe, é o número 1, é a principal causa que aumenta o risco. Quem trabalha no campo, pescador... Sim, originalmente sim, né? Existe a exposição ocupacional, que ela é importante ainda hoje, foi mais importante no passado, mas outras exposições, como em momentos de lazer, né? Isso tem um impacto muito significativo. Existem pesquisas que demonstram para a gente, aliás, além de áreas de momentos de lazer, aquela que a gente não conta, que a gente não soma tanto no dia a dia, que são em deslocamentos, né? Aquela que a gente fala, olha, mas eu não estou tomando sol. Você está dirigindo, você deixou o carro ali, você deixou no estacionamento, andou, voltou, fez isso várias vezes ao dia, foi almoçar, voltou do trabalho, pegou um ônibus e essa exposição, embora sejam alguns minutinhos num dia, alguns minutinhos amanhã, quando a gente soma no final do ano, né, nos 365 dias no ano, ao longo de vários anos da vida dessa pessoa, isso tem uma soma muito significativa. Então, tem estudos já mostrando que 70% da radiação solar acumulada por um indivíduo ao longo da vida foi em situações de não exposição intencional. Do dia a dia. Mas, fazendo um paralelo aqui, aquela praia que eu peguei 40 anos atrás, aquilo não vai sair, né? Vai me deixar, talvez, muito mais suscetível ao câncer que se eu tivesse tomado cuidado com o sol lá. Com certeza, mas agora, também, voltando ao exemplo do câncer de pulmão, sempre é tempo de parar de fumar, né? Então, sim, se você fumou por 20 anos e parou, você não vai zerar o seu risco e não vai se igualar ao risco de um não tabagista, de uma pessoa que nunca fumou na vida. Mas você vai se distanciar cada vez mais daquela pessoa que continua fumando, né? Então, como você falou, aquele sol que você tomou 40 anos atrás na praia, ele faz diferença hoje? Faz. A gente tem tumores que eles são mais dependentes de uma exposição intermitente e outros de uma exposição cumulativa, acumulada ao longo da vida. E se a gente for pensar no tumor mais grave deles, né, que é o melanoma, que é apenas o terceiro mais comum, mas é o mais grave, que é mais ameaça à vida, né?
o principal fator de risco do melanoma são queimaduras solares na infância. E ele não é comum na infância. E também não é comum na adolescência. Já da meia idade para frente, né? A faixa etária mais comum dele é entre 30 e 60 anos de idade, embora possa realmente acontecer em qualquer faixa etária, mas 30 e 60 é onde realmente concentra. Já os carcinomas, podemos falar daqui a pouquinho sobre os carcinomas, eles vão aumentando progressivamente a incidência conforme a idade. Mas o melanoma, embora seja um câncer mais prevalente em adultos, o principal fator de risco são queimaduras solares lá na infância. Então, muitas vezes, quando a gente diagnostica um paciente com melanoma, a gente tem também que lembrá-lo que tem que tirar as crianças do sol, ou pelo menos protegê-las, né? Mas é uma questão muito complicada, porque o sol também é fonte da vitamina D. Em alguns países, a ausência do sol faz com que as crianças tenham que tomar um comprimido de vitamina D, né? Enfim, mas aí a gente não está nesse caso. Quais são as principais dificuldades, as dificuldades mais frequentes no diagnóstico do câncer de pele? Bom, a grande questão é a precocidade, né? Porque a precocidade do diagnóstico ela está muito ligada ao prognóstico. Então, um câncer de pele diagnosticado numa fase inicial, ele não só é curável, como ele também vai deixar menos marcas, vai deixar menos efeitos nocivos naquele paciente. Agora, o melanoma, que é o tipo mais grave, me corrija se eu estiver errado, ele não é o mais frequente de todos, né? Não. Os mais frequentes são aquelas que vêm aquela casquinha, assim, né? Falando assim na linguagem leiga, né? Assim, é aquele, um arranhãozinho, assim, uma verruga, quer dizer, de uma forma geral, né? Exato. A gente tem 3 principais, simplificando, né? Existem outros mais raros, mas que fogem do mais comum. Os 3 principais. O principal é o carcinoma basocelular. E ele representa quase 80% de todos os cânceres de pele. E, frequentemente, a gente costuma dizer que ele não ameaça a vida. Por que ele não ameaça a vida? Porque ele não costuma metastatizar como o melanoma faz, né? Já o melanoma é o oposto. O melanoma você tem uma chance de diagnosticar precocemente ou, em casos mais tardios, ele passa a ser uma doença muito mais séria, né? Hoje em dia, felizmente, existem tratamentos mais modernos para ajudar, inclusive, esses pacientes com doença mais avançada, mas o prognóstico não é o mesmo do que aquele quando diagnosticado mais precocemente. E no meio do caminho existe o carcinoma de células escamosas, que ele não é tão comum quanto o basocelular, mas é mais comum que o melanoma, não é tão grave quanto o melanoma, mas ele pode sim, em alguns casos mais específicos, metastatizar. Bom, eu presumo que quanto mais precoce seja o diagnóstico, mais fácil e mais efetivo será o tratamento, né? Com certeza. Então, de uma maneira geral, antes de chegar ao tratamento, quais seriam as principais recomendações quanto à prevenção? Tá. A prevenção, eu costumo... Depende da faixa etária também, né? Sim, sim. Eu costumo, assim, didaticamente, na consulta e, enfim, em qualquer situação de informação sobre o assunto, dividir, vamos pensar em 3 camadas de proteção, né? Na qual o câncer, o filtro solar, eu colocaria como um terceiro lugar em termos de importância, não que ele não seja importante, tá? Mas de relevância. E por que terceiro lugar? Primeiro, porque a gente sabe que a gente usa muito menos quantidade do que é necessário, né? O que é recomendado tem um número certo, né? São 2 miligramas por centímetro quadrado, e vários estudos já demonstraram que a gente não utiliza isso tudo. E qual seria o fator mais indicado? O fator, o mínimo recomendado é que seja 30. Quanto mais alto o FPS, quanto mais alto o fator, maior a proteção, embora quando chegue acima de 30, essa curva comece a se retificar e a gente não tem um benefício diretamente proporcional, ou seja, um FPS 90, ele é superior ao 30, mas ele não é 3 vezes como possa sugerir o número, né? Não existe uma progressão matematicamente atribuível, não? Até 30, sim. A partir de 30, o benefício mas aí, ele é menor. Eu suponho que a reaplicação razão do suor, do banho na água, então, no mar, é recomendável, né? Perfeito. Essa é uma parte crucial do uso do filtro solar. A gente deve reaplicar a cada 2 a 3 horas. E se estivermos numa situação, por exemplo, à beira da piscina e entramos na água ou no mar, que entrou no mar, ou mesmo alguém que esteja praticando uma atividade física e teve ali um suor,
a gente tem que antecipar essas 2 a 3 horas. Além disso, ainda tem a questão da uniformização. Então, sabe quando a gente vai na praia, que a gente vê uma pessoa com a marca de mão, né? Ela tentou, na melhor das intenções, aplicar aquilo de uma forma homogênea, mas algumas áreas ficaram falhas. Ou seja, a gente usa menos do que deveria, a gente não reaplica como deveria e a gente não deixa algumas áreas falhas. Então, num cenário ideal que utilizássemos o filtro solar da forma absolutamente correta, ele seria, sem dúvida nenhuma, mais eficaz do que normalmente o benefício que a gente colhe. Mas não dá para abrir mão, não dá para abrir mão. Né? Em que casos o câncer de pele pode ser tratado clinicamente? Com uma pomada, um creme, ou então, antes de pensar numa cirurgia? São poucos os casos, tá? Mas existem tumores. Quando a gente tem tumores de baixa agressividade, por exemplo, eu falei do carcinoma basocelular, que ele é o menos agressivo, mas ainda assim, dentro do basocelular, existem subtipos, né, do mais leve até um pouco mais invasivo. Então, quando a gente tem subtipos menos agressivos, em áreas de baixo risco, né, que normalmente exclui a face, que é a área mais frequente desses tumores. Em alguns casos, a gente pode sim lançar mão de tratamentos com alguns cremes específicos. Existem estudos até bastante antigos, né? Tem drogas bastante estudadas ao longo dos anos que mostram a eficácia realmente no tratamento clínico desses tumores em específico. Mas a cirurgia, ela acaba sendo, na maioria absoluta das vezes, a melhor chance do paciente obter a cura. Então, para a quase totalidade dos tumores, se possível, operar. E operar quando? O mais rápido possível. Antigamente, às vezes, a gente pensava, bom, deixa a cirurgia para último caso. A cirurgia, se ela for necessária. Muitas vezes a gente está perdendo o timing, perdendo a oportunidade de tratar o tumor enquanto ele ainda é menos invasivo, enquanto ele atingiu menos estruturas nobres, por exemplo. Né? Além da cirurgia, é recomendável o tratamento quimioterápico também? A quimioterapia, ela tem pouca participação, pouco benefício no câncer de pele, ou seja, o câncer de pele ele responde muito mal. E isso vale tanto para os carcinomas quanto para o melanoma, a quimioterapia. Né? Ele responde mal à quimioterapia. Porque é difícil para a medicação chegar até especificamente ao local do tumor? É uma característica do tumor de encontrar saídas, né, escapar ao mecanismo de ação dos quimioterápicos. Mas isso começou a mudar nos últimos anos, ao longo das últimas décadas, mas principalmente de uma forma mais acelerada nos últimos 10 anos, com o advento da imunoterapia e da terapia-alvo, que são medicamentos que atuam, especialmente a imunoterapia... Anticorpos monoclonais. Isso, exato, incluindo os anticorpos monoclonais. Na verdade, pelo que eu li, eles são, a imunoterapia faz com que a defesa do próprio organismo seja estimulada para focar toda sua potência, todas as suas baterias contra o tumor, né? Exatamente. Existe uma guerra entre o sistema imunológico e o tumor, né? E o tumor, ele tem mecanismos de escape ao sistema imunológico e a imunoterapia, ela vai atuar do lado do sistema imunológico, tentando resolver e atuar junto para poder derrubar o tumor. E a imunoterapia realmente ela mudou, especialmente no caso do melanoma, né, que é o mais grave, mas também do carcinoma de células escamosas, para doenças localmente avançadas, aquelas doenças que a cirurgia ela é muito complicada, ou mesmo situações inoperáveis, ou tumores com disseminação à distância. Né? Agora, o senhor é super especializado numa cirurgia que é muito detalhista e que consegue resultados bastante melhores do que a cirurgia tradicional. Estou falando da cirurgia de Mohs, né? Eu queria que o senhor falar sobre a cirurgia de Mohs, para os casos de câncer, e o que ela representa, quais são os avanços que ela trouxe. Bom, a cirurgia micrográfica de Mohs, ela traz algumas vantagens muito significativas, especialmente para aqueles carcinomas, tá? E é mais adequada para os carcinomas e não tanto para o melanoma, embora exista uma variação da cirurgia micrográfica para o melanoma, mas ela é mais atuante nos carcinomas considerados de alto grau, alto risco. E alto risco de quê? Alto risco de recidiva, ou seja, alto risco do tumor voltar caso seja operado pela cirurgia tradicional. Normalmente, esse alto risco ele é medido por algumas características clínicas, né? Por exemplo, um tumor mal delimitado, um paciente imunossuprimido,
ou por características específicas do tumor identificadas na biópsia, por exemplo, um subtipo mais agressivo, a localização numa área de alto risco, né? Então, se antes da cirurgia identificamos que aquele determinado tumor tem uma alta chance de voltar, a cirurgia micrográfica, ela oferece uma taxa de cura mais alta, tá? Normalmente a cirurgia tradicional vai ser em torno de 80%, 85%, versus até 99% da cirurgia micrográfica para os carcinomas basocelulares primários, né? E além de ter essa vantagem oncológica de maior taxa de cura, que é a principal vantagem dela, também traz uma economia de tecidos sadios, ou seja, ela proporciona menos cicatrizes, especialmente em áreas mais nobres. Ela também é chamada de criocirurgia, não? Não, a criocirurgia é uma outra coisa, embora na cirurgia micrográfica a gente utilize a congelação, né? Então, como que é feito? Na cirurgia tradicional você remove o tumor, faz a reconstrução, o fechamento, coloca um enxerto. Manda para a anatomopatologia, para o laboratório examinar. Exatamente, você vai ter o resultado ali alguns dias depois, 15 dias depois, um pouco antes, um pouco depois. E aí o resultado pode mostrar, olha, o tumor saiu completamente ou não, pode ter tido remanescentes do tumor e vão ter que voltar para a cirurgia, tá? Na cirurgia micrográfica, essa análise ela é feita em tempo real. Então, mas na mesma hora vai para o laboratório, faz o exame e dá o diagnóstico. Tempo real, assim, são uns 20 minutos, 30 minutos no máximo, né? É melhor que esperar dias, né? Ficar Sim, exatamente. De receber o resultado. E isso permite a gente ter novas intervenções conforme a necessidade. Então, já parte do princípio de que, bom, vou partir de margens menores, isso é especialmente útil se estou falando de nariz, de pálpebra, orelha, lábios, né? Parto de margens menores porque eu vou fazer uma avaliação ali em tempo real e saber exatamente se o tumor foi completamente eliminado através da biópsia por congelação realizada naquele momento. E se ainda tiver remanescente tumoral, através do mapeamento, eu vou saber exatamente onde colher um pouco mais de material, onde tirar uma camada fina novamente. E assim sucessivamente, até que tenhamos certeza que 100% das margens estão livres e posso fazer a reconstrução tranquilo de que aquele tumor já foi eliminado. Sempre preservando a aparência da pessoa, sobretudo se é uma face. A aparência e funcionalidade também, né? Muitas vezes a gente está falando de função também, né? A aparência é importantíssima, sem dúvida nenhuma. É uma das prioridades da cirurgia micrográfica, não é a primeira, como eu falei, a parte oncológica é a primeira prioridade, mas a estética, sem dúvida nenhuma, né? Isso é muito importante, e a funcionalidade também. Eu acho que o recado assim, super importante que eu sempre peço que os médicos que vêm aqui deem é a questão de chamar para a importância da boa informação, né? Quem tiver com alguma lesão suspeita de pele, às vezes a gente até não procura, estou com medo disso aqui ser uma coisa mais grave, e em vez de procurar uma opinião abalizada, esquece, né? Passa uma borracha em cima. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a importância de procurar o médico quando suspeitar de alguma lesão de pele. Olha, isso é crucial. Primeiro, porque muitas vezes a gente pode ter um dimensionamento incorreto em relação à importância de uma lesão, né? Então, algo que sangra ou que coça, às vezes eu não estou dando muita importância. E no exame físico e dermatoscópico, que é aquela espécie de lupa que todo dermatologista tem, a gente pode encontrar ali elementos quase que inequívocos da presença de um tumor e fazer isso de uma forma precoce, né? Então, a importância de procurar o especialista já está no diagnóstico precoce. Mas, além disso, muitas vezes o paciente fica com caraminholas na cabeça e às vezes não é nada, né? Então, às vezes ele fala, nossa, mas será que isso aqui é câncer? E não é, e fica alimentando aquela preocupação. E muitas vezes uma simples consulta, simples assim, claro, se ele tiver acesso, a gente sabe tanto que isso é difícil, mas através de uma visita médica, você pode não só ter de volta restaurada a sua tranquilidade, quanto seguir com mais orientações, mais informações de qualidade para a prevenção, que é fundamental. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Obrigado você e até a próxima, estou à disposição, foi um prazer. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
Patrícia Madri, a fase de testes da reforma tributária começou. O que os empresários devem fazer a partir desse momento? A partir desse momento, os empresários precisam olhar para a sua operação e entender o impacto tributário. É um momento de estratégia e de planejamento fiscal. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Tem uma frase que já virou jargão entre os profissionais que atuam na internet. Se você não está vendendo nada nas redes, você é a mercadoria. E sabe como? Seus dados são uma mina de dinheiro no mundo virtual. A economia de dados é o tema desta Agenda Econômica. E para nos contar um pouco mais sobre como os nossos dados estão sendo comercializados, estão sendo tratados, tanto na internet quanto em outros bancos de dados, eu recebo aqui a diretora da ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, Miriam Wimmer. Miriam, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Esse é um tema bastante delicado, confuso e polêmico, né? São muitas questões, porque envolve muitos recursos, muito dinheiro, empresas muito poderosas e cidadãos ainda pouco cuidadosos e atentos. Me fala um pouquinho da ANPD, que agora, oficialmente, desde fevereiro, né, é uma agência e não mais uma autoridade como era antes. Como é que fica essa estrutura de vocês para lidar nesse mundo tão complexo? Legal, obrigada pela pergunta, Antônia. A ANPD foi criada em novembro de 2020, ou seja, ela tem um pouquinho mais de 5 anos de existência e ela foi criada inicialmente como um órgão vinculado à Presidência da República, responsável por zelar pela implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. E ao longo desses anos ela foi se fortalecendo em termos de estrutura. Então, em 2022, ela foi transformada numa autarquia, que é uma estrutura já dotada de maior independência. E agora, recentemente, em função também da aprovação do ECA Digital, né, o Estatuto Digital da Criança e Adolescente, a ANPD teve a sua missão ampliada e foi convertida oficialmente em uma agência reguladora, ou seja, ela passa a ser incluída ali no rol das agências, como é o caso da Anatel, da Anvisa, da ANS, dentre muitas outras. E isso nos traz um fortalecimento que é super importante para enfrentar esses novos desafios, porque, de fato, a gente passa não só a adotar de todas as garantias de independência, de autonomia decisória que as agências têm, mas também a gente passa a contar com um quadro próprio de pessoal. Então, foi criada uma carreira de especialista em proteção de dados, que é a mesma carreira que existe em outras agências, né? E isso, para nós, vai ser muito importante para enfrentar, primeiro, esse novo leque de competências que o ECA Digital nos traz, né, de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, e também para lidar com os desafios que nós já tínhamos à luz da LGPD,
que, como você mencionou, não são poucos, né? Agora, você falou da questão do ECA digital, que foi o que trouxe muito esse tema, normalmente, da Lei de Proteção de Dados, trouxe a mídia, trouxe a conversa, né, dos cidadãos, mas você falou também das outras agências que já existem. E a experiência que a gente tem com essas agências anteriores é que elas são muito voltadas para proteger a livre concorrência, para proteger as empresas, né? Você não tem uma agência que proteja o cidadão que usa aviões, mas você tem uma agência que proteja o mercado aeroviário. Como é que a LGPD vai proteger quem? Ou, digamos assim, quem é realmente o objeto, o foco da atuação da ANPD? Tá, essa é uma ótima questão, porque, inclusive, quando a ANPD foi criada, ela não foi criada como agência, ela nasceu com o nome de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e mais do que uma questão meramente semântica, tem uma questão de fundo associada a essa terminologia, porque a autoridade nasceu vocacionada para proteger um direito fundamental. Então, diferente das agências reguladoras que normalmente regulam um setor econômico específico, telecomunicações, setor aeroviário, enfim, setor de saúde, enfim, a ANPD nasceu com uma missão extremamente ampla, né? Então, a ANPD regula tanto o setor privado como também o próprio poder público, né? Uma vez que a lei se aplica de maneira transversal sobre todos os setores econômicos. E a ANPD nasceu, então, com a missão de proteger os dados pessoais, o que significa, no fim das contas, proteger as pessoas. Então, é claro que nós temos um papel regulatório, que nossas ações também têm um impacto econômico, né, evidente, mas a nossa missão não é regular um mercado de dados do modo que a Anatel, por exemplo, regula o mercado de telecomunicações. É uma missão talvez mais vocacionada realmente para a proteção de direitos no ambiente digital. Agora, a gente sabe que esses direitos, eles são realmente, esses dados, eles são uma mina de dinheiro, né? A gente tem as Big Techs aí controlando os nossos dados, a gente termina entregando os nossos dados até, não vou nem dizer sem saber, mas sem ter uma opção de não entregar, né? Porque se você vai num edifício, ele exige hoje que você faça a sua identificação visual, que você dê o seu número do CPF, e se você disser não vou fazer, ele vai te dizer, ok, você não entra. Como é que fica essa relação aí, a partir de agora? Excelente. Então, quando a LGPD foi aprovada, ela veio na esteira de uma discussão de quase 10 anos no Brasil, então, tanto no âmbito executivo como também no Congresso Nacional. E ela surgiu de uma constatação de que os dados, de fato, assumem um papel muito central na nossa economia, como você falou. Então, se fala numa sociedade movida a dados, numa economia movida a dados. O próprio governo também passa a ser um governo movido a dados, que depende do tratamento intensivo de dados para executar suas atribuições legais, para implementar políticas públicas e assim por diante. E esses dados são dados que circulam, né, por diferentes contextos, diferentes ambientes públicos e privados. E a partir dessa constatação e também baseado na experiência internacional, né, que fortemente aponta para a importância dessas leis, é que se decidiu no Brasil aprovar uma legislação que seja, de fato, transversal. E quando a gente pensa em proteção de dados, portanto, a gente está pensando numa estrutura que exige de quem trata dado pessoal uma responsabilidade, né? Então, a lei diz, olha, não pode tratar dado pessoal a não ser que haja uma hipótese autorizativa em lei, que pode ser consentimento, pode ser execução de política pública, pode ser cumprimento de obrigação legal, pode ser execução de um contrato, prevenção à fraude, proteção da saúde, enfim, existem várias hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais, mas o que é certo não pode tratar dado pessoal sem que a lei permita, né, sem que a lei legitime esse tratamento. E, do mesmo modo, a lei traz uma série de direitos para o indivíduo, que a lei chama de titular de dados, né? Então, a ideia toda da lei é uma ideia baseada na noção de autodeterminação informativa, que significa, em palavras simples, que é o indivíduo que tem que ser o protagonista. Então, se o dado pessoal revela uma faceta da minha personalidade, seja minha aparência física, meus gostos, minhas inclinações políticas, minha orientação sexual, meu estado de saúde, isso é uma projeção da minha personalidade e deve ser protegido e, portanto, eu tenho que ser protagonista quanto à forma em que esses dados são tratados. E aí a lei vai trazer uma série de direitos, por exemplo, o direito de se opor a um tratamento, né? O direito de solicitar a eliminação de dados pessoais que sejam excessivos, o direito de corrigir dados que estejam equivocados, por exemplo,
o direito à portabilidade, o direito à revisão de decisões tomadas unicamente com base em meios automatizados. E para as empresas, a lei estabelece, empresa e poder público também, né? Estabelece uma série de obrigações baseadas na responsabilização, na prestação de contas, na instituição de mecanismos de segurança, por exemplo, obrigações de relacionamento com a ANPD. Então, é uma lei que traz um arcabouço, de fato, bastante complexo, que, em essência, busca talvez reduzir essa situação de assimetria de forças que a gente verifica hoje, em que o cidadão está lá pequenininho, lidando com grandes empresas de tecnologia, ou com o próprio poder público, ou com bancos, ou com redes varejistas, enfim, nos diferentes contextos em que os seus dados pessoais são tratados. Então, essa é exatamente a questão. Como é que a gente pode fazer? Eu repito o exemplo simples que eu dei. Você vai num prédio de comercial, de consultórios médicos, e eles te obrigam a se identificar os seus documentos e também a sua identificação visual, ou às vezes a digital. Isso não seria um certo exagero da lei? Da lei não, dessa prática? Eu super concordo, Antônia. Eu acho que, de fato, tem uma banalização do uso da biometria e, de novo, as tecnologias de reconhecimento facial por biometria são muito importantes, porque elas atribuem um alto nível de segurança. Então, existem certos contextos em que o uso da biometria, de fato, é legítimo, é recomendável. Por exemplo, se eu vou fazer uma transação bancária, eu gostaria de ter o mais alto nível de segurança. Me parece razoável, né, que eu forneça meus dados biométricos. Mas, de fato, há muitos contextos em que talvez não faça sentido. Talvez para ingressar numa academia houvesse meios menos intrusivos, né, de verificar a sua identidade. E esse é um tema que tem sido tratado pela ANPD, tanto no escopo da fiscalização, como também como parte da nossa agenda regulatória, né? Então, na fiscalização, por exemplo, já iniciamos medidas quanto ao uso de reconhecimento facial em estádios de futebol. Tem uma ação ampla que está em andamento, né, que está tramitando na ANPD. Na normatização, a gente já realizou um processo de tomada de subsídios, que é justamente um processo de consulta à sociedade, para que a gente possa colher elementos que nos permitam expedir regras talvez mais claras, mais explícitas sobre o que pode, o que não pode. Mas, voltando ao seu exemplo, né, eu diria que essa prática banalizada, né, corriqueira de coleta de biometria em toda e qualquer circunstância, me parece um pouco na contramão dos próprios princípios da LGPD. Mas é possível a gente se recusar numa situação dessa e, de alguma forma, conseguir entrar? O que eu posso dizer? O que se pode dizer? Porque realmente, isso é uma coisa muito pequena, mas você falou na questão das Big Techs que hoje utilizam os nossos dados na forma de mercadoria e com tratamentos os mais diversos possíveis, né? Às vezes informações, e aí a gente teve o caso lá do Brexit na Inglaterra, em que eles sabiam e processavam informações muito pessoais das pessoas, se estavam desempregadas, se tinham problema de saúde, a partir disso mandavam uma determinada publicidade. Então, a gente já tem casos assim no mundo, né? Exemplos que ocorreram no mundo. Como é que a gente pode tentar minimizar esses problemas no Brasil? A LGPD e a ANPD estão com força e com legislação suficiente para tentar minimizar esses casos? Legal. Então, bem concretamente, a gente pode pensar em duas abordagens, né? Uma é o que eu, indivíduo, cidadão, posso fazer e outra, qual é o papel da ANPD. Papéis complementares, né? Eu, como cidadão, posso dizer, olha, eu não sou obrigada a fornecer minha biometria, esse uso parece excessivo com relação à finalidade a que se propõe, que é simplesmente identificar a pessoa que vai ingressar num recinto, público ou privado, e eu tenho direito de saber o que é feito com esses dados, por quanto tempo são armazenados, quais são as condições de segurança. Então, o indivíduo tem uma série de direitos que ele pode invocar ali no momento em que ele sinta que haja um uso inadequado, uma coleta excessiva de dados pessoais. E a ANPD, por sua vez, atua com base no arcabouço jurídico existente, além de ter suas próprias competências de fiscalização, sancionamento e normatização. E é uma lei que, de fato, estabelece a possibilidade de aplicação de sanções administrativas significativas, né? Multas de até 50 milhões de reais por infração, além de sanções, por exemplo, determinando a suspensão de uma operação de tratamento de dados, o bloqueio de bases de dados, que às vezes tem um impacto até muito mais significativo do que uma simples multa pecuniária, né?
Então, existe, eu diria assim, um processo de criação de uma cultura mesmo de proteção de dados pessoais, por meio da qual, de um lado, os indivíduos passam a ter uma percepção mais nítida do valor dos seus dados, da importância de que esses dados sejam tratados com devida cautela, com a devida responsabilidade. E, de outro lado, um processo também de fortalecimento da ANPD que vai ser importante para que a gente possa dar conta também desse amplo escopo de atuação que nós temos, que, de novo, vai da padaria da esquina até o Google, né? Apenas para exemplificar. Esse exemplo que você deu da padaria é ótimo, porque assim, quando a gente entra num comércio, né? Está lá escrito que os seus direitos do consumidor estão no artigo tal, qualquer coisa você liga para o PROCON. Se você se sentir tratado de forma abusiva em um comércio, você tem a quem recorrer imediatamente. Não deveria ter também a quem recorrer, uma agência, um contato na LGPD? A própria ANPD. A própria ANPD. Então, o indivíduo que se sentir prejudicado, que tiver seus direitos desrespeitados, ele pode tanto recorrer à Agência Nacional de Proteção de Dados, apresentar ali uma denúncia, uma reclamação, uma petição, expondo o que aconteceu, como ele pode também recorrer aos PROCONs, ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porque a LGPD foi extremamente generosa na sua rede protetiva, dizendo, não é só a ANPD, mas é também o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, eventualmente a Agência Reguladora Setorial, enfim. Então, existe um papel compartilhado, né, um ecossistema de proteção, no qual a ANPD atua como um eixo central, ou seja, somos nós que interpretamos a LGPD, cabe a nós aplicar as sanções da LGPD, mas existe também um papel de outros entes públicos, né, órgãos e entidades, ao abrigo das suas próprias legislações. Só para a gente ter uma ideia do que está escrito na lei, né, eu pedi para a gente fazer uma tela que diz que é o artigo, né, o artigo 1º dessa lei, que diz que ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, né, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Agora, tem uma parte que não está aí e que hoje se fala muito, é quase que um novo mercado que está surgindo, que é a economia de dados, né? As Big Techs fazem grandes negócios e o grande poder que elas têm é que elas controlam, elas têm os nossos dados. Mas existem algumas empresas que falam que você pode ser... Os seus dados viram uma moeda, uma carteira sua. Como é que a gente lida com essa questão? Perfeito. Então, você falou, né, a expressão economia de dados. E eu até acrescentaria um qualificativo, que é a ideia de uma economia de plataformas, né? Fala-se muito em plataformas digitais. Então, essas estruturas empresariais que atuam como intermediários, de certo modo, né? Entre quem está vendendo anúncio e quem quer consumir conteúdo, ou quem quer se locomover e quem tem um carro e quer dirigir, ou quem tem uma hospedagem e quem quer ficar hospedado. Então, a gente fala nesses grandes atores que, no fim das contas, tem um modelo de negócio que é baseado no conhecimento profundo dos indivíduos, né? Na formação de perfis, na identificação de preferências, de hábitos, seja de consumo, sejam hábitos de locomoção, sejam questões ligadas à saúde ou ao potencial de endividamento, por exemplo, né? Então, de fato, a riqueza dessas grandes empresas se concentra, sobretudo, na capacidade de coleta e de processamento de dados pessoais e na criação de inferências acerca dos indivíduos que acessam essas plataformas, né? Então, esse é um tema que me parece assim, ser super importante quando a gente discute também os impactos da LGPD, porque, no fim das contas, quando a gente fala em reduzir essa assimetria de força, a gente está também falando em estabelecer limites à coleta desenfreada de dados pessoais. Entendendo que, de um lado, né, essas plataformas nos trazem muitas conveniências, para nós é vantajoso fazer uma compra numa plataforma, no marketplace, por exemplo, ou poder chamar um carro para ir para um lugar ou para o outro, mas que também existem certos limites que precisam ser estabelecidos. E esses limites, assim, eles envolvem, inclusive, segurança, né? Porque a gente tem aí já alguns países onde os governos controlam absolutamente todo mundo, né? No genocídio que acontece na Palestina, o governo de Israel é acusado de definir a partir de dados quem são os que devem ser atingidos por bombas, essa questão ela já permeia vários governos, né? Como é que fica na nossa lei? Ela protege o cidadão brasileiro até contra um excesso de força de algum governo que venha a achar que precisa ter um controle mais forte da sua população?
Excelente. Essa é uma questão central, né? Então, como eu mencionei anteriormente, a LGPD se aplica simetricamente ao setor público e ao setor privado. Simetricamente não significa identicamente, porque é claro que existem especificidades no âmbito do poder público que são um pouco diferentes, né? Então, uma relação do cidadão com o poder público não é uma relação voluntária, né? Eu não escolho declarar o imposto de renda porque eu gosto, eu declaro imposto de renda porque eu sou obrigado, ao contrário, serei multada, né? Então, a relação do cidadão com o Estado é uma relação que também é profundamente assimétrica, é uma relação não voluntária, né? E é uma relação continuada. Do dia que nasce um bebezinho, já ganha um CPF e essa relação perdura até que saia a certidão de óbito. Então, o poder público também é um grande concentrador de dados pessoais e justamente por isso a LGPD, em geral, se aplica ao poder público também no que tange, por exemplo, ao estabelecimento de limites quanto ao uso desses dados pessoais, aos direitos do titular. Mas, como eu disse, é claro que existem nuances. Então, a LGPD, por exemplo, não se aplica a atividades de segurança e defesa nacional, a questões de segurança pública, investigação criminal, por exemplo. E para esses temas, inclusive, há projetos de lei em discussão no Congresso para trazer normas específicas, né, para esse âmbito, entendendo que, por exemplo, no âmbito de uma investigação criminal, alguns direitos do titular precisam ser calibrados para não prejudicar os próprios objetivos da investigação, né? Mas para o poder público, eu diria, de maneira ampla, a LGPD se aplica e ela é protetiva do cidadão, que pode, inclusive, pleitear perante a ANPD ou perante o Poder Judiciário a observância dos seus direitos. Quando você falou em algum momento sobre a questão da regulamentação do mercado, né, das Big Techs, aí não é uma coisa que caiba, talvez, à Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas não as Big Techs como empresas que atuam no mercado. Certo. Mas o tratamento que elas dão a esses nossos dados podem ser regulados e precisam ser regulados ainda por novas legislações ou a LGPD já tem uma regulamentação suficiente para isso? Essa é uma questão excelente e eu tenho muito receio de dizer assim, já resolvemos tudo, já identificamos todos os problemas, porque trata-se de um ambiente muito dinâmico, né? E a cada dia surgem surpresas, novas modalidades de tratamento de dados, novos riscos, né? Novos benefícios também. E como você mencionou, existe uma dimensão de regulação do universo digital que não cabe à ANPD hoje, né? Por exemplo, a regulação concorrencial do ambiente digital. Isso é papel do CAD, por exemplo. Ou questões ligadas a direitos autorais, que estão sob responsabilidade do Ministério da Cultura, questões de audiovisual, que estão com a Ancine, enfim, o ambiente digital é um ambiente que comporta muitas nuances, né? A incidência de muitos marcos jurídicos distintos. Mas, no que tange à proteção de dados, existe sim, claro, um papel da ANPD, e inclusive uma competência normativa. Então, assim como as demais agências, a ANPD também pode expedir resoluções, pode expedir enunciados, né, normas jurídicas que visem a disciplinar o tratamento de dados pessoais, inclusive no que tange ao ambiente digital. E eu acrescentaria que agora, com a aprovação do ECA Digital, nosso escopo de atuação se expande ainda mais, porque agora existe um olhar específico para criança e adolescente, né? Então, surgem novos temas, como, por exemplo, aferição de idade, para assegurar que os jovens não acessem ambientes que sejam inadequados para eles, ou necessidade de vinculação de contas de jovens, de adolescentes até 16 anos com a conta de um responsável, remoção de conteúdo, dentre várias outras questões que estão já apresentadas por esse novo marco legal. Isso aí entra no que a gente tem chamado popularmente de regulamentação das Big Techs e que a gente sabe que tem um lobby contrário muito forte das próprias grandes empresas de tecnologia, mas principalmente atualmente do governo dos Estados Unidos, né? Foi até um dos motivos lá das sanções de 2025, né? Não regulamentar as Big Techs. O que é que dentro disso, como é que a ANPD se posiciona dentro disso, dessa questão de regulamentação das grandes empresas de tecnologia e o que exatamente? Certo. Então, para nós é muito evidente que essas empresas se submetem à LGPD. Inclusive, até um aspecto que é interessante comentar é que, independentemente da empresa estar ou não situada no Brasil, do dado estar ou não armazenado no Brasil, a lei se aplica quando os dados são coletados aqui no Brasil, quando são produtos voltados ao mercado brasileiro. Então, a localização física do data center ou CNPJ da empresa não são questões que excluam a incidência da LGPD.
de modo que para nós é evidente que esses são atores regulados pela LGPD que devem observar o arcabouço jurídico brasileiro, inclusive a previsão constitucional, né, de que isso é um direito fundamental a ser protegido. E nós já tivemos, de fato, muitas ações de fiscalização contra empresas como Meta, TikTok, mais recentemente o caso Grok, né, OpenAI, enfim, as grandes empresas de tecnologia, que devem observar o que está previsto na LGPD. Portanto, não podem coletar mais dados do que necessário, precisam de uma hipótese legal para que esses dados possam ser coletados e tratados, precisam observar os direitos dos indivíduos, né, dar resposta a demandas que chegam. Tem que ter um encarregado, que é uma pessoa designada para responder, para interagir com os titulares de dados e com a própria NPD. Tem que notificar incidentes de segurança. Tem que ter um CPF, tem que saber quem é o diretor da Meta, quem é o diretor do Instagram, a quem eu posso me dirigir se tem alguma coisa errada, por exemplo, no meu perfil? Então, não necessariamente o diretor, mas tem que ter um ponto de contato, um ser humano, né, uma pessoa designada para atuar como canal de contato entre os indivíduos e aquela organização. E a gente fala muito assim, tem que ser um indivíduo, mas muitas vezes é uma equipe, né, que está ali responsável por lidar com essas demandas. Mas essa é também uma exigência legal. E eu acho que muito mais do que pensar na LGPD como um fardo regulatório, é também uma forma de promoção de accountability e de construção de confiança com o consumidor daqueles produtos e serviços, né? Então, do nosso ponto de vista, é muito claro que a lei se aplica, a gente tem atuado nesse sentido e, de fato, é um desafio tremendo, né? Você falou do data center, não importa se ele está aqui ou se está lá em Nova York, mas o data center está aqui, os dados estarem armazenados aqui. Dá mais segurança? Pode gerar mais segurança para o cidadão brasileiro? Não? Eu acho que tem diferentes questões associadas à sua pergunta, tá? Então, em termos de segurança cibernética, proteção contra ataques virtuais, não necessariamente. O dado pode estar mais seguro do ponto de vista cibernético em outro país, no Brasil, enfim, não chega a ser uma questão relevante. Do ponto de vista de proteção de direitos, eu acho que é justo dizer que o enforcement é mais fácil se a empresa está no Brasil e o dado está no Brasil. É mais fácil, né? O que não quer dizer que, estando fora do Brasil, a lei não se aplique. A lei se aplica, mas aí existe um esforço de fazer valer a legislação que muitas vezes é mais complexo e que, em outros casos, não associados à LGPD, mas envolvendo o STF, por exemplo, levou a decisões muito contundentes, por exemplo, de bloqueio de acesso a uma rede social, né, ou de prisão de diretores. Enfim, não são temas da ANPD, nós não tivemos essas situações ainda, mas, de fato, existe uma complexidade quando há esse elemento transnacional ali para complicar o enforcement. E justamente por isso a gente tem trabalhado também, Antônia, no estabelecimento de entendimentos com outros países que possuam arcabouços jurídicos semelhantes, justamente para permitir que os dados fluam de um país para o outro, que é da natureza da internet, mas que o dado esteja tão protegido no exterior quanto ele está no Brasil, em termos de arcabouço legal. Então, muito recentemente... E se as leis de lá são diferentes das daqui, vai valer qual lei? Então, se é um dado coletado no Brasil, referente a um serviço voltado para o mercado brasileiro, a legislação brasileira se aplica. É claro que podem existir situações de conflitos de jurisdição, né, da natureza da internet que isso ocorra. Mas o que eu ia comentar é que, muito recentemente, por exemplo, o Brasil e a União Europeia chegaram ao reconhecimento de adequação mútua, ou seja, a União Europeia reconheceu o Brasil como um país adequado a receber dados europeus e o Brasil reconheceu a União Europeia também como um espaço geográfico seguro, no sentido de que nós reconhecemos que a legislação deles é tão protetiva quanto a nossa e vice-versa. Então, esse tipo de entendimento facilita muito o fluxo de dados e, consequentemente, o comércio de bens, de serviços, né? E, de outro lado, também facilita o enforcement. Miriam, o assunto realmente é bastante amplo, acho que a gente vai ter que conversar mais vezes sobre ele. Eu agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigada, prazer foi todo meu. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. Meu nome é Mariana Pamplona.
Não tenho o sobrenome materno Yavelberg porque meus pais tinham medo de que no futuro eu pudesse sofrer algum tipo de represália do regime militar. Nessas fotos, estou no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo, visitando o túmulo da minha tia Yara, cuja história me acompanha desde antes do meu nascimento. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, boa tarde. 1h30 em Brasília. O Senado Notícias está no ar. O secretário nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, disse à CPI do crime organizado que é preciso oferecer trabalho aos presos para evitar que sejam atraídos pelas facções criminosas. O ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, faltou ao depoimento. A expectativa era ouvir nesta terça-feira o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele foi convocado pela CPI, mas uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, transformou em facultativo o comparecimento dele. Mais uma vez, senadores da comissão criticaram as decisões do Supremo que têm prejudicado os trabalhos da CPI. O presidente da comissão, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, disse que a advocacia do Senado está recorrendo de todas as decisões. A gente aprova que numa comissão parlamentar de inquérito, oitiva de testemunha, o Supremo vem e fala, a testemunha não é obrigada a comparecer. Convocação não é obrigado a comparecer. Transferência de sigilo não é obrigado, invalida e não vai fornecer. Olha, então não quer que se apure? Por que não quer que se apure? O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, lembrou que a CPI tocou em assuntos sensíveis. É importante a presença do ex-governador Ibanez para que ele possa esclarecer, novamente, a questão da política de segurança pública no combate a facções, mas também o envolvimento nele no escândalo do Master BRB. Até porque as notícias vão se avolumando e preocupam o cidadão do Brasil todo, mas especialmente do Distrito Federal, coisas como a notícia de que mesmo após a constatação de que as carteiras de crédito eram fraudulentas, se fez a aquisição de mais de 20 bilhões em créditos podres do Banco Master. Então, assim, não adianta tentar tapar o sol com a peneira.
A comissão ouviu o secretário nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, sobre as ações adotadas pelo Senapem para enfrentar o domínio das organizações criminosas dentro dos presídios. Hoje, segundo ele, existem mais de 80 facções criminosas atuando no país, especialmente dentro dos presídios, e 555 líderes cumprem pena em presídios federais. Ele reconheceu que é um desafio manter o isolamento dessas lideranças. De fato, a comunicação continua existindo. E ao longo dos últimos anos, pelo menos os últimos 5 anos, a gente fortaleceu as garantias da advocacia de uma forma bastante robusta, e isso gerou quase que bunkers para a atuação de crime organizado quando você tem um desvio de conduta por conta de alguém da carreira. Queria ver sua análise com relação a esses pontos no viés do isolamento de lideranças. Eu consigo fazer esse isolamento quando tenho acesso ao advogado de família? Não há isolamento de liderança. Eu não estou me referindo aos 97% dos presos comuns, né? Estou me referindo às lideranças. Não há isolamento completo perfeito se não há monitoramento integral de todos os ambientes da unidade penal. E de todos os ambientes eu me refiro, inclusive, aos parlatórios de atendimentos feitos por advogados, seja por áudio, seja por vídeo. Não há. O secretário André Garcia argumentou que não se combate a criminalidade sem controle do sistema penitenciário e defendeu que o preso tem que trabalhar e estudar. A gente tem que ocupar um espaço hoje ocioso. Esse espaço ocioso ele é ocupado pelas facções. Mas esse espaço ocioso ele precisa ser ocupado por intensa atividade laboral. Tem que colocar esses presos para trabalhar. Vamos dizer no jargão popular. Preso tem que trabalhar. Preso tem que estudar, tem que ser capacitado. Ele apontou que o Senapem tem investido em equipamentos para melhorar a inteligência penitenciária em todos os estados, mas ressaltou que o orçamento vem diminuindo nos últimos anos. Dos 2 bilhões lá em 2015, nós chegamos em 2023 a algo em torno de 600 milhões de reais. Em 2024, é bom destacar que, a despeito disso, se executa bastante o orçamento. Assim, o orçamento da União, a Senapem executou em 2023 99,11% do orçamento. Assim como em 2024, 98%, ano passado eu executei 99,76% do que me foi oferecido. Após a reunião de hoje, o relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, defendeu a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 60 dias. O assunto vai ser tratado em reunião daqui a pouco com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nós temos um volume significativo de dados que chegaram por quebras de sigilo, também prestação de informações. E é preciso fazer um grande cruzamento de dados, né? Desde quebra de sigilo fiscal e bancário a dados que vêm da aviação, por exemplo, para poder criar um roteiro e entender o que aconteceu. Ao mesmo tempo, ainda temos dados chegando dos estados, sob o ponto de vista de combate ao crime organizado. É uma CPI que se dividiu, ela tem o caráter de relato da atuação das facções e milícias no Brasil, relato da forma pela qual o Brasil reage em cada estado contra o crime organizado, mas também a situação específica do estado do Rio de Janeiro e a situação específica do Banco Master e seus desdobramentos, porque eles coincidem com o nosso plano de trabalho e escopo. A eletricidade gerada pela força dos ventos pode crescer na participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira, com a instalação de geradores em alto mar. No ano passado, a energia eólica ganhou um marco legal. Agora, a regulamentação está em análise na Comissão de Infraestrutura do Senado. Em audiência pública interativa, a Comissão de Infraestrutura debateu a regulamentação do marco legal da energia eólica offshore, com a participação de autoridades e especialistas no tema. Nós temos que diminuir
essa dependência total que nós temos praticamente do petróleo. Nós temos que avançar. O Brasil, tem um potencial energético tão grande quanto que é, ou talvez seja o maior país do mundo que tem um potencial igual nós temos. O representante da Marinha Brasileira lembrou os avanços na legislação e a responsabilidade da Armada na escolha da localização e no planejamento da implantação dos equipamentos. O planejamento espacial marítimo, ele vem efetivamente para isso, né? Assegurar que essa área seja segura, bem utilizada e atenda aos requisitos ambientais, né? Harmonizar interesses diversos, isso é fundamental, né? E ele efetivamente não só vai mostrar essas interferências, como também será um software que poderá, integrar dados geoespaciais e estabelecer parâmetros para nós identificarmos qual atividade que deve ser feita, que passo e, naturalmente, preservar as questões que são muito fundamentais para a gente, que é a segurança da navegação e a defesa nacional. A coordenadora do Departamento de Transição Energética do Ministério das Minas e Energia ressaltou o potencial eólico e os desafios diante dos possíveis cenários. A eólica offshore, assim como uma tecnologia da transição energética, vem para mudar a forma como algumas coisas vêm sendo feitas, e a principal característica é que a junção de vários desses atores para que ela possa acontecer. Os aerogeradores são muito maiores do que as que são instaladas em terra. E isso possibilita que o potencial aproveitado do vento seja muito maior. E porque também não tem nada em volta ali no mar, né? Então, a capacidade de produção é muito maior. Isso faz com que toda a cadeia de suprimentos enfrente um desafio. Enfrente um desafio desde para fazer o material, fazer os aerogeradores e principalmente pelo transporte. Então, nós temos cooperações técnicas e podemos ver em outros países onde isso já é realidade. Os senadores contribuíram com perguntas e pontos de vista diante do cenário mundial em que a segurança energética tem um papel fundamental. Chegou o momento de nós sermos uma grande potência em relação à questão energética. Lamentavelmente, essas guerras têm prejudicado e prejudicam o Brasil de uma maneira geral, sobretudo na questão, naturalmente, da própria economia. Quando você fala em relação ao agronegócio brasileiro, quando o litro de óleo sai de 6 para 8, lá no Mato Grosso, paguei semana passada 9,4. Combustível de avião subiu 66% o litro de querosene das nossas aeronaves que usam. Eu não vi até agora ninguém falando aqui qual é o custo de geração de uma fonte offshore. Eu sei o parâmetro internacional, né? Fala-se ali de 3 a 6 milhões o mega de energia gerada com esse modelo, mas são dados abertos. O que vai custar no Brasil? O Brasil não tem nem os componentes. Para esse modelo, nós não temos. Ainda não temos produção para esse modelo. Nós seríamos dependentes de produção externa. Mas, ao final, né, qual o impacto disso na vida do consumidor? Nós vamos chegar esse ano a 60 bilhões o custo da CDE para o consumidor brasileiro. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou na manhã de hoje requerimento de nova audiência pública para debater o projeto de lei que trata da política nacional de desplastificação. Entre os convidados, o professor Mário Lettieri, do Instituto Federal Catarinense, que tem produzido gasolina a partir de plástico reciclado. O objetivo da audiência é debater o projeto que prevê a substituição gradual de plásticos por materiais biodegradáveis. O autor do requerimento, o senador Espiridião Amin, lembra que o plástico é um insumo presente em setores como saúde, construção, transporte e alimentos, e por isso exige a avaliação dos impactos econômicos de eventuais restrições. A audiência deve reunir representantes da indústria, especialistas e entidades ambientais para ampliar o debate e subsidiar a análise da proposta na comissão. Já realizamos algumas audiências públicas aqui e no meu estado e na CNI
na busca de consolidação de diretrizes para equacionar essa questão, esse problema e as suas consequências. Há 3 anos, o Instituto Federal de Concórdia, a antiga Escola Técnica Agrícola de Concórdia, do lixo da velha e hoje muito moderna Escola Técnica Federal, o professor Lettieri desenvolve um programa de, por quilo de plástico de uso único, produzir 200 mililitros de gasolina. E eu vi funcionando. Eu vi. Assim, no dia de São Tomé, me satisfez, porque vi o processamento. É claro que isso é um processo de pesquisa de um Instituto Federal, outros fazem isso também, e é uma das modalidades de solução para o problema. Personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de tratamento de saúde humanizado no Brasil foram homenageadas esta manhã no plenário do Senado Federal. A comenda Nise Magalhães da Silveira foi entregue durante sessão de premiações no plenário. 4 pessoas foram agraciadas na primeira edição da premiação. Nise Magalhães da Silveira, homenageada em memória, morreu em 1999. A médica se destacou por transformar o tratamento em saúde mental no Brasil, incentivando abordagens humanizadas, ao contrário de práticas como o choque elétrico. Ao evocarmos o nome que dá sentido a esta comenda, evocamos também uma história que nos orgulha profundamente. Nise Magalhães da Silveira, alagoana, foi uma mulher que revolucionou a medicina ao substituir a intervenção pela escuta, a imposição pelo vínculo e o isolamento pela expressão humana. Sua obra não apenas transformou a psiquiatria, ela redefiniu o próprio conceito de cuidado. Outro homenageado foi o engenheiro Guilherme Thiago de Souza, que criou um modelo de capacete de ventilação que salvou milhares de vidas durante a pandemia de Covid-19. Havia um problema, havia urgência, havia vontade, havia o método de engenharia. Identificar o problema, mapear restrições, prototipar, testar, validar, industrializar e distribuir. Em semanas nasceu a bolha de respiração individual controlada, desenvolvida integralmente com materiais e tecnologias nacionais, testada clinicamente no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pela brilhante e competente equipe da pneumologia. E assim, logo que validada, foi imediatamente distribuída para UTIs em todo o território nacional. Sheila Cristina Moraes foi homenageada pela atuação no cuidado comunitário em saúde mental pelo SUS em Maceió, Alagoas. Dentro desses 19 anos que eu estou no serviço público, 19 anos que eu estou na saúde mental, é a primeira vez que a gente recebe uma homenagem, uma comenda, um prêmio na saúde mental. Muita coisa, claro, que mudou desde Nise da Silveira para cá, a gente já não tem mais... A gente ainda não, vamos dizer, a gente ainda existe ali o hospital psiquiátrico, mas claro que vem aí os CAPs, vem o que a gente vem lutado cada vez mais para que esse trabalho seja realmente acolhedor. A médica Ludmila Ajar foi indicada ao prêmio pela senadora Daniela Ribeiro. A doutora Ludmila construiu uma carreira marcada pela excelência técnica, pelo compromisso com o serviço público e por uma visão moderna e transformadora da medicina. Na verdade, a Ludmila ela é imparável, né? Eu diria que ela não é só incansável, ela é imparável. Eu, como uma médica que vive a realidade do SUS, também vivo a realidade da medicina privada. Eu trabalho na Redditor há muitos anos, em Brasília, em São Paulo, onde quer que meu paciente esteja. Mas viver nesses dois mundos só me ensinou algo. E que eu tenho certeza que isso é inspirado na doutora Nise da Silveira. O paciente é um só, não importa o CEP, não importa a fonte de renda, não importa se ele paga ou não. E esse humanismo faz parte da nossa vida, da nossa história, da nossa entrega.
Os senadores podem votar hoje em plenário projetos de lei sobre carreiras profissionais. Um deles é o que reconhece o período de estágio como experiência profissional. O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira o projeto que reconhece o período de estágio realizado por estudantes como experiência profissional. Período que também poderá ser usado para contar pontos em concurso público, a depender de uma regulamentação futura. E também está na pauta uma proposta que autoriza residentes na área de saúde a dividir os 30 dias anuais de repouso em períodos menores, de no mínimo 10 dias cada. Atualmente, a lei determina que as férias sejam tiradas em 30 dias consecutivos. Confira agora a agenda das atividades programadas para esta tarde aqui no Senado. Daqui a pouco, às 2 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, como vimos, um dos projetos considera como experiência profissional o estágio realizado pelo estudante. E às 2h30 está prevista a instalação da Comissão Mista da Medida Provisória 1327, com eleição de presidente e vice. A MP reduziu custos e a burocracia para a obtenção da carteira de motorista, além de promover outras mudanças. A Comissão de Assuntos Sociais discutiu nesta segunda-feira o uso de cigarros eletrônicos por jovens e os malefícios para a saúde. Os debatedores defenderam a fiscalização sobre a venda e a realização de campanhas de prevenção. O uso de cigarros eletrônicos no Brasil é proibido desde 2009. Mesmo assim, o seu consumo vem aumentando, principalmente entre os jovens. Dados do Ministério da Saúde revelam que 70% dos consumidores de vapes no Brasil têm entre 15 e 24 anos. Embora pareça uma alternativa menos prejudicial, o consumo prolongado desses cigarros podem acarretar doenças respiratórias. A Comissão de Assuntos Sociais realizou uma audiência pública para debater os malefícios do uso desses cigarros. Os dados apresentados que a nível nacional quase 30% dos adolescentes entre 13 e 17 anos de uma certa forma estão consumindo os cigarros eletrônicos. No Distrito Federal, esse número é de 43%. Além dos danos causados pelo cigarro eletrônico, foram destacados na audiência pública a necessidade da prevenção do uso e da fiscalização sobre as vendas para adolescentes e jovens. Não basta a proibição, é preciso que isso seja fiscalizado. A gente tem um problema semelhante com o álcool, né? É proibido a venda e o consumo de álcool por adolescentes, mas infelizmente as pesquisas mostram um acesso fácil e um consumo frequente entre adolescentes do álcool, e isso acontece a mesma coisa com os cigarros eletrônicos. Não só ele altera a imunidade do meu pulmão, como de todo o meu corpo. No líquidozinho do vape, eu não tenho a nicotina da forma do tabaco, que é lá da folha do tabaco. Não tenho essa nicotina. Eu tenho uma nicotina manufaturada, uma nicotina industrializada. Eu tenho sais de nicotina. Ele altera os meus neurotransmissores de um jeito mais intenso e ele acaba liberando mais dopamina. E aí, quando ele libera mais dopamina, eu quero mais dopamina, eu quero mais e mais e mais dopamina. Então eu acabo fazendo mais fácil esse ciclo vicioso. Acho que a gente tem que investir na família, tem que investir na prevenção, que é uma coisa que os governos têm dificuldade. Espalha-se a droga, né? E não há uma campanha de prevenção esclarecendo a população que precisa saber do risco do uso da droga. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, em vigor desde 17 de março, foi tema de debate no Conselho de Comunicação Social do Congresso. Os representantes destacaram acertos do texto e também pontos em que pode ser aprimorado. A coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil lembrou que a proteção das crianças e adolescentes é dever constitucional de toda a sociedade. Ela afirmou que, para isso, é preciso regular as redes sociais, mas ela alertou que há um lobby muito forte contra a regulação. Nós precisamos buscar desenvolver regras, estabelecer direitos e deveres para que a gente possa ter um ambiente digital
com o qual nós interagimos, mais democrático, que garanta a liberdade de expressão, que não permita o discurso de ódio, que não permita o direcionamento de conteúdos para crianças e adolescentes que favoreçam a automutilação, o estímulo ao suicídio ou que atentem contra a integridade física e mental das nossas crianças e adolescentes. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente estabelece que as empresas têm obrigação de garantir o devido processo na moderação de conteúdo, com transparência e direito à contestação e apelação. Na avaliação do representante da Coalizão Direitos na Rede, o ECA Digital pode ser usado como modelo de proteção contra arbitrariedades, que poderia ser ampliado. Ampliar para além do universo das crianças e adolescentes, para ampliar, por exemplo, o contexto eleitoral, o contexto da comunicação social como um todo, a proteção aos jornalistas, por exemplo, que eventualmente tentam divulgar seu conteúdo e esbarram na lógica do funcionamento das plataformas. A gente tem, então, nesse microcosmo do ECA Digital, uma proteção procedimental que pode servir como um modelo pedagógico para como o devido processo pode proteger vulnerabilidades sem aniquilar direitos. O presidente da SaferNet Brasil alertou que a forma como são compartilhados dados pessoais atualmente dá margem a fraudes e vazamentos. Ele explicou que já existe tecnologia mais segura para fazer verificações. É um absurdo você sair distribuindo ao longo do dia cópias, ou às vezes originais, do seu documento de identificação, com todos os dados que estão ali, filiação, número de CPF, foto, data de nascimento, etc., apenas para ter acesso a um determinado ambiente, a um determinado local. É por isso que tem tanta fraude no Brasil. Por quê? Porque há uma pulverização de documentos com dados pessoais espalhados aí em todos os lugares. Da mesma forma que há também uma banalização do reconhecimento facial, que hoje é usado em condomínios, em academias e assim por diante. E esses dados são armazenados como? Geralmente de forma precária. E eles vazam, pessoal. Esses dados costumam vazar. A gente não sabe quando, mas eles vão vazar. Isso é fato. O Conselho de Comunicação Social do Congresso debateu nesta segunda-feira as condições de trabalho dos profissionais de comunicação. Jornadas irregulares e exaustivas que afetam a saúde mental dos profissionais de comunicação foram as questões mais discutidas na reunião do Conselho de Comunicação Social, que debateu a precariedade do trabalho do jornalista na atualidade. No geral, eles relataram uma cultura tóxica que colabora com sobrecarga mental nas redações. Está bem de acordo com o que a gente viu na pesquisa americana. E as principais reclamações: falta de empatia, falta de reconhecimento, falta de transparência na comunicação, comunicação violenta, desrespeito às folgas, desorganização nos processos da redação e sobrecarga de trabalho. Mais da metade dos jornalistas apresentaram sintomas de depressão, aí foram 50% da amostra, e quase metade convive com estresse, 47%, e insônia, 47,9%. Para os integrantes do Conselho, a questão da saúde mental, devido às condições inadequadas de trabalho, atinge não apenas jornalistas, mas radialistas e editores de áudio e vídeo, além de outros profissionais de comunicação. O tema emerge quando se observam as condições de trabalho no setor audiovisual e de comunicação, marcados por jornadas extensas, pressão produtiva e precarização, resultando em adoecimento, burnout e afastamento de profissionais. O problema da saúde mental está presente no jornalismo, no radialismo e também no audiovisual. Sofremos exatamente com as mesmas questões e basicamente por uma questão de jornada e um processo de intermitência. Você sabe que você trabalha hoje e não sabe quando volta a trabalhar. Então isso afeta muito a saúde do trabalhador na medida que não te dá segurança no seu planejamento familiar. É um problema muito sério que tem afetado bastante, principalmente como consequência até do VOD. Pela pressão enorme que nós temos para cumprir a extensa jornada que se tem e as 12 horas todos os dias dentro de um estúdio, num espaço fechado, Uma proposta de emenda à Constituição, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, acaba com a aposentadoria compulsória como punição para juízes, militares e Ministério Público.
Os senadores realizaram uma audiência pública para debater a proposta e avaliar alterações. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, quando era senador. A PEC, apresentada em fevereiro de 2024, veda a aposentadoria compulsória como sanção para juízes, militares e membros do Ministério Público e estabelece que a penalidade para faltas graves deve ser a perda do cargo. O texto em análise também acaba com a vitaliciedade. Mas, de acordo com os representantes dos magistrados e do Ministério Público, a perda do cargo já é prevista na legislação. Pode ser uma ação penal cuja pena importe na perda do cargo, pode ser uma ação específica para a perda do cargo, mas já existe a perda do cargo. Então, essa história de que a aposentadoria é a pena mais grave que se aplica ao magistrado não é verdade. A gente já tem a perda do cargo como sanção prevista para a magistratura e para o Ministério Público. A vitaliciedade, ela está para o magistrado como a liberdade de fala, manifestação livre está para o deputado, como a liberdade de imprensa está para o jornalista. A vitaliciedade é a garantia de que um magistrado pode julgar uma ação independentemente de pressões políticas, de pressões de organizações criminosas, de pressões de grupos contrários. Ele não vai perder o cargo por ter uma opinião diferente de alguém que está no topo, uma opinião diferente de alguém que está no comando de uma instituição. No Maranhão, nós temos colegas que tiveram as ações foram ajuizadas, os colegas perderam os cargos, porque nós defendemos o Ministério Público. E para defender o Ministério Público, nós temos que defender os bons promotores, né? E os bons promotores é que integram a nossa instituição. Nós não estamos aqui para defender o mau promotor, aquele que não tem um compromisso com a sociedade e que cumprir a legislação, a Constituição Federal. O representante da Associação Nacional dos Procuradores da República lembrou que a vitaliciedade dos juízes surgiu na Inglaterra. Que há 325 anos, quando os ingleses, a civilização democrática sólida mais longeva do Ocidente, perceberam que contra o poder absoluto era preciso ter magistrados independentes, eles compreenderam que a independência, que é o requisito para a imparcialidade, só se concretizaria com juízes que não temeriam perder seu cargo caso desagradassem algum poderoso. O senador Sérgio Moro, que foi juiz por 22 anos, disse que concorda que juiz ou promotor que comete crime tem que perder o cargo, mas só por processo judicial. Ele citou o caso de um promotor que foi demitido por causa de um outdoor em elogio à Operação Lava Jato. O Diogo foi punido com demissão por esse crime, entre aspas, né, de fazer um outdoor sem dinheiro público. E aí o que aconteceu? Quando foram fazer a aplicação dessa pena na justiça, a justiça corretamente encontraram lá juízes independentes que disseram: não, peraí, isso aqui está errado, né, isso aqui está desproporcional, isso aqui está ilegal. Por isso que a gente precisa ter também essa garantia da vitaliciedade, tá? Tem que ser por processo judicial. Porque dizer que a gente confia plenamente nos órgãos disciplinares da magistratura, eu não confio. Esses cometem crimes, sim, que sejam punidos, que sejam eliminados da carreira e que percam qualquer espécie de benefício, inclusive a aposentadoria compulsória. O que a gente pode trabalhar, senador Portinho, é para melhor redação aqui dessa proposta. A gente vai ter que meter a mão nesse pirão, porque do jeito que está pior. Porque não tem o afastamento, a pessoa às vezes comete um crime grave, vai continuar na adjudicância, julgando, até que a ação transite o julgado, recebendo, proporcionalmente, se for o caso, mas a sociedade não está compreendendo dessa maneira, talvez tenha um mecanismo melhor. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a sessão plenária desta terça-feira. Até.
Patrícia Madri, a fase de testes da reforma tributária começou. O que os empresários devem fazer a partir desse momento? A partir desse momento, os empresários precisam olhar para a sua operação e entender o impacto tributário. É um momento de estratégia e de planejamento fiscal. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Sabes que yo me crié con mis abuelos, mis abuelas, quienes me hablaban de eso. Ahí fue que yo entendí lo que es Macunaíma. Por eso es que siento que yo creo que soy nieto de Macunaíma. Importante para mantener las tradiciones de las comunidades indígenas es para que los muchachos, los jóvenes, no pierdan esa cultura, esa costumbre que tienen las comunidades indígenas, que han tenido los abuelos. Y yo no perdí pues de hablar en Taurepán, y mi plato típico, mi bebida típica, eso no la he perdido para nada. Ahí estoy dando clases a ellos, los muchachos. Yo les cuento, yo los enseño a ellos todas las informaciones sobre la historia de Macunaíma, donde podamos mantenernos nuestra cultura viva. No solamente Macunaíma, hay muchas historias más que tenemos que contarle bastante. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV.
Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Meu nome é Mariana Pamplona. Não tenho sobrenome materno em Havelberg porque meus pais tinham medo de que no futuro eu pudesse sofrer algum tipo de represália do regime militar. Nessas fotos, estou no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo, visitando o túmulo da minha tia Yara, cuja história me acompanha desde antes do meu nascimento. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora. De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República. Nos estados e no Distrito Federal, os governadores. E nos municípios, os prefeitos. O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. A TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares. Tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais permite que cada parlamentar seja acompanhado, né, seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que, de alguma forma, se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né, as
prioridades que são dadas ao povo brasileiro e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo e o instrumento para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo brasileiro, em especial da Câmara Alta. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a insurreição pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. De Constituição, Justiça e Cidadania, nesta quarta, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e Sessão deliberativa ordinária, dia 7/4/2026. A número regimental. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação à mesa durante a sessão. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de lei número 1732 de 2022, da deputada doutora Soraya Manato. Projeto de lei número 2762 de 2019, do deputado Flávio Nogueira. Projeto de resolução número 71 de 2023, da senadora Damares Alves.
Projeto de Decreto Legislativo número 170 de 2022 da representação brasileira do Parlamento do Mercosul. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o seu pronunciamento. Como primeiro orador inscrito, passa a palavra ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Vossa Excelência, corrigindo, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, porque hoje tem ordem do dia. Tudo bem, presidente Chico Rodrigues, senador Cachuru, senador Plínio Valério e senador Espiridião Amin. Senhor presidente, eu estou com um discurso pronto que trata da saúde mental dos jovens do Brasil. Mas não tem como eu subir à tribuna, senhor presidente, e não falar sobre aquilo que é manchete hoje em todo mundo, Não tem como calar. Esse aqui, presidente, é apenas um resumo do Twitter que eu já passei. Twitter que eu passei hoje pela manhã. Vou ler o Twitter. Não tem como se calar quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que vai destruir uma civilização inteira esta noite. Eu vejo grandes líderes mundiais calados. Não tem como calar, referindo-se ao Irã. Se isso acontecer, nós estamos falando de milhões de pessoas que poderão ser mortas essa noite. Isso é uma ameaça concreta de barbárie, de genocídio. Nada justifica. É inaceitável. Quantos ainda terão que morrer para que os donos do poder compreendam que nada, absolutamente nada, está acima da vida? A prepotência mata, a arrogância destrói sonhos, famílias, histórias, e o silêncio consente. E aí eu indago, senhor presidente, se os nossos filhos estivessem lá, é importante, é preciso se colocar no lugar do outro, sentir suas dores, porque só o amor, e apenas ele, tem a força de interromper um ciclo de insanidade. Os direitos humanos não têm fronteiras. Presidi na comissão, presidi quando era deputado federal, inúmeras vezes como senador. Em nome dos direitos humanos, eu tenho que protestar. O que vai acontecer essa noite? Pode não acontecer nada, mas se acontecer, vamos falar que Hiroshima, Nagasaki, né, voltou a acontecer. Não quero que aconteça, e por isso, eu repito, os direitos humanos não têm fronteira. O mundo precisa de políticas humanitárias. A vida, em primeiro lugar. A paz. Senhor presidente, vou ao meu pronunciamento de hoje. Presidente, estou com o coração apertado por um outro motivo. Pesquisa do IBGE sobre a saúde mental da nossa juventude. Os dados divulgados pelo IBGE sobre a saúde mental dos nossos adolescentes não são apenas números. Eles são um retrato doloroso de uma geração que está pedindo socorro, ajuda, muitas vezes em silêncio. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PENSE, o nome é PENSE, ouviu 119 mil adolescentes. De 4.667 escolas públicas e privadas em todo o Brasil no ano de 2024. Uma amostra robusta, representativa, que não deixa margens para dúvidas. E o que ela revela é alarmante em relação à nossa juventude. 3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos afirmam que se sentem tristes, sempre ou na maioria das vezes. Repito, 3 em 10.
Uma proporção semelhante revelou que já teve vontade de se machucar de propósito. Isto é um grito, não é um dado frio, é dor. O quadro se agrava ainda mais quando vemos que 42,9% dos alunos disseram que se sentem irritados, nervosos, mal-humorados por qualquer coisa. 18,5% pensam sempre, ou na maioria das vezes, que, abro aspas, a vida não vale a pena ser vivida. Vozes da nossa juventude. Que sociedade é essa onde quase 1 a cada 5 jovens perdeu o sentido da vida? E mais, senhor presidente, 26,1% dos estudantes disseram sentir constantemente que ninguém se preocupa com eles. Isso é desamparo, isso é abandono emocional. Pouco mais de 1/3 afirmou que os pais ou responsáveis não entendem seus problemas. E 20% relataram ter sido agredidos fisicamente pelo pai, mãe ou responsável ao menos uma vez nos últimos 12 meses. Senhor presidente Chico Rodrigues, quando olhamos para dentro das escolas, a situação também preocupa. Menos da metade dos alunos frequentavam uma escola com algum tipo de suporte psicológico. Na rede privada, 58,2%. Na rede pública, apenas 45,8%. E a presença de profissionais de saúde mental nas escolas alcança somente 34,1% dos estudantes. Ou seja, a maioria dos nossos jovens não tem apoio adequado onde passa grande parte do seu tempo. Aonde? Na escola. E os dados revelam ainda uma desigualdade que não podemos ignorar. Entre meninas e meninos, o sofrimento é muito, muito maior entre elas. Sente-se elas tristes, 41% das meninas, contra 16,7% dos meninos. Já quiseram se machucar 43,4% das meninas do nosso país, contra 20,5% dos meninos. Sentem-se irritadas ou nervosas 58,1% das meninas, contra 27,6% de meninos. Pensem que a vida não vale a pena. 25% das meninas. Os números são graves, senhor presidente, contra 12% dos meninos. Sentem que ninguém se preocupa com eles. 33% das meninas contra 19% dos meninos. A pesquisa, presidente, também mostra que cerca de 100 mil estudantes brasileiros tiveram alguma lesão autoprovocada nos 12 meses anteriores, o que representa 4,7% de todos que sofreram algum tipo de lesão. Entre esses jovens, a dor é ainda mais profunda. 73% se sentem tristes de forma constante. 67,6% ficam irritados ou nervosos por qualquer razão. 62% não veem sentido na vida, dados da pesquisa. 69,2% já sofreram o chamado bullying. Bullying não é brincadeira. Violência dentro de casa não é disciplina. Violência não é ausência de sofrimento. Tudo isso, senhor presidente, adoece. Até a relação com o próprio corpo está piorando. A satisfação com a imagem corporal caiu de 66,5% em 2019 para 58%. Mais de 1/3 das meninas se dizem insatisfeitas com a própria aparência. Estamos falando de autoestima destruída. Diante desse cenário, não basta só lamentar,
precisamos ampliar urgentemente o atendimento em saúde mental para crianças e adolescentes no SUS, fortalecer os CAPs, as unidades básicas de saúde e a atenção psicossocial nas comunidades, garantir a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas e particulares. Concluindo, senhor presidente, investir na formação de educadores para lidar com o sofrimento emocional, com o bullying e prevenção ao suicídio. Apoiar as famílias, porque muitas vezes elas também estão perdidas, sem saber como ajudar os filhos. E, acima de tudo, precisamos reconstruir laços, porque nenhum jovem pode crescer acreditando que ninguém se importa com ele. Quero aqui também reforçar, presidente, quem estiver passando por sofrimento pode e deve buscar ajuda. O Centro de Valorização da Vida atende pelo telefone 188, 24 horas por dia, gratuitamente. Há também os CAPs, as unidades de saúde, os hospitais, o SAMU. Ainda, senhor presidente, destaco, se 3 em cada 10 jovens estão tristes, não é um problema individual, é um problema coletivo, é falta de perspectiva individual, é falta de perspectiva coletiva, é não ver um futuro na frente promissor. Quantos e quantos jovens não conseguem entrar no mercado de trabalho? Quantos e quantos levam a porta na cara? Isso dói, machuca, entristece. Temos que dar condições aos nossos jovens para se qualificarem. O ensino técnico é um caminho. Termino, presidente. O Brasil precisa cuidar melhor da sua juventude. Não podemos naturalizar o sofrimento. Não podemos ignorar esse grito que a pesquisa mostra. Não podemos falhar com quem representa o nosso futuro. É isso, presidente. Obrigado pela tolerância, Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência estava tratando de temas importantíssimos no mundo que nós vivemos. Essa manifestação do presidente Donald Trump dos Estados Unidos ontem, ela praticamente abalou o sentimento e a natureza humana do mundo inteiro. Não se pode compreender como o dirigente da maior nação do planeta, a maior potência bélica do planeta, a maior potência econômica do planeta, pode ter, na verdade, talvez por meio de espasmos alucinatórios, fazer uma manifestação como essa, que essa inquieta. Talvez, não sei, podemos imaginar qual o momento em que o presidente Donald Trump se manifestou e é lógico que nós ficamos estarrecidos, o mundo todo ficou estarrecido em falar que iria destruir toda uma civilização em apenas 4 horas. Eu acho, talvez tenha sido uma ameaça, mas uma ameaça velada. Foi uma ameaça velada em função da questão do petróleo, única e exclusivamente aquilo que, na verdade, dá ao ser humano, essa grandeza, dá o desenvolvimento do mundo hoje depende ainda dessa fonte de energia que abala as economias, as sociedades, as relações entre países, enfim. Mas nunca nós poderíamos aceitar que uma manifestação como essa do presidente dos Estados Unidos, que nós admiramos, a maior nação do planeta, que é uma referência global, que tem o poder de conduzir destino de outras nações, pudesse, na verdade, se manifestar de uma forma tão dura e tão inoportuna como essa. Portanto, nós esperamos que não haja, na verdade, nenhuma reação do governo americano determinada pelo seu presidente, não pelo seu povo, que também está mas esperamos e, como Vossa Excelência, na verdade, só temos a condenar esta manifestação, que ela é, na verdade, explosiva para o mundo. Afinal de contas, o Irã é um país enorme de tradições, é um país de cultura milenar, não poderia realmente ser tomado de assalto por uma decisão tão dura como essa provocada ontem pelo presidente da maior nação do planeta, os Estados Unidos, o presidente Donald Trump. E, Vossa Excelência,
Excelência falou de uma questão também que é fundamental. Essa questão, na verdade, dos índices alarmantes com os jovens brasileiros, precisa ter, não apenas no seio das famílias, que é onde, na verdade, está o foco. É exatamente no núcleo familiar que esses jovens começam a se formarem para o mundo, mas também no poder público, que tem o direito, a obrigação, tem o dever, né, de fazer com que esses atendimentos de saúde possam ser programa de Estado e não programa de governo, pela gravidade e pelos números percentuais que Vossa Excelência acaba de apresentar. Portanto, mais uma vez, Vossa Excelência continua, no meu conceito, no conceito dos gaúchos e no conceito do Brasil, sendo essa grande referência política para a sociedade. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Vossa Excelência complementou o meu pronunciamento. Eu faço questão que esteja anexado a minha fala sobre essas realidades. Tanto essa ameaça de matar milhões de pessoas essa noite, vindo de um presidente de um país que é uma potência mundial. Eu sei que não é a posição do povo dos Estados Unidos. Tudo bem. Presidente, eu tenho uma filha que mora lá, mas nem por isso eu ia me omitir de não concordar com isso. Não tem como concordar com uma ameaça como essa, ao terror que cria na população do mundo todo. Por isso, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, nobre senador Paulo Paim. Com a palavra o senador Jorge Cajuru, por permuta com o senador Eduardo Girão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. Inicialmente, senador Chico Rodrigues, meu querido amigo, você tão querido em Roraima, receba um abraço do meu irmão, cantor goiano Leonardo, que esteve lá em Boa Vista e você o recebeu no aeroporto. Eduardo Girão, meu irmão, obrigado pela permuta. E o pronunciamento tem tudo a ver com a gente, Girão. O Chico também fez parte da nossa CPI, da manipulação de resultados de jogos de futebol, e finalmente uma CPI que terminou provocando condenação, cadeia, 13 anos para o maior envolvido em manipulação de jogos de apostas esportivas neste país. E foi exclusivamente por causa da nossa CPI que ele, na semana passada, recebeu a condenação. Portanto, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, neste 7 de abril de 2026, é a condenação do empresário de futebol William Pereira Rogato a 13 anos de prisão por chefiar o esquema que fraudou jogos de futebol no Brasil. O processo ocorreu na Vara Federal do Distrito Federal e a sentença saiu na semana passada. Além de Rogato, foram condenados o seu braço direito, Amaury Pereira dos Santos, e os atletas Alexandre Batista Damasceno e Natan Henrique Gama da Silva. Daiana Nunes Feitosa, presidente do time usado nas fraudes, o Santa Maria, foi absolvida. Os condenados poderão recorrer em liberdade, menos William Rogato, o maior corrupto, sob prisão preventiva desde que foi extraditado dos Emirados Árabes Unidos em setembro. Só posso aplaudir o envio para a cadeia de quem manipulou resultados de jogos de futebol para obter lucro em apostas esportivas. Meus cumprimentos ao Ministério Público do Distrito Federal, que ofereceu a denúncia, e ao juiz Germando Oliveira Henrique de Holanda, que condenou Rogato e companhia. Destaco o fato de o juiz Germano Oliveira considerar como elemento importante na condenação de William Rogato o depoimento que ele prestou em outubro de 2024, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, presidida por mim, relatada pelo meu amigo e irmão Romário Souza
Faria. Primeiro, o juiz rechaçou o argumento da defesa do empresário, que tentou impugnar a menção pelo Ministério Público de trechos do seu depoimento do acusado à CPI, a nossa CPI, sob a alegação de que se trataria de inclusão de fatos externos ao processo não discutidos em audiência. Reconhecendo a legitimidade da nossa CPI, que, segundo ele, juiz, guarda semelhança com o inquérito policial, o juiz Germano de Oliveira enfatizou, abre aspas, não há qualquer impedimento de que os trechos do depoimento do acusado sejam utilizados como elementos de prova, inclusive em sede de confissão. Fecha aspas. Ao aceitar o depoimento da nossa CPI como confissão extrajudicial, o juiz ainda ressaltou que a versão apresentada por Rogato na CPI foi mais compatível com o conjunto probatório do que as declarações prestadas por ele no interrogatório final e judicial. Em outras palavras, aspas, a versão judicial se revela claramente mais seletiva, autocontida e baseada em retratação estratégica, ao passo que a oitiva na CPI, embora exagerada em alguns pontos, mostra-se muito mais coerente com o restante da prova reunida ao descrever o modelo de negócio criminoso efetivamente demonstrado nos autos, fecha aspas. William Rogato, na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, agiu como réu confesso e detalhou seu modus operandi, identificando clubes em dificuldade financeira, oferecendo gestão no futebol e, posteriormente, aliciar jogadores com o objetivo de lucrar com apostas esportivas baseadas em derrotas no campo. Chegou a autodenominar-se rei do rebaixamento, vangloriando-se de ter provocado a queda de divisão de 42 clubes. Segundo o juiz, apesar dos exageros, aspas, a fala na CPI coincide com o que a prova dos autos efetivamente revela, fecha aspas. Isso significa que o depoimento de Rogato não foi utilizado de forma isolada, mas integrado a outros elementos para formar um conjunto probatório coerente. Quem não se lembra, na minha pergunta, quanto que ele havia faturado de corrupção, de manipulação, ele confessou, rindo, que tinha recebido quase 300 milhões de reais. Podemos dizer que em outubro de 2024, o fraudador William Rogato perdeu a aposta ao afirmar na minha pergunta, ironicamente ele, que a sua oitiva não daria em nada. E deu, canalha. Deu. O que falou foi considerado pelo juiz Germano Oliveira Henrique, de Holanda, como um dos pilares da convicção condenatória, ou seja, contribuiu decisivamente para que Rogato garantisse um lugar na cadeia por 13 anos. Que lá mofa. Conclusão, a nossa CPI da manipulação não acabou em pizza, como tantas, o que muito me orgulha como seu presidente, e tenho certeza de que esse sentimento é compartilhado pelo meu amigo e irmão Romário Faria, o relator, que antes de todo mundo tinha a convicção daquele corrupto vir à nossa CPI e confessar tudo como aconteceu. Girão, Chico, Portinho merecem aplausos. E o resultado alcançado reforça a importância de uma comissão parlamentar de inquérito, direito das minorias no poder legislativo que vem sofrendo repetidas tentativas de desmoralização. A propósito, transcrevo aqui trecho de recente editorial do jornal O Estado de São Paulo sobre CPI.
aspas. O instrumento permanece no texto constitucional, mas seu funcionamento depende de condições políticas que estão se deteriorando, tanto mais aceleradamente quanto mais as investigações incomodam os núcleos de poder, fecha aspas. Precisamos recolocar no lugar o que está fora da ordem. Democracia é separação de poderes, executivo, judiciário e legislativo, cada um em seu trilho. E parlamento sem CPI funcionando em plenitude é sinal vermelho para a democracia. Portanto, o presidente Chico, Girão, Plínio, Paim, a mim, querida Zenaide, se Deus quiser, reeleita no Rio Grande do Sul como senadora, essa nossa CPI deu um exemplo, porque ela sofreu também, Girão, como a sua lá do crime organizado, com habeas corpus toda hora. Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central, não virá, não quer falar, porque ele sabe que o caso dele é batom na cueca com o dono do Banco Master. Foi ele que deu o banco a esse corrupto desde 2014, que poderia ter sido preso lá atrás e nada disso teria acontecido sobre o Banco Master. Portanto, eu não poderia deixar de registrar hoje, com alegria, o resultado da CPI que eu fui o presidente e que trouxemos aqui o maior corrupto do futebol brasileiro em manipulação de resultados de futebol e o colocamos na cadeia. Eu o fiz confessar que ele era corrupto mesmo. E ele disse, sou. E falou que não ia adiantar nada a nossa CPI. Adiantou. Nesse momento ele está lá na cadeia. Mofe na cadeia, seu canalha, seu patife. Agradecidíssimo. Meu caro senador Jorge Cajuru, eu que tive a oportunidade com Vossa Excelência de também participar da CPI da manipulação das apostas esportivas, Vossa Excelência que foi um verdadeiro gigante, que não se intimidou, que acima de tudo enfrentou uma CPI, porque uma CPI, na verdade, é uma espécie de caixa de ressonância dos problemas levantados para identificar realmente o que no seu conteúdo aconteceu. E Vossa Excelência, com a precisão cirúrgica, sempre convocava ou admitia a convocação de pessoas que tinham uma farta e abundante, que tinham fartas e abundantes denúncias com provas. Ao tempo em que, ao concluir esta CPI, abriu as vísceras para o Brasil e, logicamente, aqueles culpados, principalmente os cabeças, eles foram, como disse Vossa Excelência aqui da tribuna, foram realmente alcançados e punidos. Portanto, a gente espera que o esporte brasileiro, principalmente o futebol, que é essa espécie de paixão nacional, todo o tempo, é paixão nacional, certamente todos sabem, mas todo o tempo, o Brasil perde de 7-1 da Alemanha, no início de um campeonato estadual, os campos estão lotados, porque essa é a pressão que acontece mais por uma derrota, mas é a paixão que não sai do coração do brasileiro. E, logicamente, identificando esses acontecimentos aí dentro da área esportiva, Vossa Excelência conseguiu, acredito eu, dar um freio, oxalá fosse definitivo, mas pelo menos criar, na verdade, indicadores de tendência para conter, na verdade, a participação desses elementos que só denigrem a imagem do futebol brasileiro. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pela presidência da comissão e os resultados alcançados. Convido como próximo orador inscrito o senador Eduardo Girão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Não volta não, né? Não. Senhor presidente, paz e bem, queria cumprimentar pelo pronunciamento o senador Jorge Cajuru. Eu tive a oportunidade de participar dessa CPI e vejo realmente o quanto é importante esse instrumento da minoria, né? Eu participei praticamente de todas as comissões parlamentares de inquérito desde que assumi aqui. E, senador Jorge Cajuru, o senhor foi muito feliz no seu discurso
mesmo com a desmoralização sendo aí tentada de todas as formas e muitas vezes até conseguida, especialmente pelo judiciário e pelo legislativo próprio, né, que não se dá o respeito, a gente está vendo aí ir para o saco esse instrumento importantíssimo de investigação do Congresso Nacional. Né? Então, que essa casa possa se levantar, o presidente Davi Alcolumbre tem 2 alternativas para pelo menos amenizar isso, que é abrindo a CPI do Banco Master ou CPMI do Banco Master, ambas têm recorde de assinatura de parlamentares, o senhor inclusive assinou todas 2, uma delas, que é a minha autoria, tem 53 senadores que assinaram, gente. E é brincadeira, de 81, 53 assinaram, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, e essa mesa está calada, e isso é uma vergonha para o brasileiro de bem. Mas nós vamos insistir, vamos fazer o nosso trabalho, eu espero que os colegas também cobrem a instalação dessa CPI, porque ela vai revelar os poderosos que estão por trás disso tudo, né? Porque quem vai pagar o pato a gente sabe, a população, que é terrível, né? A população que não tem nada a ver com a história vai pagar com mais taxa bancária, com mais juros, né? Mas a gente precisa passar esse país a limpo. Senhor presidente, por falar em passar o país a limpo, já quero aqui também cumprimentar o senador Isalci Lucas, aniversariante do dia. Deus te abençoe com muita luz, paz, saúde e realizações, senador. Mas o empresário catarinense Alcides Ram, com 71 anos de idade, acaba de ser condenado pelo STF com o aval covarde da PGR, que mais parece um puxadinho hoje em dia de gabinete de ministro do Supremo. Ele foi condenado, esse senhor, a 14 anos de prisão em regime fechado, senador Jorge Seife. Qual foi o crime desse senhor catarinense, conterrâneo do senador Espiridião Amin também? Ele foi condenado pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deteriorização do patrimônio e associação criminosa. E qual foi, afinal, o gravíssimo acontecimento que gerou essa calamidade? O empresário, o cara que gera emprego, ajudou com um Pix, R$500 para o fretamento de um ônibus de Santa Catarina para Brasília, para as manifestações do dia 8 de janeiro. Ele próprio, acredite se quiser, ele não viajou. Ele apenas ajudou uma mobilização de um natural de manifestações de regimes democráticos. Ele apenas colaborou para que pessoas exercessem o seu direito à crítica, à manifestação. Ele não tem nada a ver se a minoria da minoria resolveu entrar dentro dos prédios e, inclusive, evadiu quem quebrou, porque não se tem prova de nada. Foram negadas as imagens, foram negadas as provas. Aliás, o processo completamente irregular do Supremo Tribunal Federal, avocando para si, ele que se diz, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, vítima, ele julgou. Está tudo errado e todo mundo está careca de saber que está tudo errado nesse país. Mas olha que nível chega a injustiça suprema. Ele foi apenas um dos que contribuíram com R$500 para o anseio de pessoas se manifestarem. Esse é mais um caso brutal da injustiça praticada por ministros do Supremo, que vem se somar a tantos outros casos, como o do Clezão, Clériston Pereira da Cunha, morto na prisão sob a tutela do Estado,
Ou da Débora Rodrigues, a cabeleireira que pichou a estátua do Supremo com um batom que sai com água e sabão. Também condenada a mais de 10 anos de prisão. Isso continua acontecendo, gente. Atenção, senhoras senadoras, atenção, senhores senadores, atenção, brasileiras, brasileiros que nos acompanham. Isso continua acontecendo mesmo depois de tantas denúncias gravíssimas, com provas do envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal, com resort como Taiaiá. Toffoli que o diga. Resort que até cassino tem, para eles pode tudo. Ou um contrato indecente de 129 milhões de reais do Banco Master com o escritório de advocacia da esposa do ministro Moraes. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou nem falando do jatinho para cima e para baixo de Vorcaro com essa turma. São contratos, são transações e podem blindar de toda forma. Chega a informação, blinda, desfaz. Está todo mundo entendendo o que está acontecendo no Brasil e num país sério. E eu convoco as pessoas sérias, honestas desse país a se manifestarem. Aqui, inclusive, no parlamento, num país sério, essa turma teria sido afastada há muito tempo. O que é que nós estamos esperando? O que mais falta acontecer? Senhor presidente, todos os jornais do país estão repercutindo o último escândalo descoberto através da pesquisa de registros em cartório sobre a assintosa evolução patrimonial da família de Alexandre de Moraes. Vocês viram isso ontem? Simplesmente aumentou 260% nos últimos 5 anos. Foram adquiridos imóveis no valor de 23 milhões de reais com pagamentos à vista. Se isso não indignar as pessoas de bem, eu não sei mais o que é que vai indignar, o que é que nós estamos fazendo aqui. Curiosamente, no período que o ministro assume o Supremo Tribunal Federal, aí as coincidências ocorrem de evolução de patrimônio, de contratos fechados. Também, até agora, nenhuma explicação sobre a utilização por ministros de aeronaves particulares de propriedade das empresas do Daniel Vorcaro. Tudo isso acontecendo e a PGR caladinha da Silva. Inerte. Olha o que é que já foi a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Eu fico imaginando os promotores de bem, que são a maioria, os procuradores, pessoas do Ministério Público, respeitadíssimo, para chegar lá tem que ser bom, para entrar na instituição. Eu fico imaginando o sentimento dessas pessoas vendo tudo isso, o país ruir, porque a PGR é omissa. Tudo isso acontecendo, presidente, com a PGR totalmente respirando por aparelhos. Mas ela foi rápida na condenação absurda do pagamento, da condenação absurda do empresário catarinense a 14 anos de prisão por causa de um pagamento, de uma doação de um Pix de R$500. O excelente e independente jornal Gazeta do Povo, parabéns para a mídia independente, que não é de hoje que a Gazeta do Povo está denunciando isso. Desde que nós chegamos aqui, senador Plínio Valério, são um dos raros veículos de comunicação, e o senhor é jornalista, que tem repercutido os abusos do inquérito das fake news, de tudo que está acontecendo nesse país, da destruição da Lava Jato. A Gazeta do Povo tem feito esse trabalho redentor e um dia será reconhecida. Já é reconhecida por alguns, mas um dia será reconhecida pela maioria da população brasileira. Ela acaba de publicar uma extensa matéria de jornalismo investigativo detalhando 104, mais de 100, 100, decisões arbitrárias, abusivas e até ilegais praticadas
apenas pelo ministro Alexandre de Moraes nos últimos 5 anos, a partir do fatídico inquérito infindável das fake news, que a ex-procuradora Raquel Dodge, não sei se o senhor lembra, a gente estava chegando aqui, disse, esse inquérito tem que acabar. Isso está ilegal. A Constituição não prevê esse tipo de coisa. O ordenamento jurídico não aceita isso. Deveria ser arquivado. Ela falou. Essa PGR baixa a cabeça, vergonhosamente. Então, senhor presidente, nós vivemos a pior crise de todos os tempos. Maior ainda do que a grave crise econômica causada pelo irresponsável governo Lula. Uma profunda crise de degradação moral em que prevalece a impunidade de quem? Dos poderosos. Dos poderosos. A sociedade brasileira perplexa já começa a compreender que o principal responsável por tudo isso não é o STF e nem o governo Lula ou a PGR. O principal responsável por isso é o Senado da República. E olha onde é que nós estamos. No Senado da República, senador Sérgio Moro. Única instituição com o poder da aplicação do, abro aspas, peso e contrapeso para o controle dos abusos do STF. Depois de negar todos os mais de 80 pedidos de impeachment de ministros da Corte, depois de negar a prorrogação da exitosa CPMI do INSS, que mostrou a roubalheira explodindo em progressão geométrica nesse governo que diz defender os mais pobres, mas foi agora nesse governo que aconteceu os descontos ilegais. O presidente Davi Alcolumbre até agora ignora solenemente a assinatura de 53 senadores da República para a imediata instalação da CPI do Master. A gente teve que ir no STF para pedir para o STF, olha que vergonha, para que seja aberta uma CPI aqui, porque tem todos os pré-requisitos. E tem precedente, CPI da Covid, para se abrir imediatamente essa CPI. E o deputado Carlos Jordi também entrou, e acho até mais legítimo ainda, uma CPMI, porque a maior fraude do sistema financeiro do Brasil merece Câmara e Senado investigando. Também está lá no STF, senhor presidente, esperando deliberação. Uma caiu com o ministro Nunes Marques, que acredito que deva se declarar suspeito ou impedido, até porque o filho dele, o escritório, recebeu milhões do Banco Master. Como é que ele vai decidir alguma coisa do Banco Master? Claro que ele deve se declarar, estou só esperando a hora. Se declarar suspeito, impedido. Teve as viagens do avião, né, a advogada do Banco Master, do ministro, da família do ministro, parece que para Alagoas, para as belas praias de Alagoas. Ele deve se declarar impedido. Tem que ir para o ministro, e eu já vou encerrar, acredito que tem que ir para o ministro André Mendonça, como prevento natural, ele que é o relator do caso Master. Senhor presidente, nós não podemos continuar assistindo mudos e surdos o agravamento dessa crise moral do Brasil, sem precedentes. Por isso, o Partido Novo ingressou com a representação contra o presidente Davi Alcolumbre junto ao Conselho de Ética, sim. Não tem mais nada o que se fazer. Chegamos no limite e fizemos. Só existem 2 caminhos possíveis para o presidente. Ou cumpre fielmente com seu dever constitucional, ou renuncia ao seu cargo. O Brasil precisa que o Senado acorde, que o Senado cumpra o seu papel. Eu encerro com esse importante pensamento nos deixado pelo pacifista Mahatma Gandhi. Abro aspas. Você nunca sabe quais resultados virão de sua ação. Mas se você não fizer nada, certamente não existirão quaisquer resultados. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua benevolência. Perdão aos colegas por ter passado do tempo.
e uma ótima semana produtiva a todos nós. Senador Girão, esse Supremo que o senhor está falando é o mesmo que o brasileiro começou a descobrir. Já não há mais nem sorteio lá dentro do Supremo. Já mandam para aquele que tem interesse maior. Prevalece aquele que trabalha como ativista numa corporação. É esse o Supremo que o Brasil começou a enxergar. Então, todos esses desmandos, esses absurdos servem para isso, para acordar a população, porque cobre do Senado que tome posição. E nós temos tomado aqui. Senadora Zenaide, em permuta com o senador Espírito Amin. Por 10 minutos, senadora. Senhor presidente, colegas senadoras, colegas senadores, TV Senado, Rádio Senado e todos que estão nos assistindo. Hoje eu quero aqui falar sobre o SAMU. 22 anos de SAMU, criado há 22 anos. Muitas vezes a diferença entre a vida e a morte pode ser de 1 segundo, de minutos, de um cuidado básico para salvar alguém numa situação difícil. Como médica por mais de 30 anos, atendendo em pronto-socorro no Sistema Único de Saúde, SUS, venho aqui dar meu testemunho da revolução nacional que foi a criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o nosso SAMU. Essa pérola do SUS completa 22 anos este mês. Ciência salva vidas, vacinas salva vidas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem salvam vidas e o SAMU também salva e salvou muitas vidas. Ligando no 192, você é atendido imediatamente, o que evita mortes. É um trabalho heróico, muitas vezes feito anonimamente, mas que merece e precisa de nosso reconhecimento, não só verbal, mas de orçamento público garantido para que funcione e opere em plena capacidade em todos os cantos deste país. É fundamental celebrarmos os avanços e contribuições do SAMU nessas mais de 2 décadas de prestação de serviços públicos de emergência médica em todo o país. Porém, também é fundamental ressaltar a responsabilidade deste Congresso e do Poder Executivo em manter e ampliar esse serviço que chega a todo canto dos nossos municípios. Lanço luz nisso, porque o SAMU deve ter condições de infraestrutura e de profissionais para estar nas comunidades e bairros de todos os nossos estados. É socorrista chegando lá na porta, onde o povo vive e precisa de assistência social e de presença efetiva e diária do Estado brasileiro. Segundo dados do Ministério da Saúde, o SAMU opera hoje em quase 4.000 municípios, cobrindo mais de 80% da população. Ressaltamos também o trabalho singular realizado pelas equipes do SAMU durante a pandemia de Covid-19. Equipes multidisciplinares estiveram na linha de frente de socorro aos brasileiros e brasileiras vitimados por essa doença terrível que somente foi controlada com vacinação. Vamos retomar aqui a origem deste serviço fundamental de saúde pública. O SAMU atende os casos de urgência e emergência e é financiado pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelos municípios. Foi criado em 2003, no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e faz parte da Política Nacional de Urgências e Emergência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências do Ministério da Saúde.
O atendimento pré-hospitalar móvel em situação de urgência é caracterizado pela busca precoce da vítima após a ocorrência de um incidente que afete sua saúde, seja de natureza clínica, cirúrgica, traumática ou psiquiátrica. Esse tipo de atendimento evita o agravamento da condição da vítima, minimizando o sofrimento, prevenindo sequelas e evitando o óbito por meio de atendimento e ou transporte adequado. O serviço é gratuito, acessado pelo número 192, funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acionada por uma central de regulação das urgências. Por isso, o SAMU 192 tem papel fundamental na organização do atendimento na rede de atenção às urgências. Quando chamar o SAMU 192, o atendimento do SAMU 192 começa a partir do chamado telefônico, quando são prestadas orientações sobre as primeiras ações. A ligação é gratuita para telefones fixos e móvel. Queria lembrar aqui que, por incrível que pareça, a importância de um serviço desse, ainda tem muita gente passando trote para o SAMU. E isso é uma condição que eu, como médica que trabalhei em serviço de urgência, é grave, por isso que a gente faz aqui um apelo à população. Enquanto você passa um trote, esse serviço de atendimento de urgência móvel deixa de salvar uma vida, porque foi para um lugar onde realmente não existia essa pessoa precisando desse serviço. Os técnicos do atendimento telefônico que identificam a emergência e coletam as primeiras informações sobre as vítimas e sua localização. Em seguida, as chamadas são remetidas ao médico regulador, que presta orientações de socorro às vítimas e aciona as ambulâncias quando necessário. As ambulâncias do SAMU 192 são distribuídas estrategicamente de modo a otimizar o tempo-resposta entre os chamados da população e o encaminhamento aos serviços hospitalares de referência. A prioridade é prestar o atendimento à vítima no menor tempo possível, inclusive com o envio de médicos conforme a gravidade do caso. As unidades móveis podem ser ambulâncias, motolâncias, ambulanchas e aeromédicos, conforme a disponibilidade e necessidade de cada situação, sempre no intuito de garantir a maior abrangência possível. Senhoras e senhores, o SAMU pode contar conosco e precisa de orçamento público garantido para realizar o socorro aos brasileiros e brasileiras. Esse apelo aqui, porque nós temos uma pérola do SUS, que a gente sabe que salva milhares de vidas nesse país continental, e que, para isso funcionar cada vez melhor, nós precisamos colocar o SAMU no orçamento desse país. Viva o SAMU e que todos nós fiquemos conscientes da importância desse serviço para os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Zenaide, eu sei que a senhora sabe, mas a senhora está dizendo o que todos nós achamos. A senhora, a lembrar do SAMU, também do SUS. Só quem precisou é que sabe a importância. E pensar que ainda tem brincadeira e quem reclame, mas tudo é por falta de orçamento. Que boa a sua lembrança, que bom o seu discurso. E vou lhe ajudar a cobrar, porque eu entendo que o SAMU e o SUS são primordial na vida do brasileiro. Parabéns pelo seu discurso. Olha, isso aí é uma coisa que a gente tem que olhar. Aqui, em muitas situações, a gente aprova projetos de leis que são salutares, que são importantes. Mas se a gente não colocar a saúde, a educação, a segurança pública no orçamento desse país,
Nós vamos continuar aprovando leis modernas que dão proteção teoricamente ao povo brasileiro, mas efetivamente não vão, porque não estão no orçamento desse país. Muito obrigada, senhor. Parabéns pelo seu discurso. Senador Sérgio Moro, por favor, à tribuna por 10 minutos. Aproveitando os seus últimos meses de Senado, que eu sei que o senhor vai ser governador do Paraná. Quero aqui cumprimentar todos os pares, senadores e senadoras, cumprimentar o presidente em exercício, o senador Plínio Valério. Um grande prazer dividir aqui o Senado, né, com Vossa Excelência. E aqui precisamos destacar a necessidade de retomar a discussão da reforma do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência apresentou uma emenda importante para introduzir o mandato e creio que nunca se falou tanto sobre o Supremo Tribunal Federal como nos últimos anos aqui no Brasil. Eu tenho defendido ali e assinei o pedido de prorrogação da CPI do crime organizado. A CPI do crime organizado está se debruçando sobre esse fenômeno perigoso no Brasil, que é o crescimento do crime organizado, e aí nós estamos falando de facções criminosas, de quadrilhas poderosas que se utilizam do tráfico de drogas, mas não tão somente para enriquecer e para se infiltrar cada vez mais na economia, mas igualmente das relações entre o mundo do crime e o mundo das finanças. É a lavagem de dinheiro que retroalimenta o crime organizado. E dentro dessa investigação, nos desdobramentos, foram identificadas conexões do Banco Master e do seu proprietário, Daniel Vorcaro, com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso precisa ser investigado, isso precisa ser apurado. Ninguém está acima da lei. E essa apuração tem que ser feita, seja para que, ao final, se conclua que não há nada de errado nessas relações, ou seja, para que se extraia as consequências. Vamos destacar aqui, por exemplo, as relações, as transações entre o Banco Master e o Resort Taiaiá, que foi revelado recentemente ser de propriedade do ministro Dias Toffoli, através da empresa Maridit. A CPI decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal dessa Maridit e também do fundo que alimentou essa própria empresa. E, no entanto, essas ações investigatórias foram obstaculizadas por liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes. Por isso que nós precisamos continuar esse trabalho, para que ainda dentro das limitações existentes, e espero que essas limitações possam ser evitadas ou que possam ser de alguma maneira contornadas, e para isso precisamos da revisão dessas decisões, mas é absolutamente justificável a continuidade dos trabalhos da CPI do crime organizado. Repito, né, dentro de Estado de Direito, daquele conceito básico civilizatório do governo de leis, ninguém pode estar imune a qualquer investigação, seja um presidente da República, seja um senador, seja um deputado, mas seja também uma autoridade do Poder Judiciário, como um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, recordo-me aqui, senador Plínio Valério, de um caso emblemático, que não aconteceu aqui, mas nos Estados Unidos, que foi a investigação do caso Watergate, que começou pequena, relacionada à invasão de um escritório do Partido Democrata lá no edifício Watergate, em Washington, e nos desdobramentos chegou até o presidente da República, o então Richard Nixon. E o Richard Nixon agiu a todo momento, depois disso foi revelado, quando da divulgação das fitas do presidente, de que ele agiu a todo momento para obstrução daquelas investigações. Que não repitamos esse mesmo cenário de termos aqui investigações importantes que têm que ser realizadas pelo país sendo obstruídas por decisões, a meu ver, que não se justificam por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso nós temos que realizar e continuar a fazer essa investigação que é importante para o país. Veja-se que a imprensa está cumprindo um papel importante, apontando esses fatos. A todo momento nos jornais estão sendo divulgados. A imprensa tem feito seu papel corajosamente também,
mas nós precisamos buscar um reequilíbrio no nosso Supremo Tribunal Federal. Discutir mandato, discutir alguma forma de controle, porque não pode existir nenhum poder sem controle. E aqui também faço referência a um fato que me chamou muita atenção nos últimos dias e que foi destacado também no país, que foi a imposição de uma pena de 14 anos de prisão a um empresário em Santa Catarina que fez um Pix de R$500 em favor de uma empresa de ônibus que transportou alguns daqueles manifestantes do 8 de janeiro para Brasília. Desse julgado, se avaliou que esse Pix representava um financiamento daquelas ações que buscavam um golpe de Estado, a realização de um golpe de Estado. E aí há verdadeiras ilações, há verdadeiros saltos argumentativos. Primeiro, será que no 8 de janeiro realmente aquelas pessoas queriam de fato praticar um golpe de Estado ou se excederam e cometeram atos de baderna e de vandalismo que deveriam ter sido punidos sobre essa perspectiva? Do outro lado, ainda que aquelas pessoas quisessem de fato promover uma tentativa de golpe, será que aquele empresário tinha esse mesmo intuito quando fez esse depósito? Será que ele imaginava que aquele transporte seria de fato para esse objetivo e não para uma manifestação pacífica na esplanada aqui dos ministérios? Veja que no processo penal, no direito penal, a gente precisa ter prova. E a gente precisa ter prova acima de qualquer dúvida razoável. Essa é uma garantia fundamental dentro do processo penal. É a presunção de inocência, que tanto se diz em relação a poderosos, tanto se diz em relação a alguns crimes como de colarinho branco, mas muito se ignora em casos dessa espécie envolvendo pessoas mais humildes. Eu, particularmente, não faço distinção. Presunção de inocência é um direito de todos, mas tem que ser levado a sério. E, em particular, em relação a essa sentença, além da desproporção das penas, 14 anos por um Pix de R$500, me parece que o salto argumentativo e probatório para dizer que esses R$500 representava, sim, um financiamento a uma tentativa de golpe, ou a realização de um golpe, algo que não se justifica. E aí nós vemos esses momentos, e as pessoas podem questionar, mas por que vai se preocupar com o empresário lá em Santa Catarina, ele que arque com as consequências, ainda que mais pesadas e ilegais em relação ao seu ato? Mas o fato é que no Estado de Direito, todos têm direito à proteção da lei. E se a gente começa a romper essa garantia, e se a gente começa a normalizar essa ultrapassagem dos limites legais, todos nós somos colocados em risco. Hoje é aquele empresário dos R$500, ontem foi a Débora do batom, que pintou a estátua da Justiça com uma frase de protesto, e amanhã pode ser todos nós. Porque se nós não tivermos a garantia de que a lei vai ser cumprida nesse país, então nós viveremos aí num cenário de absoluta insegurança jurídica. E isso ainda quando nós estamos em um contexto no qual nós precisamos ter essas investigações, essas apurações, ainda que seja que eventualmente para exonerar de qualquer responsabilidade os ministros. Mas esses fatos têm que ser esclarecidos. Se tem algo que a Operação Lava Jato ensinou nesse país é, primeiro, nós podemos combater a corrupção. A corrupção é uma instituição desvirtuada humana, é um vício dentro de um governo de pessoas que infelizmente se corrompem, mas ela pode ser combatida, não é um dado na natureza. Seria muito fácil culpar a natureza quando a culpa é da responsabilidade das pessoas que fazem escolhas erradas. Agora, se algo que também é ensinado pela Operação Lava Jato é que se nós não enfrentarmos os desafios da corrupção, se nós varrermos a sujeira para debaixo do tapete, como foi feita depois da reviravolta política que sepultou várias das decisões condenatórias, a meu ver, sem qualquer justificativa jurídica que substanciasse essas decisões. Mas se nós varremos isso para debaixo do tapete, isso volta depois e com mais força. Está aí o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS e o escândalo do Banco Master para provar que
não se pode varrer isso para debaixo do tapete. Queremos nós aí recuperar o nosso Estado de Direito e para isso precisamos voltar a debater, inclusive, uma reforma institucional. Não é vingança nem nada, não é menosprezar o papel do Supremo, que é uma instituição importante para o nosso país, para a nossa República, está aí desde 1891, mas nós precisamos encarar esses desafios de frente e não varrê-los para debaixo do tapete. Muito obrigado. Me permita, senador Sérgio Moro, o senhor, como o juiz da Lava Jato, seu alerta é fundamental e preocupante. Embora nós saibamos o que está acontecendo, prevendo, o seu alerta do que pode acontecer é preocupante. E a gente tem tentado aqui de todas as maneiras. Eu, particularmente, agradeço o senhor por estar defendendo aquela PEC que fixa mandato de ministro. Era o primeiro passo para a gente mostrar que eles não podem tudo. Hoje eles pensam que podem mais do que a lei. Esqueceram que a lei pode mais do que eles. Portanto, é por isso que eu fiz aquela brincadeira no começo, mas eu vou lamentar, se o senhor for governador do Paraná, a sua perda aqui no Senado. Parabéns pelo discurso. Obrigado. Senador Espírito de Amin, por favor. Senador Espírito de Amin, faça um favor, eu quero lhe ouvir. Por favor, faça-nos um favor de ocupar a tribuna e nos dar aquela aula de sempre. Por 10 minutos, viu, meu senador? Podendo ser prorrogado por mais 10. Basta que o senhor faça um sinal para mim. Senador Plínio Valério, quero lhe agradecer, em primeiro lugar, por ter concordado com a permuta que fiz com a senadora Zenaide Maia e lhe agradecer por presidir esta sessão em que eu vou usar da palavra. É uma honra muito grande tê-lo presidindo os trabalhos e tendo ouvido, como eu ouvi, pelo menos 3 colegas senadores mencionarem o caso do seu Alcides Rahn. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer que ele não está sozinho. Há outros processos e há outras condenações assemelhadas. E eu debati há pouco com o senador Eduardo Girão que, mesmo que nós não gostemos disso, as decisões do senhor Alexandre de Moraes são inescapáveis, senador Sérgio Moro, porque todos os absurdos, quando são convertidos em fatos, eles têm que ter consequências. Se a narrativa de que houve um golpe de Estado, de que havia uma ação armada contra o regime democrático, se isso foi aceito, as consequências vêm depois. Então, nós estamos prisioneiros de uma narrativa falsa, que chega até este caso. Então, como disse o grande jornalista Fernando Schiller, quero aqui aplaudir o texto que ele elaborou e publicou no dia 4 de abril sobre este assunto, tem que ser um país domesticado para aceitar isso. Se este país não tivesse sido domesticado, sabe como é que domestica um animal selvagem? Com chicote. Só um país domesticado pode aceitar esta narrativa e as suas consequências. Somos prisioneiros desta mentira consagrada por uma decisão da Suprema Corte. E as consequências vêm junto com os 7 anos e quase um mês a mais do inquérito 4781, em que, candidamente, o Supremo discute: vamos encerrar, não vamos encerrar, vamos consultar o ministro Alexandre de Moraes se ele concorda. Claro que ele não vai concordar. Quantos filhotes do inquérito 4781 andam povoando a nossa vida e estão no guarda-roupa? Por exemplo, aquele jornalista do Maranhão,
Ele foi incluído no inquérito das fake news porque pesquisava sobre a placa do carro que seria do Tribunal de Justiça do Maranhão, que atende o ministro Flávio Dino quando ele está no Maranhão. Está incluído no inquérito. Quer dizer, é um inquérito, é uma inquisição que abre uma portinhola, abre uma janela para atender casos que molestam os deuses do Olimpo. Então, nasceu para isto o inquérito e não pode, agora não pode parar. Não pode parar, senador Moro, porque o Montesquieu profetizou. No livro 11, capítulo 4, do Espírito das Leis está escrito: depois que um homem que detém o poder transgride a lei, ele nunca mais vai parar. Ele pode ser parado, mas ele parar, senador Plínio, não vai parar. Autocontenção, o que há? Limitar os meus poderes? Só, senador Seif, se alguém tiver força para parar. E nós temos essa força. E o Senado tem uma pauta para isso, se me permitem. Quanto ao inquérito do 8 de janeiro, a CPI da Vaza Toga, 40 assinaturas, apresentada aqui em agosto do ano passado, o primeiro subscritor fui eu. A Vaza Toga mostra, o Tagliaferro, senador Seif, explicou como é que funcionava. Tinha 2 presos lá na tarrafada do 8 de janeiro de 2023, mas não aconteceu nada, eles não fizeram nada, não tem nenhuma fotografia, não quebraram nenhum espelho, não picharam com batom nenhuma estátua. Como é que vai prender esse homem? Analisa o que ele fez no seu WhatsApp, as mensagens que ele fez nos últimos 6 anos. Aí você vai entender o espírito daquela pessoa. E ele pode receber certidão negativa ou certidão positiva. Certidão negativa, ele pode ir embora, e certidão positiva, ele continua preso. Não porque ele fez, mas pelo que ele pensava, pelo que era o seu motivo de vida. Então, o inquérito, a CPI da Vaza Toga, isso vai acontecer. Segundo, a CPI do Master. Você vê que, por ironia do destino, o jornal O Estado de São Paulo publica na primeira página: patrimônio da família do ministro Alexandre de Moraes amealhou 23 milhões e 400 mil reais de imóveis nos últimos anos. Prosperidade. Prosperidade. E no mesmo jornal, na mesma edição, a condenação a 14 anos de prisão para o senhor Alcides Ram, de Coropá, Santa Catarina, 71 anos de idade, porque ele deu R$500 por Pix para alguém fazer uma viagem para Brasília, que ele não tinha a menor ideia do que seria, do que poderia ser, a não ser um protesto. Então, é nesse trem que nós estamos embarcados. A CPI do Banco Master não vai ser ativada. Os pedidos de impeachment não trafegam, ainda que a fila para o impeachment esteja até com algum burburinho, né? De vez em quando, um dos pretendentes vai lá e fura a fila. E a CPI da Vaza Toga também, descumprindo um direito e um dever do Senado, não é instalada. Neste trem nós vamos. E até a lei da dosimetria, o projeto de lei da dosimetria, que deveria ter sido apreciado no seu veto, no veto aplicado pelo presidente, não tem data, porque
A mesa, o presidente do Senado, me perdoe na sua ausência eu dizer, sabe qual vai ser o resultado da votação. Ele sabe que, se houver a votação, o veto vai ser derrubado. E tem que ler a CPI, a CPMI do Banco Master. Então, nós, em vez de enfrentarmos aquilo que a democracia determina, que é votar, nós estamos nos acoelhando, fugindo da verdade, do resultado que qualquer desses procedimentos teria se fosse submetido ao plenário. Então, de adiamento em adiamento, se espera o quê? Que o povo esqueça? E aí eu concluo, não vai esquecer, não. A eleição deste ano vai ter, especialmente no Senado, senador Plínio, senador Isalci, senador Reis, como primeira pergunta ao candidato, o que você acha disso? Porque essa responsabilidade é de vocês, senadores, e da instituição Senado, que em 201 anos de existência nunca abriu um processo de impeachment contra um ministro da alta corte. Nenhuma vez. Ou seja, nunca enfrentou os erros que agora jorram aos borbotões, destruindo com a reputação daquela instituição que eu considero a mais sublime da democracia. O legislativo é casa de peleia, de discussão, de construção, de erro, de acerto. O executivo também. A Suprema Corte é quase angelical. É uma excelsitude. É a última esperança do ser humano, sendo minada de dentro para fora. Ela não está sendo corroída por críticas, ela está sendo corroída pelos malfeitos impunes e não investigados, que lá estão acontecendo aos borbotões. Nenhum desmentido sobre tudo que se falou de promiscuidade entre ministros do Supremo e negócios e o Banco Master. Nenhum desmentido. Portanto, a reputação está desfeita, a boa. O que jorra é o saldo dela. E nós vamos ficar aguardando a eleição e o resultado da eleição? Não é um bom caminho. A mesa do Senado tem a obrigação de responder aos requerimentos já apresentados regularmente e aos pedidos de investigação que a sociedade transformou numa exigência. Muito obrigado. Muito bem, senador Amin, Vossa Excelência tem toda a razão. Acho que o Supremo Tribunal Federal, hoje, é a instituição que tem a menor credibilidade do país, porque realmente não dá para admitir o que está acontecendo no Supremo. Extrapolaram todos os limites. Com a palavra agora o senador Plínio... Lucas Barreto aí, não? Plínio Valério. Obrigado, senador Isalci. Tentar discursar hoje, após ouvir o senador Girão, o senador Moro e o senador Espírito Amin, e o discurso que eu trouxe até escrito, para não exagerar, perdeu alguma parte, porque foi dito aqui pelos três o que eu penso e muito. Mas vale a pena, porque desde fevereiro de 2019, quando eu assumi como senador, e encontrei o Girão, a mim, o Moro veio agora, o nosso tema, assim como o Seif, assim como o Isalci, o nosso tema tem sido sempre Supremo Tribunal Federal. E eu lembro que aquele assento onde está a senadora Tereza Leitão, eu alertei o presidente da ocasião para o perigo que nós tínhamos, que a tempestade perfeita estava vindo. Nós estávamos ignorando os pequenos sinais, que era pedido de impeachment não lido, que eram críticas não ouvidas, que a tempestade perfeita... Lembra, meu geral? Falei, presidente, se a gente não colocar um pedido de impeachment do ministro Moraes aí, a tempestade perfeita vai vir. E veio, mas sempre resistindo, como temos que resistir sempre.
A longa série de abusos do Supremo Tribunal Federal, responsável pela atual condenação pela opinião pública, culmina agora com o radical aumento da distribuição de processos sem sorteio. Olha que ponto chegou. Já não tem mais sorteio no Supremo Tribunal Federal. Chegou, aí o presidente leva, quem se interessa por isso? Eu me interesso, então traz para mim. Ah, naquele outro é do fulano. É assim que está o Supremo. Chegou ao cúmulo de já não ter mais sorteio entre eles. Já perderam a credibilidade fora e a vergonha dentro. Já não tem mais sorteio, que é o mínimo que se pode exigir de um tribunal. Um tribunal que é um colegiado. Ora, se na Constituição o legislador diz que é um colegiado, é porque 11, no caso 10, que está sem um, tem a possibilidade de errar menos. Mas não, cada um se tornou um Supremo Tribunal Federal. Cada um é um CNPJ. Cada ministro do Supremo age como se ele fosse o Supremo. Como se eu tivesse a ousadia e a prepotência de achar que eu sou o Senado. Eu sou um dos senadores que compõem o Senado. O povo brasileiro percebeu. Com tudo isso, o que tem de bom é que o povo brasileiro acabou percebendo. E esse processo que começou lá, quando a gente alertava, onde passa um boi, passa a boiada, esse processo, cujo agravamento temos acompanhado e que já abordei desta tribuna N vezes, não digo 100, mas beirando algumas dezenas sim, surgiu no final da década passada, entre 2016 e 2019, acelerando-se depois, como você acentuou, olha só, eu cheguei em 19, mas já observava que 2016 começou tudo isso, e acentuou depois, vou citar aqui, 2016, por ter sido o ano em que o Supremo colaborou com a decisão de escamotear parte das determinações legais aplicadas ao processo de impeachment no caso da presidente Dilma Rousseff. Ela foi cassada, mas não perdeu os direitos políticos. Deveria ter perdido, mas não perdeu. O presidente do Supremo achou por bem mantê-la na cena política, que o povo de Minas Gerais, de forma consciente, aliviou ela desse processo da eleição direta. Data desse período também o aumento da proporção de decisões monocráticas, que apontei anos atrás desta tribuna. Decisões monocráticas, pedidos de vistas absurdos que demoram décadas. Decisões monocráticas que não são contestadas, que não são levadas ao pleno, como se chama, que não são levadas ao plenário para uma decisão. Acabou chegando em tudo isso. Em 2025, o Supremo registrou que mais de 80% de suas decisões foram monocráticas. Um ano inteiro, 80% de decisões monocráticas. Ou seja, tomadas individualmente por um único ministro, embora o tribunal, repito, seja um órgão colegiado com 11 ministros, no momento 13. No momento 13. Aí a gente soma pedido de vistas, decisões monocráticas, sem sorteio, esse processo do fim do mundo, e a gente tem reclamado. Eu sei que depende do Senado, e por isso cobro do Senado. Nós somos a única instituição que tem na Constituição garantias constitucionais, prerrogativas de cassar ministros. E nós não estamos fazendo isso. Eu não fico revoltado, chateado com quem não concorda comigo, porque isso aqui é parlamento, o parlamento é maioria, o parlamento é no voto. E a gente que faz oposição perde normalmente no voto. Mas eu não posso condenar o voto se foi o voto que me trouxe aqui. A decisão dos amazonenses me trouxe aqui. Os amazonenses, em sua maioria, votaram em mim e me trouxeram aqui. Portanto, a gente luta, cabe a nós continuar insistindo sempre, porque essas práticas distorcidas que se somam agora ao sigilo e à distribuição de casas sem sorteio. Sigilo. O sigilo nasceu para ser transparente. Esse sigilo aí de 100 anos para proteger, não existe na lei do sigilo. Já mostrei isso aqui na tribuna. Portanto, dito tudo isso, eu acho que é hora de partilhar com você, brasileiro, e com você, brasileira. Vocês é que podem mudar isso. Ah, não, você é senador, sim, colocado por vocês. Agora nós vamos ter a renovação ou não, eu deverei ser candidato à reeleição, 54 senadores.
uma maioria folgada para fazer o que quiser aqui. A decisão é da população. A decisão é de quem detém a maior arma numa democracia, que é o poder do voto. Portanto, não adianta só você criticar os senadores, porque você votou em todos nós. E você vai votar de novo. Você vai ter que escolher. O Espírito de Amin, com a sua sabedoria de sempre, e eu tenho também pregado isso a mim lá no Amazonas, a pergunta básica que tem que fazer para um candidato ao Senado ou para o senador, candidato à reeleição. Você tem medo do Supremo? Você tem processo no Supremo? Você topa empichar o Alexandre de Moraes, o Gilmar, quem quer que seja? Responda para mim e vamos ter que responder. Porque se tiver processo do Supremo, e nem todo processo é por corrupção, mas é processo. Tentaram fazer isso comigo. É processo. Quem tiver processo vai ser chantageado. Não pensem vocês que o ministro do Supremo é Supremo no agir. Não. São pessoas comuns, guindadas a ministro, colocadas lá para interpretar a Constituição. De repente, eles se debatem com o poder supremo. Ó, aqui é Supremo, nós temos poder. Por quê? Porque bota o boi na cerca e o boi passa. E a boiada vem atrás. E não houve nenhuma punição a esse tipo de ministro que pratica isso. E eles não são impunes. Eu mostrei isso ao então senador Flávio Dino, hoje ministro. Vocês podem muito, mas não podem tudo. Vocês podem interpretar, querer inventar, mas a lei tem mais poder que os senhores. Portanto, brasileiro, brasileira, vocês aqui vão ter que decidir. Já foi claro, está claro que no atual Senado não se vai empichar ministro. Já está claro isso. Embora vamos continuar insistindo nisso. Eu, por exemplo, vou continuar insistindo na PEC que tenho, que fixa mandatos de ministros. Fixa. É 8 anos, mas vamos botar 12, 10 que seja, até 15, mas 12 é razoável. Porque esses ministros que entraram agora, que entraram depois, o Dino, o Zanin, o próprio André, né? O Cássio, eles só teriam 8 anos. E a nova geração de brasileiro que vai nos suceder vai pegar uma herança que não seja tão nefasta, que não seja tão ruim como a herança que nós pegamos. Nós temos que herdar, deixar de herança para essa juventude, para essa turma nova, uma coisa melhor para que o país seja melhor e entre nos trilhos. Essa freada do caminhão de mudança, que eu tanto cobro, que eu tanto prego, tem que vir, mas só vai vir com um novo Senado. Com esse não vai ser possível. Eu não estou condenando e apontando o dedo para ninguém. Repito, aqui é maioria, aqui é maioria e a maioria é que decide, a maioria é que diz o que quer, o que vai e o que pode fazer. Presidente, pedindo só mais um segundo para encerrar. Sabe como é que eu me sinto aqui? E não estou fazendo críticas a ninguém. Eu me sinto como um senador que pegou o ônibus certo, mas que tem que descer na parada errada. E eu estou me recusando a descer na parada errada. A gente está no ônibus certo, que é o Senado. A gente está no transporte, no emissor certo, que é o Senado. E tem que continuar insistindo para que o motorista indique e pare na parada correta. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Plínio Valério. Próximo oradora, senadora Tereza Leitão. Aqui, Maria. Senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras, todos aqueles que nos assistem pelas redes de comunicação do Senado, senhoras e senhores, eu vou seguir um pouco o mote da senadora Zenaide Maia. Acho que todas essas questões aqui relacionadas em cadeia pelos oradores que me antecederam, pertinentes ao Supremo Tribunal, terão sim uma hora de ser debatida, não apenas em pronunciamentos, mas em um contexto mais amplo,
Há muita coisa do que foi dito aqui que precisa ser debatida. Outras até poderiam ter sido contestadas, sobretudo em relação à presunção de inocência, que ao presidente Lula foi negada há 8 anos. O presidente Lula partia para uma prisão injusta, tanto é que foi anulada, por 580 dias. Cumpriu a prisão com toda a dignidade, mesmo sabendo que era alvo de uma justiça por não ter tido considerada a presunção de inocência e ter sido condenado por um juiz de primeira instância. Mas vamos ao Dia Nacional da Saúde, Dia Mundial da Saúde, que acho que é uma pauta importantíssima para todos nós. Somos chamados mais uma vez a comemorar este dia com reflexão e responsabilidade. Inclusive, houve uma sessão solene hoje, coordenada pela senadora Eudócia, que deu conta muito dessa pauta. A saúde pública não é uma abstração, é, sobretudo, por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, nosso grande patrimônio, que a vida concreta do povo brasileiro é resguardada. E neste plenário temos o dever de reconhecer avanços e reafirmar compromissos civilizatórios. É nessa rede que mais de 200 milhões de pessoas têm o direito constitucional de acessar o SUS, o que faz com que o sistema de saúde brasileiro seja o maior sistema público de saúde universal do mundo. Um desafio imenso, do qual não abrimos mão de proteger e aprimorar. Nos últimos 3 anos, o governo do Brasil, por meio do Ministério da Saúde, tem empreendido um esforço consistente de reconstrução e fortalecimento do SUS. Após um período marcado por desorganização institucional e federativa, negacionismo científico e fragilização das políticas públicas, o país voltou a investir em um pilar fundamental: cuidar da vida do povo brasileiro com a atenção primária, a vacinação em massa, a busca pela redução do tempo de espera, o financiamento do SUS e a retomada de programas estruturantes. Destaco, em primeiro lugar, a recomposição das coberturas vacinais. Houve aumento na cobertura de todas as vacinas infantis. Foi incorporada no SUS a vacina VSR contra bronquiolite e algumas pneumonias para proteger gestantes e bebês. Uma vacina que só tinha acesso quem conseguisse pagar R$ 1.500 na rede privada. São avanços que nosso país precisa celebrar. Afinal, faz pouco tempo que experimentamos quedas alarmantes na vacinação, sobretudo em razão de declarações, ações e inações infelizes do ex-presidente da República. Não podemos deixar cair no esquecimento que, durante a mais grave crise de saúde que vivenciamos, com dores, sofrimentos e mais de 700 mil mortes, tivemos que conviver com a minimização da pandemia da Covid. Quem esqueceu de falas como "é só uma gripezinha", ou "quem se vacinar pode virar um jacaré", ou quem se vacinar vai dar chip para os chineses nos monitorarem. Houve defesa de medicamentos também sem eficácia comprovada contra a Covid-19, casos de corrupção, questionamentos e desinformação sobre vacinas, com associações falsas que colocaram nossas vidas em risco. Hoje, mais do que nunca, sabemos: mentira e desinformação matam. Com o presidente Lula e a liderança do ministro Alexandre Padilha, antecedido pela ministra Nízia Trindade, foram alcançados resultados expressivos. Merece destaque a reestruturação de toda a atenção básica, com a expansão das equipes de saúde da família e a retomada de políticas que aproximam o cuidado da população. São mais de 60 mil equipes, número 15% maior do que em 2022. O fortalecimento da atenção primária reduz desigualdades, previne doenças e desafoga o sistema hospitalar. É uma estratégia inteligente, eficiente e humana,
que conta com 80% dos municípios conectados com prontuário eletrônico. O programa Farmácia Popular foi ampliado e se tornou totalmente gratuito, com recorde de 26,9 milhões de pessoas atendidas. Desde 2022, houve um aumento de 6,5 milhões de beneficiários. Aqui vale ressaltar a distribuição gratuita de mais de 445 milhões de absolventes, levando dignidade menstrual para quem mais precisa. O SAMU foi expandido e passou a atender mais de 7 milhões de pessoas. Mais de 2.400 ambulâncias foram entregues e 2.420 ambulâncias estão previstas para novas entregas. É importante reconhecer o cuidado com a saúde da mulher, com o maior mutirão de exames e cirurgias do SUS, dedicado exclusivamente a nós, com mais 230 mil mulheres atendidas em apenas um final de semana. Além disso, houve a distribuição inédita de 640 mil implantes contraceptivos de longa duração, antes disponíveis apenas na rede privada. Serão 1.800.000 até o final do ano. Um avanço histórico no planejamento familiar e reprodutivo das mulheres. Aprovamos a medida provisória número 1301/2025, que cria o programa Agora Tem Especialistas, a maior iniciativa da história do SUS para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. O programa trouxe possibilidade de troca de dívidas de planos de saúde e hospitais privados por serviços ao SUS e viabilizou a criação de novos turnos e horários em unidades públicas. Um programa novo e que já atingiu o recorde de cirurgias e exames no SUS. Foram 14.800.000 de cirurgias eletivas em 2025, 42% a mais do que em 2022. Foram realizados 1.300 bilhão de exames, 37% a mais do que em 2022. São carretas levando consultas, exames e cirurgias para perto da população, com mais de 150 regiões de saúde atendidas. Também é importante, claro, mencionar a recomposição do orçamento da saúde, sem a qual não se reafirma esse direito constitucional. Anos após anos de compressão fiscal, que comprometeram a capacidade de resposta do Estado, se restabeleceu a diretriz de que investir em saúde não é gasto, é investimento social, econômico e civilizatório. Repito, esses avanços precisam ser compreendidos à luz do passado recente. Durante a pandemia, o Brasil conviveu com discursos que desacreditavam vacinas, minimizavam a gravidade da doença e promoveram tratamentos sem eficácia comprovada. Houve atraso na aquisição de imunizantes, descoordenação federativa e uma perigosa politização da ciência. O resultado foi trágico. Não se trata aqui de revanchismo, mas de memória. Um país que esquece seus erros está condenado a repeti-los. Por isso, senhor presidente, neste Dia Mundial da Saúde, reafirmo, a ciência deve orientar as políticas públicas. A desinformação mata, o negacionismo custa vidas e o Estado brasileiro não pode, em hipótese alguma, se omitir diante disto. Encerrando, faço um chamado à união, que possamos superar divisões estéreis, mas que estejamos do lado certo. Precisamos trabalhar juntos, por um Brasil onde a saúde não seja privilégio, mas direito efetivo de todos e de todas. Cuidar da saúde do povo brasileiro é uma prioridade absoluta do governo do presidente Lula. Muito obrigada, senhor presidente. E obrigado. Quero lhe parabenizar, que não fiz no começo da minha fala, fiz na Comissão de Educação, ao nosso senador Isalci Lucas. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Obrigado, senadora. Próximo orador inscrito, senador Rodrigo Pacheco.
Senhor presidente, senador Isalci Lucas, me permita cumprimentá-lo pela data do seu aniversário, desejando muitas felicidades, muita saúde e, sobretudo, vida longa a Vossa Excelência, que é um mineiro emprestado ao Distrito Federal e por quem nós nutrimos muito apreço. Meus parabéns a Vossa Excelência pelo seu aniversário. Senhoras senadoras, senhores senadores, este é o primeiro pronunciamento que faço na condição recente de filiado ao PSB e gostaria, nesta oportunidade, de agradecer ao meu anterior partido, o PSD, nas pessoas do presidente Gilberto Kassab e dos meus colegas senadores, líder Otto Alencar e o atual líder Omar Aziz, pela acolhida durante tanto tempo neste partido, com o qual convivi de maneira muito harmônica, muito propositiva, e é um grande partido, que é o PSD. Os caminhos me levaram ao PSB, onde também fui muito bem recebido pelo presidente nacional João Campos, pelo presidente estadual Otacílio Costa e pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E com bastante entusiasmo, com bastante dedicação, cuidaremos de defender as pautas que o partido se propõe a fazer, sobretudo a defesa da democracia, a defesa das causas sociais, das pessoas mais vulneráveis deste país. Com muita satisfação, agora afiliado ao PSB, com a anuência e a acolhida do líder Cid Gomes e dos demais pares do PSB nesta casa, eu subo a essa tribuna para celebrar o Dia Mundial da Saúde. Em tempos de tantas dificuldades, de tantos dilemas, de tantos conflitos das mais variadas ordens, falar sobre saúde no Brasil é algo absolutamente fundamental e inescapável. Esta data, 7 de abril, marca o aniversário de fundação da Organização Mundial da Saúde, que é em 1948 criada e renova a cada ano o compromisso coletivo com a vida. Para comemorar a data, a Organização Mundial da Saúde escolhe todos os anos um tema diferente. Para esse ano de 2026, o lema é Juntos pela Saúde, apoie a ciência. Mais do que um slogan, essa convocação sintetiza o momento crítico que vivemos. Momento em que a desinformação, fomentada sobretudo pelas redes sociais sem controle, a desinformação avança sobre os temas relativos à saúde. Um momento em que o ceticismo com as vacinas ressurge, em que a politização da saúde pública ameaça conquistas construídas ao longo de décadas. A resposta a tudo isso não é o improviso, é a ciência, é a evidência, é a política pública fundamentada no conhecimento rigoroso. Rememoro um passado não tão distante, quando enfrentávamos a pandemia da Covid-19 e com o esforço deste Congresso Nacional, a partir da aprovação do projeto de lei número 534 de 2021, de minha autoria, pudemos colocar isso em prática. A lei das vacinas viabilizou a compra dos imunizantes contra o coronavírus e salvou milhares de vidas. Isso é ciência, isso é cuidado com o cidadão. Falar em ciência na gestão pública é garantir que cada recurso investido e cada decisão tomada tenham como base o que há de mais moderno, seguro e comprovado para a nossa população. Não se trata apenas de uma escolha técnica, mas de um compromisso institucional com a qualidade e a equidade das políticas públicas. Nossa bússola é a Constituição Federal. Desde a Carta de 1988, a saúde do Brasil deixou de ser caridade
para se tornar um direito de todos e um dever do Estado. É nesse cenário que o Sistema Único de Saúde se revela como uma das maiores expressões de cidadania que este país já construiu. São 2,8 bilhões de atendimentos por ano, realizados por cerca de 3,5 milhões de valorosos profissionais. O SUS é a única alternativa para mais de 160 milhões de brasileiros. Gente que não consegue pagar um plano de saúde privado e que depende integralmente da estrutura pública para nascer, para ser vacinada, para tratar doenças, para envelhecer com dignidade. E a força desse sistema é comprovada pelos resultados concretos da ciência aplicada à vida. Em 2024, o Brasil atingiu a marca histórica de mais de 30 mil transplantes de órgãos e tecidos realizados em um único ano. Desse total, 85% foram realizados pelo SUS, confirmando que temos o maior sistema público de transplantes do mundo. Isso é ciência. Isso é política pública de qualidade. Para que essa engrenagem continue funcionando, o modelo federativo brasileiro exige harmonia entre os entes. Cabe à União o financiamento estrutural e a normatização geral. Cabe aos municípios a execução direta na ponta, onde a vida acontece, onde o agente comunitário bate a porta, onde a criança é vacinada e o idoso é acolhido. E cabe aos estados o papel estratégico insubstituível, coordenar, apoiar tecnicamente e garantir o acesso universal à saúde. É aqui que precisamos lançar um olhar atento e técnico sobre Minas Gerais, estado frequentemente tomado como um retrato emblemático da complexidade brasileira. Minas tem dimensões continentais. Com mais de 586 mil quilômetros quadrados, nosso território supera o da França e o da Espanha. Somos 853 municípios e mais de 21 milhões de habitantes distribuídos por biomas, relevos e realidades sociais profundamente distintos. Gerir a saúde nesse território é uma missão que exige planejamento científico, investimento estratégico e regionalização responsável. Não podemos concentrar a alta complexidade apenas na capital e nos grandes centros. Cada hora que um paciente passa numa ambulância, percorrendo centenas de quilômetros, é uma hora a menos de sobrevida. Cada exame que não é feito localmente é uma oportunidade de diagnóstico precoce perdida. Ao menos no papel, Minas já tem um plano diretor de regionalização, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde. A versão atual subdivide o Estado em 16 macro-regiões e 89 micro-regiões de saúde. O plano é a base para a programação pactuada e integrada e pretende organizar a rede de atenção de saúde do Estado. O objetivo é estabelecer fluxos de pacientes e orientar investimentos em média e alta complexidade, reduzindo as carências regionais. No entanto, há ainda um abismo entre o planejamento técnico e a realidade assistencial. Na vida real, o paciente da cidade pequena continua sem conseguir vaga no hospital da cidade polo. A população ainda percorre distâncias proibitivas para obter cuidados básicos, principalmente no norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha. Outro ponto sensível é a paralisia crônica nas obras dos hospitais regionais. Essas obras deveriam ser os pilares da descentralização da saúde mineira, mas se tornaram símbolos de ineficiência e desperdício de recursos públicos. Essa lacuna estrutural sobrecarrega os grandes centros e força uma dependência de consórcios intermunicipais que nem sempre garantem a continuidade do cuidado. Enfim, a regionalização da saúde em Minas Gerais é ainda um desafio. Não há saúde perto de todos, não há saúde para todos e todas. Corrigir essas distorções históricas, reduzir as desigualdades regionais, essa deve ser a prioridade de toda a política. A saúde precisa chegar aonde a mineira e o mineiro vivem e trabalham.
Isso é justiça distributiva, é respeito, é dignidade. É também uma medida de eficiência sistêmica. Encurtar distâncias é salvar vidas. A barreira geográfica e o tempo de resposta são indicadores críticos para a sobrevivência em casos de alta complexidade. Por exemplo, o custo do tratamento de um câncer em estágio avançado é de 2 a 5 vezes maior do que no estágio inicial. Regionalizar a saúde, portanto, é um imperativo de equidade. O Estado brasileiro tem a obrigação de assegurar que o CEP não seja um obstáculo para o atendimento, seja em Minas, seja em qualquer canto de nosso país. Que o nosso compromisso de hoje, neste Dia Mundial da Saúde, seja o de honrar a Constituição Federal, fortalecendo a regionalização como caminho para reduzir desigualdades. A universalização do acesso à saúde deve ser o nosso objetivo mais sincero. É dever de todo agente público, de todo agente político, cuidar de cada brasileiro e cada brasileira, onde quer que estejam. E no caso da saúde em especial, somente quando se falta ou se tem a falta da saúde é que se identifica o quão importante ela é na vida das pessoas. Por isso, o compromisso da política deve ser o prioritário de cuidar da saúde das pessoas e, por isso, celebro o Sistema Único de Saúde, a regionalização da saúde, os comandos constitucionais relativos à saúde pública no Brasil, como grandes conquistas da consolidação democrática de nosso país. E, por fim, senhor presidente Exausti Lucas, nobres pares, faço um registro do recebimento por parte do Ministério da Saúde de um manual descritivo das realizações do Ministério da Saúde do Brasil. E aqui quero fazer um registro muito especial e muito sincero à figura do ministro Alexandre Padilha. Se temos uma confiança e uma certeza, é de que a saúde brasileira e o seu ministério, a despeito do cobertor curto, a despeito das dificuldades sistêmicas da saúde do Brasil, estão entregues a alguém que conhece sobremaneira da matéria. O ministro Alexandre Padilha, além de muito dedicado e muito trabalhador, repito, conhece profundamente as mazelas e as dificuldades da saúde no Brasil, e o seu espírito público tem demonstrado, através dos números e dos resultados, que este trabalho tem dado retorno à população brasileira a partir de alguém que tem expertise para ocupar aquela cadeira tão importante do Ministério da Saúde. Por isso, o meu reconhecimento ao ministro Alexandre Padilha, assim como o fez a senadora Tereza Leitão, que me antecedeu. Portanto, senhor presidente, agradecendo pela tolerância do tempo dado por Vossa Excelência, enalteço esse Dia Mundial da Saúde como uma data muito relevante para todos nós brasileiros. Muito obrigado. Muito bem, senador Rodrigo Pacheco. Passa a palavra agora ao senador Luiz Carlos Reis. Senhor presidente, senador Exausti, primeiro lhe parabenizar pelo aniversário de hoje. Comemoramos, Espiridião. Espiridião. Comemoramos o aniversário no almoço hoje. Cantamos parabéns para o Exausti. Parabéns, Vossa Excelência e sua família. Eu falei alguns dias atrás, presidente, nesse fato, e vou repetir. Desejo insistir que o pretenso golpe de 8 de janeiro corresponde exatamente a uma narrativa que obedeceu à lição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nossa vereadora Gisele Boldrin e o Cristian Rancan, da nossa querida Nova Pádua, sabem que uma narrativa, como diz o Lula, cria uma narrativa e insista nela que ela se tornar realidade. Essa verdade é o que estão passando a sociedade brasileira desde aquele dia 8 de janeiro. Disse e volto a repetir, aquilo foi um golpe de Estado. O golpe pelo presidente Lula, Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte,
Flávio Dino e Companhia Limitada. Programaram. Aquilo foi um protesto pacífico, legítimo. Alguém pode ser ultrapassado e que pagasse o crime que cometeu, mas não para criminalizar e prenderem. E agora foi comentado pelo senador Esperidião a mim, uma pessoa de Corupá, Santa Catarina, deu R$500, senador Girão, R$500, recebeu 14 anos de cadeia. A esposa do ministro da Suprema Corte, como Vossa Excelência falou e repito aqui, comprou patrimônio, seu escritório, de mais de 30 milhões de reais, conforme noticiado pela Suprema Corte Brasileira, noticiado pela Folha de São Paulo. Imagina, Girão, se fosse um colega parlamentar que tivesse seu patrimônio aumentado em 200%, 300%, 400%, o que aconteceria? Ali é possível que isso aconteça. O golpe de 8 de janeiro nunca existiu. E falei com Vossa Excelência, senador Jalci, culpado foi o nosso ex-ministro da Justiça, que teria prevaricado por não ter tomado providência com a Polícia Militar de Brasília. E pergunto, e o governador do Estado não tem responsabilidade? Tem, ele é o responsável. O que fez a Força Nacional? Absolutamente nada, Jalci. O que fez a Guarda Presidencial? Que nunca na história desse país, desde que o saudoso Juscelino Kubitschek inaugurou o Palácio Planalto, ele esteve desguarnecido. Nesse dia, ele estava desguarnecido. Quem estava presente? G. Dias e os invasores, aqueles que verdadeiramente depredaram. Por que esconderam as imagens assim? Imagens foram escondidas. De 180, 190 câmeras, 4 ou 5 liberaram, e as 180 escondidas. Por quê? Porque ali mostrava realmente o que foi feito. O golpe de 8 de janeiro nunca existiu, e o que houve foi uma manifestação popular, tal qual ocorrera tantas outras vezes em outras manifestações. Na verdade, a cada dia que se passa, mais se percebe que havia uma peça teatral combinada entre a justiça eleitoral, que proibia o grupo Bolsonaro apresentar contradições de Lula, enquanto que tudo se permitia a seus adversários, inclusive com o dinheiro do Joe Biden, presidente americano, e foi demonstrado pelo USDA dinheiro americano que veio durante as eleições do presidente Lula. O próprio presidente da Suprema Corte Brasileira, Barroso, algumas vezes falou que ele conversava com o governo americano para poder pedir recurso para acabar com o golpe de Estado, que era o golpe de Estado que ele dava, que ele tinha que salvar a democracia. Essa é a democracia. E recebi material agora de 104 processos do Alexandre de Moraes, irregularidades nos seus julgados. Juristas fizeram 104 irregularidades. E tudo vale nesse momento. Ouvi muitos populares que seu desejo era apenas de selecionar aleatoriamente, sem urnas, e conferir seus resultados. A resistência da justiça eleitoral a qualquer mínima conferência mais acentuava a desconfiança. Como as Forças Armadas participavam da comissão que fiscalizava as eleições, o desejo que elas provocassem esse exame, ou qualquer outro que convencesse a lisura das eleições. No dia 8 de janeiro, o que houve foram atos de vandalismo que poderiam facilmente ser comprovados se não houvesse, por parte dos diretores da peça teatral do golpe, a engenhosa ocultação das imagens gravadas em todas as instituições abordadas
e a retirada proposital de todos os aparelhos telefônicos que foram presos para evitar o que haviam gravado comprovasse a precedência de grupo invasor, tudo arrebentado. Grupo invasor que teve antes dos invasores, senador Seyfi. Isso é o que ocorreu no dia 8 de janeiro. Um dia, tal ocorreu no Tribunal de Nuremberg. Haverá a devida responsabilização. Nossos pósteros isto testemunharão. Como falar de golpe sem que houvesse qualquer aparato militar, sem armas de fogo, sem planejamento, sem organização, sem gestores, contando apenas com pessoas simples, despreparadas para qualquer ação que impedisse o funcionamento de qualquer dos três poderes? Não houve qualquer violência a pessoas. Seriam as Bíblias e o batom suficientes? De tudo o que evidencia o absurdo da acusação, basta lembrar um fato. Os comandantes das Forças Armadas indicados por Lula, através de seu futuro ministro da Defesa, José Múcio, assumiram em dezembro, Isalci. Se o presidente Bolsonaro tivesse qualquer intenção belicosa, teria ele permanecido com seus comandantes. Ele que nomeou o pessoal que o Zé Múcio pediu para o Lula. A verdade é que estão zombando da inteligência dos brasileiros. Por isso mesmo, aos poucos, a população está percebendo que foi e está sendo massa de manobra. Daí as recentes pesquisas que colocam a desaprovação do governo Lula superior a 60% dos entrevistados. Comparemos o que ocorreu em 1964. Em diversas capitais do país, a população se manifestava. Em 19 de março, cerca de 500 mil pessoas se reuniram em São Paulo. A iniciativa da Marcha da Família repetia-se pelas cidades. Tão latente era o anseio popular que no dia 2 de abril, em seguida a derrubada de João Goulart, cerca de 1 milhão de pessoas comemorou o fato no Rio de Janeiro. A Revolução de 64 se materializou com o deslocamento das forças do Exército, em 31 de março, de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, sob o comando do general Olímpio Mourão, com o objetivo de derrubar João Goulart do governo. Contou com o apoio imediato dos governadores da Guanabara, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e de Ademar de Barros, de São Paulo. A receptividade popular foi muito expressiva. A Globo, senador Seyfi, a Globo Seyfi, e vários outros meios de comunicação estavam apoiando o movimento 64. Agora, tudo o que se tem é um delator que precisou ser ouvido 11 vezes para ajustar-se com as intenções dos investigadores. A vergonha nacional em que se converteram alguns ministros da Suprema Corte, manchando aquela instituição, serve para convencer de que as eleições não foram limpas. Como já havia dito Zé Dirceu, é questão de tempo para que nós possamos tomar o poder. A narrativa do golpe virou mantra dos servos do governo, é um bordão repetido em todos os quadrantes do país. Quem se opôs a esse absurdo passou a ser o objetivo de perseguição implacável pelo moderno Torquemada, através do inquérito do fim do mundo. Quem assistiu ontem à sessão do STF, alguns dias atrás, em que negou a prorrogação do prazo da CPMI do INSS, constatou a evidente bússola que norteia a Corte, que está umbilicalmente ligada a um partido político que se apoderou do poder. Ficou claro em que ministros da Suprema Corte adotaram o lema atribuído a Lenin: acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Reflita-se que acusaram a CPMI de pesca predatória e compare-se o que acontece sob o tacão de Alexandre de Moraes, na inquietação da que comanda. Ou sobre a insistência de que a CPMI votou quebra de sigilo em bloco, em que houvesse necessária individualização, quando, pelo contrário, cada um dos requerimentos relativos a cada pessoa contém necessária justificativa. Todos os dias, os tribunais julgam em bloco, a cada decisão tem sua fundamentação. O que se chama a atenção
é que o STF sabe disso, porque os documentos estão em sua mão, sem qualquer pudor, a ministro que deseja passar para que o público que a CPI não teve aquela cautela. O STF lembra a famosa frase de Rui Barbosa, que atribui, depois de apontar as mazelas dos poderes, que chega-se a ter vergonha de ser honesto. Essa é a que a mais alta corte termina por incutir na população que não vale a pena ser honesto. Obrigado, presidente. Obrigado, Reis. Próximo orador inscrito, senador Jorge Seife. Senhoras e senhores, senhor presidente, amigos que nos acompanham em todas as redes sociais, pessoal que nos acompanha aqui visitando a Casa do Povo, servidores, uma boa tarde a todos. Eu tenho, senhor presidente, 3 votos para ler hoje, mas eu gostaria de aproveitar a presença, a entrada do nosso presidente Davi Alcolumbre, o qual eu tenho como testemunha o senador Espiridião Amin, foi uma pessoa muito importante para aprovar a dosimetria. Davi Alcolumbre ajudou que fosse, lógico, nós trabalhávamos por uma anistia, mas Davi Alcolumbre usou seu prestígio, junto inclusive com Otto Alencar, na CCJ, para que esse assunto fosse aprovado. Eu sou testemunha e quero inclusive agradecer da tribuna os esforços do senador e do presidente Davi Alcolumbre. E eu queria com isso fazer um gancho. Isalci, ontem um catarinense de 71 anos de idade foi condenado a 16 anos de cadeia em regime fechado por ter passado um Pix de R$500. Não é possível que num país como o nosso, um senhor de 71 anos de idade, que sim patrocinou um ônibus para vir manifestar em Brasília, como muitos empresários de todos os espectros políticos, partidários, inclusive políticos que estão aqui nesse momento me ouvindo, já contribuíram para a sua base, para os seus eleitores. Olha, precisamos fazer um movimento em nome de tal coisa, vá lá em Brasília, eu ajudo aqui com ônibus. Quem falar que não ajudou é mentiroso. O cara ficou em Santa Catarina, em Corupá. O nosso PGR, que é hoje o vassalo, a vergonha do Ministério Público Federal, pediu a condenação desse senhor de 71 anos de idade. Uma covardia, uma vergonha. Por que eu estou falando isso? Eu quero fazer um compromisso com o senador Davi Alcolumbre. Senador Davi, nós sabemos que existem muitas questões dentro do veto presidencial, na sessão congressual que nós precisamos abrir, e existe uma pressão de muitos parlamentares que se abra a tal da CPI do Master. Eu estou preocupado, Girão, com a CPI do Master, mas o Vorcaro e o cunhado dele já assinaram o termo de compromisso. Até que essa CPI ande, ele já falou tudo para a PGR e para a Polícia Federal. Acalmem o coração de vocês. Ele já assinou, conforme noticiado pela imprensa, ele já assinou delação, ele e o cunhado dele, com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Então, abrir agora CPMI ou CPI é por questões eleitoreiras, porque o que o povo quer saber e o que vários parlamentares querem saber? Quem está envolvido. Se ele assinou um termo de
delação premiada, ele vai falar direto para a Polícia Federal, ele vai falar direto para o Ministério Público Federal. Não precisa, nesse caso, em ele delatando e se confirmando essa delação, não precisa mais de CPI em ano eleitoral. Então eu queria me comprometer e pedir um compromisso do senador Davi Alcolumbre, caso eu consiga uma lista com 41 assinaturas de senadores nessa casa, se o senhor não abre a sessão congressual somente para votar dosimetria, em nome do seu Alcide, de 71 anos, em nome da Débora do Batom, e em nome de tantos outros brasileiros que estão ansiando. Repito, não resolve, nós queríamos anistia, mas a solução, o remédio possível agora é a dosimetria, que já tiraria várias pessoas da cadeia, tiraria várias pessoas da tornozeleira eletrônica, traria trabalho, traria essas pessoas de volta da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, dos Estados Unidos, da Europa, que estão fugitivas, que estão longe de seus filhos, que estão longe de seus pais, que não estão trabalhando, que estão vivendo como miseráveis, como se condenasse assassinos e bandidos fossem e não foram manifestantes. Presidente, eu peço ao senhor, abra a sessão congressual, eu vou lhe trazer pelo menos 41 assinaturas, abra a sessão congressual, vote a dosimetria, que já foi aprovado pelo Congresso, e infelizmente o presidente Lula, que foi anistiado com Dilma, e que um monte de gente, uma catrefa, que só fez besteira no passado, mataram, sequestraram, roubaram, explodiram o banco, para eles pode ter anistia. A parte, senador. Por favor, senadora. Deixa bem claro que o Brasil inteiro está nos assistindo. O senhor não está propondo a gente trocar uma investigação de bandidos corruptos do Banco Master por liberdade de inocente. O senhor está propondo que na sessão do Congresso seja a pauta única, a dosimetria, mas ninguém vai assinar a lista que a gente vai abrir mão de investigar corruptos. É isso? Vamos deixar bem claro. Porque eu não acho que nenhum colega nosso aqui vai negociar a liberdade de inocentes. Eu acabei de chegar da Colmeia. Eu estou vindo da Colmeia, eu fui visitar uma presa. Primeira presa que Alexandre Moraes me autoriza a visitar como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Primeira, estou saindo da Colmeia. O que eu vi lá foi muito triste. Mas tive que ouvir da administração da Colmeia que a passagem das mulheres do 8 de janeiro mudou o clima espiritual naquele presídio. Porque as mulheres passavam o dia orando e louvando. Como é que são bandidas? Eu não posso admitir a hipótese de alguém estar pensando que nós vamos negociar a liberdade de pessoas inocentes, homens e mulheres que estavam orando por bandidos do Banco Master. Esclareça de novo a sua intenção. Esclareça. Obrigada, senadora Damares. Vou esclarecer outra vez. Para não se abrir, hoje existe uma resistência de se abrir CPMI. Existe essa resistência ou não existe? Nós não podemos ser hipócritas aqui. Existe resistência. No entanto, o que me conforta, eu não estou abrindo mão de nada. Por mim, Davi abriria CPMI hoje, ou CPI. No entanto, essa é a resistência para a dosimetria ser votada. E se Vorcaro e o cunhado já assinaram a delação, até que a gente faça a CPI, aí que convoque alguém, aí recorre ao Supremo, aí é desobrigado, aí recebe habeas corpus. A delação já está assinada, senadora Damares. Ele já deve estar falando uma hora dessa, inclusive. Não estou trocando absolutamente nada. Estou propondo uma pauta única para avançar com a dosimetria. Se Davi quiser fazer a sessão inteira e está lá, a CPMI, eu sou a favor e assinei. No entanto, não dá, por conta de uma CPI, deixar essas pessoas que a senhora acabou de visitar na cadeia. Não estou trocando, não estou negociando. Eu estou propondo ao Davi o seguinte: eu lhe trago uma lista de 41 senadores, e a senhora assina se quiser. Eu lhe trago para falar o seguinte:
Sessão congressual com pauta única, dosimetria. E depois que tiver outra pauta congressual, deixe para autorar CPI, CPMI, o que quiser. Mas não dá mais para eu aceitar que catarinenses com 71 anos de idade, por causa de R$500, vá para a cadeia, inafiançável, regime fechado. Um senhor de 71 anos de idade, a idade do meu pai. Não estou negociando, Davi, nada. Estou pedindo para o senhor, se eu conseguir, pode ser que eu consiga, uma lista de 41 senadores, que é a maioria dessa casa, dizendo assim: senador Davi, já que existe problema com a CPMI do Master, não podemos mais deixar inocentes como Alcides, de 71 anos, preso. O senhor pode fazer uma pauta única. O senhor abre, o senhor vota a dosimetria e o senhor fecha. Não estou te pedindo para cancelar a CPMI, não estou te pedindo para deixar de votar outras coisas. Mas se essas são as... trabalhar com meus colegas, assina quem quiser. De repente eu não consigo nada, mas de repente eu consigo com 50 assinaturas. Ou quem que vai deixar ser Alcides e Débora e tantos outros brasileiros agarrados lá por causa de Master? Se eles já assinaram a delação premiada, Girão, já assinaram. Já deve estar falando agora para a PF e para o Ministério Público. Eu não estou relevando e deixando a importância desse escândalo, que é um dos escândalos piores do sistema financeiro brasileiro. Mas não dá para ficar deixando a espada na cabeça. Eu não estou preso, eu estou aqui. Mas tem gente presa que está clamando, orando, pedindo, exigindo, chorando, gritando, berrando, doente, para que seja libertado com a dosimetria, que foi a possibilidade que nós conseguimos. Você me permite uma parte? Por favor. Querido senador Jorge Seife, líder Eduardo Girão, eu gostaria de iniciar a ordem do dia, mas eu vou conceder a parte a Vossa Excelência. Eu lhe agradeço, presidente, até porque esse assunto é um assunto que não é de direita, não é de esquerda, não é contra o governo, é a favor do governo. É um assunto de humanidade, né? São vidas de pessoas. Poderia ser o senhor, poderia ser eu, poderia ser alguém de nós aqui. A ponderação que a senadora Damares fez, e eu me somo a ela, a gente não pode absolutamente trocar refém, sequestrado. Mas eu não falei isso, que essa Girão. Casa eu tem... não falei isso. Não, eu sei que o senhor não falou. Eu estou apenas fazendo aqui uma colocação reafirmando isso. A questão de ano eleitoral, no ano eleitoral, isso aí, nós queremos fazer uma investigação técnica. Porque tem gente importante da República, dos três poderes da República, que precisam dar satisfação à população sobre a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, né? E isso está na mesa do presidente, que eu nem cobro mais a ele. Eu já entendi que a CPI do Master, ou CPMI, não sai daqui. Nós acionamos o STF. Agora, essa questão da dosimetria é um dever moral, que eu me somo ao senhor. Eu me somo ao senhor porque a vida de pessoas está completamente devastada, liquidada, pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia. Esse caso do senhor Alcides, R$500, rapaz, isso é um negócio assim criminoso, esse tipo de postura. Então, eu gostaria de me somar ao senhor, né? Eu acredito que a gente não pode trocar uma coisa pela outra. Nenhum momento mas fazer isso, o pedido de pauta única, se tiver o compromisso do presidente Davi Alcolumbre nesse sentido, porque o presidente Davi Alcolumbre, viu, presidente? O senhor é querido por todos nós aqui. A maneira que o senhor trata todo mundo, isso aí, a gente separa as coisas. Eu sempre deixei claro. Mas um apelo é pela humanidade que a gente faz ao seu coração. Só isso. Coloque para votar, se perder, perdeu. E essa pauta única, sem problema nenhum, proposta pelo senador Seife, mas coloque para votar
essa questão da dosimetria, porque isso é reparar um pouco da injustiça que está acontecendo no Brasil, e o senhor pode dar esse passo importante num desejo natural da pacificação que o senhor fala, que o senhor faz com ações, muitas vezes, né? O senhor coloca, podemos ter o seu compromisso? Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer apenas uma ponderação, não quero entrar no debate, querido senador Seife, mas eu acho que poucos senadores levantaram a tese da possibilidade de nós fazermos uma modernização da legislação em relação à penalidade da conduta do crime contra o Estado Democrático de Direito antes de mim. Na primeira reunião de líderes que eu fiz na residência oficial do Senado Federal, na presença de todos os líderes, eu levantei a possibilidade de nós construirmos um texto para que nós pudéssemos fazer a modernização em relação à tipificação penal desta lei. Muitos líderes hoje que insistem em falar sobre a dosimetria, naquele momento me criticaram como fazem hoje, me atacaram como fazem hoje, e disseram que não aceitavam de maneira nenhuma o texto que eu estava propondo. Eu vou resgatar esse momento que nós vivemos na reunião do Colégio de Líderes e vou entregar a Vossas Excelências. Era apenas a anistia ampla, geral e irrestrita. E agora passou-se o tempo e nós estamos novamente debatendo esse assunto em relação à sessão do Congresso Nacional. Mas eu vou resgatar esse momento e vou dividir com Vossas Excelências. Presidente. Com a palavra o senador Espiridione. Vossa Excelência me permite, eu acompanhei o pronunciamento do senador Seife. Na verdade, eu tinha falado alguma coisa nesse sentido. Presidente, esse caso de Santa Catarina, veja bem, R$500 num Pix, 14 anos, no mesmo jornal que publicou a evolução do patrimônio da família do ministro que condenou. Comprou 23 milhões e 400 mil de imóveis. Isso não pode dar certo. Então, quero secundar o pedido que ele fez. Eu não sou pela anistia. Vossa Excelência foi decisivo. Eu fui um modesto relator. Nós conseguimos aprovar a anistia graças à sua interferência. Essa pessoa não pode ser beneficiada por nenhum gesto de redução, ou anistia, que eu apresentei o projeto, mas não é sobre isso que eu estou falando, ou a dosimetria. Se o senhor precisar de um acordo para só votar esse assunto, eu não vou negar. Mas não votar isso vai lhe fazer mal, e eu lhe quero bem. Muito obrigado, senador Espiridione. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Projeto de lei número 1732 de 2022. Nosso relator está presente? Está aqui. De autoria da deputada Soraya Manato, que altera a lei número 6.932 de 1981, que dispõe sobre a residência médica, a fim de permitir o fracionamento do repouso anual para o médico residente e para os outros residentes na área da saúde, nos termos especificados em regulamento. Parecer número 13 de 2026 da Comissão de Assuntos Sociais, o relator da matéria foi o senador Wilder Moraes e o relator ad hoc nesta comissão foi o senador Dr. Irã. O relatório apresentado pelo senador Wilder foi favorável à matéria, com as emendas de número 1, 2 e 3 de redação apresentada. A presidência comunica ao plenário que, após análise do teor das emendas número 1 e 2, não as considera emendas meramente redacionais. Desta forma, a sua aprovação ensejará o retorno desta matéria à Câmara dos Deputados. Não foram apresentadas emendas.
Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra ao relator da matéria, como primeiro senador inscrito para discutir, o senador Wilder Moraes. Presidente, as emendas apresentadas da CAIS foi de minha autoria, mas recebendo aí a orientação da mesa para que a gente não possa voltar esse projeto para a Câmara, eu vou retirar essas emendas para a gente possa dar celeridade e aprovarmos hoje aqui no plenário. Senador Wilder, eu estou consultando aqui a mesa e, pela decisão de Vossa Excelência encaminha na possibilidade de fazer a retirada das emendas apresentadas, já que elas não configuram, do ponto de vista regimental, emendas de redação. Elas são emendas de mérito. Nesse caso, Vossa Excelência retira as emendas para que a gente possa votar a matéria e a matéria ser encaminhada para a sanção presidencial? Perfeitamente, presidente. Isso mesmo, para a gente dar serenidade hoje e votarmos hoje ainda. Perfeito. Feito a ponderação do relator em plenário, eu concedo a palavra ao senador Nelcínio Trade, que também deseja fazer uma manifestação no período de discussão da matéria. Senhor presidente, peço licença a Vossa Excelência para poder me pronunciar daqui da mesa. Licença concedida. Muito obrigado. Senhor presidente, eu vou falar um pouco aqui sobre a residência médica. A residência médica, como o próprio nome já diz, deputados aqui presentes, senadores presentes, o profissional recém-formado, ele reside, na essência da palavra, no serviço e no hospital que ele está estagiando. Nada mais justo do que, numa situação como essa, que ele possa, como qualquer trabalhador normal, qualquer trabalhador comum, fracionar o período de férias que ele tem direito durante o ano. Até porque é uma medida extremamente sensata e atinge um objetivo de otimização do seu aprendizado, porque a partir do momento que você, residente em cirurgia geral, está aprendendo a operar, senador Jaime Campos, e aí você, dali a pouco, você já com aquele pique, entrando numa cirurgia atrás da outra, dali a pouco você entra de férias, fica 30 dias sem pegar num bisturi, sem pegar nas pinças cirúrgicas. Você regride, é uma coisa natural. Ao passo que, se você puder fracionar suas férias, que é o descanso merecido, ainda mais para um residente que reside dentro do hospital, no serviço que ele atua, você vai conseguir, de uma forma bem equilibrada, colocar o seu descanso para ser exercitado sem perder o tempo do seu aprendizado. Então, na condição de médico e ex-residente que fui, tanto de cirurgia geral quanto de urologia, que é a minha especialidade, eu entendo, senador Wilder, que é uma matéria extremamente relevante. Parabéns a Vossa Excelência pela sensibilidade, não deixar voltar à Câmara para que isso possa logo virar lei e assim a gente beneficiar essa classe que realmente merece a nossa atenção, senador Rodrigo Pacheco. A classe dos médicos residentes que muitas vezes levam os serviços públicos nas costas. É o residente que toca os serviços, é lógico que com a supervisão do staff, dos médicos responsáveis, mas a gente, Zenaide, sabe que aqui é médica, que é residente que toca o serviço para andar para frente. Era isso, senhor presidente. Continuamos em discussão a matéria. Concedo a palavra à senadora doutora Zenaide Maia, assim como foi o doutor Nelcínio Trade. Senhor presidente, colegas senadoras e senadores e a todos que nos assistem, realmente fracionar as férias do médico residente é algo essencial. Como falou aqui meu colega Nelcínio Trade, a residência médica é uma força de trabalho em qualquer hospital e escola desse país. Então, querer fracionar suas férias é justo, e eu acho até que não tem ninguém contra, porque quando um trabalhador como residente
está ali aprendendo, é mais fácil liberá-lo durante 10 dias, depois mais 10 dias e conseguir alguém que concilie esse trabalho que é do médico residente. Sou a favor desse fracionamento e é justo para os residentes. Também fui médica residente, era 60 horas semanais, viu, gente? Consulto os senadores e as senadoras se desejam se pronunciar no período de discussão da deliberação do projeto. Não temos mais senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Diante do entendimento construído com o relator, a presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único e da retirada das emendas número 1 a 3 da Comissão de Assuntos Sociais, requerida pelo relator em plenário, nos termos do inciso 2 do artigo 256 do Regimento Interno do Senado Federal. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto e está retirado as emendas. A matéria vai à sanção presidencial e, ao tempo, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item 2 da pauta, projeto de lei número 2000. Projeto de lei número 2762 de 2019, de autoria do deputado Flávio Nogueira, que altera a lei número 11.788 de 2008, para considerar como experiência profissional o estágio realizado pelo estudante. Pareceres favoráveis, número 148 de 2023, da Comissão de Educação e Cultura. A relatora nesta comissão foi a senadora Leila Barros. Parecer número 12 de 2026, da Comissão de Assuntos Sociais, e nesta comissão a relatora foi a senadora Damares Alves. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos imediatamente à discussão da matéria. Nós não temos senadores ou senadoras inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência informa que submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres apresentados. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de resolução número 71, de autoria da senadora Damares Alves, que institui a Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Feirantes. Parecer número 2 de 2024 da Comissão de Assuntos Sociais. O relator da matéria foi o senador Cleitinho e o relator ad hoc desta matéria foi o senador Paulo Paim na comissão. Informa as senadoras e os senadores que foi apresentado um requerimento de iniciativa dos líderes partidários de número 252 de 2026, que solicita a urgência para a apreciação e deliberação da matéria. Submeta à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer da comissão diretora. Faço a designação do senador Isalcir Lucas para proferir o parecer em plenário em nome da comissão diretora. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Primeiro, quero já registrar aqui a presença na galeria, os membros da Associação do Comércio Varejista do Guará. A Feira do Guará é uma das mais famosas do Brasil. Parabéns pelo trabalho de vocês. Cumprimentar também minha querida senadora Damares, que teve essa iniciativa brilhante, uma forma de reconhecer a importância e valorizar realmente os feirantes. E eu peço a Vossa Excelência para ir direto na análise, presidente. Claro, pode ir, querido. Ainda que inexista previsão explícita da criação das frentes parlamentares do regimento interno do Senado Federal, entendemos não haver obstáculo regimental à sua criação,
compreendemos que tais projetos de resolução, como o PRS número 71 de 2023, expressa a vontade parlamentar de construir um espaço próprio para cooperação, dedicação a um tema ou enfrentamento de um problema específico, visto como relevante para o país. Salientamos que a Frente Parlamentar é uma associação suprapartidária de parlamentares para debater determinado tema de interesse da sociedade brasileira e que reflete o princípio da liberdade de associação. Além disso, a sua Constituição tem sido prática regular no Parlamento, havendo várias frentes em funcionamento, tanto nessa Casa quanto na Câmara dos Deputados. Quanto à ampliação de normas internas do Senado a deputados, entendemos que quando esses manifestam o interesse de integrar uma frente mista criada por resolução dessa Casa, estão de igual forma aquiescendo em submeter as normas que regulam o funcionamento do colegiado. No que tange ao mérito da proposta, como bem assentado na justificação do projeto, as feiras representam espaço de sociabilidade e de trocas econômicas relevantes no país, mas ainda carece de melhorias e segurança jurídica em muitas localidades, além de incentivos. Como bem pontuou ainda no parecer da CAS, que aprovou o PRS em questão, um dos grandes méritos da Frente Parlamentar é constituírem um instrumento fundamental para aproximar o Parlamento de setores importantes para a sociedade e que muitas vezes carecem de maior atenção dos formuladores de políticas públicas, como é o caso dos feirantes. Reconhecendo a importância do trabalho dos feirantes para a sociedade e para a economia, julgamos meritória a criação de uma frente voltada a discutir a possibilidade de atuação do Congresso Nacional e de políticas públicas, visando o fortalecimento e a promoção das feiras e a valorização do trabalho dos feirantes. Não havendo óbice de natureza regimental, constitucional ou juridicidade, e destacamos elementos de mérito, entendemos que a proposição, ora em comento, merece prosperar. Portanto, presidente, o voto ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de resolução número 71 de 2023. Este é o voto, presidente. O parecer apresentado pelo relator, em nome da comissão diretora, é favorável ao projeto. E, nesse momento, foi completada a instrução da matéria. Nós passamos imediatamente à discussão. A senadora Damares está inscrita para discutir a matéria. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, presidente. Eu quero agradecer ao relator por um voto preciso, curto, direto. Agradecer ao senador Cleitinho, que é feirante, que também nos ajudou muito nessa articulação. E dizer o seguinte aos nossos feirantes que estão aqui. São mais de 9.000 feiras no Brasil, senador Isalci. 70% dos municípios no Brasil têm feiras. E nós temos mais de 2.300 mercados municipais no país. Só que a realidade deles hoje é muito diferente da realidade de 30 anos atrás. Eles têm alguns problemas que precisam ser enfrentados com o nosso apoio, tipo segurança. A segurança de um feirante hoje, ela está comprometida, porque a segurança pública como um todo está comprometida no país. A saúde dos feirantes também. Então, uma frente parlamentar para a gente discutir direitos, proteção, ela vem no momento oportuno. E vou lhe dizer uma coisa, senador, quem não vai numa feira não é feliz. Tem muita gente estressada, quer ficar curado, frequente uma feira no sábado, no domingo. É um lugar de alegria, um lugar de confraternização, além de negócios. E eu tenho tirado muitas mulheres do ciclo de violência com uma caixa de cebola, uma caixa de tomate, porque eles são inclusivos, eles trazem as pessoas juntas. Então, estar aqui e valorizar esse segmento, eu acho que é dever de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, presidente, por pautar. E vamos encher essa casa de feirante. Vamos fazer uma feira ali no corredor, celebrando esses profissionais que sustentam e movem a economia do país. Obrigada, senador.
Parabéns, senadora Damares. Uma das coisas, presidente, até para enriquecer esse debate, o que falta muito para os feirantes é a propriedade do espaço, né, que muitas vezes eles não têm essa segurança. Então a gente precisa também estudar uma forma de poder regulamentar isso, no sentido de poder transferir, inclusive, para os filhos. Muitos feirantes acabam tendo dificuldade depois de passar para os filhos a propriedade. Então, merece realmente essa discussão para a apresentação de uma proposta de lei depois. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Exalci. E eu queria cumprimentar também a senadora Damares pela contribuição e pelo pronunciamento. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à deliberação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora... Parabéns. Oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Antes de nós iniciarmos o próximo item da pauta, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência e ao senador Zequinha, que está pedindo a palavra também, senador Exalci, senador Irã, senador Moro, senadora Tereza. Havia uma demanda represada na Secretaria-Geral da Mesa e também na Comissão de Relações Exteriores. O presidente Nelsinho ainda se encontra? Presidente Nelsinho, apenas para um esclarecimento e pedir também o apoio de Vossa Excelência. Vossa Excelência havia solicitado há alguns dias que nós pudéssemos incluir na pauta a solicitação feita pelo MRE da deliberação de todos os embaixadores que estavam pendentes de deliberação na Secretaria-Geral da Mesa, que foram sabatinados na Comissão de Relações Exteriores, presidida por Vossa Excelência. Na semana passada, Vossa Excelência solicitou à presidência, também a pedido do ministro Mauro Vieira, que nós estávamos com muitas pendências e com muitas necessidades, presidente Otto, para que nós pudéssemos fazer a deliberação em plenário desses embaixadores. Nós estávamos também no último mês com um período da janela partidária. E como eu conversei com o presidente Hugo Mota e com alguns líderes do Senado, nós fizemos as últimas semanas de deliberação semipresencial, por conta do período da janela partidária em relação às filiações em todo o Brasil. E essa primeira semana após o período da janela partidária, esta semana, naturalmente, nós retomamos a deliberação com sessões presenciais. Eu estou vendo que o quórum está de 58 senadores e senadoras presentes. E diante dessa carência solicitada, senador Bagatoli, pelo MRE, pelo ministro Mauro Vieira e pelos problemas nas embaixadas desses 18 países com representação do Brasil, Vossa Excelência, senador Nelsinho, e o ministro Mauro Vieira solicitaram para que nós pudéssemos imediatamente nos desobrigarmos da votação desses embaixadores em plenário, para encaminhar os respectivos embaixadores às respectivas missões diplomáticas. Então, eu quero o apoio de Vossa Excelência, das senadoras presentes e dos senadores presentes, porque amanhã teremos a deliberação de todos os 18 embaixadores que estão pendentes de deliberação. Ou seja, a sessão de amanhã do plenário do Senado Federal, nós vamos ter que ficar aqui. Apesar de, para embaixador, nós termos a necessidade apenas de maioria simples, a gente precisa abrir o quórum com 41 senadores presentes. Hoje nós estamos com 58. Então eu queria pedir que os senadores possam estar aqui amanhã no plenário, porque todas as votações de autoridades dependem da presença física do senador e da digital do senador.
por conta da votação secreta, com base no regimento interno. Então, pedi a Vossas Excelências, há ainda uma solicitação, me permita, se ele ainda está aqui no plenário, do senador Iovisto Guimarães, que eu não estou vendo ele aqui, que fez uma abordagem a mim ainda há pouco, solicitando se nós poderíamos fazer a abertura da ordem do dia amanhã às 15 horas. A ordem do dia, do ponto regimental, ela é 16 horas. Mas se nós compatibilizarmos, anteciparmos a ordem do dia para 15 horas, já que a pauta previamente estabelecida é a votação das autoridades das missões diplomáticas, eu não tenho nenhum problema de nós abrirmos às 15 horas e nós nos desobrigarmos até 18 ou 19 das 18 votações nominais das 18 autoridades. Então fica apenas esse informe aqui, solicitando a Vossas Excelências. Eu vi que não houve nenhuma objeção. Eu me comprometo, senador Nelcínio, com Vossa Excelência e com o Estado brasileiro e com o Ministério de Relações Exteriores, de nós amanhã iniciarmos, ministra Tereza, e concluirmos a votação de todos os diplomatas que estão aguardando a deliberação em plenário na tarde de amanhã, com início às 15 horas, para atender também a solicitação feita pelo senador Iovisto Guimarães. Senador... com a palavra a ministra Tereza, nossa senadora. Eu acho que, já que nós vamos começar uma hora antes, e é importante, porque são muitas autoridades, né, pedir para os colegas que a gente vote isso rapidamente, porque nós estamos dificultando aí no Brasil, no momento de crise, de guerra que nós estamos vivendo, que nós precisamos ter embaixadores nas embaixadas e as trocas. Então, que todos amanhã estejam aqui para fazer essa votação acelerada, votar o mais rápido possível. Senadora Tereza, me permita, senador Alessandro, doutor Irã, eu sei que Vossas Excelências estão aguardando, me permita, querida senadora Tereza Cristina, também mais uma solicitação em plenária a Vossas Excelências. A senadora Tereza Cristina fez uma fala com esta presidência no dia de hoje, muito preocupada com a situação dos produtores brasileiros em relação a esse problema que é a guerra no Oriente Médio e também, por que não dizer, na Rússia e com a Ucrânia, que já se arrastam há alguns anos. E ela solicitou da presidência que nós pudéssemos fazer uma reunião no gabinete da presidência do Senado Federal, imediatamente, para que nós pudéssemos ouvir, não só da senadora Tereza, mas de todos os atores envolvidos nesta demanda, que são os setores produtivos do Brasil, para que eles pudessem externar efetivamente, vivenciando na pele o que está acontecendo do ponto de vista da produção do Brasil em relação às guerras, para trazer ao conhecimento do Senado Federal a gravíssima preocupação que está externada pela senadora Tereza e por outras autoridades do Brasil no dia de hoje pela manhã, quando nós tivemos a oportunidade de conversar. E eu queria aproveitar esta oportunidade, Tereza, para convidar todos aqueles que desejarem que nós possamos estar no gabinete da presidência do Senado amanhã, 14 horas, uma hora antes da reunião do plenário, reunidos para ouvir Vossa Excelência e todos aqueles que desejarem fazer os esclarecimentos, que conhecem profundamente a situação da produção do Brasil, e externar para o Senado a preocupação que Vossa Excelência está e todos os produtores brasileiros e todos nós estamos em relação à guerra e principalmente os impactos da guerra em relação à produção do Brasil. Então, se Vossa Excelência desejar fazer uma ponderação e reforçar o convite, estão todos os senadores e senadoras convidadas e convidados, presidente Otto, para amanhã, 14 horas, ouvirmos o setor, ouvirmos os segmentos, ouvirmos os produtores, desde o pequeno produtor, como a ministra Tereza me falou, que está penalizado demais, até os grandes produtores do Brasil em relação
aos prejuízos que podem acarretar esta guerra na vida dos brasileiros e das brasileiras. Com a palavra, Vossa Excelência, já está marcado a reunião solicitada por Vossa Excelência. 14 horas. Muito obrigado, presidente Davi. O assunto é muito sério. Eu acho que nós temos que discutir entre nós, porque a guerra chegou aqui, só não chegaram os mísseis, as bombas. Isso está acontecendo lá. Mas os efeitos da guerra já chegaram ao Brasil e são seríssimos. Nós podemos ficar sem fertilizantes, nós temos problema com diesel, nós temos problema com abastecimento, o frete, as rotas marítimas. Então, são muitos seguros, são muitos os assuntos super graves que estão acontecendo e que às vezes a gente está ouvindo um pouco na televisão, enfim, mas a gente não está colocando dentro do Brasil esses problemas, até para ver se se a gente tem que ter um comitê de crise aqui no Senado, junto com o governo, ver o que o governo está fazendo, qual a estratégia do governo, né? Podem sobrar produtos aqui que nós não podemos, se a gente não puder mandar, como é que nós vamos armazenar? A crise é grave, é muito mais grave do que a gente pensa. E aí, só terminando a minha fala, eu gostaria de pedir, presidente, que a gente traga para votação no plenário o PL 5122, que é a dívida dos agricultores. A coisa escalou também num montante que hoje não é só mais Rio Grande do Sul, não. Hoje está se estendendo por todo o Brasil. E com a guerra isso vai ficar mais grave ainda. Então, antes que isso exploda e que a gente tenha problema aqui com o nosso consumidor final, eu gostaria de pedir para voltar esse assunto. Hoje eu recebi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu sei que ele foi conversar com o senador Renan Calheiros, também pedir apoio. Estava aqui agora, aqui está o Rio Grande do Sul aqui atrás de mim, Zuco, pedindo para que a gente possa examinar, discutir e ver se nós podemos colocar para votar. Hoje o problema era o problema antes 30 bi, hoje passa de 100. Então é melhor a gente resolver esse problema, pôr o dedo nessa ferida, porque nós vamos ter problemas mais graves do que hoje já estão aí à nossa frente. Muito obrigada. Senadora Tereza, deixa eu aproveitar então para pedir ao líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, na ausência do líder do governo no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, eu estou efetivamente sendo cobrado em relação à deliberação deste projeto desde o ano passado. Eu quero registrar aqui o deputado Zuco, o governador Eduardo Leite, várias autoridades também do Rio Grande do Sul e do Brasil têm cobrado desta presidência a possibilidade de nós deliberarmos esse assunto. Acontece que o senador Randolph, no ano passado, ainda se envolveu pessoalmente nesse assunto, tratando na Casa Civil, em nome do governo, com os atores envolvidos de uma medida provisória que, infelizmente, não foi também bem sucedida em relação a minimizar os impactos dessa questão do Rio Grande do Sul e que hoje é em todo o Brasil. Então, eu queria fazer um pedido para os atores do governo estarem presentes nessa reunião, para que a gente possa definir. O presidente Renan Calheiros, nosso presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, também a presença dele será fundamental, porque o projeto está na CAI, ainda não foi designado um relator deste projeto. Há uma preocupação do governo que foi externada pelos líderes do governo em relação aos impactos financeiros deste projeto de lei. O problema é que a Câmara dos Deputados já votou. E acaba que fica de novo sobre o Senado Federal a responsabilidade de não estar votando uma matéria que vai socorrer os produtores do Brasil. Então eu preciso da participação dos atores do governo, nesse momento que o governo faz um movimento em relação à questão do diesel, a subvenção, a isenção de alguns impostos nacionais para minimizar os impactos, senador Alessandro, em relação ao combustível, mas bora olhar por outro lado também a questão da produção, da agricultura. Então, se nós pudéssemos fazer um conjunto de normas legislativas para, como fizemos na pandemia, nós estamos vivendo uma pandemia, só que não é sanitária. Ela é comercial, ela é da vida real das pessoas, da produção, que é o que faz o Brasil avançar. Então, eu queria pedir para amanhã, senador Randolph, que Vossa Excelência pudesse, talvez convidar alguns atores do governo federal ou da Casa Civil,
ou da Secretaria de Relações Institucionais, ou o próprio ministro da Fazenda, porque o que acontece? Fica a preocupação todo o tempo e as críticas em relação ao Congresso, que o Congresso, a todo instante, está desequilibrando as contas públicas do Brasil com votações de leis que vão explodir o arcabouço fiscal ou impactar a questão fiscal do Brasil. Mas e a questão do mundo real? Então, eu acho que tem que procurar um caminho para tudo. Então, esse é um assunto importante, senadora Tereza, que Vossa Excelência traz, e a gente precisa tomar uma decisão com os atores do governo. Acho que o ministro da Fazenda poderá estar presente para que o governo se envolva. Não pode ser uma solução do parlamento, porque a efetividade da solução dada pelo parlamento vai ter que ser tratada no Poder Executivo. Então tem que ser várias mãos construindo o entendimento para que a gente possa atravessar esse momento delicadíssimo da história da humanidade e que nós estamos tendo a oportunidade de nos desobrigarmos como legisladores das votações de matérias importantes como este projeto de lei, que está ainda na CAI, sem relator, mas que precisa ser debatido nesse contexto, senadora Tereza, da reunião de amanhã. Com a palavra o senador Nelsinho Trade, em seguida o senador doutor Irã. Senhor presidente, apenas para fazer uma moção de pesar, mais um feminicídio no Mato Grosso do Sul. Agora na capital, em Campo Grande, subtenente Marlene de Brito Rodrigues foi assassinada a tiros pelo seu namorado dentro de casa. Infelizmente, o meu estado, Mato Grosso do Sul, registra um dos maiores índices de feminicídio no Brasil. E nós estamos acompanhando aqui matérias muito bem encaminhadas e lideradas pela bancada feminina, no sentido de colocarmos mais rigor nas punições relativas a esses casos e, mais do que isso, achar mecanismos que venha a endurecer a regra e evitar que essas situações possam ocorrer Brasil afora. Então fica aqui registrado, senhor presidente, essa moção de pesar aos familiares da subtenente Marlene de Brito Rodrigues, morreu assassinada com a farda da Polícia Militar pelo namorado, com tiros dentro da sua residência. Fica o meu registro de pesar nesse caso, senhor presidente. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, infelizmente. Pela ordem, presidente. Fica feito o registro e a mesa encaminhará as providências cabíveis em relação a mais esse crime contra a mulher brasileira. Concedo a palavra ao senador Zequinha Marinho. Presidente, em nome de milhares de trabalhadores que sustentam a educação básica brasileira, quero fazer um apelo a Vossa Excelência pela leitura do requerimento de urgência número 231 para pautar o PL 2531 de 2021. Essa proposta é fundamental, pois reconhece e valoriza os profissionais do quadro técnico-administrativo da educação básica ao instituir o piso salarial da categoria. Trata-se de uma medida de justiça social que assegura dignidade a assistentes administrativos, secretários escolares, cozinheiras, inspetores de alunos, porteiros, auxiliares de serviços gerais e tantos outros que dedicam suas vidas ao ambiente escolar. Esses profissionais são essenciais para o funcionamento das escolas. Garantem a merenda, a segurança, a limpeza, a organização e o suporte administrativo. Sem eles, a escola não funciona. Peço o apoio dos nobres pares para que seja dada a devida celeridade a esta matéria tão relevante para a educação brasileira e para milhares de famílias. Muito obrigado. Senador Painho, o doutor Irã está aguardando aqui, eu já passo a Vossa Excelência. Perfeito. Me permita. Com a palavra o senador doutor Irã, pela ordem. Bom, presidente Davi, bom, quero registrar aqui a presença do nosso deputado federal Nicolete, uma liderança conservadora do nosso estado de Roraima. Seja muito bem-vindo aqui, com a devida venda do nosso presidente. Presidente, bom, o primeiro assunto, presidente, realmente nós temos que cuidar. Eu sou médico, mas eu entendo
que o agronegócio e a agricultura familiar no país precisam desse projeto de securitização. O que significa isso? A gente estender a dívida de quem trabalha no campo e que é fundamental para o nosso crescimento. Na última vez que nós fizemos isso, presidente, foi há 20 anos atrás. Precisamos fazer de novo, presidente, porque o índice de endividamento do agronegócio no país é algo que está se tornando insustentável. O segundo assunto, presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência, ao requerimento número 176 de 26 sobre a mesa, que trata da urgência do projeto de lei 2294, que é o projeto da proficiência, presidente. A medicina no Brasil, os médicos do Brasil, as entidades conselhares, associativas e sindicais que representam a medicina, me pediram para fazer essa solicitação a Vossa Excelência, que a gente pudesse botar para votar a urgência desse projeto. Esse projeto já está na casa há 2 anos, presidente. E nós, durante esse tempo que nós estamos discutindo aqui, há 2 anos, já se abriram 77 novas escolas médicas no Brasil, formando médicos de qualidade duvidosa para atender a nossa população. Queria pedir a Vossa Excelência que pudéssemos votar essa urgência. E, finalmente, quero agradecer a Vossa Excelência pela aprovação do projeto 1732 de 22. Olha só, presidente, há 4 anos esse projeto estava tramitando nessa casa, que trata do fracionamento de férias dos residentes. E eu solicitei a Vossa Excelência há 2 semanas, já foi aprovado, eu queria estar aqui, não pude estar aqui, que tinha uma pauta fora, mas quero agradecer a Vossa Excelência, os senadores e senadoras, e também fazer um agradecimento à autora, ex-deputada Soraya Manato, e ao relator do projeto, que foi o nosso futuro governador de Goiás, senador Wilder Moraes. Então, e parabenizar os residentes do Brasil que lutaram muito por esse direito, que já é um direito de todos que trabalham em CLT no Brasil. Muito obrigado, hein, presidente. Senador Cid, rapidamente o senador Alessandro pediu a palavra. Após o senador Alessandro, eu concedo a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Antes de tudo, cumprimentar a senadora Tereza, mais uma vez, pela iniciativa proativa de enfrentar problemas da vida real dos brasileiros. Importante essa reunião que Vossa Excelência já marcou para amanhã, 14 horas. E usar esse espaço, presidente, para dar ciência ao plenário e ao Brasil da reunião que tivemos há poucas horas na residência oficial para tratar do pedido de prorrogação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. A decisão de Vossa Excelência foi pela não prorrogação. Vossa Excelência depois verbaliza os motivos pelos quais o senhor tomou essa decisão. Mas é meu dever registrar publicamente que entendo a decisão de Vossa Excelência como um desserviço para o Brasil. Nós temos nessa Comissão Parlamentar de Inquérito fatos de alta gravidade. Nós temos, ao mesmo tempo, a criminalidade violenta ocupando o território brasileiro, cada vez mais expulsando, dominando, constrangendo brasileiros e brasileiras. E temos aqui, nos escritórios, gabinetes de Brasília, na Faria Lima, em todos os centros onde se tem recurso e poder, a infiltração pela corrupção. E a CPI teve, por dever de obrigação, pelo plano de trabalho, pelo escopo, de enfrentar também esses temas. E, particularmente, 2 casos chamam muita atenção e foram objeto de apuração até onde a CPI conseguiu avançar, que dizem respeito ao Estado do Rio de Janeiro, o Estado da Federação, onde essa infiltração criminosa se dá de forma mais trágica e violenta. O Estado do Rio de Janeiro hoje, presidente, colegas, tem o presidente da Assembleia Legislativa afastado e preso, denominado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal como líder do braço político do Comando Vermelho. O Estado do Rio de Janeiro teve seu ex-governador cassado, o governador Cláudio Castro, que será ouvido na CPI no seu último dia, dia 14, ou pelo menos ele confirma que estará presente dia 14. O Estado está governado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça e amanhã o STF vai decidir como se dará o processo eleitoral naquele Estado. E o segundo caso grave que enfrentamos, porque ocorreu, despontou ao longo da CPI, é o caso do Banco Master. O caso do Banco Master representa, presidente Davi Alcolumbre, seguramente o maior escândalo financeiro da história desse país e seguramente o caso mais didático de infiltração pela corrupção nos poderes da República. Não há outra forma de expressar isso. E o pouco que conseguimos avançar
já representa muito quando você olha no cenário histórico do Brasil. Esse país, esse Senado, esse plenário, o tapete azul, em mais de 200 anos, nunca apreciou a conduta de ministros da Suprema Corte. E já passou do tempo de fazer essa apreciação. Porque a toga preta não transforma ninguém em super-herói, nem exime qualquer um de responsabilidades. E o que a CPI já demonstrou claramente? Os dados formais, oficiais. A existência de vínculos, de relacionamentos de ministros com esse grupo criminoso. Porque o Banco Master não era um banco, era uma organização criminosa. Era um grupo que misturava lavagem de dinheiro, estelionato, corrupção, golpes financeiros, fraudes diversas, comandados ali pelo presidente do banco, o Vorcaro, mas que atenderam e prestaram serviço a muita gente importante desse país nos 3 poderes. A CPI mostrou contratos, pagamentos, vinculações, decisões tomadas por ministros totalmente fora daquilo que a lei, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reza. E vou dar exemplos, porque nesses 7 anos que nós convivemos aqui, presidente Davi Alcolumbre, uma característica que o senhor sabe que eu tenho é de sempre dar nome aos bois. Eu não gosto do que se faz escondido em gabinete fechado. Minha vida é aberta, meu trabalho é aberto. As decisões que foram tomadas pelo ministro Toffoli, por exemplo, o mesmo Dias Toffoli, que através de um fundo familiar recebe recursos vinculados ao Banco Master, são absolutamente legais. Isso foi reconhecido pelo próprio Supremo, de uma forma atípica. O ministro Toffoli não se declarou impedido nem suspeito, que era obrigação dele, mas a Corte, de forma colegiada, numa sessão administrativa, aceitou a devolução da relatoria. Tudo isso não tem previsão legal, tudo isso não tem antecedente na jurisprudência pátria. Foi feito aqui, do outro lado da praça. O ministro Alexandre de Moraes mudou o entendimento consolidado do próprio ministro Alexandre de Moraes no tocante a relatórios de inteligência financeira. Ele faz isso quando? Ele faz quando esses relatórios mostram a vinculação que existe entre o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre e esse grupo criminoso, que é o Banco Master, com pagamentos que superam, pagamentos concretizados, que superam a casa de 80 milhões de reais. E veja como é difícil esse trabalho, presidente Davi Alcolumbre. Mesmo com a quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar de Inquérito e não suspensa pela Justiça, a Receita Federal do Brasil mandou os dados incompletos. Foi preciso solicitar a reiteração, a complementação para que chegasse, chegou ontem, o dado bancário que comprova o recebimento e a dedução de impostos pelo escritório da doutora Viviane Bassi. Só em um ano, 40 milhões de reais recebidos. Contra a prestação de serviço, a própria doutora Viviane já publicizou. Nada que justifique esse valor. Esse é o tamanho do problema que está no colo de nós, senadores, no nosso colo, que chama a atenção dos brasileiros tanto quanto o impacto dos combustíveis. Porque este é um problema, senador Davi, que afeta o alicerce da democracia, que é a credibilidade das instituições. Se o cidadão não acredita, se o eleitor não acredita, que democracia é essa? Que democracia é essa onde você pode ter ministros da Suprema Corte viajando de jatinho a um custo milionário, patrocinado por pessoas que têm interesses na Corte? Qualquer dessas condutas seria motivo para afastamento sumário pelo CNJ. Mas o CNJ não atinge o Supremo, não tem jurisdição. O Supremo não tem corregedoria, o Supremo não tem ouvidoria. O ministro Fachin, presidente da Suprema Corte, provocado por recurso nosso, reconheceu que ele sequer tem superioridade hierárquica com relação aos ministros. Ele decide isso onde? No recurso contra o sequestro de relatoria que o ministro Gilmar Mendes realizou. E a expressão é essa, sequestro de relatoria. O ministro Gilmar simulou uma prevenção para poder despachar e suspender a quebra de sigilo do fundo familiar da família Toffoli. Ele ressuscita um processo arquivado há 3 anos e se declara prevento com base nisso. Veja, presidente Davi, se isso virar regra, pode acabar o direito. Porque qualquer um vai poder se declarar prevento para qualquer coisa, a depender da sua vontade no lateral. Ou ressuscitar o processo ABC, que está arquivado há 10 anos, sou prevento e decido. Como meu presidente não tem superioridade sobre mim, ele não pode nem revisar minha liminar. Qual o recurso que cabe? O agravo.
tem um excelente jurista ao seu lado. Esse agravo para tramitar depende do despacho do próprio relator, ministro Gilmar. Ele vai despachar isso quando, ministro Davi? Presidente Davi? Nunca. Ou depois que acabar o prazo da CPI, o que equivale a nunca. Então, este é o tamanho do problema e esta é a razão pela qual se solicitou um prazo de mais 60 dias para a continuidade dos trabalhos, para concluir o retrato da criminalidade violenta no Brasil, o retrato das falhas e dos sucessos do Estado brasileiro no combate à criminalidade, porque não tem só desastre, não. Nós temos estados no Brasil que fazem o dever de casa. Ele recebeu o senador, ex-senador, hoje governador Jorginho Melo, mostrando o trabalho de Santa Catarina, é um orgulho para o Brasil. Trabalho bem feito, sólido, de qualidade. Recebemos hoje o secretário nacional de Políticas Penitenciárias, e ele foi secretário de Segurança no passado do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi o segundo estado mais violento do Brasil. Um estado plenamente dominado pelo crime organizado. Foi resgatado. Mas não há resgate possível se você não tem liderança honesta no comando do processo. E nós temos essa responsabilidade. E eu tenho, de novo, é a forma de trabalho. Sempre vai ser sóbrio, sempre vai ser respeitoso, mas sempre vai ser muito claro e muito objetivo. Esse desserviço que Vossa Excelência presta à nação contamina o plenário todo. Nós teremos aqui 54 senadores e senadoras que ou vão para casa ou vão buscar a reeleição. Cada um deles terá que explicar para a sua base por que não teve capacidade de fazer uma apuração, um trabalho que a Constituição nos atribuiu. Nós não tivemos essa capacidade. Nós, senadores e senadoras da República do Brasil, não tivemos essa capacidade. Vamos levar isso, vamos registrar isso na nossa biografia. Mas, ao mesmo tempo, porque no dizer de um pernambucano valoroso, Ariano Suassuna, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu sou um realista esperançoso. Eu sei o quanto é difícil enfrentar gente poderosa e rica no Brasil, sei na pele, mas desistir não está no cardápio. Nós já temos judicializado o pedido da CPI específica do Banco Master, com 53 assinaturas, e está pendente de despacho do ministro Cássio. Há 2 semanas, o ministro Cássio não despachou, o ministro Cássio não recebe os senadores para audiência. O que diz o Supremo há mais de 20 anos com relação a processos iguais a esses que está ali na mesa do ministro Cássio? É um direito constitucional da minoria, não depende da vontade do presidente. Semana passada, quando se rejeitou a prorrogação da CPMI do INSS, esse entendimento foi reiterado. Instalar a CPI é direito da minoria, prorrogar não, prorrogar seria uma decisão política do presidente da Casa. E por isso não pretendo judicializar a decisão de Vossa Excelência. A gente vai jogar pela regra, mesmo quando se tem do outro lado da praça a gente rasgando as regras. Já está lá esse projeto, esse processo, esse pedido de instalação da CPI específica do Banco Master, e irá para lá brevemente, nas próximas semanas, assim que se complete um prazo razoável de inércia de Vossa Excelência, o pedido de instalação da CPI específica para apurar o envolvimento de ministros da Suprema Corte com a organização criminosa materializada pelo Banco Master. E assim seguimos, presidente, tentando trazer para o brasileiro uma esperança de que isso aqui vai ser uma república algum dia. Pela ordem, concedo a palavra ao líder, senador Cid Gomes. Presidente, eu olho ali no painel eletrônico dessa casa e vejo uma nova sigla ao lado do senador Rodrigo Pacheco, PSB, Partido Socialista Brasileiro 40. Eu quero, presidente, dizer da nossa alegria, da nossa honra no PSB, de poder contar nos nossos quadros com aquele que considero o mais preparado senador dessa casa. O senador Rodrigo Pacheco, nós brasileiros, devemos a ele a manutenção da democracia no nosso país. O papel que o senhor fez, os desafios que o senhor enfrentou como presidente desta casa,
na defesa da democracia e a sua segurança e a sua perseverança e o seu compromisso, é a ele que nós devemos vivermos hoje num país democrático. Então, senhor presidente, quero registrar aqui a nossa honra de ter o senador mais preparado desta casa, filiado ao Partido Socialista Brasileiro. E quero dizer, senador Rodrigo Pacheco, que a liderança do partido, que vem exercendo até o presente dia, está à sua disposição para que você possa nos liderar a todos que compõem o PSB nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, me perdoe, senador Paulo Paim. Não, sem problema. Vossa Excelência tinha solicitado a palavra ainda há pouco. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, é bem rápido. Eu quero só suscitar 2 requerimentos. O 274, que trata da Defensoria Pública e os seus 45 anos. O outro requerimento, também de suma importância, trata de homenagear os 80 anos da Justiça do Trabalho, mais precisamente do Tribunal Superior do Trabalho. Era isso, presidente, os 2 requerimentos. Senador Paim, nós vamos incluir como item extra pauta no final da deliberação da pauta da ordem do dia de hoje. Concedo a palavra pela ordem ao senador Sérgio Petecão, do Acre para o Brasil e para o mundo. Obrigado, meu querido presidente Davi Alcolumbre, diretamente do Amapá. Presidente, apenas para registrar aqui, eu achei que alguns colegas também iriam registrar, mas eu gostaria de registrar. Hoje nós celebramos o Dia do Jornalismo, dia 7 de abril. Essa profissão tão bonita de guerreiros, homens e mulheres guerreiras. Então, eu estou aqui com um discurso, eu gostaria até que entregar aqui para a assessoria da mesa, para que ficasse registrado aqui nos anais da casa. E essa profissão que, às vezes, e eu estou falando lá pelo meu estado, pela Amazônia, corre risco, tem dificuldades, mas que realiza um trabalho maravilhoso. Então, fica aqui o nosso registro. Dia 7 de abril, o Dia do Jornalista. Obrigado, presidente. Senador Petecão, a mesa vai recolher o pronunciamento feito por Vossa Excelência e será dado como lido no dia de hoje. E Vossa Excelência também, não esqueça que também hoje é aniversário do grande senador Isalci Lucas, que está aqui do nosso lado. Vossa Excelência esqueceu de dar parabéns para ele, mas eu estou dando em nome de Vossa Excelência e dos senadores e das senadoras. Ele completa hoje 70 anos de idade. E coincidência, completa o dia do aniversário dele, é a mesma data do dia que ele nasceu. 70. E com aparência de 69, coisa inédita. Projeto de Decreto Legislativo número 170 de 2022. De iniciativa da representação brasileira do Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do Acordo do Mercosul sobre direito aplicável em matérias de contratos internacionais de consumo, aprovado pela decisão do Conselho do Mercado Comum, CMC número 36/17, assinada em Brasília em 21 de dezembro de 2017. Parecer número 7 de 2026 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o parecer é favorável, de autoria da senadora Tereza Cristina. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, a votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem, o senador Espiridião Amin. Senhor presidente, gostaria de reiterar o meu pedido para que Vossa Excelência paute o projeto de lei número 6423, que dispõe sobre aspectos gerais da inteligência no Estado brasileiro. É uma solicitação da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e a autoria da Comissão de Controle de Atividades de Inteligência. E eu já tinha feito a solicitação, estou reiterando. É só pautar porque o projeto está pronto. E, finalmente, peço que Vossa Excelência despache o projeto de lei complementar número 87 de 2026, de nossa autoria, para que tramite, por favor. Muito obrigado. Senador Espiridião Amin, sobre a primeira solicitação, que é da SECAI, se não me engano. Sim. É a assessoria da mesa está me informando que, como ele é projeto de comissão mista, precisa que a gente aprecie em 2 sessões deliberativas. Eu vou colocar na sexta-feira, publicar, para nós apreciarmos na terça e na quarta, para cumprir o regimento. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senadora Leila. Não, rapidamente, só registrar o meu voto favorável ao projeto de resolução, o 71, que institui a Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Feirantes. As feiras livres, elas cumprem um papel estratégico no nosso país, na segurança alimentar, na geração de renda e, é claro, na organização do espaço urbano. Então, parabenizar a senadora Damares e a todos aqui que apoiaram, parabéns, Damares, a instalação dessa frente parlamentar importantíssima que é em defesa dos nossos feirantes. Obrigado, senhor presidente. Ficará registrado, senadora Leila, a manifestação de Vossa Excelência em relação à votação do projeto que nós deliberamos na tarde de hoje em relação aos feirantes. Senador Nelcínio, nós ficamos todos nós. Senador Nelcínio, Vossa Excelência solicitou a inclusão de um item extra-pauta do projeto de lei de resolução. Eu vou 55. Peço sua atenção do plenário, há uma solicitação do presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Everton, para que a gente possa incluir extra-pauta um projeto de resolução que é apresentado como conclusão do parecer número 67 da Comissão de Assuntos Econômicos. O relator foi o senador Fernando Farias, que autoriza a celebração de acordo de reescalonamento da dívida e iniciativa de suspensão do serviço da dívida entre a República Federativa do Brasil e a República de Moçambique, no valor equivalente a 143.004.618 dólares dos Estados Unidos da América e 6 centavos. Informo ao plenário que foi apresentado o requerimento de urgência da Comissão de Assuntos Econômicos de número 136 de 2025, solicitando a urgência para apreciação da matéria imediatamente em plenário. As senadoras e senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de inclusão como item extra-pauta. Passa-se a discussão da matéria, não temos senadores inscritos, está encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, redação final. Está encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra-pauta. Tem solicitação do senador Paim e ainda tem solicitação do senador Nelcínio
de algumas inclusões na pauta de hoje de projetos como item extra-pauta. Requerimento 195 de 2026, do senador Nelsinho Trade e outros senadores, solicitando a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia Mundial dos Oceanos. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento e a sessão solicitada e aprovada será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento número 255 de 2026, de autoria do senador Paulo Paim e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a homenagear os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Da mesma maneira, a Secretaria-Geral da Mesa fará o agendamento desta sessão especial. Item extra-pauta número 274 de 2026, de autoria do senador Paulo Paim e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 45 anos de fundação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento e, da mesma maneira, a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Jorge Seife. Senhor presidente, eu tenho 3 requerimentos, um voto de pesar de um grande catarinense, requerimento 271, um voto de aplauso para a cidade de Florianópolis, requerimento 275 pelo reconhecimento da cidade internacional como lixo zero, e requerimento 270, voto de louvor ao município de Itá. Se o senhor puder colocar isso como extra pauta, porque são só votos, 275, 271 e 270, e amanhã eu leio esses votos. Senador Jorge Seife, o doutor Danilo, nosso secretário-geral da mesa, me informou que regimentalmente eu posso recepcionar os 3 requerimentos de Vossa Excelência sem a deliberação, sem a necessidade de deliberação. Mas serão tomadas todas as providências cabíveis para cumprir a solicitação de Vossa Excelência, inclusive a publicação. Obrigado, presidente. Requerimentos de licença. Requerimentos número 91 e 92, de autoria do senador Fabiano Contarato, de 2026, e o 93, 98, 103, de 2026, de autoria dos senadores Ciro Nogueira, Tereza Leitão e astronauta Marcos Pontes, respectivamente, que solicitam com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais, nos termos das autorizações da Presidência do Senado. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados todos os requerimentos e será cumprida a deliberação de plenário. Concedo a palavra à senadora Damares Alves. Presidente, tem um requerimento também na mesa, o 151 de 2026, que é uma matéria ser redistribuída para a Comissão de Constituição e Justiça, e o senador Otto Alencar está aguardando com muita expectativa essa matéria, então, que esse requerimento viesse à pauta tão logo possível, presidente. Agora é com o Otto. A Bíblia. Senadora Damares, a Comissão de Educação, pelo que está me informando a nossa secretaria, é bom que bota tudo culpa na Secretaria-Geral da Mesa. Mas tá bom já, eu estou com culpa de quase tudo, pelo menos eu vou dividir um pouco da culpa. A CE tem que encaminhar primeiro para a mesa, eu não posso votar o requerimento sem não estar aqui. Então, vamos solicitar e a gente delibera em outra oportunidade, ok? Para dividir um pouco da culpa.
Quer falar? Nós vamos retomar a lista de oradores inscritos. Me permitam, Vossas Excelências, conceder a palavra ao senador Cleitinho. Como nós conseguimos concluir as matérias que estavam previamente estabelecidas, inclusive os itens extra-pauta, eu vou retomar a ordem de oradores inscritos e consulto o senador Cleitinho se Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra. Com a palavra para a sua manifestação, do ilustre senador Cleitinho. Boa tarde a todos os senadores e senadoras que estão presentes aqui, aos servidores dessa casa, a população que acompanha a gente pela TV Senado. Em um discurso do ministro André Mendonça, ele disse que não vai poupar ninguém. Então é bom a gente já ficar antenado nisso aí, para que a gente possa também fazer a nossa obrigação. Porque é bom a população brasileira saber que o Supremo, através do ministro Alexandre de Moraes, condenou um senhor a 14 anos de prisão por ter patrocinado, falando que patrocinou R$500 dessa suposta tentativa de golpe. Vamos lembrar que todas as instituições estão funcionando da mesma forma até hoje, então que golpe não teve. Aí eu queria saber se essa condenação, quando esse senhor Vorcaro tomar vergonha na cara dele e delatar todo mundo, onde tem contrato de 130 milhões, né, de advocacia ligada ao Moraes, ao próprio Toffoli também, contratos de empresa ligados ao Toffoli de 30 milhões. Quantos anos que essa turma vai pegar de cadeia? Porque um senhor pegou 14 anos de cadeia para ter patrocinado supostamente uma tentativa de golpe que não teve. 14 anos de chilindró. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. E a hora que o Vorcaro delatar os colarinhos brancos, a turma do terno e gravata, a turma da Vossa Excelência, a turma dos três poderes, essa turma vai pegar quantos anos de cadeia? Porque se R$500 pegou 14, então tem que ser a prisão perpétua para essa turma. É contrato de 30 milhões, 40 milhões, eu nunca vi isso na minha vida. 130, e aí, como é que fica? Mas eu quero demais, mais demais da conta, que o Vorcaro tenha decência e tome vergonha na cara e possa delatar tudo o que for possível. E que nós, senadores aqui também, possamos fazer a nossa obrigação, que é de impeachment essas vossas excelências, porque a obrigação aqui é dos senadores da República. Quem tem poder de fazer isso aqui somos nós, 81 senadores, e eu espero que o presidente Davi possa sim dar andamento nesse pedido de impeachment, que já bateu o recorde de pedido de impeachment aqui. Já, o que mais tem aqui é impeachment aqui já. Vamos fazer a nossa obrigação, vamos fazer nosso dever de casa. Essa é a nossa obrigação como senadores da República. Eu queria aqui, senhor presidente, porque o governo está dizendo que vai dar o fim na escala 6x1, gente. Está aqui, ó. Fim da escala 6x1. Está querendo agora fazer uma escala, está aqui, ó, 5x2. Aí eu queria chamar a atenção de toda a população brasileira, porque fonte de riqueza é o trabalhador e o empresário. Fonte de despesa são os três poderes. Então, quem tem que pagar essa conta de verdade não é nem o trabalhador e nem o empresário. Quem tem que pagar essa conta, porque eu já falei que eu sou a favor, né, do fim da escala 6x1, sou a favor dessa escala 5x2, mas tem que fazer isso aqui, gente, aqui, ó. Ó, eu vou desenhar para ficar mais fácil, ó. Aqui, ó, primeiro, nenhum político da face da terra, de vereador a presidente da República, tem moral para falar sobre não acabar com o fim da escala, porque aqui nós fazemos, né, ó, 3x4. Aqui hoje é terça-feira, quarta-feira. Esse ano ainda não vi o plenário aqui trabalhar dia de quinta, mas se começar a trabalhar, ótimo. Então eu queria mostrar a atenção aqui, ó. Redução de imposto, que quem tem que pagar essa conta é o governo. Quem tem que pagar essa conta são os três poderes. Então a gente tem que fazer o quê? Eu vou desenhar redução de imposto, porque fonte de riqueza é o empresário e o trabalhador. A fonte de despesa está aqui. Aqui, ó, outra, gente, aqui, ó. Desoneração da folha. Quer fazer isso? Quem tem que pagar a conta é o governo. Governo, nós vamos colocar emenda aqui, viu? Aqui, ó, tem mais. Corte de gasto.
Aí, durante todo esse processo até votar, eu vou dar vários exemplos de como é que vai cortar gasto. E sabe qual que é o primeiro que a gente tem que fazer? Com todo o respeito, que eu não sei se tem alguém aqui que recebe, viu, gente? Pensão para filhas solteiras de militares. Sabe quanto que custou isso aqui em 2025? 6 bilhões de reais. Essa turma aqui, essas filhas de militares aqui, isso nunca trabalhou na vida. Isso aqui nunca trabalhou, isso aqui é um verdadeiro escárnio, isso aqui é um verdadeiro murro na cara da população brasileira. Você, trabalhador, que está fazendo essa escala 6x1, recebendo R$ 1.600, pegando um ônibus lotado para ir trabalhar, tem que manter isso aqui, ó. Isso aqui deveria ser cortado. 6 bilhões! Para essa turma que nunca trabalhou na vida e deve ficar na rede social lá criticando. Não pode acabar com o fim da escala 6 por 1. Tem que continuar mantendo essa mamata de vocês, mas essa mamata vai acabar. Essa mamata aqui vai acabar. Isso aqui tem que acabar, ó. O corte de gasto, o primeiro corte de gasto tem que ver isso aqui, ó. Isso aqui nunca trabalhou na vida. E quem mantém essa turma aqui são os empresários trabalhadores. Trabalhador fazendo essa maldita escala por 6 por 1, recebendo R$ 1.600, para isso aqui 6 bilhões em 2025 para manter essa turma que nunca trabalhou na vida, só mamou nas custas do povo. Então tem jeito, basta ter coragem e pode ter certeza que assim que esse projeto chegar aqui, a gente vai colocar emenda. Porque aqui tem que ter código de gasto. Um dos códigos de gasto é esse aqui, ó. E os outros códigos de gasto também podem vir do judiciário, do executivo, do legislativo. Quem tem que pagar essa conta aqui, cortar da própria carne aqui, ó, é aqui. É o Congresso Nacional, é o Judiciário e é o Executivo. A população brasileira, tanto o trabalhador e tanto o empresário, não tem que pagar essa conta. Como eu disse, eu vou repetir isso aqui várias vezes, até o dia que esse projeto for votado. Fonte de despesa está aqui, ó, para todo mundo ver. E a fonte de riqueza é o empresário e o trabalhador. E tudo que for para o empresário e trabalhador, pode sempre contar comigo. Vou repetir novamente. Fonte de despesa, Congresso Nacional, Judiciário, Executivo. Classe política em geral. Fonte de riqueza, empresário e trabalhador. Tudo que for para o empresário e trabalhador, pode sempre contar comigo. Muito obrigado, senhor presidente. Na ordem de inscrição, convidamos o ilustre senador Isalci Lucas. Na ordem de inscrição, Vossa Excelência está com a palavra. Ô Samuel, como é que você está, amigo? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, senhor presidente, a cada dia uma nova surpresa com relação ao BRB Master. Foram mais de 30 bilhões de investimento no Banco Master. 95% das operações eram especificamente com o Banco Master. Mesmo depois da denúncia, mesmo todos sabendo que não tinha garantia nenhuma, que eram títulos podres, mesmo assim, foi investido bilhões. Na REAG foi investido mais de 1 bilhão e 500 mil. Então, na prática, os servidores de compliance alertaram diversas vezes do que estava acontecendo no BRB. Mas, mesmo assim, foi feito várias transações, inclusive burlando os conselhos fiscal, conselho de administração, dividindo, fatiando o investimento. Uma coisa absurda. E o pior, que não acontece nada. Parece que está tudo normal. 12 bilhões de rombo. Agora, o secretário novo, muito competente, meu amigo, foi deputado, foi secretário já por diversas vezes, tanto do governo Oriz quanto do governo Arruda, o Valdivino, que era hoje o secretário de Goiânia, chega aqui e diz, olha, um governo completamente desorganizado, um rombo mais de 2 bilhões e 700 no orçamento atual. Cara, cadê isso? Como é que pode um negócio desse? E ninguém toma providência nenhuma, ninguém entrou com ação nenhuma de reparação, de recuperação. Ninguém fez absolutamente nada. Um governo que se dizia competente, está aí a incompetência, está aí o rombo, está aí realmente a declaração do próprio servidor, que agora o secretário de Fazenda, dizendo que realmente
não obedeceram absolutamente nada, nem lei de responsabilidade fiscal, nem orçamento, nem finanças. Está um descontrole completo. Hoje, inclusive, pagaram duplicado os aposentados e deixaram de pagar os servidores da saúde. Tamanha incompetência deste governo. A saúde está um caos, as pessoas estão morrendo. E aí, cadê o dinheiro? Estão querendo agora cobrir o rombo, como se bastasse apenas oferecer os terrenos para levantar dinheiro para cobrir o rombo de 12 bilhões. O Ministério Público acabou de entrar com ação de inconstitucionalidade da lei que foi aprovada de forma escancarada, assim, lá na Câmara Legislativa, onde foi enganado todos com relação que o banco ia crescer, que o banco isso e aquilo. Depois que aconteceu, ainda aprovaram agora de novo, não é, a possibilidade de colocar esses 9 terrenos como garantia, e agora o Ministério Público entra com a DIN, com toda a razão, porque não tem sentido você oferecer bens da população, bens de utilidade pública, porque são bens utilizados pela CAESB, pela SEB, pelos servidores da saúde. Então, coisas absurdas que estão acontecendo. E, evidentemente, o banco, desde setembro do ano passado, existe uma lei da sociedade anônima, que estabelece prazos para publicação de balanço. O sistema financeiro tem que apresentar o balanço trimestral. Aí não houve publicação do balanço em setembro de 2025. Não houve publicação do balanço em dezembro. E agora nós estamos 31 de março, também não foi apresentado. E o Banco Central fez o quê? Que eu saiba, está tudo parado. Onde é que está o bloqueio dos bens desses gestores que roubaram o BRB? Alguém já entrou com ação para bloquear esses bens dos gestores? Não. Agora a governadora afastou 2 servidores que estão afastados recebendo o salário normal. Foram premiados, recebendo aí 40, 50 mil por mês. Então, gente, é um absurdo, a população do DF não merece este governo que está aí. Um governo que, durante 7 anos, Ibanez, Celina e Ibanez, tudo era eles. Agora ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, ninguém fez nada. E a população aí, pessoa morrendo, senador Jaime, na saúde há 3 anos para conseguir uma cirurgia. Pessoas que estão com câncer, está levando 1 ano, 2 anos para conseguir uma quimioterapia, uma radioterapia. Coisas absurdas que estão acontecendo aqui no Distrito Federal. O DF era para ser um modelo para o Brasil. Aqui era para ser um modelo na saúde, na educação, na segurança, em todas as áreas. Nós temos o melhor IDH, nós temos a melhor receita, o maior orçamento dos municípios todos. Mas não. Preferem, não é, investir agora, cobrir este rombo no BRB. Eu lamento muito, porque o BRB é um instrumento da população, é um instrumento importante para o desenvolvimento regional. É o BRB que deveria financiar os produtores, tanto rurais quanto urbanos, para melhorar o desenvolvimento econômico, mas, infelizmente, assaltaram o banco, roubaram, escancaradamente, 12 bilhões, foram investidos mais de 30 bilhões no Banco Master, mesmo sabendo que não tinha garantia. Os gestores já foram alertados, olha, são títulos podres. Chegaram a comprar por 2 vezes o mesmo investimento, pagando 2 vezes, 400 milhões, 500 milhões, 300 milhões. Cara, é impressionante. E o pior, a Polícia Federal tentou fazer busca e apreensão, o STJ não permitiu. Que justiça é essa? Para os ricos ou para os advogados bem-sucedidos? Não se consegue nada no STJ? Então, gente, passou do limite. Agora, aqui na CPI do crime organizado,
na comissão da CAI, na CPI do INSS, o governador foi convocado. Agora vem um liminar, vem um habeas corpus, dando a ele a possibilidade de vir ou não. E, evidentemente, que ele não tem coragem de vir aqui, um covarde realmente, porque deveria vir aqui explicar isso. Agora, dizer para a população que não sabe passar um Pix é realmente, né, desprezar completamente a população. Eu acho que ele só sabe receber o Pix. Passar o Pix ele não sabe, mas receber, pode ter certeza que ele sabe. Não só ele, como o escritório dele, a própria auditora do BRB, Compraz, ela disse que havia realmente pessoas recebendo propina do BRB. Foram mais de 31 servidores que foram, pelo menos, não foi indiciado, foram apontados apenas. Não foi feito ainda nada contra ninguém. E quem tem que responder isso é o CPF, é quem roubou, é quem administrou, é quem deixou roubar. Esse é que tem que pagar, e não a população, que já está esse caos já há muito tempo. A saúde há anos que não funciona. A segurança pública, o menor contingente da história, é muita incompetência. Agora, na televisão, está maravilhoso. O mundo virtual é maravilhoso. As obras são maravilhosas. Buraco para todo lado. E agora os fornecedores estão sem receber. Tem várias obras que as empresas estão suspendendo o trabalho por falta de pagamento. Então, é um descontrole completo o que está acontecendo aqui no Distrito Federal. É triste quando as pessoas caem de paraquedas, que não conhecem Brasília, que não conhecem a situação, não gostam de gente. Esse governo nunca gostou de gente, sempre tratou mal, arrogante, prepotente. E agora mete a mão em 12 bilhões e fica por isso mesmo, parece que está tudo certo. A governadora já colocou a Polícia Civil para apurar isso? A governadora já entrou com ação contra os gestores? Nada, não foi feito absolutamente nada. Então, é triste. A população tem que ficar de olho. Está aí 2026, ano eleitoral. Vamos pensar duas vezes antes de votar da forma como votaram. Obrigado, presidente. Sou muito rigoroso no horário. Agradeço o ilustre e eminente senador Zalci Lucas. E na ordem de inscrição, convidaria a senadora Leila para fazer uso da palavra. Vossa Excelência está assegurado 10 minutos para que faça o seu pronunciamento. Sai Zalci da tribuna e entra agora a Leila, uma senadora e um senador que com certeza honra o seu mandato como senador aqui do Distrito Federal. Grata pelas palavras, senador Jaime Campos, presidente dessa sessão. Eu cumprimento o senhor e todos os senadores aqui presentes. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna celebrar mais um aniversário da lei do stalking, completado há uma semana, no último dia do mês das mulheres, mês de março, dia 31. Pouco mais de 5 anos atrás, senhor presidente, no dia 31 de março, era sancionada a Lei 14.132 de 2021, oriunda de uma proposição de minha autoria, que inclui no Código Penal o crime de perseguição, o chamado stalking. Uma conquista importante, necessária e, infelizmente, extremamente atual. A criminalização do stalking representou um divisor de águas na proteção das mulheres do nosso país. Pela primeira vez, o Estado brasileiro passou a reconhecer de forma clara que a perseguição reiterada, a vigilância constante, o monitoramento obsessivo, as mensagens insistentes, o cerco psicológico e emocional não são meros incômodos, são violências, são crimes e muitas vezes são o início de uma tragédia anunciada.
Senhor presidente, ao longo desses 5 anos, os números de registro desse crime cresceram de forma significativa em todo o nosso país. E esse crescimento precisa ser compreendido com responsabilidade. Ele não significa apenas aumento da violência, mas também maior consciência, mais denúncias e mais mulheres rompendo o silêncio. E isso é fundamental, porque o stalking, senhoras e senhores, não é um crime isolado. Ele é, muitas vezes, o primeiro degrau de uma escalada de violência que pode culminar no feminicídio. Quantas histórias já vimos e quantas ainda veremos em que o agressor começa com mensagens, com perseguições, com controle, com ciúmes doentios, com invasão de privacidade, até que essa violência, ela evolui, cresce, se intensifica e termina em agressões físicas ou, no pior dos cenários, na morte de uma mulher. Por isso, a lei do stalking é, acima de tudo, uma ferramenta de prevenção. É a possibilidade de o Estado agir antes que seja tarde demais. É a chance de interromper o ciclo de violência ainda no seu início. E é impossível falar desse tema sem reconhecer o momento grave que o Brasil atravessa. Vivemos, sim, uma verdadeira epidemia de violência contra as mulheres. Os números de feminicídios seguem alarmantes, as denúncias de violência doméstica crescem e o medo ainda faz parte da realidade de milhões de brasileiras. Semana passada, tivemos a honra de participar da entrega do Prêmio Berta Lutz, que reconhece mulheres cuja trajetória de vida é dedicada à luta pelos direitos das mulheres. E é simbólico que no mesmo dia em que celebramos essas histórias de resistência e coragem, também reflitamos sobre os desafios que ainda persistem. Porque a luta dessas mulheres não terminou. Ela continua e precisa de instrumentos concretos, legais e institucionais para avançar. E é nesse contexto, senadora Ivete, que eu destaco outra conquista recente desta casa. Há 2 semanas, o Senado Federal aprovou o projeto de lei 896 de 2023, que tipifica o crime de misoginia, equiparando esta forma de preconceito ao racismo, à xenofobia e a outras formas graves de discriminação. Trata-se de um avanço histórico, porque a misoginia, o ódio às mulheres, está na raiz de grande parte das violências que enfrentamos. Combatê-la de forma firme e inequívoca é um passo essencial para transformar a nossa sociedade. Mas agora é preciso avançar. Por isso, faço aqui um apelo à Câmara dos Deputados, que dê a devida atenção e urgência à tramitação dessa matéria, que compreenda que estamos falando de vidas, que compreenda que cada dia de atraso pode representar mais violência, mais sofrimento e mais perdas irreparáveis. Faço também um chamado especial à bancada feminina daquela casa, que encampe essa luta, que lidere esse debate e que mobilize o parlamento em defesa das mulheres brasileiras. E eu faço, sobretudo, um chamado à sociedade, especialmente às mulheres que são mais da metade da população do nosso país. Em pleno ano eleitoral, é legítimo, é necessário e é urgente que cobrem de suas representantes e de seus representantes compromisso com essa pauta. Não se trata de uma agenda setorial, trata-se de direitos humanos, trata-se de vidas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadoras, passados 5 anos da lei do stalking, também é nosso dever reconhecer que, como toda a política pública, ela precisa evoluir. A realidade muda, os desafios se transformam e a legislação, ela precisa acompanhar essa dinâmica.
E foi com esse espírito que apresentei o projeto de lei 329 de 2026, que ora tramita nesta casa. Essa proposta, ela busca aprimorar a tipificação do crime de perseguição, tornando-a mais clara, mais precisa e mais eficaz. A experiência prática desses anos revelou dificuldades interpretativas que nós obtivemos através de audiências públicas, senador Jaime, que elas precisam ser enfrentadas, garantindo maior segurança jurídica e melhor aplicação da lei. O projeto deixa mais explícito o que caracteriza o stalking, detalhando que se trata de atos reiterados de vigilância, monitoramento, aproximação ou contato insistente, não consentido, inclusive por meios digitais, realidade cada vez mais presente na vida das mulheres. Além disso, estabelece parâmetros mais objetivos para caracterização da reiteração, considerando fatores como continuidade, intensidade da conduta e impacto na vida da vítima, que é cerceando a liberdade dessa vítima. Isso é fundamental para evitar decisões divergentes e garantir maior efetividade na proteção. E outro avanço importante no projeto apresentado é o reconhecimento de que, em determinadas situações, um único ato de extrema gravidade pode produzir, sim, efeitos equivalentes aos da perseguição reiterada, merecendo, portanto, a mesma resposta penal. O projeto também propõe o agravamento da pena quando houver riscos concretos à integridade física ou psicológica da vítima, além de reforçar a aplicação de medidas protetivas de urgência sempre que houver perigo iminente. E mais, fortalece a atuação do Estado ao prever hipótese em que a ação penal não depende da iniciativa da vítima, superando barreiras como o medo, a coação e a dependência emocional tão comum nesses casos. Trata-se, portanto, de um aperfeiçoamento necessário, responsável e aliado com a realidade que hoje enfrentamos. Nesse sentido, registro que o projeto se encontra atualmente na Comissão de Constituição e Justiça e faço aqui um apelo respeitoso ao presidente daquela comissão para que possa, senador Otto Alencar, para que possa, com a maior brevidade possível, designar uma relatora para a matéria, permitindo o seu regular andamento. Senhoras e senhores senadores, celebrar os 5 anos da lei do stalking é reconhecer uma conquista importante, mas é, acima de tudo, reafirmar um compromisso. Um compromisso com cada mulher que já viveu com medo, compromisso com cada mulher que teve sua liberdade violada, que teve sua vida interrompida pela violência. Nós não podemos aceitar que isso continue sendo parte da nossa realidade. Nós não podemos aceitar naturalizar o medo. Nós não podemos normalizar, acima de tudo, a violência. E nós, acima de tudo, todos nós aqui, não podemos nos omitir. Que esse aniversário da lei seja, portanto, mais do que uma data comemorativa. Que seja um marco de reflexão, de mobilização e, acima de tudo, de ação. Porque proteger as mulheres é proteger a vida das famílias brasileiras. E esse é um dever de todos nós aqui dentro desta casa. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço à senadora Leila. Personalizei com o seu projeto, muito bom, muito importante. E certamente é assim que nós vamos fazer bons projetos de lei para o povo brasileiro, sobretudo para nossas mulheres. Mas eu indago ao senador Ider Moraes. Senador Ider, Vossa Excelência está na ordem de inscrição. Gostaria de fazer uso da palavra ou vai abrir mão para que chamamos outro orador?
Com a palavra, senador William, por favor. Vou abrir mão, presidente, até trazer meu discurso aqui. Fico muito grato a Vossa Excelência. Convido na ordem de inscrição aqui, nós temos aqui o senador Wellington Fagundes. Você encontra... Já está aí, ué? Isso aqui é mais rápido que a gente pensa, né? Com a palavra, nosso conterrado, senador Wellington Fagundes. Vossa Excelência tem 10 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Senado, que nos ouvem também pela Rádio Senado e por todos os meios de comunicação. Sempre com a benevolência de Vossa Excelência, eu tenho 20 minutos. Mas, senhor presidente, eu quero aproveitar aqui também de registrar aqui na presença desse plenário conosco o Miguel Silva, também o Pedro Henrique do Carmo e o Alessandro do Carmo, que fazem parte do PL Jovem, aqui acompanhado dos dois dos seus pais, do seu pai que está aqui, que parece que é mais jovem do que os filhos. Então, sejam bem-vindos e que possam nos ajudar a fazer do PL um partido ainda maior no Brasil, já que somos hoje o maior partido. Agora, graças à competência dos nossos dirigentes, principalmente o nosso presidente Valdemar da Costa Neto, hoje o PL foi, agora, nesse momento, o partido que mais cresceu, né? Hoje atingindo senador, quantos deputados hoje? 105 deputados, é isso mesmo? 105 deputados. Então, o partido também que mais cresceu aqui no Senado e, com certeza, temos uma grande missão que é eleger Flávio Bolsonaro, o nosso presidente da República. Senhor presidente, eu quero aqui também, com profundo pesar, dizer que recebemos a notícia do falecimento de Valmir José Corso, ocorrido nessa madrugada de terça-feira. Ele, aos 70 anos, após enfrentar com coragem um câncer, o pai do nosso vereador Rafael Ranalli, de Cuiabá, senador Jaime Campos, que aqui também está conosco, e o senhor Valmir era natural de Sarandi, lá do Rio Grande do Sul, e deixa um legado marcado pela dedicação à família, pelos valores marcados o respeito e principalmente cultivado ao longo de sua vida, com a trajetória que foi construída muito com simplicidade, dignidade e compromisso com aqueles que estavam ao seu redor. Nesse momento de dor, fica aqui o meu registro de solidariedade com seus familiares e amigos, e por isso desejo aqui força e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Que as lembranças e os ensinamentos deixados por Valmir José Corso permaneçam vivos no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. E, claro, ao Ranalli, que é o nosso vereador da capital e também nosso pré-candidato a deputado federal, com certeza é um momento de tristeza, mas ele fica aqui com a força do legado do seu pai para continuar na luta. Eu quero dizer também, senhor presidente, que hoje celebramos o Dia do Jornalista. E mais do que uma data, celebramos também uma missão. Eu, que sou médico veterinário, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em ciência política e com muitos jornalistas que lá estávamos fazendo aquele curso de pós-graduação, eu reconheço aqui que o jornalismo é a ponte entre o fato e a sociedade. É o que transforma a informação em consciência, e consciência também em cidadania. Num tempo de ruído, velocidade e desinformação, o jornalista e o jornalismo sério é quem separa o que é verdade do que é versão. É quem não se curva à conveniência, é quem não se rende ao interesse, é quem mantém a coragem de perguntar, de investigar e, acima de tudo, de esclarecer. Porque sem imprensa livre não existe democracia forte. Portanto, quero aqui registrar o meu respeito a todos os profissionais que todos os dias enfrentam pressão, riscos e muitas vezes incompreensão, mas seguem firmes no compromisso com a verdade. E faço questão de dizer, a notícia pode até incomodar, mas o silêncio é sempre mais perigoso. Informar não é agradar,
é servir a sociedade. Quem tem compromisso com a verdade não teme a transparência. Jornalismo forte é sinônimo de povo bem informado, e povo bem informado decide sempre pelo melhor. O Brasil precisa de mais luz, não de mais sombra. E essa luz passa necessariamente pelo trabalho sério da imprensa. Hoje, portanto, não é apenas um dia de homenagem, é um dia de reafirmação. Reafirmação de que a liberdade de imprensa é inegociável. Reafirmação de que a verdade precisa continuar tendo voz. E reafirmação de que o jornalismo é e sempre será essencial para o futuro do nosso país. Então, portanto, aqui a todos os jornalistas, o meu respeito, reconhecimento e, acima de tudo, gratidão. Senhor presidente, eu quero dar como lido também aqui um pronunciamento que quero registrar e participar desse momento tão importante para o municipalismo de Mato Grosso, que foi a posse lá da Associação Mato Grossense de Municípios, do Emerson Máximo, o Maninho. Inclusive o senador Jaime lá esteve conosco e quero aqui, então, desejar a ele sabedoria e equilíbrio e muito sucesso nessa sua missão. Claro, registrando aqui também o grande trabalho do Léo Bortolin, que foi prefeito por 8 anos na cidade de Primavera do Leste e que também deixa a MM para um novo compromisso, uma nova missão, que é ser pré-candidato a deputado estadual lá do meu estado. Então, eu registro aqui o meu reconhecimento a todos que construíram a Associação Mato Grossense dos Municípios em uma das mais importantes associações do Brasil. E eu falo como vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Municipalismo. Por isso, dou como lido o pronunciamento para que fique aqui nos anais do nosso Senado da República. Muito obrigado. Senador Beto Faro, por 1 minuto, senador Jaime Campos. Quer fazer um Senhor registro? presidente, demais senadores e senadoras, só para registrar aqui a presença do deputado Antônio Tonheiro, um deputado estadual lá do Pará, se filiou na última semana ao Partido dos Trabalhadores, produtor rural, produtor de citros ali naquela região de Capitão Poço, junto com o Tiago, que é advogado da Prefeitura lá municipal de Capitão Poço, 2 importantes lideranças do PT naquela região, produtores que ajudam a desenvolver o Estado e fazem um trabalho brilhante naquela região de Capitão Poço, Garrafão, Irituia, Nova Esperança do Piriá. Recentemente, inclusive, a sobrinha do Tonheiro, que é a Fernanda Tonheiro, eleita prefeita de Capitão Poço com muitos votos, com uma esmagadora maioria dos votos daquele município, e faz um importante trabalho. Inclusive, recentemente, nós estivemos lá para o lançamento da construção do hospital regional, junto com o nosso governador Helder, lá no município. Então, fazer esse registro aqui da presença entre nós do deputado Antônio Tonheiro. E com a palavra agora, nosso senador Jaime Campos, do Mato Grosso, Wellington Fagundes, para o Mato Grosso de Jaime Campos. Depois o senador Hilder, próximo, Vossa Excelência. Senhoras e senhores senadores, me permita-se fazer uso da palavra agora e serei o mais rápido possível, mas eu quero também aqui registrar o meu pesar ao ilustre amigo, ex-procurador do meu governo, que foi o senhor Vadir Lacerda. Exemplo de pai, de avô, sobretudo de servidor público, que contribuiu muito no seu saber jurídico com o desenvolvimento também do Estado de Mato Grosso. De forma, eu quero registrar aqui meu pesar e dizer à família do senhor Vadir, muita força, muita garra e muita fé em Deus para, com certeza, continuar essa família bonita, que eu tive a primazia de conhecer toda a família e que deixou marcas indeléveis o senhor Vadir como procurador também e corregedor da nossa Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje
7 de abril, celebramos o Dia Mundial da Saúde, uma data que deve ir além da reflexão, mas nos convocar à ação. A saúde, há muito tempo, ocupa o topo das preocupações da população brasileira. E não é por acaso. O cidadão sente, o dia a dia, as fragilidades dos sistemas que ainda enfrenta problemas estruturais graves, recursos mal aplicados, gestão deficiente e dificuldades no acesso aos serviços essenciais. Atualmente, mais de 76% da nossa população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Isso revela a dimensão da responsabilidade que temos diante do povo brasileiro. Um estudo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal aponta que o Brasil sofre de um crônico subfinanciamento da saúde pública, especialmente quando comparado aos países mais desenvolvidos. Para alcançar um patamar médio de investimento, será necessário praticamente dobrar os gastos da saúde, passando de 9,1% para 19% do PIB. Isso não é apenas um dado técnico, senhor presidente, é um alerta. Precisamos enfrentar com seriedade a desigualdade na distribuição de médicos pelo país. O meu estado de Mato Grosso ainda sofre com a escassez de profissionais, sobretudo em regiões remotas. A ampliação de leito de UTI também é urgente. Não podemos aceitar que brasileiros continuem enfrentando filas e desassistências em momentos críticos. Outro ponto fundamental é a valorização dos profissionais da saúde. São homens e mulheres que sustentam o sistema, muitas vezes trabalhando em condições adversas. Por isso, eu reafirmo o meu apoio à PEC 19 de 2024, pautada para amanhã na CCJ, que trata do piso salarial dos enfermeiros, auxiliar técnicos de enfermagem, além da redução da jornada de trabalho desses profissionais. Trata-se de uma pauta justa, atual e inadiável. Mas, senhoras e senhores senadores, meu mandato tem dedicado especial atenção à destinação dos recursos aos municípios mato-grossenses, para que possam investir na melhoria do atendimento da saúde. São verbas que ajudam na compra de medicamentos, na manutenção das unidades de saúde e no custeio de programas e estratégias essenciais, como vacinação e controle de doenças, tudo voltado para o fortalecimento do SUS. Fortalecer a atenção básica é, sem dúvida, a forma mais inteligente, econômica de cuidar da população, sobretudo daqueles que mais dependem do poder público. Desde a pandemia da Covid-19, nosso sistema público de saúde passou por inúmeros desafios e provações. E sabemos que novas viroses e doenças infecciosas continuam surgindo, especialmente em ambientes com grandes circulações de pessoas. Pensando na segurança sanitária, informo a esta Casa que protocolei o projeto de lei para tornar obrigatório a oferta gratuita de álcool em gel em estabelecimentos públicos e privados, bem como nos serviços de transporte de todo o país. Mais do que medida simples, trata-se de uma política de prevenção. O incentivo ao uso do álcool gel representa responsabilidade, cuidado e compromisso com a saúde pública. Senhoras e senhores senadores, o Brasil não pode se conformar em ocupar posições inferiores quando o assunto é saúde. Temos capacidade, temos profissionais qualificados e temos um sistema que,
apesar das dificuldades, é referência em muitos aspectos. Mas é preciso avançar, senhor presidente. O Brasil precisa deixar de ser o patinho feio e se tornar exemplo de eficiência, de acesso, de qualidade, mas, sobretudo, de respeito à vida das pessoas. Concluindo, senhor presidente, eu tive a primazia, querido e estimado amigo, senador Hélio Fagundes, quando o governador do meu estado, mas puxando lá mais atrás, quando prefeito de Várzea Grande, no meu primeiro mandato, de 83 a 1988, uma das primeiras obras que eu realizei, como um sonho que eu tinha, se um dia fosse prefeito da minha cidade grande, era construir um hospital e um pronto-socorro. E por incrível que passaram, ou seja, passa o tempo, e esse mesmo hospital e pronto-socorro, que inaugurei em 13 de setembro de 1988, é o que está funcionando. Que, na minha visão, particularmente, duas coisas importantes. Primeiro é Deus, segundo é a vida. E nós temos que investir, com certeza, como bem disse, dobrar, se possível, o investimento na saúde pública. Na medida em que quem depende de serviço público, as pessoas mais humildes, os mais carentes, aquele cidadão que muitas das vezes não tem o dinheiro para pagar uma consulta ou para fazer uma pequena cirurgia num dos membros da sua família. Diante de tudo isso, quando assumi o governo, senador Edson, eu tive o privilégio de construir 16 hospitais em Mato Grosso. Dentre eles, o Hospital do Câncer da capital Cuiabá. Construí o Hospital do Sorriso, de Colídio, de Apiacás, de Brasnorte, de Peixoto da Azevedo e assim por diante. Sabe por quê? Porque eu vejo que muitas vezes o poder público não investe nem aquilo que é constitucional. Se você ver, a Constituição é muito bem clara nos investimentos, sobretudo na educação e na saúde. Em muitos estados, deturpa ou faz maquiagem na aplicação desse dinheiro. E com isso, quem paga a conta muito caro é o cidadão trabalhador do nosso estado. Por isso eu quero aqui, nessa oportunidade, como senador da República do meu querido Mato Grosso, reafirmar o meu compromisso de estar continuando, sempre continuar, dando apoio aos municípios mato-grossenses. Glória a Deus e aleluia. E eu quero aqui dizer que nos últimos dias, parte maior das minhas emendas orçamentárias encaminhei para as cidades mais pobres do meu estado. Recursos que com certeza têm salvado muitas vidas. E estamos agora construindo alguns hospitais também diante das emendas que eu encaminhei. Dentre eles, uma cidade chamada Comodoro, no longo da 364, divisa do Mato Grosso com o estado de Rondônia. O cidadão, para vir fazer um tratamento médico, precisava deslocar 600 quilômetros para fazer um tratamento de hemodiálise. Voltando no mesmo dia, praticamente o cidadão tem que fazer 2 ou 3 vezes por semana, e ali eu via a maior reivindicação da sociedade era ter um hospital. E eu acertei com o prefeito, destinei recursos e eu espero que no próximo ano que vem nós estaremos entregando um moderno hospital para a população de Comodoro. E assim eu tenho feito. E não arrependo nem um segundo sequer quando o prefeito me procura e eu destino emendas para a saúde da população mais pobre do Mato Grosso. Feito isso, eu quero aqui dizer ao povo mato-grossense que tenho na figura do senador Jaime Campos um aliado, sobretudo para levar os investimentos nas áreas mais carentes de Mato Grosso, como é a questão não só da saúde, da questão da educação, da segurança, mas particularmente também para o pequeno agricultor de Mato Grosso, que precisa de uma política pública decente, sobretudo com assistência técnica, recuperação das suas terras, para que ele possa viver dignamente. Portanto, meus amigos e minhas amigas, cumprimento todos os senhores e senhores senadores e que esse dia 7 de abril celebramos o Dia Mundial da Saúde. Senhor presidente, na verdade a campainha aqui, ela estourou aí. Estourou, disparou. Não foi falta de educação do presidente aqui não, Vossa Excelência, né? Com certeza. Eu sei que não é fazer isso comigo, não. Aqui. Eu gostaria, senhor presidente, de poder fazer a parte, permitir aqui o senador Jaime Campos, principalmente em relação ao falecimento do senhor Vadir Lacerda, doutor Vadir Lacerda, né? Um homem público que contribuiu extremamente com o Mato Grosso, e aí eu quero também fazer essa parte
sabendo do que foi Vadir Lacerda, né? À frente do Laios Clube e do Hospital Visão Laios. Ele deixou, então, um legado que vai muito mais além dos cargos. Deixou a marca de vida de milhares de pessoas. E eu registro que o Dr. Vadir Lacerda representava uma geração que entendia que servir é mais do que uma escolha, é uma missão. Portanto, quem dedica a vida ao cuidado do outro nunca parte desse compromisso e, principalmente aqui, da sua história de vida. O verdadeiro legado não está no que se acumula, mas no que se entrega. E há pessoas que passam pela vida e aquelas que permanecem na história. Portanto, Vossa Excelência registra aqui algo que vai ficar na memória e principalmente na história de Mato Grosso pela dedicação que foi Vadir Lacerda. Então eu faço aqui uma homenagem também a todos os familiares, a todos os amigos, porque reconhecemos, todos nós, o papel que foi o Dr. Vadir Lacerda, principalmente para cuidar da saúde, como Vossa Excelência vem falando aqui, como o seu compromisso como governador de construir vários hospitais. Estarmos aqui na luta do municipalismo, né? Porque muitas vezes criticam o parlamentar fazer uma emenda lá para a base, mas é que nós aqui estamos aqui e que representamos exatamente o sentimento daqueles que estão lá na ponta. Não é o burocrata do ar-condicionado dos ministérios. Então, acredito que defender o municipalismo é exatamente esse trabalho que estamos fazendo aqui no Senado, claro, mas no Congresso Nacional. Parabéns. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigado, senador Jaime. Com a palavra, o senador Wilder Moraes, por favor. Do Mato Grosso para o Goiás. O senador Wilder, que assume, que com certeza é o nosso também pré-candidato a governador de Goiás, e quem sabe Mato Grosso e Goiás tenhamos 2 governadores do PL juntos, para trabalhar pelos 2 estados. Só com o Rio Araguaia nos unindo, acima de tudo. Ele tem que levar o barco dele lá para o Mato Grosso, lá para o Goiás depois. Isso seria bom para o Mato Grosso e muito bom para o estado de Goiás. Essa parceria dos 2 estados, que se une não só para o Rio Araguaia, mas também pela economia, pelo agronegócio, pela mineração e tantas outras atividades econômicas, que eu faço votos que a Vossa Excelência seja também o nosso governador para o PL do Mato Grosso. Senhor presidente, senhoras senadores, senadoras, cidadãos que nos acompanham pela Rádio Senado e nos assiste pela TV Senado. Eu subo a essa tribuna para registrar e parabenizar o cooperativismo dos produtores rurais de Goiás, e a comigo pela realização da 23ª edição da Tecnoshow, segundo o maior evento tecnológico do agronegócio do Brasil. Esse ano a feira acontece do dia 6 ao dia 10 de abril no Centro Tecnológico Comigo, em Rio Verde, uma área de 130 hectares dedicada a experimentos do agronegócio, e a feira ocupa 65 desses hectares. Senhor presidente, quando o campo se une à tecnologia, o Brasil prospera. A Tecnoshow deste ano espera atrair cerca de 140 mil visitantes, quase 700 expositores e mais de 100 palestras e um volume de 3 mil máquinas e equipamentos em exibição. Só a edição do ano passado gerou mais de 12 mil empregos diretos e indiretos. A movimentação financeira estimada para a edição desse ano demonstra a força do setor agropecuário goiano. Serão estimados comercialização na ordem de 10 bilhões de reais. Rio Verde se tornou um grande polo do agronegócio. Negócios não só do campo, mas também de diversos setores que se desenvolveram graças ao produto e à riqueza que vem do campo. Graças ao agronegócio, o Rio Verde teve um forte ciclo de expansão urbana. Os imóveis valorizaram, a população cresceu em uma década mais 30% acima da média nacional.
O agronegócio é a força motriz que tira o país da crise. Faz mais para o Brasil do que os brasileiros imaginam. O agro é a riqueza que vem da terra, que impulsiona a inovação científica, as novas universidades e os centros de pesquisa. Une o campo e a cidade, promove a modernização e a competitividade do setor. Mas, presidente, o tamanho da feira reflete o tamanho do setor no Brasil, mas também reflete o tamanho dos desafios enfrentados pelos produtores. A logística complicada, estradas precárias, burocracia e alto custo de produção comprometem a competitividade do setor. Incertezas internacionais e a variação dos custos dos insumos básicos, como combustíveis, fertilizantes, torna a jornada do produtor cada vez mais uma odisseia. O Executivo Federal atrapalha ao adotar medidas que ampliam a insegurança regulatória, aumenta os custos e reduz a competitividade internacional do agronegócio brasileiro. Em 2025, batemos um recorde vergonhoso de 1.990 pedidos de recuperação judiciais no agro, um aumento de 56,4% de um ano para o outro. Mato Grosso e Goiás, aqui do nosso senador Wellington Fagundes, lidera essa lista vexatória. Senhoras e senhores senadores, quase ninguém percebe, mas o produtor rural não é um empresário ou empreendedor comum. O produtor rural vem de famílias de produtores, carrega a tradição centenária e herdeiro de uma cultura da qual o Brasil inteiro depende para viver. O país depende do produtor rural, mas o produtor rural está sempre desamparado. Senhor presidente, abro aspas, defender o campo é garantir o futuro do Brasil, fecha aspas. Como a nação precisa estar disposta a investir na segurança do agronegócio. É preciso unir esforço e ampliar medidas que fortaleçam os nossos produtores, promovendo a integração entre tecnologia, infraestrutura e sustentabilidade. Que a Tecnoshow desse ano sirva de exemplo, de inspiração e resiliência para que o agronegócio brasileiro continue sendo a alavanca do desenvolvimento social e econômico. Como goiano e senador por Goiás, todos os anos faço questão de estar presente para prestigiar de perto essa grande potência que é o agronegócio do nosso estado de Goiás. E quero aqui também convidar todos os senadores e também a população do nosso Brasil inteiro, não só ligado ao agronegócio, mas também ligado à tecnologia, para que possa visitar a Tecnoshow, que começou na segunda-feira e que vai até o dia 10, que com certeza será de grande valia para a nossa economia e para o agronegócio do nosso Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Hilder. Próximo inscrito, senador Magno Malta, por favor. Você não vai falar agora, não? Não, não sei. Senhor presidente, serei rápido nos registros que vou fazer, até porque eu falarei amanhã. Mas eu quero registrar, eu protocolei na mesa, senhor presidente, um requerimento que é um voto de pesar pelo passamento, falecimento do pastor Eliú Faria, ex-presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Morreu aos 98 anos de idade. Ocorreu no dia 4 de abril de 2006. O pastor Eliú, eu tenho uma história de vida com ele, uma história vivida também com ele. Um homem defensor de valores, de princípios, um pregador, um homem que viveu para servir a Deus, um homem que viveu para acolher os amigos, para abraçar até aqueles que se fazem inimigos de Deus, porque é um pregador da palavra. E esse voto de pesar, senhor presidente, eu sei que a família perde, nós perdemos, e a dor que fica de tudo isso é a separação. Quando perdemos alguém, nós sofremos a dor da separação. Mas a Bíblia fala de homens dos quais o mundo não era digno. E o pastor Eliú é um desses homens
dos quais o mundo não era digno. Quero fazer esse registro, está protocolado na mesa, para que dê ciência à família, senador Wilder, que está presidindo nesse momento, essa nota de falecimento em condolências à família do pastor Eliú. Senhor presidente, nós estamos trabalhando, quero fazer o registro, a frente parlamentar em defesa dos psicólogos cristãos. Nós somos a maior nação cristã do mundo. O Brasil é uma nação de católicos, uma nação de espíritas, uma nação de evangélicos. Nós não podemos, senhor presidente, admitir que psicólogos, homens e mulheres, Deus criou macho e fêmea, homens e mulheres que optaram na sua vocação, no seu sacerdócio, por passar 5 anos numa faculdade, ou 7, ou 10, alguns têm doutorado, outros continuam estudando, continuam lendo, e que se eles sejam proibidos, senador Wilder, e Vossa Excelência faz parte dessa frente conosco, de dizer que são cristãos. Doutor fulano de tal, psicólogo, ele é proibido de dizer que ele é católico, ele é proibido de dizer que ele é evangélico, que ele é cristão, ou que ele é espírita. Ora, isso é uma afronta. Nós perdemos o nosso Estado democrático de direito. E isso é uma afronta. Isso é, tão somente, senhor presidente, uma armação, novamente, um ataque ao direito de crença no Brasil. Isso é perseguição religiosa. Então, o indivíduo que se declara cristão, como psicólogo, ele corre o risco, então, de que o Conselho Nacional de Psicologia possa bani-lo, como já tentou fazer com a psicóloga doutora Marisa Lobo, que há 16 anos responde processos, e está no Supremo já com o voto de Alexandre de Moraes, e ele, de uma forma muito inteligente, senador Wilder, no voto dele, ele disse que o Estado é laico. Ora, senhor Alexandre de Moraes, se o Estado é laico, você pode ser um psicólogo de confissão de matriz africana? Pode, sim, claro. Você pode ser da Umbanda? Sim, claro. Você pode ser evangélico? Claro. Você pode ser espírita? Pode ser católico? Sim, claro. Não. Se você é cristão, você vai ser jogado lá dentro do crime de racismo, como essa história babaca que eles inventaram agora. O que é misoginia? É querer matar uma mulher, espancá-la, fazê-la sofrer, imprimir sofrimento, matá-la. Isso é misoginia. Agora, essa casa votou uma barbaridade, então as mulheres não vão arrumar mais emprego, porque o patrão terá medo de dizer, olha, essas camisas que estão arrumadas aqui nesse armário, deveria estar nesse outro aqui. Eu já pedi você 2 vezes que não fizesse dessa forma, pronto. Ele é misógino. Ele vai querer contratar? Não vai. E pior, se já fosse uma lei, demitir agora é misoginia. Olha o que estão criando. Eles estão buscando um nicho eleitoral e criminalizando todas as coisas. O que nós temos visto na internet é uma barbaridade. E amanhã eu quero falar sobre esse assunto. Nós precisamos proteger o patrimônio cultural daquilo que se fala no Brasil há anos. E agora está criminalizado. Está criminalizado. E nós precisamos enfrentar isso de frente. Essa frente vai ser uma frente com proposições, condições, valentia para discutir. Vai ser uma frente que será formada e terá um corpo que vai viajar esse Brasil, fazendo palestras e audiências públicas para tratar com esse exército de psicólogos. Agora, quem sonha em fazer psicologia, eu tenho uma filha. A minha filha mais nova se formou o ano passado. Mas ela tem que ficar quietinha. Se disser que é evangélica, vai dar ruim para ela. E se disser que é filha de Magno Malta, piorou.
Vai dar ruim? Vai dar ruim. Eu estou avisando que vai dar ruim. Para o Conselho Federal de Psicologia, vai dar ruim para vocês. Esquerdistas, ideias comunistas, relativizando o crime, relativizando a moralidade. A moralidade de hoje não é nada mais, nada menos do que a velha imoralidade. Então nós vamos enfrentar. E graças a Deus tem se levantado um grande exército de psicólogos e psicólogas que estão amedrontados no Brasil. Lá no seu estado, em Goiás, eu tenho recebido de lá, senador Wilder, assim dizendo, graças a Deus por essa frente, Heisen. Graças a Deus do seu estado, porque foi do estado do Heisen que um grupo de psicólogas e psicólogos, na época da CPI, da pedofilia, criaram o chamado depoimento sem dano. Veio do seu estado. O depoimento sem dano hoje, uma criança abusada, ela era revitimizada por 11 vezes, ela teria que dar depoimento 11 vezes, a contar a partir da denúncia. Era ouvido pelo delegado, depois era ouvido pelo promotor, depois era ouvido de novo, depois, quando pegava o vagabundo, era ouvido de novo. E o depoimento sem dano, uma vez só. E a CPI da pedofilia só chegou onde chegou. As leis que foram feitas por nós, que eu tive o prazer de ser autor da CPI da pedofilia, eu quero agradecer lá o pessoal do seu estado, Heisen. Agradecer a doutora Tatiana Heisen, doutora Tatiana Heitzer, é quase teu nome, que foi a psicóloga que fez os depoimentos sem dano aqui na CPI da pedofilia, que o país conhece, onde nós descortinamos esse crime e revelamos essa barbaridade para o Brasil. Então, os psicólogos do Brasil não poderão, de maneira nenhuma, essa é a armação, essa é a farsa que já tem o voto de Alexandre de Moraes. Um sujeito absolutamente desmoralizado, não tem condição de julgar ninguém, um lobista de capa preta, que já deveria ter sido impeachmentado. E não é impeachmentado porque essa casa, o Senado da República, ajudou a engordar esse monstro. Esse polvo, esse monstro que aí está. Não vou nem ofender esse fruto do mar, que é um povo de muitas pernas, um homem milionário, de muitos imóveis, um milionário a serviço de um banqueiro de Araque, ladrão de dinheiro de aposentado, o senhor Vocaro, Banco Master, onde está todo mundo misturado e melado. Essa casa tem culpa. No caso de Alexandre de Moraes, no caso de Toffoli, no caso de Gilmar, no falatório, na verborragia de Gilmar e na verborragia dele, ele fala verdades. Não existiria Lula, não existiria sem o STF. É verdade, soltaram um bandido para colocar na cadeia. Jair Bolsonaro está preso. Que prisão domiciliar é essa, senador Wilder? O Roger Abdulmecir, esse descarado, vagabundo, estuprador de 40 mulheres, prisão domiciliar para esse neném. O Collor está de prisão domiciliar. Os ladrões da Lava Jato ficaram de prisão domiciliar, com a tornozeleira nas suas piscinas. Agora uma prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro, tem polícia dentro de casa. A partir de uma delação mentirosa que nunca foi delação. Eu pergunto, Vossa Excelência, o que é delação? Delação é quando o sujeito reconhece o crime dele. Vocaro quer delatar. O que é que ele quer falar? Ele quer falar dos crimes dele e de quem estava envolvido com ele. Maurício Sige fez delação? Não. Ele falou dos crimes dele? Não. Ele não falou dos crimes dele. Ele criou uma narrativa, citou pessoas e lugares, mas não falou dos crimes dele. Não foi delação. Foi um ato de um X9. Não é delator. Eu acho até que os delatores que já fizeram delação, devolveram dinheiro, foram presos, vocês deveriam se sentir ofendidos com a delação de ser chamado de delator, porque ele não é. Ele é X9. Jair Bolsonaro está preso por uma narrativa, por um conluio que pisou na Constituição. Mentirosa, e aprisionaram um homem honesto, valente, decente, e tem um negócio mais. Vão ter que engolir o primogênito dele.
vão ter que engolir Flávio Bolsonaro, vão ter que engolir. E as pautas continuam as mesmas. Senador Wilder, Vossa Excelência, que é pré-candidato ao governo, as nossas pautas serão as mesmas. Tudo começa com o nascituro. A vida de um homem, os seus propósitos, começa com o nascituro. Por que que eu sou conservador e sou de direita? Porque eu creio no nascituro. Porque se não fosse o nascituro, eu não estaria falando aqui. Eu nasci, eu fui gestado, fui gerado e nasci de uma mulher. Nós continuaremos combatendo o aborto. E se Deus quiser, com muita força, agora, a partir de 2027, a ideologia de gênero com muita força, pedófilo, com fé em Deus, nós vamos aprovar a prisão perpétua, porque o povo quer, para esse tipo de desgraçado, violentador de criança, matador de sonhos. Continuaremos com as nossas pautas contra as drogas, contra estuprador, miseráveis. Nós temos hoje aí um insano, um senil, que abre a boca e diz que é contra, que o homem não pode bater em mulher. E em dia de jogo, aumenta o número de feminicídio, de homens que espancam mulheres. Olha, se quer espancar mulher, diz Lula, vai espancar longe de casa. Por quê? Longe de casa pode, a não ser que seja corintiano. Aí pode. O filho dele bate na mulher, não acontece nada. E agora, uma paca, um animal da nossa fauna, um animal silvestre. Está proibido. Está proibido matar uma tartaruga. Você pega 5 anos se você pisar num ovo de tartaruga e quebrar e matar a tartaruguinha. Mas é um país que quer aprovar o aborto. Eu vou pegar a lei e já mandei emendar para que a gente possa votar aqui, Heisen e Wilder. Toda vez que eu falar ao senador Wilder, eu quero pedir o câmera para cortar no rosto dele e do Heisen, por favor, que eu estou debatendo. Nós vamos emendar para que uma criança no útero da mãe tenha o mesmo direito que uma tartaruga no Brasil. E o Lula comeu uma paca. E eu que achei que ele só gostava de anta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Magno Malta. Eu convido para a tribuna, pela ordem, o senador Luiz Carlos Reis, com a palavra. Senhor presidente, senador Wilder, senador Magno, só para complementar o que Vossa Excelência falou, eu tenho dito no estado onde eu ando que o Bolsonaro está preso e não é bandido. Está preso porque ele ganha a eleição solto e elege governadores, Wilder, no teu caso, senadores, deputados estaduais e federais. Ajudam uma máquina inteira no Brasil. Essa é a razão que armaram um golpe de Estado que não deu. Golpe houve em 64, onde as Forças Armadas de Minas Gerais vieram para o Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Lacerda, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, Ademar de Barros, São Paulo, milhões de pessoas foram nas ruas. A Globo dizia isso aí, é o que o povo queria. O que fizeram agora? Não tinha golpe nenhum. Criaram uma narrativa que não houve golpe. Então, o Bolsonaro está preso para não poder ajudar os nossos candidatos a ganhar a eleição. E também aproveitando... Me concede uma parte, senador, eu falei muito, mas Vossa Excelência falou que ele está preso para não ajudar. Só que eles... É verdade que a Bíblia diz que o Satanás cega o entendimento dos homens. E Satanás cegou o entendimento deles. Essa palavra, esse sobrenome, Bolsonaro, foi Deus que ungiu. Bolsonaro calado, vale mais do que todos eles de boca aberta. Vi alguns colegas falar sobre saúde. Vou fazer algumas menções aqui, senador Wilder, senador Magno Malta. Eu participei da CPI do Covid e vi o que o Bolsonaro fez naquele instante. Repasse para os estados e municípios
224 bilhões de reais. Perda para os estados e municípios, perda de FPM, Fundo de Participação dos Estados e perda de ICMS também, medicamentos, 94 bilhões. Auxílio aos hospitais e vacina de Covid, senador Hilder. Disseram que era negacionista. Foram compradas em torno de 389 milhões de doses de vacina. No mínimo 2 para cada brasileiro. Eu vi propaganda do Flávio Dino fazendo campanha no Maranhão com as vacinas do Bolsonaro, se fosse vacina dele. Nem pudor tinha para fazer o que fez. Portanto, aqui está o recurso. 733 bilhões de reais foram gastos para as prefeituras, para os hospitais, para a saúde da população brasileira. Um fato que nós estamos trabalhando, e foi mencionado anteriormente aqui pela senadora Tereza Cristina, com relação ao endividamento. Nós precisamos fazer essa solução. Sou plantador de arroz, Hilder, no meu estado do Rio Grande do Sul, e eu e meus colegas, esse ano, estamos vendendo arroz a 55, 50, 60 reais, custo 70, 80 reais. Precisamos resolver esse impasse. Os produtores faturaram em 2025, 24, 16 bilhões de reais. Esse ano, 11 bi. O custo é maior e o preço é bem menor. Portanto, precisamos de uma negociação. A soja do vosso estado, Goiás, dos demais estados brasileiros, a média 65, 70, 75 sacos por hectare. No Rio Grande do Sul, esse ano, melhor que os outros, 42, 43 sacos. Portanto, o Rally da Soja mostrou a pior média do Brasil. E também na soja nós não conseguimos pagar as contas. Leite, então, nem se fala. Portanto, precisamos acertar essa negociação. Já falava com o ministro Favaro, que saiu, e o ministro André de Paulo vai nos receber amanhã. Da mesma forma, o Guilherme Campos na agricultura, o Guilherme Melo na fazenda, para que nós possamos fazer o projeto que acertamos com o presidente Sacado da Vila Alcolumbre, com o senador Renan Calheiros, para ver como é que nós possamos fazer uma securitização para os produtores que precisam fazer isso. Então, esse é o nosso empenho nesse instante, para resolver esse impasse. E, quem sabe, não é uma negociação como nós fizemos, uma securitização, emissão de títulos. E os produtores podem honrar seus compromissos. Portanto, é o recado que eu deixo. Estamos empenhados para resolver esse impasse da agricultura gaúcha e brasileira. Muitos estados precisam de solução. Nós tivemos 4 anos de seca, 1 ano de enchente, e esse ano, novamente, as safras não são boas. Obrigado, senhor presidente. Senhor Reis, só para senador Reis, como eu disse no meu discurso anterior também, o número de pedidos de recuperação judiciais do ano passado, do estado de Goiás e do Mato Grosso, que foram muito elevados. E que também a gente tem todo esse relato, como eu convidei agora para a feira da Tecnoshow, amanhã nós vamos estar com grandes produtores, exatamente discutindo também o que aconteceu no estado de Goiás, que também não tem essa porcentagem igual aconteceu no Rio Grande do Sul, mas também o lamento dos produtores do estado de Goiás. Custos altos, em função da crise agora da guerra do Irã, dos fertilizantes, dos combustíveis, os custos foram à estratosfera e os preços não reagem na mesma proporção. Isso é Brasil inteiro. Perfeitamente. Não tendo mais ninguém para... A presidência informa aos senhores, senadores e senadoras, que estão convocados as seguintes sessões para amanhã, quarta-feira, a sessão solene do Congresso Nacional às 10 horas, destinada à comemoração do Dia Mundial da Saúde e o lançamento do Vademecum da Saúde 2026, e a sessão deliberativa ordinária para as 14 horas, destinada à liberação de indicados a embaixadores. Cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento.
boa noite. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a autorização para profissionais para residentes na área de saúde dividirem os 30 dias de repouso anual em períodos menores. Para o médico residente, serão períodos de no mínimo 10 dias cada, mas para os residentes das outras áreas de saúde, essa forma de fracionamento será regulada posteriormente. Atualmente, a lei determina que as férias sejam de 30 dias consecutivos. E o plenário do Senado aprovou também o reconhecimento do estágio realizado por estudantes como experiência profissional. Esse período de estágio também poderá contar pontos para concurso público, também a partir de uma regulamentação futura. O Brasil registrou cerca de 1,5 milhão de estagiários em atividade entre 2022 e 2023, distribuídos entre os níveis médio, técnico e superior. De acordo com os dados da Associação Brasileira do Estágio, eles são, em sua maioria, jovens, entre 18 e 24 anos, exatamente a faixa da população que apresenta os maiores índices de desocupação no país. Segundo o IBGE, em 2023, essa faixa etária registrou uma taxa de desemprego de 18%, mais que o dobro da média nacional. Então, esse projeto, ele serve para fazer com que o estágio seja valorizado, porque nesse momento ele surge como a principal porta de entrada para o mercado de trabalho. O presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, informou durante a sessão plenária que amanhã, quarta-feira, a sessão será dedicada à votação dos 18 embaixadores que estão pendentes de aprovação pelo Senado Federal. Por isso, a ordem do dia, que é a parte deliberativa da sessão plenária, que normalmente começa às 16 horas, vai ter início um pouco mais cedo, às 15 horas, para que possam ser votados todos esses 18 embaixadores que estão pendentes de aprovação. Durante também a sessão plenária e um pouquinho antes de começar a sessão, o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, informou que a CPI não será prorrogada. E o relatório ele deve ser analisado, votado no próximo dia 14, na próxima terça-feira, então, CPI do crime organizado. E agora, nesse exato momento, aqui no Senado Federal, está acontecendo a posse do Conselho Superior do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, criado pela reforma tributária. Está acontecendo a posse do presidente, César Mendes de Oliveira, e do primeiro vice-presidente, Luiz Felipe Vidal, e do segundo vice-presidente, Luiz Cláudio Gomes. Lembrando que o Comitê Gestor foi criado pela reforma tributária e vai coordenar e harmonizar o novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir o ICMS estadual e o ISS, o Imposto Municipal. Esse colegiado, esse comitê gestor, ele será composto por 54 representantes, sendo 27 dos estados e do Distrito Federal e os outros 27, então, dos municípios. Essas são as principais notícias aqui do Senado Federal. Agora, na parte da tarde, você acompanha outras informações a qualquer momento pela nossa internet e daqui a pouquinho, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Até lá! Patrícia Madri, a fase de testes da reforma tributária começou. O que os empresários devem fazer a partir desse momento? A partir desse momento, os empresários precisam olhar para a sua operação e entender o impacto tributário. É um momento de estratégia e de planejamento fiscal. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é
a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de, além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele, e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos. Reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei.
De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha, mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história, ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco.
Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Hoje em dia tem muita coisa que parece real, mas na verdade não é. Vídeos artificiais, falas tiradas de contexto, cortes enganosos. Os conteúdos mentirosos tentam ao máximo imitar a realidade para parecer confiáveis. Em uma simples visita às redes sociais, você vai encontrar milhares de conteúdos que imitam o formato de notícias reais, com manchetes convincentes, imagens editadas e criações de inteligência artificial. Isso é tão comum que quase 90% dos brasileiros admitem já ter acreditado em fake news. E não há por que ter vergonha disso. Cair em fake news não é problema. O problema é produzi-las e compartilhá-las intencionalmente. Por isso, mesmo que algo pareça real, mas soe estranho, pesquise um pouco mais. Repare nos gestos, movimentos faciais e tom de voz. Se algo parecer artificial, desconfie. Veja outras fontes e confirme as informações daquilo que você recebe antes de compartilhar. A verdade nem sempre é a notícia mais chamativa, mas é sempre a mais importante. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Meu nome é Mariana Pamplona. Não tenho sobrenome materno em Havelberg porque meus pais tinham medo de que no futuro eu pudesse sofrer algum tipo de represália do regime militar. Nessas fotos, estou no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo, visitando o túmulo da minha tia Yara, cuja história me acompanha desde antes do meu nascimento. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros. Como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência.
Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. Né? A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Sessão plenária, nesta quarta, 16h, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, e
Se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. Boa noite. Hoje é terça-feira, 7 de abril, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje um projeto que reconhece o estágio feito por estudantes como experiência profissional e outro projeto que permite que médicos residentes dividam os seus 30 dias de férias anuais em períodos menores. Os dois projetos seguem para a sanção. O plenário do Senado aprovou o reconhecimento do estágio realizado por estudantes como experiência profissional. E esse período de estágio também poderá contar pontos para concurso público, a partir de regulamentação futura. O Brasil registrou cerca de 1,5 milhão de estagiários em atividade entre 2022 e 2023, distribuídos entre os níveis médio, técnico e superior. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Estágio, eles são, em sua maioria, jovens entre 18 e 24 anos, exatamente a faixa da população que apresenta os maiores índices de desocupação no país. Segundo o IBGE, em 2023, essa faixa etária registrou uma taxa de desemprego de 18%, mais que o dobro da média nacional, que foi de 8,8% no mesmo período. Os estudos sobre juventude e mercado de trabalho mostram que esse grupo passa por um ciclo muito desfavorável. Não consegue o primeiro emprego por falta de experiência e, sem possibilidade de atuação, fica fora do mercado de trabalho. Nesse ponto, então, o estágio surge como principal porta de entrada para esse mundo do trabalho. Os senadores também aprovaram a autorização para profissionais em residência na área de saúde dividirem os 30 dias de repouso anual em períodos menores. Para o médico residente, serão períodos de no mínimo 10 dias cada. Os residentes das outras áreas de saúde terão a forma de fracionamento definida em regulamento posterior. Atualmente, a lei determina que as férias sejam de 30 dias consecutivos. É uma medida extremamente sensata e atinge um objetivo de otimização do seu aprendizado, porque a partir do momento que você, residente em cirurgia geral, está aprendendo a operar, senador Jaime Campos, e aí você, dali a pouco, você já com aquele pique, entrando numa cirurgia atrás da outra, dali a pouco você entra de férias, fica 30 dias sem pegar num bisturi, sem pegar nas pinças cirúrgicas. Você regride, é uma coisa natural. Ao passo que se você puder fracionar suas férias, que é o descanso merecido, ainda mais para um residente que reside dentro do hospital, no serviço que ele atua, você vai conseguir, de uma forma bem equilibrada, colocar o seu descanso para ser exercitado sem perder o tempo do seu aprendizado. O secretário nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, disse à CPI do crime organizado que é preciso oferecer trabalho aos presos para evitar que sejam atraídos pelas facções criminosas. O ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, faltou ao depoimento. A expectativa era ouvir nesta terça-feira o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele foi convocado pela CPI, mas uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, transformou em facultativo o comparecimento dele. Mais uma vez, senadores da comissão criticaram as decisões do Supremo que têm prejudicado os trabalhos da CPI. O presidente da comissão, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, disse que a advocacia do Senado está recorrendo de todas as decisões. A gente aprova que numa comissão parlamentar de inquérito, oitiva de testemunha, o Supremo vem e fala: a testemunha não é obrigada a comparecer.
Convocação não é obrigado a comparecer. Transferência de sigilo não é obrigado, invalida e não vai fornecer. Olha, então não quer que se apure? Por que não quer que se apure? O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, lembrou que a CPI tocou em assuntos sensíveis. É importante a presença do ex-governador Ibanez para que ele possa esclarecer, novamente, a questão da política de segurança pública no combate a facções, mas também o envolvimento nele no escândalo do Master BRB. Até porque as notícias vão se avolumando e preocupam o cidadão do Brasil todo, mas especialmente do Distrito Federal, coisas como a notícia de que mesmo após a constatação de que as carteiras de crédito eram fraudulentas, se fez a aquisição de mais de 20 bilhões em créditos podres do Banco Master. Então, assim, não adianta tentar tapar o sol com a peneira. A comissão ouviu o secretário nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, sobre as ações adotadas pelo Senapem para enfrentar o domínio das organizações criminosas dentro dos presídios. Hoje, segundo ele, existem mais de 80 facções criminosas atuando no país, especialmente dentro dos presídios, e 555 líderes cumprem pena em presídios federais. Ele reconheceu que é um desafio manter o isolamento dessas lideranças. De fato, a comunicação continua existindo. E ao longo dos últimos anos, pelo menos os últimos 5 anos, a gente fortaleceu as garantias da advocacia de uma forma bastante robusta e isso gerou quase que bunkers para a atuação de crime organizado quando você tem um desvio de conduta por conta de alguém da carreira. Queria ver sua análise com relação a esses pontos no viés do isolamento de lideranças. Eu consigo fazer esse isolamento quando tenho acesso ao advogado de família? Não há isolamento de liderança. Eu não estou me referindo aos 97% dos presos comuns. Estou me referindo às lideranças. Não há isolamento completo perfeito se não há monitoramento integral de todos os ambientes da unidade penal. E de todos os ambientes eu me refiro, inclusive, aos parlatórios de atendimentos feitos por advogados, seja por áudio, seja por vídeo. Não há. O secretário André Garcia argumentou que não se combate a criminalidade sem controle do sistema penitenciário e defendeu que o preso tem que trabalhar e estudar. A gente tem que ocupar um espaço hoje ocioso. Esse espaço ocioso ele é ocupado pelas facções. Mas esse espaço ocioso ele precisa ser ocupado por intensa atividade laboral. Tem que colocar esses presos para trabalhar. Vamos dizer no jargão popular. Preso tem que trabalhar. Preso tem que estudar, tem que ser capacitado. Ele apontou que o Senapem tem investido em equipamentos para melhorar a inteligência penitenciária em todos os estados, mas ressaltou que o orçamento vem diminuindo nos últimos anos. Dos 2 bilhões lá em 2015, nós chegamos em 2023 a algo em torno de 600 milhões de reais. Em 2024, é bom destacar que, a despeito disso, se executa bastante o orçamento. Assim, o orçamento da União, a Senapem executou em 2023 99,11% do orçamento. Assim como em 2024, 98%, ano passado eu executei 99,76% do que me foi oferecido. O relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, explicou hoje em plenário por que solicitou a prorrogação dos trabalhos da comissão. Segundo o senador, é preciso concluir o retrato da criminalidade no Brasil e investigar o envolvimento de ministros da Suprema Corte com o caso do Banco Master. Nós temos nessa comissão parlamentar de inquérito fatos de alta gravidade. Nós temos, ao mesmo tempo, a criminalidade violenta ocupando o território brasileiro, cada vez mais expulsando, dominando, constrangendo brasileiros e brasileiras. E temos aqui, nos escritórios, gabinetes de Brasília, na Faria Lima, em todos os centros onde se tem recurso e poder, a infiltração pela corrupção. O caso do Banco Master representa, presidente Davi Alcolumbre, seguramente o maior escândalo financeiro da história desse país.
e seguramente o caso mais didático de infiltração pela corrupção nos poderes da República. Esse país, esse Senado, esse plenário, o tapete azul, em mais de 200 anos, nunca apreciou a conduta de ministros da Suprema Corte. E já passou do tempo de fazer essa apreciação. E o que a CPI já demonstrou claramente? Os dados formais, oficiais. A existência de vínculos, de relacionamentos de ministros com esse grupo criminoso. Porque o Banco Master não era um banco, era uma organização criminosa. Este é o tamanho do problema e esta é a razão pela qual se solicitou um prazo de mais 60 dias para a continuidade dos trabalhos, para concluir o retrato da criminalidade violenta no Brasil, o retrato das falhas e dos sucessos no Estado brasileiro no combate à criminalidade, mas desistir não está no cardápio. Nós já temos judicializado o pedido da CPI específica do Banco Master, com 53 assinaturas, e está pendente de despacho do ministro Cássio. E irá para lá, brevemente, nas próximas semanas, o pedido de instalação da CPI específica para apurar o envolvimento de ministros da Suprema Corte com a organização criminosa materializada pelo Banco Master. A Comissão de Segurança Pública aprovou hoje um projeto que permite o monitoramento das conversas durante as visitas a presos suspeitos de envolvimento com organizações criminosas. Esse projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o texto aprovado na Comissão de Segurança Pública, as visitas a presos suspeitos de envolvimento com organizações criminosas devem ser monitoradas com a captação de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, incluindo as conversas com os advogados. O projeto de lei em análise constitui um importante aprimoramento da legislação penal brasileira. Permitir, em situações específicas, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos durante visitas e entrevistas possibilitará às autoridades penitenciárias o monitoramento mais eficaz das interações entre detentos e visitantes, impedindo que presos recebam ou transmitam informações para fora dos presídios por meio de bilhetes, gestos ou códigos. O objetivo da proposta é facilitar a investigação dos crimes cometidos por organizações criminosas, especialmente quando advogados estejam envolvidos em atividades ilícitas, e garantir que advogados que atuem de forma criminosa não fiquem imunes à investigação e à punição. O Brasil inteiro sabe que o crime organizado continua dentro dos presídios comandando o crime lá fora. Quantas vezes nós já fomos pegos, eles incendiando de uma vez só vários ônibus, fazendo uma série de ações lá de dentro, inclusive protegidos dentro da cadeia e continuando a fazer o crime lá de fora. E nós todos sabemos, o Brasil inteiro sabe, que para isso eles se utilizam dessa inviolabilidade da visita, muitas vezes, do seu próprio advogado. Com a redação mais restritiva, a medida atingirá apenas os advogados sobre os quais recai a fundada suspeita de utilizar o sigilo profissional para perpetrar infrações penais. Regime escolar especial é quando o estudante não pode ir às aulas por problemas de saúde ou por estar no final da gravidez, no período pós-parto ou amamentando. Novas regras sobre isso foram aprovadas hoje em turno suplementar pela Comissão de Educação do Senado e seguem agora para a votação na Câmara dos Deputados. O regime escolar especial garante tratamento diferenciado a estudantes de qualquer nível de ensino que, por motivo de saúde ou por estarem no fim da gravidez, no pós-parto ou em período de amamentação, até que o bebê complete 6 meses de idade, fiquem impossibilitados de frequentar as aulas por um longo período. O projeto de lei que trata do tema foi aprovado em turno suplementar pela Comissão de Educação. A proposta estabelece que o aluno deverá apresentar um relatório médico à instituição de ensino que definirá as datas de início e término do regime especial. Provas ou exames finais poderão ser realizadas de modo não presencial, exceto se comprovada a possibilidade de comparecimento à instituição. O projeto agora segue para análise da Câmara dos Deputados. O senador Renan Filho vai ser o relator da medida provisória que permite a renovação automática para bons condutores e oficializa a carteira de motorista digital.
Ele foi designado na reunião de hoje da comissão mista que vai analisar o texto, logo depois da eleição do deputado Luciano Amaral para presidente e do senador Doutor Irã para vice. Uma proposta de emenda à Constituição na pauta da Comissão de Constituição e Justiça acaba com a aposentadoria compulsória como punição para juízes, militares e Ministério Público. Hoje, os senadores fizeram uma audiência pública para debater a proposta e avaliar alterações. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, quando era senador. A PEC, apresentada em fevereiro de 2024, veda a aposentadoria compulsória como sanção para juízes, militares e membros do Ministério Público e estabelece que a penalidade para faltas graves deve ser a perda do cargo. O texto em análise também acaba com a vitaliciedade. Mas, de acordo com os representantes dos magistrados e do Ministério Público, a perda do cargo já é prevista na legislação. Pode ser uma ação penal cuja pena importe na perda do cargo, pode ser uma ação específica para a perda do cargo, mas já existe a perda do cargo. Então, essa história de que a aposentadoria é a pena mais grave que se aplica ao magistrado não é verdade. A gente já tem a perda do cargo como sanção prevista para a magistratura e para o Ministério Público. A vitaliciedade, ela está para o magistrado como a liberdade de fala, manifestação livre está para o deputado, como a liberdade de imprensa está para o jornalista. A vitaliciedade é a garantia de que um magistrado pode julgar uma ação independentemente de pressões políticas, de pressões de organizações criminosas, de pressões de grupos contrários. Ele não vai perder o cargo por ter uma opinião diferente de alguém que está no topo, uma opinião diferente de alguém que está no comando de uma instituição. No Maranhão, nós temos colegas que tiveram as ações foram ajuizadas, os colegas perderam os cargos, porque nós defendemos o Ministério Público. E para defender o Ministério Público, nós temos que defender os bons promotores, né? E os bons promotores é que integram a nossa instituição. Nós não estamos aqui para defender o mau promotor, aquele que não tem um compromisso com a sociedade e que cumprir a legislação, a Constituição Federal. O representante da Associação Nacional dos Procuradores da República lembrou que a vitaliciedade dos juízes surgiu na Inglaterra. Que há 325 anos, quando os ingleses, a civilização democrática sólida mais longeva do Ocidente, perceberam que contra o poder absoluto era preciso ter magistrados independentes, eles compreenderam que a independência, que é o requisito para a imparcialidade, só se concretizaria com juízes que não temeriam perder seu cargo caso desagradassem algum poderoso. O senador Sérgio Moro, que foi juiz por 22 anos, disse que concorda que juiz ou promotor que comete crime tem que perder o cargo, mas só por processo judicial. Ele citou o caso de um promotor que foi demitido por causa de um outdoor em elogio à Operação Lava Jato. O Diogo foi punido com demissão por esse crime, entre aspas, né, de fazer um outdoor sem dinheiro público. E aí o que aconteceu? Quando foram fazer a aplicação dessa pena na justiça, a justiça corretamente encontraram lá juízes independentes que disseram: não, peraí, isso aqui está errado, né, isso aqui está desproporcional, isso aqui está ilegal. Por isso que a gente precisa ter também essa garantia da vitaliciedade, tá? Tem que ser por processo judicial, porque dizer que a gente confia plenamente nos órgãos disciplinares da magistratura, eu não confio. Esses cometem crime, sim, que sejam punidos, que sejam eliminados da carreira e que percam qualquer espécie de benefício, inclusive a aposentadoria compulsória. O que a gente pode trabalhar, Sandro Portinho, é para melhor redação aqui dessa proposta. A gente vai ter que meter a mão nesse pirão, porque do jeito que está pior. Porque não tem o afastamento, a pessoa às vezes comete um crime grave, vai continuar na adjudicância, julgando, até que a ação transite o julgado, recebendo, proporcionalmente, se for o caso, mas a sociedade não está compreendendo dessa maneira, talvez tenha um mecanismo melhor.
A eletricidade gerada pela força dos ventos pode aumentar na participação de fontes renováveis da matriz energética brasileira, com a instalação de geradores em alto mar. No ano passado, a energia eólica ganhou um marco legal e agora a regulamentação está em análise na Comissão de Infraestrutura do Senado. Em audiência pública interativa, a Comissão de Infraestrutura debateu a regulamentação do marco legal da energia eólica offshore, com a participação de autoridades e especialistas no tema. Nós temos que diminuir essa dependência total que nós temos praticamente do petróleo. Nós temos que avançar. O Brasil, tem um potencial energético tão grande quanto que é, ou talvez seja o maior país do mundo que tem um potencial igual nós temos. O representante da Marinha Brasileira lembrou os avanços na legislação e a responsabilidade da Armada na escolha da localização e no planejamento da implantação dos equipamentos. O planejamento espacial marítimo, ele vem efetivamente para isso, né? Assegurar que essa área seja segura, bem utilizada e atenda aos requisitos ambientais, né? Harmonizar interesses diversos, isso é fundamental, né? E ele efetivamente não só vai mostrar essas interferências, como também será um software que poderá, enfim, integrar dados geoespaciais e estabelecer parâmetros para nós identificarmos qual a atividade que deve ser feita, que passo e, naturalmente, preservar as questões que são muito fundamentais para a gente, que é a segurança da navegação e a defesa nacional. A coordenadora do Departamento de Transição Energética do Ministério das Minas e Energia ressaltou o potencial eólico e os desafios diante dos possíveis cenários. A eólica offshore, assim como uma tecnologia da transição energética, vem para mudar a forma como algumas coisas vêm sendo feitas, e a principal característica é que a junção de vários desses atores para que ela possa acontecer. Os aerogeradores são muito maiores do que as que são instaladas em terra. E isso possibilita que o potencial aproveitado do vento seja muito maior. E porque também não tem nada em volta ali no mar, né? Então, a capacidade de produção é muito maior. Isso faz com que toda a cadeia de suprimentos enfrente um desafio. Enfrente o desafio desde para fazer o material, fazer os aerogeradores e principalmente pelo transporte. Então, nós temos cooperações técnicas e podemos ver em outros países onde isso já é realidade. Os senadores contribuíram com perguntas e pontos de vista diante do cenário mundial em que a segurança energética tem um papel fundamental. Chegou o momento de nós sermos uma grande potência em relação à questão energética. Lamentavelmente, essas guerras têm prejudicado e prejudicam o Brasil de uma maneira geral, sobretudo na questão, naturalmente, da própria economia. Quando você fala em relação ao agronegócio brasileiro, quando o litro de óleo sai de 6 para 8, lá no Mato Grosso, paguei semana passada 9,4. Combustível de avião saiu subiu 66% o litro de querosene das nossas aeronaves que usam. Eu não vi até agora ninguém falando aqui qual é o custo de geração de uma fonte offshore. Eu sei o parâmetro internacional, né? Fala-se ali de 3 a 6 milhões o mega de energia gerada com esse modelo, mas são dados abertos. O que vai custar no Brasil? O Brasil não tem nem os componentes. Para esse modelo, nós não temos. Ainda não temos produção para esse modelo. Nós seríamos dependentes de produção externa. Mas, ao final, né, qual o impacto disso na vida do consumidor? Nós vamos chegar esse ano a 60 bilhões o custo da CDE para o consumidor brasileiro. O projeto que trata da Política Nacional de Desplastificação vai ser debatido em nova audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos. Entre os convidados, o professor Mário Lettieri, do Instituto Federal